Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2021 foram registrados 15.507 suicídios no país. Entre crianças e adolescentes de 5 a 14 anos, o suicídio representou a 11ª causa de morte. Já entre adolescentes e jovens de 15 a 19 anos e de 20 a 29 anos, foi, respectivamente, a 3ª e 4ª maior causa de mortalidade. Um projeto de lei em análise no Senado propõe a criação da Política Nacional de Combate ao Suicídio de Crianças e Adolescentes, que é o tema deste Cidadania. Sobre o assunto, eu converso agora com Cleiton Diniz da Silva, consultor legislativo do Senado. Cleiton, obrigado por vir aqui aos estúdios da TV Senado para falar desse assunto, que é um tema delicado. Não é? A gente está gravando, para deixar bem claro, na época do Setembro Amarelo, que é essa campanha, né, que traz esclarecimentos a respeito do suicídio, de prevenção ao suicídio e à automutilação. Mas me explica como, ainda é um projeto de lei, mas se sair do papel, como funcionaria essa Política Nacional de Combate ao Suicídio de Crianças e Adolescentes? Eu que agradeço o convite. Bem, essa política, ela vem complementar uma política que já existe. Há no Brasil, desde 2019, uma política nacional de combate à automutilação e suicídio. Contudo, é uma política ampla, que não tem ali, não inclui as especificidades do público infanto-juvenil. Essa política, que consta do projeto de lei 1773, que tramita aqui no Senado, ele traz especificidades dessa população. Ou seja, ele busca combater os pontos de risco para a saúde mental de crianças e adolescentes. É possível, eu já vou te atrapalhando, porque aí você já vai me dando os ganchos e a gente vai conversando. Mas é possível, então, a gente especificar, você já está apontando, são caminhos diferentes, né? A gente tem a política nacional geral e aí a gente vai atuar de uma maneira mais específica para a prevenção da automutilação e do suicídio de crianças e adolescentes. Como funcionaria? Perfeito. Um exemplo dessa atuação mais específica que o projeto traz. Ele foca muito em questões de prevenção, passando, por exemplo, pelas escolas, algo que não é contemplado na política geral. O projeto, uma das atuações da política é por meio de uma semana do diálogo, que eles propõem que durante uma semana no ano, possivelmente em setembro, aconteceria essa semana do diálogo nas escolas para que esse tema, que muitas das vezes ele é um tabu, possa ser amplamente discutido com crianças e adolescentes, para que eles possam ser informados que é totalmente normal você passar por situações, você está em sofrimento psíquico, você precisa procurar ajuda. Então, essa semana que seria efetuada nas escolas, ela é um exemplo dessa atuação específica voltada para o público infanto-juvenil ali na educação básica. Então, você traz aí um protagonismo das escolas, né? Aí eu me lembrei do programa Saúde na Escola. Ele entraria nessa atuação também? Isso. Inclusive, o projeto, ele prevê que todas essas ações, elas vão utilizar dessa estrutura que existe desse programa. Ou seja, já acontece nas escolas, tem esse programa nas escolas de atuação, principalmente em questões de bullying, enfim, e também inclui a saúde mental. E esse programa de prevenção ao suicídio e automutilação, ele utilizaria dessa estrutura que já existe nas escolas e nos municípios, principalmente. Além do programa Saúde nas Escolas, eu fiquei pensando, os CAPs também entrariam nessa ação, porque os CAPs são muito importantes na questão de saúde mental, mas a gente sempre associa ao trabalho com adultos, né? Uhum. Então, com a política, eles também auxiliariam, ajudariam? Com certeza. O projeto ele traz muito esses atores, o CAPS, o CRAS, os conselhos do direito da criança e do adolescente, os conselhos tutelares. Porque, vejamos, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de suicídio, automutilação, a gente está falando de problemas multifatoriais, às vezes sociais, econômicos, psicossociais. Então, são problemas que seria muito difícil não ter uma atuação conjunta desses diversos atores. E o CAPS, com certeza, é muito importante, principalmente o CAPS-I, que é o CAPS infantil, que atua especificamente com essa população infanto-juvenil. E é interessante trazer o CAPS até para tirar um pouco do estigma que existe no CAPS. E
E hoje em dia, infelizmente, é comum a gente ver nas redes sociais vídeos virais tratando o CAPS de forma até jocosa. Pejorativa, Isso. não é? Esses memes. Isso prejudica muito, porque, como eu disse, há um estigma atrás do suicídio, atrás da automutilação e da saúde mental como um todo. E esses vídeos, às vezes, eles poderiam valer de todo esse potencial viral para trazer informação válida para a sociedade, eles acabam afastando as pessoas. Você me trouxe dois ganchos, eu vou pegar o primeiro deles agora. Você falando desses memes, esses vídeos. Foi feita uma pesquisa grande para embasar esse projeto de lei, que está tramitando aqui no Senado desde 2022. Há uma percepção das redes sociais como um instrumento de pressão na saúde mental de crianças e adolescentes, porque a impressão que me dá é que a infância que eu vivi, já tenho mais de 40 anos, é totalmente diferente da infância que os meninos e meninas têm hoje. Com certeza. É muito comum, né, principalmente na internet, em discussões, em diversos fóruns, a gente escutar de algumas pessoas assim mais velhas. Ah, mas na minha época tinha bullying na escola e ninguém sofria com isso, a gente levava na brincadeira e a gente crescia. Hoje somos aqui adultos, produtivos, enfim. Só que hoje o bullying, ele é sistêmico. E na rede social, você está sendo efetivamente atacado por pessoas que você não conhece. Isso acontece de uma forma muito rápida e inesperada. Então, as crianças hoje, elas têm que lidar com isso muito cedo e que outras gerações, a minha geração, a sua geração, a gente não teve de lidar com isso enquanto criança em desenvolvimento. Assim, a criança em desenvolvimento, ela está exposta a diversos fatores e muitas das vezes ela não tem ainda a maturidade de lidar com isso. Então, é muito relevante para a saúde mental de crianças e adolescentes as redes sociais. É um fator de risco. Inclusive, ainda está em fase de estudos o quão prejudicial é essa exposição nas redes sociais para crianças e adolescentes. E possivelmente esses estudos ainda virão no futuro, porque isso está acontecendo agora. Mas, por exemplo, há casos de suicídio que vieram de virais de desafios e a criança não tinha maturidade para identificar que aquilo era algo prejudicial para a sua saúde física e acaba acontecendo. Então, assim, realmente as redes sociais, o mundo digital é um fator bastante de risco para automutilação e suicídio. Talvez seja até o caso da gente pensar num controle maior, algo mais rigoroso, né, do acesso. Porque é uma metáfora, mas parece que você está deixando a criança e o adolescente dentro da internet como se você estivesse deixando no bairro mais perigoso da sua cidade. Expostos. Bem, recentemente a gente teve aprovado aqui no Congresso Nacional o PL 2628 de 22, popularmente conhecido como o PL da Adotização, ou ECA Digital, mas formalmente nomeado aqui no Congresso como o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que ele traz regras de proteção para esse público no ambiente digital e, basicamente, criando responsabilização para os provedores de aplicação de internet e criando todo um mecanismo de notificação e retirada, inclusive a supervisão parental. Ou seja, os pais passam a ter uma responsabilidade maior para com seus filhos na rede social, ou seja, a criança ela não vai mais poder simplesmente criar uma conta na internet, numa rede social, por meio de autodeclaração, normalmente acontece, eu autodeclaro que tenho tal idade, isso, se o PL vier a ser sancionado da forma que ele foi aprovado aqui no Congresso, não será mais possível. Então, assim, o Estado tem trabalhado para tentar melhorar essa situação e colocar um pouco mais de controle sobre essa situação de crianças e adolescentes na internet, tanto no controle do que eles são expostos, tanto no controle do acesso em relação à idade. Então, assim, haverá mecanismo de verificação de idade para confirmar que aquela pessoa que está acessando a rede social é criança ou adolescente e, se for, as ressalvas que essa conta terá, como, por exemplo, a vinculação a um responsável. Um avanço importante e necessário. Sim. Vou pegar o outro gancho que eu tinha falado contigo. Você estava falando de uma atuação multidisciplinar, né, dentro da política. Como seria a gestão dela? Bem, o projeto propõe uma gestão muito similar ao que acontece hoje no Sistema Único de Saúde, que seria compartilhada e, inclusive, cofinanciada pelos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, pense que não é uma política que a União vai criar e vai vir de cima para baixo. Seria algo construído conjunto. Existe a proposição de uma coordenação nacional da política, que também seria compartilhar entre os diversos entes federados
inclusive com associações da sociedade civil, dos conselhos do direito da criança e do adolescente, enfim, todos esses atores dessa rede de proteção da criança e do adolescente participariam dessa coordenação da política, mas seria algo assim co-criado e cofinanciado. Ainda falando mais especificamente da política e dos meandros dela, caso ela se torne lei mesmo, você falou da Semana do Diálogo. Outros pontos importantes que você acha interessante dizer aqui nessa entrevista que a política traz para o dia a dia e que podem afetar positivamente as vidas de crianças e adolescentes no país inteiro? Tem um ponto no projeto especificamente que me chamou a atenção de uma forma bem positiva, que é relacionada, inclusive, à Semana do Diálogo, que é adequar toda essa semana, todas essas comunicações, esses conteúdos que serão expostos a crianças e adolescentes, às especificidades de algumas populações que são mais vulneráveis ao suicídio e à automutilação, como, por exemplo, a população indígena. Há estudos que indicam que eles sofrem 3 vezes mais com suicídio do que a população em geral. Então, a proposição, a meu ver, acertadamente trouxe isso para o projeto, que essa semana ela deve considerar as especificidades desses povos, porque eles sofrem de algumas situações que a população em geral não sofre. Por exemplo, a falta, às vezes, de pertencimento cultural, discriminação, enfim, a luta por terra, que os indígenas eles têm uma relação com a terra bem diferente do que nós temos. Então, isso me chamou bastante atenção no projeto. Pensei agora, você falou dos indígenas, tem esse olhar também com outras populações que sofrem preconceito, mais especificamente, como as populações quilombolas, negras em geral, LGBTQIA+. Isso. Cada interseccionalidade, ou seja, um jovem de 14 anos, que é o foco dessa política, se ele for um jovem negro, PCD, se ele tiver uma orientação sexual desviante do padrão da sociedade, ele vai estar exposto a diversas formas de opressão psíquica e isso pode, sim, ser um fator a mais de risco para o suicídio e para a automutilação. Então, é de suma importância, quando da aplicação dessa política, a gente considerar isso. Não apenas considerar um jovem e por isso ele já está abarcado pela política. É um jovem, mas ele tem alguma interseccionalidade, ele tem algum fator que o coloque ainda em mais risco comparado ao restante da população jovem. Então, acho muito interessante e importante na aplicação da política a gente ter essas considerações. Vou continuar falando um pouquinho desses recortes específicos, porque assim, os números que a gente tem, eles mostram que os homens são pensando em recorte de gênero aqui, os homens normalmente são mais propensos a cometerem suicídio quanto mais velhos ficam. Mas no público que a gente está falando aqui, as adolescentes, as meninas, né, crianças e adolescentes, elas é que são a população mais vulnerável. Tem uma atenção especial voltada para elas, nesse caso também, eu penso que deve ser importante. É importante, como você bem citou, quando a gente repara no gênero, por isso que é importante a gente considerar a interseccionalidade, a gente vê que o padrão diverge, né? Quanto maior o homem, mais propensa é a mulher ao inverso. Eu creio que muito disso tem a ver com as redes sociais, principalmente do público jovem, com a comparação que é inevitável, e toda a ansiedade que vem por trás disso, toda a questão de pressão estética e, às vezes, de não pertencimento. E eu acredito que, nesse viés de comparação, as mulheres elas são, de uma forma, mais impactadas do que os homens jovens. Então, na aplicação da política, isso, com certeza, deve ser um fator a ser considerado. Então, só para ficar claro mesmo para quem está em casa, quanto mais velhos os homens, quanto mais jovens as mulheres, exatamente, né? Pensando aqui, a Semana do Diálogo, você até adiantou um pouquinho, Setembro Amarelo, a política ela é um reforço importante para o mês do Setembro Amarelo. Vamos falar um pouquinho da importância dela nesse contexto e falar da importância do Setembro Amarelo. Existe uma cultura no Brasil de que a gente não pode falar desse tema, mas a gente tem que quebrar esse tabu, não é, Cleiton? Com certeza, com certeza. Só voltando um gancho, claro, a questão dos homens, que quanto maior o homem, mais propenso... Mais velho, né? Quanto mais velho, mais propenso. Isso acho que tem muito a ver com estigma.
Ou seja, quanto mais crescido, mais difícil ou menos provável esse homem vai procurar ajuda. Existe uma pressão social, Existe, não é? existe. A cultura tóxica daquele machismo, o homem de antigamente, Exatamente. você não pode mostrar fragilidade. Exatamente. Isso resulta em praticamente 70%, a taxa de suicídio entre homens é, acho que 77%. Então, tudo isso passa por conversar sobre. Então, Setembro Amarelo, muitas pessoas falam, mas é só um mês. Gente, isso traz toda a diferença, porque é um mês que vai trazer luz a um problema que, por si só, tem um estigma na sociedade. Então, a gente precisa falar, a gente precisa que as pessoas procurem ajuda. Estimativas mostram que 90% dos suicídios havia um quadro de depressão. E a depressão é algo tratável, mas a pessoa precisa procurar ajuda, a pessoa precisa saber que ela pode ser atendida. Eu acho que falar sobre isso de uma forma aberta, de uma forma clara e que chegue para a população as informações verídicas, que ela consiga, de fato, saber da importância do CAPS, saber que o CAPS está ali para ajudar ela, que não há nada de errado e, pelo contrário, você deve procurar o CAPS, que lá você será acolhido, você terá todo um atendimento personalizado com a sua realidade. E o Setembro Amarelo acho que permite tudo isso, a gente conversar sobre isso, a gente encaminhar as pessoas para os serviços que estão ali para atender a população. Então, acho que o Setembro Amarelo traz essa oportunidade da gente tentar mudar um pouco dessa percepção errônea que a população tem sobre as questões mentais. Importantíssimo. E além do CAPS, acho que tem assumir isso dentro da própria família, né? Procurar o apoio na família também. Exato, exato. Uma coisa não exclui a outra, né? Com certeza, com certeza. É uma rede de apoio que ela começa ali dentro da família, que faz muita diferença. Inclusive, pessoas que não têm familiares, a gente pode dizer que essa pessoa ela está em situação de vulnerabilidade, porque ela não tem vínculos familiares. Saindo da família, a gente tem o CAPS, a gente tem o CRAS, que é importantíssimo, o Centro de Referência da Assistência Social. Era isso que eu pedi para falar, essas siglas. Eu fiquei pensando em quem está em casa. Às vezes a gente normaliza tanto. Vamos falar, Cleiton, direitinho, o que é o CAPS, o que é o CRAS, e aí você vai continuando explicando, por favor. Perfeito. O CAPS, ele é o Centro de Atenção Psicossocial. Vamos pensar assim, que o CAPS, ele é aquela entidade responsável e tem uma expertise em saúde mental. Ou seja, qualquer pessoa que esteja em sofrimento psíquico, esteja passando por alguma situação difícil, às vezes algo aconteceu na escola, no trabalho, a pessoa não está conseguindo processar aquilo muito bem, isso está atingindo a saúde dessa pessoa, ela procura o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Vai ter todo o atendimento ali humanizado, vai ter um plano de atenção ali específico para essa pessoa. E nós temos toda uma rede de proteção. E tem o CAPS infantil. Tem o CAPS infantil, o CAPS-I, que é o CAPS infantil, que faz esse mesmo trabalho de atenção psicossocial voltado ao público infantil. E nós temos também outros atores na rede que atuam em diversos pontos, como eu disse previamente. É um problema multifacetado, então é uma rede que atende. Assim, seria muito difícil não ser dessa forma, porque devido aos diversos fatores, seria muito difícil uma única rede atender. E a gente tem o CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social. Todo município tem um, possivelmente toda grande região, bairro tem um CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Ali, a família ela é apoiada nas questões socioeconômicas, ou seja, para receber um benefício social, ou uma família que está ali em vulnerabilidade, ela procura o CAS, ela é cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal, ela passa a ser monitorada por uma equipe multidisciplinar. E essa equipe vai dar toda a atenção à família, porque a questão do suicídio e da automutilação ela é acompanhada de outras questões que também podem ser econômicas. Enfim, uma criança ou adolescente que, às vezes, em casa não tem um pai presente ou uma mãe presente, que está numa situação de vulnerável, o CAS ele pode atuar ali previamente e já encaminhar para o CAPS, assim, se assim identificar. Então, a rede que atua em conjunto. A escola entra também como outro fator que pode ajudar a identificar previamente, por exemplo, por meio de repetidas faltas ou... É muito comum os casos de bullying começar na própria escola, então os professores, a equipe ali responsável já identificar esses casos, já encaminhar também para a área específica. Então, é uma rede ampla que, conjunta, ela consegue implementar uma política dessa magnitude. Você falou o papel da escola nesse processo para que a política seja efetiva e eficiente é fundamental, não é? Uhum. Sim, com certeza, com certeza. Assim, a maior parte dos adolescentes, eles passam, assim, grande parte do seu dia
na escola. Assim, principalmente em determinadas classes sociais, o pai e a mãe estão trabalhando, o adolescente está na escola. Então, às vezes, a escola tem mais condição de verificar essas situações previamente para atuar ali, digamos assim, da forma mais rápida possível, do que a própria família em casa, muitas vezes. A gente está em 2025, já tem uns anos que a gente conseguiu superar a pandemia, mas eu acredito que a gente ainda enfrenta muita sequela na saúde mental, em especial as crianças e adolescentes, né? Existe essa correlação mesmo ou eu estou falando bobagem aqui? Bem, os estudos, acredito que eles demonstraram que houve sim um impacto durante a pandemia e muitos dos jovens hoje que estão aí na adolescência, eles passaram a pandemia confinados. Então, muitos não viveram uma infância, digamos assim, plena. Então, eu acredito, agora me faltam dados específicos sobre isso, mas eu acredito que há um reflexo, sim, principalmente nos jovens adultos ali entre os 15 e 19 anos, inclusive a população que é mais afetada pelo suicídio. É isso, a gente até toma um susto quando vê, né? Essa população aí dos 15 aos 19 anos é a terceira maior causa de morte, não é? É impressionante. É impressionante, é impressionante. E é uma população que normalmente você não tem uma alta taxa de mortalidade. E a gente vê logo de cara o suicídio como a terceira causa. É aquele algo que chama a atenção, né? Cleiton, eu interrompi, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, é algo assim que nos chama a atenção de uma forma assim que às vezes choca. Sim. Aí a gente meio que tem que encarar a realidade. E por isso que é importante que essa política saia do papel e se torne lei mesmo. Com certeza, com certeza. Me diz uma coisa, quem está assistindo em casa agora e pode ser um jovem ou uma jovem e está sentindo esse incômodo, está em sofrimento e ainda não foi procurar ajuda. O que é que você diria para ele ou para ela fazer agora? O que você recomendaria? Primeiramente, se na sua família você tiver esse apoio, que você consiga confiar, procure alguém da família, um responsável, que ele vai te dar todo o apoio para te encaminhar para a rede responsável. Se não, a escola possivelmente tem esses profissionais, procure também na escola. O CAPS é muito importante, o CAPS-I para criança e adolescente é muito importante. O que eu diria para ela é não sofrer sozinha. Alguém vai te ajudar e alguém vai te caminhar para a rede responsável. Primeiro tenta em casa, não, na minha casa eu não tenho esse apoio, enfim, não consigo, vá à escola, sempre vai ter alguém disponível, o próprio CAPS. Vamos aproveitar, esse projeto está em análise aqui no Senado, é um projeto de autoria do senador Alessandro Vieira, certo. Ele tem que passar por várias comissões. Quem está assistindo aqui a entrevista e quer apoiar, pode procurar mais informações onde, Cleiton? No próprio site do Senado. Na página, todo projeto de lei no Senado tem uma página e você consegue, inclusive, manifestar a sua opinião sobre aquele projeto de lei na própria página do Senado e acompanhar as reuniões da comissão. Normalmente, esses projetos assim, de grande relevância, as comissões, antes de opinar sobre aquele projeto, elas fazem audiências públicas, onde a população, enfim, todos os interessados podem enviar perguntas, questionamentos. E o Congresso é aberto. Quem tem um interesse maior sobre essa questão pode, enfim, acompanhar esse debate de perto. Vamos reforçar para quem está em casa qual é o número do projeto direitinho para a pessoa pesquisar. Tá? O site do Senado já está na tela para você que está em casa assistindo. Qual é o número do PL? 1773 de 2022. 1773 de 2022. Você pesquisa lá e você pode opinar e ajudar esse projeto até a andar mais rapidamente. Exatamente. Antes da gente... vamos colocar o PL então, maravilha. Antes da gente encerrar, né, o assunto ele se estende. Vamos pensar numa visão mais otimista. Qual é a tua expectativa para a política se tornar o que ela nasceu para ser? O que é que ela precisa? O que é fundamental que venha nela quando ela se tornar lei, na sua visão? Na minha visão, assim, principalmente o reforço da rede de apoio, porque essa rede já existe. Então, assim, o projeto, em relação à rede de apoio, ele não cria nenhuma rede nova. Ele cria algumas ferramentas, como a Semana do Diálogo, enfim.
ele também prevê pesquisa sobre a ocorrência desses fatos para, enfim, fomentar as políticas públicas. Mas eu acho que fortalecer a rede de apoio, fortalecer todos esses nomes que nós colocamos aqui, o CRAS, o CAPS, e também informar a população sobre a existência e a utilidade desses mecanismos. Eu acho que isso é o principal fato. Maravilha. Então, olha só reforçando, então, PL 1773/2022, você pode pesquisar, apoiar esse projeto que é muito importante para a saúde mental de todos nós. Olha, muito obrigado, Cleiton, pela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania. Ótimo. A Assembleia Potiguar reforça procuradorias da mulher nos municípios. Deputados gaúchos lançam frente de apoio ao audiovisual. Um novo portal facilita acesso a dados sobre o orçamento da União. E no Rio de Janeiro, a Assembleia festeja os 75 anos do icônico estádio do Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado, existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. O Estúdio A é especial, uma homenagem ao gênio da música brasileira, Hermeto Pascoal. Eu gosto de misturar, quer dizer, então a gente toca vários estilos, justamente por causa dessas influências todas do meu tempo de criança. O menino que nasceu em Lagoa da Canoa, no Agreste Alagoano, entrou para a história como um revolucionário. A música vinha dos poros, da respiração, da inspiração, do cotidiano.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. COP30. Em Santa Catarina, a Assembleia e Sociedade fazem conferências regionais. Em Minas, projeto educacional prepara estudantes para a política. Transporte público em debate na Câmara dos Deputados. E em Cuiabá, o zelo de um instituto pela preservação da memória de um povo. A orientação é que parte deste documento gerado das produções parlamentares legislativas, ele seja, por enquanto, ainda se esteja em formato nessa plataforma impressa. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27, Câmara de Vereadores, mais de 5.500. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui, no Parlamento Brasil, um programa que, há 19 anos, é feito em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo! Belém do Pará, novembro de 25. Falta pouco para o maior encontro mundial em que lideranças vão discutir as mudanças climáticas. Em Santa Catarina, estado que tem um histórico de enchentes e outras perturbações do clima, a Assembleia Legislativa e sociedade estão se preparando com conferências regionais, colhendo diagnósticos, experiências e propostas para apresentar ao mundo. Um encontro para dar rosto e voz ao clima e ao meio ambiente de Santa Catarina. Cerca de 200 pessoas se reuniram no auditório da Univille, a Universidade de Joinville, para participar da Conferência Regional da COP30, promovida pela Comissão do Meio Ambiente da Alesc. O objetivo é reunir demandas e construir uma agenda de ações para a COP30. A água, ou melhor, a falta dela em pontos do norte de Santa Catarina, foi um dos temas destacados na Conferência Regional pelos povos indígenas. Especificamente em Joinville, a gente tem territórios indígenas aqui que continuam ainda na luta pela demarcação das terras, e que não tem essa visibilidade. Inclusive se nega a presença de indígenas aqui. São várias regiões aqui em São Francisco do Sul onde não tem água potável dentro dos territórios, Então, e até isso se nega, dentro dessas políticas públicas. Os recursos hídricos de Joinville e região também estão entre os pontos de preocupação e pesquisa dos universitários locais. Na Univille, a vice-reitora destaca que alguns dos estudos estão sendo conduzidos sobre os rios e outros afluentes regionais. Nós temos um projeto bastante importante de gestão de recursos hídricos, é um programa de extensão, mas que trabalha extensão, pesquisa e ensino, e que trabalha a questão da assessoria técnica e científica aos comitês de bacia, porque a água é um ponto estratégico, Já em relação ao Vale do Itajaí, a busca é por apoio para a solução de um problema antigo, as enchentes e os deslizamentos. Cada municipalidade vem tratando junto às suas defesas civis municipais, junto à sua Secretaria de Planejamento, essas questões, por exemplo, de áreas de risco. A ideia de fazer esse projeto a nível regional é que se tenham medidas e estratégias regionais de atuação, ou seja, unificar essa estratégia de tratamento do clima no Vale do Itajaí, Durante o encontro em Joinville, enviados nacionais da COP30 se manifestaram por videoconferência. O deputado Marquito, presidente da Comissão de Meio Ambiente, ressalta que estes encontros buscam também mobilizar a sociedade em prol das mudanças climáticas. O importante de ter feito em 5 etapas, em 5 macro-regiões, é justamente ouvir as especificidades de cada região. A gente sabe que essa região, por exemplo, em relação às mudanças climáticas, é uma das regiões mais afetadas, especialmente o Vale do Itajaí e a Foz do Itajaí. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas é um dos mais importantes eventos internacionais sobre o tema. É onde os países se comprometem por meio de documentos chamados NDCs, com metas para mitigar as mudanças climáticas.
Eles são renovados a cada 5 anos e devem ser apresentados em Belém no dia 10 de novembro. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai estar no evento com uma comitiva. Reparação histórica. Câmara de Aracaju faz homenagem póstuma a João Goulart e Leonel Brizola. Em Minas, jovens estudantes de Pouso Alegre e outras cidades aprendem a fazer política com P maiúsculo. E no Amapá, a Assembleia debate situação de ponte estratégica e riscos de acidentes para as embarcações. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A Assembleia Legislativa do Amapá realizou audiência pública para discutir os recorrentes acidentes com embarcações na ponte sobre o rio Matapi, que liga os municípios de Santana e Mazagão. O encontro teve participação da comunidade amapaense e de órgãos ligados à navegação e fiscalização de embarcações nos rios da Amazônia. O debate foi proposto pelo deputado estadual Júnior Favacho, que falou da importância da ponte e a necessidade de providências urgentes para diminuir o risco de acidentes e o comprometimento da estrutura. Já vimos isso acontecer recentemente aqui no estado do Pará, no Maranhão. E essa ponte, ela iniciou em 2013 e foi entregue só no final de 2016. E foram investidos mais de 130 milhões de reais, recurso proveniente da operação de crédito do BNDES, aprovada aqui nesta casa, e muito mudou. Ainda há pouco eu falava isso com o secretário Marcão, quanto tempo não durava uma viagem para Mazagão e quanto tempo não dura hoje. Por todas as solicitações de moradores, de pessoas que operam no Rio Matapi, carga, transporte fluvial, recreativo também, foi o motivo dessa atenção. O secretário de Transportes da Amapá, Marcos Jucá, apontou a responsabilidade das empresas que usam a ponte de forma irregular e colocou medidas emergenciais que o governo está tomando para evitar acidentes no local. Nós estamos trabalhando com a sinalização, vamos fazer uma sinalização lá para orientar, para ficar mais fácil. Vamos colocar um monitoramento, que aí também vamos destinar visualização para a Marinha ficar auxiliando a gente junto com isso. E ainda tem um ponto de transbordo que eles solicitaram que fosse executado, tá? Para eles não passarem com comboio embaixo da ponte, até porque isso foi uma determinação na época. São 3 empresas que a gente vai ter que contratar de formas diferentes, e infelizmente não dá para fazer nenhuma só. Não tem uma empresa que consiga fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Ainda segundo o secretário, também é preciso agir com mais rigor diante do descumprimento das orientações e normas de segurança por parte das empresas que operam na região. Ele defende que as empresas paguem pelos prejuízos causados pelo uso irregular da ponte. A gente precisa punir a empresa, não é só deixar ela fazer o que ela acha que ela pode fazer e não punir. A PGE está nos orientando no processo de como a gente vai acionar a empresa judicialmente para que ela sane os danos ao patrimônio público e de uma forma que ela tenha que pagar alguma coisa. A gente já conversou com a empresa sabe que vai ter que pagar alguma coisa. O capitão Daniel Moraes disse que a Capitania dos Portos está empenhada em fiscalizar o tráfego de embarcações na região e pediu atenção para o cumprimento de uma nova norma que tem por objetivo aumentar a segurança de quem trafega no Rio Matapi. A Capitania dos Portos do Amapá ela publicou uma portaria estabelecendo algumas regras para a navegação, para que respeitem as regras impostas nesta portaria e que observem atentamente o que está previsto e preconizado nesta portaria, até que a gente consiga restabelecer os dolphins da ponte do Rio Matapi. Ao final da audiência, ficou acertado que será produzido um documento com as sugestões para melhorar a segurança na ponte, e o mesmo deve ser encaminhado ao governo do Amapá. Neste ano, os estudantes do ensino médio trabalharam o tema Juventude e Direitos Culturais. Durante o encontro, os participantes do Polo Sul 1, formado pelas cidades de Pouso Alegre, Córrego do Bom Jesus e Extrema, apresentaram propostas dentro de 3 subtemas: a juventude e a cultura como direito, a organização das políticas culturais e a participação social e também patrimônio cultural, desenvolvimento e cidadania.
3 sugestões foram aprovadas pelos estudantes e serão levadas para o debate na etapa estadual do programa no mês de setembro, em Belo Horizonte. Uma que trata da questão dos totens, que a ideia é que eles sejam implantados dentro de órgãos municipais pelo Estado de Minas Gerais. A ideia é de que nesse totem o cidadão consiga consultar, né, o calendário, os eventos culturais vinculados ao turismo que estão acontecendo naquele município e na região. São ótimas propostas, né, como a gente disse, fruto aí da formulação do debate, né, desses estudantes, e a gente imagina que vão ter repercussão, vão ter sucesso lá em Belo Horizonte. O documento final é entregue à Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e as sugestões podem ser transformadas em requerimentos, projetos de lei, emendas e outras iniciativas. Depois da aprovação das propostas, os estudantes escolheram quem irá representar o Polo Sul na etapa estadual. Foram eleitos Lavínia Maciel, de Extrema, Pedro Cabral, de Córrego do Bom Jesus e Rafaela Aico, de Pouso Alegre. Uma honra ter sido escolhida, né, para representar tantos jovens. Vai fazer uma grande diferença para a gente. E o nosso objetivo lá agora é defender o nosso polo e conseguir a melhor resposta, a melhor possibilidade das propostas. Acredito que agora o foco nosso é em Minas Gerais. Vamos fazer o possível para defender as nossas ideias, as nossas pautas e conseguir uma aprovação, uma melhoria para a juventude aqui de Minas. E o mais importante, a gente fazer com que a nossa juventude seja ouvida. Tenho essa sensação de que vou fazer a diferença lá em Belo Horizonte e quero trazer tudo que de bom eu aprendi para o meu município e fazer com que mais jovens se envolvam na política também. Juventude e direito cultural é uma coisa que atinge muito os jovens, principalmente, né, obviamente, mas eles que realmente precisam ter essa vontade de correr atrás e de procurar saber sua história, sua cultura e os seus direitos. Então eu espero poder trazer esse foco e defender o nosso polo lá. O Parlamento Jovem é um programa de iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em parceria com escolas do Legislativo dos municípios. O objetivo é promover a formação política dos estudantes do ensino médio. Ter um jovem participando de coisas políticas é maravilhoso. E saber que eu pude ser uma dessas jovens me deixa muito feliz. E, tipo assim, essa plenária hoje foi incrível. A gente votou, a gente conversou, a gente brincou, a gente teve aquele momento também de conversar com as outras pessoas de outra cidade. Então, tipo assim, ser do Parlamento Jovem não é só sobre debater sobre política, é sobre conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares, fazer amizades. Conhecer aqui a Câmara de Pouso Alegre foi um prazer para mim, que eu nunca tinha vindo aqui, e eu achei muito gratificante estar aqui com muitos jovens. Esse foi meu primeiro ano fazendo. E foi muito especial, já que eu tive muito conhecimento, eu tive muito acesso a conhecimento. O tempo todo a gente está envolvido com cultura. Da onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente veste, da onde que é o que a gente veste, tudo envolve cultura. Então a cultura ela é muito importante, é um assunto muito importante que é muito bom trazer para os jovens, para que a gente fale sobre isso. A presidente da Câmara Municipal de Córrego do Bom Jesus, vereadora Tatiana Almeida, acompanhou a plenária regional e falou da importância do projeto. É muito importante hoje ver os jovens, né, se dedicando e tá estudando a política, né, vendo que com isso a gente vai ter novos rumos, um novo cenário político. Então, estar apoiando eles através, né, do Parlamento Jovem é muito importante. Em uma solenidade de reparação histórica, a Câmara Municipal de Aracaju restabeleceu os títulos de cidadania aracajuana ao ex-presidente João Goulart e ao ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. A sessão foi presidida pelo vereador Camilo Daniel. Acho que é um reencontro fundamental com a história. A Câmara de Vereadores está de parabéns, né? E esse momento é muito marcante, é muito importante para todos os democratas. A iniciativa foi do presidente da Casa, o vereador Ricardo Vasconcelos, após ofício enviado pelo ex-vereador Marcelo Bonfim. As honrarias já tinham sido concedidas desde a década de 60, mas foram cassadas após o golpe militar de 1964. Em 1995, por meio de uma resolução de autoria do então vereador Sérgio Bezerra, a cassação foi revogada
restabelecendo os títulos aos homenageados. Na época, a Câmara chegou a consultar a agenda de Brizola, mas por ter compromissos não conseguiu receber a homenagem em vida. Os familiares que representaram os homenageados foram João Vicente, filho de João Goulart, e Leonel Brizola, sobrinho. Eu acho que isso vai ser um exemplo para outros lugares do nosso país. Inclusive o próprio Rio Grande do Sul, que ainda não fez isso, está devendo essa homenagem a Leonel Brizola. Mostram ao Brasil a importância desses dois personagens, tanto o presidente João Goulart quanto o governador Leonel Brizola, fizeram por esse país, fizeram pela sociedade brasileira e principalmente pelos trabalhadores brasileiros e pela emancipação política desse país. João Goulart foi presidente do Brasil e deposto do cargo após o golpe militar, que iniciou uma ditadura de mais de 20 anos no país. Já Brizola foi governador do Rio Grande do Sul. Ambos foram exilados durante a ditadura. Somente Brizola teve a chance de retornar ao país e continuar sua trajetória política, tornando-se governador do Rio de Janeiro. Suas histórias representam uma luta incansável pela liberdade. Por meio do transporte coletivo público que a maioria das pessoas Brasil afora tornam possível o exercício diário do direito de ir e vir. E, em geral, o sistema precisa de melhorias. Confira o debate sobre o assunto realizado aqui, na Câmara dos Deputados. O maior problema atualmente é atender às necessidades de deslocamento das pessoas de forma rápida, segura e integrada, segundo o especialista em mobilidade urbana, Rafael Calabria. Ele representa os usuários através da rede BR Cidades. Primeiro é tentar definir no Brasil uma regulamentação nacional, para todas as cidades do país, com um padrão de qualidade, de inovação, de veículos novos para todos os serviços de transporte do Brasil, que hoje é muito municipalizado esse assunto. Também ampliar a integração entre cidades vizinhas e regiões metropolitanas, em cidades do interior que estão afastadas da cidade polo, conseguir uma integração para a população circular melhor também entre cidades, e o desafio da parte financeira, que é ter recurso para conseguir ampliar a frota das cidades, conseguir mais frequência, veículos novos e mais infraestrutura de trilhos e de corredores de ônibus. O marco legal do transporte público coletivo urbano, em discussão na Câmara dos Deputados, faz alterações na Lei de Mobilidade Urbana e estabelece regras e atribuições compartilhadas entre a União, estados e municípios. A mobilidade ela tem como característica ser de competência muito local. Quando se trata do transporte urbano é dos municípios, do transporte metropolitano é dos estados, e existir uma lei federal com regras bem definidas, com regras que dão segurança para novos investimentos, é fundamental para o desenvolvimento do setor. É um setor extremamente intensivo de capital, intensivo de tecnologia, então é muito importante que a gente tenha segurança jurídica, que a gente tenha uma base sólida de financiamento para que a gente possa desenvolver. São muitos os desafios do setor para organizar os serviços em rede única, intermodal e acessível de forma abrangente e integrada. E ainda respeitar as particularidades e necessidades de cada sistema. O BNDES, junto com o Ministério das Cidades, apresentou um relatório sobre a necessidade de atender um déficit de infraestrutura do nosso país até 2054. Um déficit em torno de 500 bilhões de reais. O deputado José Priante, do MDB do Pará, é o relator da matéria. Além de todo um regramento que vai, de certa forma, diminuir substancialmente todas as inseguranças e estabelecer-se um protocolo de conduta nacional com relação à mobilidade pública, nós também haveremos de encontrar as fontes de recurso para financiarmos isso, que é um gargalo e precisa ser, de certa forma, enfrentado, e a hora é agora. Já passou no Senado, estamos na Câmara, que é a Casa do Povo, discutindo e tentando, de todas as formas, aperfeiçoar o máximo possível essa que será a Constituição da Mobilidade.
Mato Grosso, a Assembleia Legislativa celebra agora em 2025 190 anos de instalação. O bicentenário está bem aí. Deputados e servidores sabem que não se prepara o futuro se o passado não for preservado. Por isso, a Casa conta com um instituto que zela pela memória não só do Parlamento Estadual, mas de toda uma sociedade. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso completou 190 anos em 2025. No plenário da Casa de Leis, uma sessão solene celebrou o aniversário de instalação do Parlamento. Os documentos que contam esses quase 2 séculos de história estão sob a responsabilidade do Instituto Memória do Poder Legislativo. É o órgão que preserva e divulga o acervo histórico. A mais antiga de todas as leis remete ao ano de 1835, justamente quando a Casa de Leis foi instalada em Mato Grosso. E para que essa memória siga guardada e possa ser revisitada, é preciso um cuidado todo especial, que vai desde o manuseio adequado até as preocupações com as condições de temperatura e luminosidade para o armazenamento. Um documento de 1835 precisa ter todo um cuidado com a questão dos equipamentos que dão acesso a esse documento para a leitura ou mesmo para a sua digitalização e o seu armazenamento. Toda essa papelada está sendo digitalizada pela equipe do Instituto. A ideia é ampliar a segurança na preservação dos documentos e facilitar as pesquisas, como no caso da lei que transfere a capital de Mato Grosso de Vila Bela da Santíssima Trindade para Cuiabá. Um scanner especial é utilizado para evitar que a luz emitida pelo aparelho danifique os documentos mais antigos. E para cada documento digitalizado é criado um novo arquivo de metadados, que são dados sobre as informações digitalizadas. Só que aqui o trabalho é manual. A estimativa é que sejam pelo menos 7 milhões de páginas sob a responsabilidade do Instituto Memória. Possibilitando que qualquer cidadão possa acessá-lo em nuvem. Claro que nada impede dele vir ao Instituto Memória e ter acesso visual. Agora, esse acesso visual também precisa ser acompanhado, moderado. A sujidade pode atrapalhar a sua conservação. E outra, a sua própria leitura. Infelizmente, por mais que a gente tenha IA, as inteligências artificiais ainda não estão modeladas para, por exemplo, fazer a leitura e interpretação de documento manuscrito. E não é só de documentos impressos que é constituído o acervo do Instituto Memória. Todas as obras de arte do Parlamento integram a Pinacoteca Dalva de Barros, também sob a responsabilidade do órgão. Além disso, desde o final da década de 70, as sessões plenárias são gravadas, primeiro só em áudio, e desde a fundação da TV Assembleia, em 2001, também em vídeo. Mesmo assim, apesar dos avanços tecnológicos, de acordo com o historiador do Instituto Memória, pelo menos por mais alguns anos, o papel seguirá como um dos registros mais importantes do Parlamento. O Instituto Memória está aplicando conhecimentos sobre a gestão documental. Mesmo que seja um documento nativo digital, em particular as atas, por exemplo, de sessão plenárias, a orientação que o Instituto está fazendo é fazer a impressão deste material até que a gente disponha de segurança suficiente de armazenamento desses dados, dessas informações. Enquanto guardião da memória, o Instituto também tem as suas próprias aplicações, as suas técnicas, e a orientação é que parte deste documento gerado das produções parlamentares, legislativas, ele seja, por enquanto, ainda se esteja em formato nessa plataforma impressa. É a memória de uma sociedade levada a sério. Parabéns, Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E agora você já sabe, você fica com a participação de pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história e onde se pode conhecer um pouco a dinâmica de uma casa legislativa. Para rever este e outros programas, está tudo na internet, na nossa página ou no canal da TV no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! Eu acho que é um símbolo, do nosso país. Acho que é muito importante, não só como cidadã, mas como trabalhadora, do SUS. Acho que é algo que dá sentido, é algo que, acho que de certa forma fundamenta a nossa existência, Não só como brasileiros, mas como pessoas, que estão aí diariamente, construindo um sistema público, gratuito e de qualidade.
todos nós deveríamos ter essa visita para ter um conhecimento melhor de quem governa, né? De toda a nossa situação política que passa por aqui. Deveria ser um dever de todos ter esse conhecimento. É muito interessante para que a gente conheça em loco, né, todas as especificações, como funciona o processo legislativo, e a gente fazendo essa imersão, né, conhecendo o local, é bom para que a gente possa fermentar essas ideias de como funciona o processo legislativo. Eu acredito que a organização da casa é muito bonita, principalmente o Senado com o seu teto muito bonito e a organização da casa. Então acho que foi o que mais me chamou a atenção nesse momento. Acho uma oportunidade única para a gente que veio aqui conhecer Brasília, ter a oportunidade de vir até aqui e poder mostrar, principalmente para minhas filhas, onde as decisões do nosso país são tomadas. É uma oportunidade que a gente tem de conhecer e deixar claro para a população que aqui é um espaço público onde todo mundo tem acesso. A gente sempre vê pela televisão e é muito legal você ver isso de uma forma presencial. Por que você acha importante fazer essa visita aqui no Congresso Nacional? Para a gente conhecer muito o que a gente vê pela TV, e é onde define o futuro do nosso país, né? E se você pudesse ver um projeto de lei saindo daqui, o que você gostaria de ver? Eu queria leis mais duras para criminosos. Isso eu queria. Mas eu acho que nas gerações futuras vão ver. A nossa acho que não vai ver. Tá ótimo? É importante conhecer sobre o ponto de vista turístico também, e porque aqui estão os nossos representantes, onde é tomadas as decisões, o governo federal está aqui, então é importante a gente respirar essa atmosfera e perceber que a gente faz parte também de algo grande, algo maior, que o Brasil todo está representado aqui. Eu gostaria de ver projetos de lei que protegessem os trabalhadores, que protegessem os pais de família, as pessoas que precisam levar o sustento para suas casas, né? E a garantia de direitos e preservação desses direitos. O que são terras raras? Quais os desafios para a exploração e os impactos ambientais? O professor da USP, Fernando Landgraf, e o representante da Agência Nacional de Mineração, Mariano de Oliveira, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz.
site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. De um lado, a China, que domina a produção e o processamento de terras raras. Do outro, o resto do mundo, que precisa das terras raras para sua indústria de tecnologia, defesa e transição energética. E o Brasil? Bom, nós temos a segunda maior reserva mundial de terras raras. O que está em jogo? Vamos conversar sobre isso com Mariano Laio de Oliveira, chefe da Divisão de Minerais Críticos e Estratégicos da Agência Nacional de Mineração, e Fernando José Gomes Landgraf, professor titular da Escola Politécnica da USP. Cibele Nunes traz a sua participação pelas redes sociais. Bom, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu vou começar, professor Landgraf, porque eu acho que a gente tem que voltar aí uns anos, quando a gente estava na escola, né, que a gente estudava tabela periódica. Eu queria que o senhor explicasse o que são esses elementos, né? Por que eles são tão estratégicos? Essa também é a dúvida da Isabela, lá de Pernambuco. Ela fala assim, por que os governantes, né, estão ressaltando tanto a importância desses elementos? Bom dia a todos, bom dia Sara, bom dia aos telespectadores. Olha, é um apelido, né? Terras raras é um apelido que a gente dá para 17 elementos químicos da tabela periódica que ocorrem juntos na natureza. Por isso eles têm um nome coletivo, porque eles ocorrem juntos. Os outros elementos químicos não têm isso, essa coletividade, né? As terras raras têm. Só que é importante mesmo para a tecnologia hoje, os mais importantes, são 2 desses 17, ou 4, se você quiser ser mais sofisticado, mas enfim. Então, a gente está muito interessado em 2, e por quê? Pergunta, por que são estratégicos? Na minha opinião, eu acho que tem duas situações, né? Primeiro, tem uma questão que é militar, né? Esses 4 elementos são usados em superímãs, e esses superímãs são fundamentais para várias máquinas de guerra, né? Para aviões militares, para drones militares, para submarinos, etc. Então, isso torna esses elementos críticos para as potências em jogo, né? E o fato de que a China domina a produção desses ímãs tornou essa situação estratégica. Mas, além disso, tem a questão crítica, que esses elementos são usados, né? Os superímãs, melhor dizendo, eles são usados em motores dos carros elétricos e nos geradores eólicos. Então, eles são super importantes, né? Essa questão política que a gente está vivendo aí hoje em dia criou uma tensão que leva a China a falar, então eu não vou mais fornecer ímã. Nossa, não fornecer ímã é um problema até para o Brasil, porque nós temos um grande fabricante de turbinas eólicas no Brasil, que é a WEG, e que compra da China. Então, por isso eles são críticos. Tá certo, professor. Eu vou pedir para o diretor jogar aqui para a gente os usos diversos. A gente preparou uma arte só para ajudar o pessoal que está em casa a compreender, né, onde que eles são usados. Vamos dar uma olhada aqui?
Olha só, o professor falou aqui, né? Mas a gente tem aí a parte da e-mobilidade, que é essa questão dos carros elétricos, aviação, pigmentos, iluminação, vidros, ímãs, cerâmica, polidores, medicina, laser, energia nuclear, bateria. Então, assim, são vários usos que a gente tem. Esses dados aqui a gente pegou da Agência Nacional de Mineração. O Mariano trouxe aí durante uma audiência também aqui no Senado. E vou jogar aqui para o Mariano, porque a gente precisa entender, Mariano, hoje, como é que está organizada a cadeia produtiva. Vou pedir também para o diretor colocar aqui no ar, para a gente, que eu queria que você explicasse para a gente aonde que o Brasil está nessa cadeia produtiva. Vamos ver aqui a arte da cadeia produtiva. Então, a gente tem a extração, a parte de moer aí, separação de minerais, a transformação em óxidos, os elementos terra rara metálicos, produção de ligas e aí já as ligas usadas em aplicações. Mariano, onde que o Brasil está hoje nesse mapa mental aqui? Em que etapa a gente consegue estar? Bem, bom dia, primeiramente, né, a Sara, a Cibele, aos nossos telespectadores. Bem, hoje em dia, vocês viram aí que é uma cadeia complexa, né, diversas etapas, né. A gente, hoje em dia, falando do início da cadeia, né, a primeira parte de extração, a gente tem apenas uma empresa atuando na extração, né, que é a Mineração Serra Verde. Ela fica localizada no município de Minaçu, em Goiás, tá? A grande maioria das outras empresas que estão entrando no setor ainda estão numa fase de pesquisa mineral, então é uma fase anterior à fase de extração, tá? Até a empresa conseguir chegar na fase de extração, percorre um longo caminho, um longo tempo também, tá? Geralmente é em torno de 15 anos para conseguir dar início, desde o início das pesquisas até começar a produção comercial, são 15 anos. A própria Mineração Serra Verde demorou esse período, tá? A gente tem ali no segundo elo, né, na segunda etapa aí da cadeia produtiva, a parte da, acho que é cominuição, né, que está aí. A cominuição. Na verdade, no caso da Serra Verde, né, que trabalha em depósitos que a geologia são as argilas iônicas, ela não precisa dessa etapa, tá? Essa etapa já foi feita pela natureza, tá? É característico das argilas já ter uma granulometria muito fina, então ela já está naturalmente disposta no depósito, lá já com esse grau de granulometria, então isso facilita bastante, né, em termos de diminuição de custo, em termos de diminuição também de impacto ambiental, tá? E de tempo, sobretudo, né? Essa parte dela do depósito já está moído pelos efeitos da natureza, tá? Do intemperismo que já ocorreu nesse depósito ao longo dos milhões de anos, tá? E aí a Serra Verde ela faz a retirada dessa argila, né? Faz um processo de lavagem dessa argila. É muito interessante que o processo dele, eles usam sal de cozinha para fazer essa extração dos elementos terras raras dessa argila, tá? E aí depois eles têm a planta industrial que também faz a produção dos óxidos de terras raras, que é até onde essa mineradora progride aí na cadeia, né? Os elos consecutivos ali, que a gente vai ter o refino, que é a separação do elemento terras raras, individualização desses elementos, né, para conseguir a fase metálica deles, né, o elemento já com a pureza, sem nenhum contaminante, né, que é o elemento metálico, e depois, uma vez esse metálico produzido, ele serve de insumo para aí sim você fazer os ímãs, né, tem uma fase que faz a liga, que aí depois tem que ter a magnetização para fazer o ímã, né, que aí é onde é o ponto crítico que na cadeia nacional nós ainda não temos isso em escala industrial. Temos apenas plantas laboratoriais, né, de pequena escala, que já conseguem fazer essas etapas
à frente da transformação, porém ainda não existe isso em escala industrial no Brasil. Mariano, antes de passar para a Cibele, eu vou pedir, a Cibele pode ir fazendo, eu vou pedir para a direção colocar a arte aqui, só para a gente ver aqui o ponto, né, que a gente, não, a parte, não é essa arte a gente vai falar um pouco depois, a parte da cadeia produtiva. Mas daqui a pouco, Cibele, pode, voltamos aqui, só para frisar aqui, Mariano. Então, na verdade, até onde a gente consegue ir até os óxidos? Isso. A Serra Verde, especificamente, né, o processo produtivo deles, eles pulam a etapa 2, que está aí, né, essa diminuição, que eu falei que já foi feita pela natureza, né, os processos intempéries lá, que atuaram ao longo de milhões de anos sobre os depósitos de argila iônicas, já fizeram esse processo, então o material já está cominuído. Esse cominuído é uma moagem. Isso, tá? Bem o cominuído é a moagem, eles vão moer ali, né, o que foi extraído, né? Isso se ele tivesse que fazer, precisa dos moinhos, são equipamentos, né, bens de capital bastante onerosos, com custo, demora também, tem que fazer também, botar isso sobre temperaturas muito elevadas para ter a secagem, para separação desse pozinho, tá? Então, essa parte de moagem da comunição, a mineração Serra Verde não precisa fazer, tá? Bom. Ela já pula do 1 para o 3. Tá e bom. aí ela faz essa separação no 3, que é com sal de cozinha que eu disse, até conseguir obter os óxidos, tá? Que é o 4. Que é o 4. E aí é o limite da mineradora, do processo produtivo. Tá ótimo. A gente vai explicar ao longo do programa, gente, o que significa evoluir nessa cadeia, né? Por que a gente ainda não está conseguindo evoluir, tá bom? Cibele, você tem pergunta para a gente, né? Isso, Sara. Antes a gente vai mostrar uma enquete para os nossos convidados. Nós perguntamos para as pessoas se elas acham que o Brasil tem aproveitado bem suas reservas de terras raras. E a maioria das pessoas acham que não, 82%. Apenas 18% das pessoas acham que sim. E aí eu vou trazer uma pergunta para o Mariano, que é do Renato, do Paraná, mas foi também a dúvida de muitos internautas, que é o seguinte: em termos de proteção dessas reservas, o que a gente tem hoje na legislação para garantir a sustentabilidade e a soberania e o que a gente ainda não tem que precisaria ser implementado? Perfeito. Nós temos hoje, né, a parte da legislação minerária, tá? Que aí tem todo um ritual para poder obter os direitos minerários primeiramente, né, a poder ter autorização para pesquisar a área onde estão essas jazidas, tá? Uma vez tendo a aprovação do requerimento de pesquisa, a empresa obtém o alvará de pesquisa, que dá direito à autorização para ela pesquisar a reserva, tá? Depois disso, depois de fazer todos os estudos necessários, a empresa submete para a Agência Nacional de Mineração o relatório final de pesquisa, que será analisado e, eventualmente, tendo sido cumprido todos os requisitos necessários, né, que estão colocados em normativos e em legislação, e também comprovando a existência da jazida, a viabilidade econômica da exploração, esse relatório é aprovado, tá? A questão da soberania, a gente tem a maioria das empresas que hoje em dia estão pesquisando, ainda está nessa fase de pesquisa, né, na maioria dos depósitos de argilas iônicas que temos no país, tá? Que são hoje em dia os depósitos mais promissores, alguns deles até os melhores, considerados os melhores depósitos do mundo, melhores inclusive que os da China, tá? Em termos de quantidade e de concentração, né, os teores desses elementos terras raras nesses depósitos. Muitas dessas empresas que estão nessa fase de pesquisa, elas são empresas que têm capital estrangeiro, tá? Mas aí nós temos no Brasil a lei de... deixa eu ver a minha colinha aqui, me fugiu o nome, a lei da liberdade econômica, tá? É a lei 13.874, tá? De 2019, que essa lei, ela prevê, tá, o livre mercado, a livre iniciativa da atividade econômica, tá? E, inclusive, permite o aporte de recursos externos, tá?
no capital das empresas. Então, essas empresas que têm capital estrangeiro, elas precisam abrir uma filial no Brasil, tá? Igualmente, se abre qualquer empresa aqui no país, elas têm que ir numa junta comercial, fazer a abertura da empresa, tá? Ela vai estar regularizada mediante as normas do direito comercial, empresarial, trabalhista, ambiental, minerário, tá? E previdenciário do Brasil. Ela vai ter uma empresa que ela vai estar também recolhendo impostos, gerando empregos, né? Distribuindo renda nos locais onde ela vai estar atuando. Então, ela, apesar de ter capital estrangeiro, ela vai estar assegurada pela legislação nacional, tá? Para evitar qualquer dano à nossa soberania. Tá certo, Mariano. Professor Landgraf, o senhor participou, né, de audiência aqui no Senado, o Mariano também, o senhor também. O senhor falou uma coisa, falou assim, avançar na cadeia produtiva não é fácil, mas não é impossível. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre esse avanço, quais são os entraves para a gente avançar. E também, assim, por que é importante esse assunto estar dentro do parlamento, né? Os senadores criaram uma frente parlamentar para poder acompanhar essa questão das terras raras. De que forma que o parlamento pode ajudar, né, a gente a avançar nessa questão? Muito bem. De fato, é o grande desafio, naquela sua sequência, é exatamente a etapa da separação das terras raras. Porque é relativamente fácil, como o Mariano comentou, concentração do conjunto das terras raras, né? Você sai com um bolinho delas todas juntas e isso já é exportável, né? Já é comercializável. Mas, se a gente quiser avançar na cadeia produtiva, agregar valor, a gente teria que passar dessa etapa aqui, onde o concentrado vale $5 o quilo, e se eu conseguir separar as terras raras, o óxido de neodímio, né, separei do resto, fiquei só com o óxido de neodímio, custa $50 o quilo. Então, é um ganho, é um ganho de valor, é uma agregação de valor no Brasil muito significativa. Qual é o desafio disso aí, na minha opinião, né? A questão é quem compra quem é o comprador desse produto? Imaginemos que a gente faça esse investimento, não sei como a gente faz esse investimento, que é grande, alguma coisa da ordem de $500 milhões para produzir 5.000 toneladas por ano. Imagina que a gente faça. Aí o ponto é quem vai comprar. Porque qual é a situação hoje, né? A situação hoje é a China produz 90% disso aí, certo? O outro produtor importante, o próximo produtor na cadeia, é uma empresa australiana que tem uma fábrica na Malásia. Essa empresa produz os outros os outros 10%, vamos exagerar assim, né? Tem pequenas produções na Índia, na Rússia e na Estônia. São outros países que fazem essa separação. Mas aí, quem compra esse produto, né? É o fabricante de ímã. É ele que compra esse produto. E 90% da produção de ímã do mundo está na China. Então, hoje, se a gente chegasse nessa produção, se a gente estivesse produzindo óxido de neodímio hoje, a gente só poderia vender para a China, certo? Porque eles são os fabricantes de ímãs, né? E a China faz isso, ela não está interessada nisso, ela faz esse serviço. A China quer comprar o concentrado a $5 o quilo, né? E fazer a separação lá. Mas o que é que está acontecendo neste exato momento, né? O governo americano fez enormes investimentos na sua mineração e na sua indústria. O governo americano, então, empresas americanas já estão fazendo a concentração e vendendo para a China, porque é o único comprador, né? Então, a empresa americana hoje vende para a China, mas o governo americano está investindo fortemente para que eles façam a separação.
E aí, e também está investindo na fabricação de ímã, porque, como eu falei, de nada adianta produzir o óxido de neodímio separado se não tiver para quem vender. E tem que vender para quem? Para o fabricante de ímã. E é isso que importa, ter produção de ímã. Então, os americanos estão investindo na fabricação de ímãs também. E aí a grande pergunta é: quanto vai ser a produção de ímã nos Estados Unidos e a relação disso com a demanda, né, com a produção de terras raras separadas, com a produção de óxido de neodímio? Porque essa situação, essa economia, pode tornar uma iniciativa brasileira inviável. A gente pode chegar nesse ponto e não ter comprador. Então é por isso que eu defendo que a gente tenha que buscar parcerias. E me parece que uma boa parceria seria com o Japão. Sibeli. Nós vamos mostrar mais uma enquete. Justamente, professor, perguntamos para as pessoas se elas acham que o Brasil deveria avançar na cadeia e não apenas exportar matéria-prima. E a maioria das pessoas acham que sim, 92%. É um número mínimo de pessoas, 8% apenas, disseram que não, que pode continuar do jeito que está. E aí eu vou trazer para o senhor uma dúvida do Carlos de São Paulo. O senhor falou do alto volume de investimento que deveria ser feito e do risco, caso a gente não tenha compradores. Mas ele quer saber o seguinte: o que a gente já tem efetivamente no Brasil em termos de tecnologia no setor? A gente já tem algum setor ou alguma empresa fazendo esse tipo de investimento? Muito bem. Indo pela última. Então, a situação é a seguinte: a tecnologia é uma tecnologia sofisticada, cara, demorada, e duas instituições de pesquisa no Brasil têm trabalhado bastante com isso. Tem o CETEM, Centro de Tecnologia Mineral, em Rio de Janeiro, e o CDTN, em Minas Gerais, que trabalham com isso, e a própria USP tem uma área que trabalha com isso, um laboratório nosso aqui que tem trabalhado com separação também, mais focado na recuperação, na reciclagem, mas enfim, trabalha com isso também. Então, temos tecnologia sendo acumulada. Agora, quando você pergunta, tem empresas jogando essa bola? Tem uma empresa em Goiás que está montando um laboratório lá, uma instalação piloto, que é a Clara. Eles ainda estão montando um laboratório, mas já é um passo avante, né? Então, estamos nesse ponto, não tem nenhuma produção comercial, já tivemos na década de 80, tudo isso faliu por causa da grande presença chinesa, os custos chineses e tal, tudo isso acabou e agora é uma hora de retomada disso. Então, quanto à primeira pergunta, eu também concordo, é viável e seria importante investir. Agora, a questão é, a gente não quer criar elefantes brancos, né? Nós temos tantos cadáveres na nossa história, né? Então, resta ver se nós precisamos ter uma coisa bem armada. Não basta assim, que importante investir, vamos botar o governo para botar 500 milhões de dólares nesse negócio, para depois... né? Vai ter para quem vender? Então, isso tem que estar articulado, senão não funciona. Tá certo, professor. Bom, Mariana, vou pedir também para o diretor colocar a arte, agora sim, das autorizações das pesquisas, porque quando você veio aqui no Senado, o senhor também, né, destacou aí que teve um salto nessas autorizações, né? Então, vamos dar uma olhada aqui na arte sobre autorizações de pesquisa, para a gente ver como é que está esse aumento. Não, é a arte de autorizações de pesquisa. Vou ver se o pessoal acha lá. Ok, colocaram aqui, ó. Então, a gente percebe aí, pessoal, olha só, 2015, a gente teve 40 autorizações de pesquisa mineral. E a gente passa para ter em 2024, 1.361. Então, a gente tem um salto exponencial, né? Queria saber, né, a que a ANM atribui esse salto exponencial e também como é que está a questão de fiscalização, como é que a agência acompanha, porque é a dúvida da Ana também de Goiás, ela quer saber, né, como é que a gente garante sustentabilidade também nessa fase aí de exploração, de pesquisa. Perfeito. Realmente, a gente vê um crescimento exponencial, né? Isso se dá a diversos fatores, não é
apenas uma causa, né? Uma situação que envolve muitas situações, tá? Primeiro, a gente tem essa questão internacional, né? Dessa grande predominância da China, tá? Essa grande quase monopólio que a China tem, né? Acaba criando um grande risco, né? Que é o suprimento das cadeias mundiais, né? Eventualmente, a China pode tomar alguma atitude de fechamento, ou estabelecimento de cotas nas exportações. Ela já fez isso uma vez com o Japão, já ocasionou muito oscilação no mercado, de aumento de preços abruptos, né? Você tem ideia, a dependência das montadoras automobilísticas da Europa, do fornecimento dos ímãs da China, ele é tão grande que se a China fechar a torneira lá, em 5 semanas a produção dos carros elétricos europeus já vai parar, tá? Então, tem essa questão internacional, né, de necessidade de diversificação de fornecedores nas cadeias de suprimento, tá? Nacionalmente também a gente tem um outro fator, que são justamente esses depósitos de argilas iônicas, tá? Esses depósitos eles são relativamente recentes, a exploração deles, eles tiveram início na China, tá? Aqui a mineração Serra Verde, ela é a primeira empresa fora da China que deu início à produção de terras raras em cima desses depósitos de argilas iônicas, tá? E o Brasil tem se mostrado com enormes reservas dessas argilas iônicas distribuídas por praticamente todo o território brasileiro, com grande concentração na Bahia, Minas Gerais e Goiás, tá? Outra coisa também é que, como eu disse, né, é uma nova fronteira a exploração desses depósitos de argilas iônicas para obtenção de terras raras, tá? Então, estão sendo desenvolvidos processos, também novas rotas tecnológicas para fazer essa extração. São processos mais simples, tá? Como eu havia dito, né? Menor impacto ambiental, menor custo, processos mais enxutos também, tá? Outra coisa que tem atraído muito também é que, à medida que as empresas começam a divulgar, as que já estão com a pesquisa mais avançada, né? Muitas delas têm capital aberto nas bolsas da Austrália, de Toronto, e elas têm que reportar relatórios para os acionistas, né? E aí, à medida que esses relatórios vão saindo, né, eles vão reportando as descobertas das pesquisas, né, mostrando quantidades enormes das jazidas, principalmente, um exemplo que a gente pode citar bem, duas empresas aqui, a Meteoric e a Viridies, que elas têm capital aberto na Bolsa Australiana, elas têm áreas, né, reservas em Poços de Caldas, em Minas Gerais, dentro de uma caldeira de um vulcão extinto, tá? Esses depósitos são gigantescos, eles são considerados hoje em dia os maiores depósitos de terras raras do mundo, tá? Com teores também muito altos, muito elevados, tá? Muito mais, inclusive, do que os depósitos chineses. E à medida que essas empresas vão botando no mercado esses relatórios para os acionistas, mostrando as descobertas dessas reservas com esses grandes teores, vai atraindo um outro grande gama de empresas, porque vê o potencial que o Brasil tem nessas argilas iônicas e na quantidade desses depósitos distribuídos pelo país. Então, isso acaba gerando uma corrida, tanto de empresas nacionais quanto de empresas estrangeiras, para poder requerer essas áreas, né, para dar início às pesquisas. Então, isso, juntando com a questão internacional, né, coloca para a gente esse grande movimento aí dessa exponencialidade do crescimento dos requerimentos de pesquisa de terras raras no Brasil. Tá certo, Mariano. Bom, pessoal, fica nessa live. A gente está encerrando agora na TV, mas a gente continua nas redes sociais. A Assembleia Potiguar reforça procuradorias da mulher nos municípios. Deputados gaúchos lançam frente de apoio ao audiovisual. Um novo portal facilita acesso a dados sobre o orçamento da União. E no Rio de Janeiro, a Assembleia festeja os 75 anos do icônico estádio do Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora.
Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Bom dia a todos. Havendo número regimental, declaro aberta a 26ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Antes de iniciar os trabalhos, proponho dispensa a leitura e aprovação da ata da 25ª reunião realizada no dia 9 de setembro. Aqueles que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à deliberação do procedimento a ser adotado por esta comissão com relação aos documentos recebidos na 24ª reunião, realizada em 2 de setembro. A presidência esclarece que nas votações nominais os senadores poderão votar tanto nos computadores localizados neste plenário quanto por meio do aplicativo Senado Digital, desde que tenham registrado a presença pessoalmente na casa. Pois não, questão de ordem, senador Rogério Carvalho. Na forma do disposto no artigo 89, inciso 5º, artigo 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal e com base no que estabelece seus artigos 48, inciso 29, 54, inciso 3º, 90, 96, 138, 143, parágrafo 3º, a linha 104F e 412, incisos 4, 9 e 11, submeto a Vossa Excelência a presente questão de ordem. Sob a nulidade em face do Regimento Interno do Senado Federal do relatório preliminar, apresentado no âmbito do requerimento da CSP número 18/2025 e da deliberação de encaminhá-lo a outros órgãos do Poder Público. Consta na tramitação do requerimento 18/2025 da CSP que em 11 de novembro de 2025 esta comissão recebeu do senador Flávio Bolsonaro relatório preliminar acerca dos fatos e documentos revelados durante a audiência pública realizada na 24ª reunião extraordinária da CSP, realizada em 2 de novembro de 2025. No mesmo registro de tramitação da matéria, informa-se que, conforme deliberação na reunião citada, o relatório será encaminhado aos presidentes do STF, TSE, CNJ, CNMP e OAB. Sobre a nulidade do relatório preliminar e da deliberação de providências tomada na reunião de 2 de 5 de 2025, segundo o artigo 96 do Regimento Interno do Senado Federal, a comissão pode receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidade pública sobre assunto de sua competência. Existe um rito regimental para o tratamento desse expediente disciplinado nos parágrafos 1º e 2º do artigo 96. O material deve ser distribuído a um relator que apreciará
a documentação recebida e apresentará relatório com sugestões quanto às providências a serem tomadas pela comissão. Esse relatório deve ser discutido e votado na comissão, conforme preceitua o parágrafo 2º, que foi ignorado no presente caso. Ademais, eventuais providências que a comissão entenda necessárias só serão efetivadas pela própria comissão quando se tratar de solicitação de audiência de outra comissão, reunião conjunta com outra comissão ou diligência interna de qualquer natureza, conforme preceitua o artigo 138, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, nos demais casos, o parecer... Nos demais casos, o parecer que concluir por pedido de providências deverá ser encaminhado à mesa diretora do Senado para despacho da presidência ou deliberação do plenário, a teor dos artigos 138, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal. Nesse sentido, é nulo qualquer relatório ou parecer que não seja pautado em reunião deliberativa da comissão e que não seja devidamente discutido e votado. Qualquer procedimento que não observe esse rito regimental implica nulidade absoluta do documento por violação do princípio da colegialidade, artigo 402, parágrafo 9º, inciso 9º, e da publicidade da pauta deliberativa, artigo 412, inciso 11. No mesmo sentido, é nula a deliberação de providências tomadas na reunião do dia 2 de nove de 2025, que se destina apenas à audiência pública sem pauta deliberativa previamente divulgada. Sobre o encaminhamento do denominado relatório preliminar a outros órgãos do poder público, as competências da CSP encontram-se definidas no artigo 104F do Regimento Interno do Senado Federal. Além disso, a CSP pode exercer as competências genéricas atribuídas a todas as comissões, previstas no artigo 90 do Regimento Interno do Senado Federal. Nenhuma dessas competências inclui encaminhamento por meio de ofício a instâncias externas ao Senado Federal de documentos que a comissão tenha recebido, tampouco a solicitação da adoção de medidas judiciais. Relativamente ao envio de documentos recebidos pela comissão, o artigo 143, parágrafo 3º do Regimento Interno é claro ao estipular que a comissão não poderá encaminhar à Câmara dos Deputados ou a outro órgão do poder público qualquer documento que lhe tenha sido enviado. A remessa a órgãos externos ao Senado de documentos recebidos pela comissão, ressalvados os casos com disciplina própria, como ocorre com as comissões parlamentares de inquérito por força do artigo 6A da Lei 1579, de 18 de março de 1952, só pode ser feita por intermédio da mesa do Senado, inclusive em obediência às competências do presidente da Casa e do primeiro secretário, no tocante à correspondência com autoridades. Ante o exposto, impõe-se a declaração de nulidade do relatório preliminar divulgado no âmbito do requerimento 1825 da CSP, bem como a deliberação de providências ocorrida na audiência pública 2 de nove de 2005 e ainda das comunicações externas formalizadas por meio de ofício da CSP a respeito de conteúdo tratado naquela data. É isso, senhor presidente. Essa é a questão de ordem formulada a Vossa Excelência. Secretaria. Obrigado, senador. Em resposta à questão de ordem de Vossa Excelência, esta presidência, com fundamento no artigo 89, inciso 5º do Regimento Interno do Senado Federal, declara intempestiva a presente questão de ordem, uma vez que versa sobre matéria já alcançada pela preclusão. O Regimento Interno do Senado Federal esclarece mecanismos regimentais específicos que permitem aos parlamentares, dentro dos prazos previstos, manifestar oposição às deliberações das comissões. No presente caso, tais instrumentos não foram oportunamente acionados, o que inviabiliza qualquer medida de impugnação posterior. Diante disso, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade dos atos administrativos, esta presidência reafirma que não é possível reabrir discussão sobre deliberações pretéritas sob pena de comprometimento da ordem procedimental e da autoridade das decisões colegiadas. Como consagrado no brocardo jurídico, o direito não socorre aos que dormem. E essa matéria foi deliberada ainda durante a audiência pública, aprovada por unanimidade, e com relação aos envios dos ofícios, nobre senador,
Essa presidência, com fundamento também no artigo 89, inciso 5º do Regimento Internacional Federal, indefere a presente questão de ordem por entender que a norma prevista no artigo 48, inciso 29 do Regimento Interno Nacional Federal possui natureza protocolar, não configurando vedação à comunicação direta entre presidentes de comissões e as autoridades nela mencionadas. Com efeito, é prática consolidada no âmbito desta Casa o envio de ofícios a autoridades listadas no referido dispositivo, com o objetivo de convidá-las a participar de audiências públicas promovidas pelos colegiados, sem que haja exigência de chancela pelo presidente do Senado Federal. Tal procedimento, além de respeitar a autonomia funcional das comissões, encontra respaldo na tradição legislativa e na interpretação sistemática do regimento interno. Dessa forma, não se vislumbra qualquer irregularidade ou afronta ao ordenamento regimental que justifique a acolhida da presente emenda. E também Vossa Excelência não usou o artigo correto que trata aí da matéria que nós estamos tratando hoje, que é o artigo 144 do regimento interno, já que o que está sendo liberado hoje não é mais envio de relatório preliminar, nada disso, é o que faz-se com o material que chegou ao conhecimento dessa comissão, que tem caráter, que tem natureza sigilosa. É sobre isso que nós vamos deliberar aqui hoje. Só para dar ciência a Vossa Excelência e a todos os que acompanham essa audiência, estou só capaz de falar que eu já passo a falar a Vossa Excelência de novo. Porque o que foi encaminhado foi basicamente um resumo do que aconteceu numa audiência pública. E como já demonstrado aqui no regimento, não há uma formalidade que proíba uma comissão de enviar ofícios, né, como foi feito. Então foram enviados ofícios ao presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o senhor Luiz Roberto Barroso, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, ao presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, o senhor Paulo Gonet, ao presidente do Conselho Federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, ao encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil, o senhor Gabriel Escobar, ao embaixador da Argentina no Brasil, o senhor Guilherme Daniel Raimondi, ao embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, ao embaixador do Paraguai no Brasil, Juan Ángel Delgadillo, embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernandes Palacios, embaixador da Polônia no Brasil, Andrzej Siekowski, acho que é assim que fala. É desse jeito. Ao secretário da Organização dos Estados Americanos, OEA, senhor Albert Randin, e a presidente do Parlamento Europeu, a senhora Roberta Metsola. Além do encaminhamento desses ofícios, foi solicitado ao governador do Estado de São Paulo, senhor Tarcísio de Freitas, a concessão de medidas cabíveis para assegurar a vida e a integridade física da família do senhor Eduardo Tagliaferro. E, por último, informo que solicitamos ao embaixador da Itália no Brasil, o senhor Alessandro Cortese, a concessão de medidas ao próprio senhor Eduardo Tagliaferro, uma vez que se encontra exilado nesse país, no caso, a Itália. Então, o que nós estamos deliberando aqui hoje é sobre o que fazer com esse material qualificado de natureza sigilosa, e lembrando quem esteve aqui presente em mais de 8 horas de audiência pública, que a própria advocacia do Senado foi chamada aqui em tempo real para que elaborasse um parecer e nos desse aqui todo o embasamento técnico, jurídico, para que as providências fossem tomadas, obviamente respeitando sempre o regimento interno e a legislação. Então, essa é a resposta à questão de ordem de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu entendo que o senhor respondeu a questão de ordem. No entanto, matéria de ordem pública não é abrangida pela preclusão. Portanto, Vossa Excelência, como presidente, pode não aceitar a questão de ordem, mas abre o precedente para que a gente possa encaminhar um questionamento à presidência do Senado. Outra questão é que a própria de Voz fala
que a manipulação ou divulgação indevida de informações protegidas por sigilo pode ser interpretada como forma de obstrução da justiça e como violação grave do dever de responsabilidade política e penal, sendo importante considerar que o senhor Tagliaferro é indiciado por suposta obstrução de justiça e coação no curso do processo, acusações que, em tese, podem ser estendidas a quem mais divulgue os documentos que teriam sido ilegalmente obtidos, agravando a situação delituosa. Portanto, nós vamos encaminhar à presidência do Senado, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Rogério Carvalho. Senador Espírito Amin. A matéria está sob sigilo? Assim não, na verdade, essa que acho que é a confusão que está havendo. Assim decretado por quem? Não, porque na verdade muita coisa que ele mandou, a própria advocacia do Senado e a assessoria aqui da comissão, ele já vem classificado como sigiloso. São partes de inquérito sigiloso, ou processos sigilosos, ou informações de quebra de sigilo. Então, exatamente por isso que foi convocada essa reunião aqui hoje, para tratar dessa parte, do material que foi enviado por ele. O que ele mostrou aqui em público, numa audiência pública, é de conhecimento de todos, no que nós façamos. Por isso, a precaução de fazer essa deliberação hoje, que é o encaminhamento que eu vou dar aqui, né, para que nós possamos deliberar o que fazer com esse material que em sua grande parte é sigiloso. Então, vou colocar aqui em deliberação, que são duas partes, na verdade. Em decorrência da audiência pública realizada no dia 2 de setembro, a Comissão de Segurança Pública tomou providências para verificar a viabilidade de disponibilização dos documentos enviados pelo senhor Eduardo Tagliaferro a esta comissão, de modo a cumprir a legislação vigente e não incorrer em infrações legais e regimentais. Como já é de conhecimento de Vossas Excelências, a Advocacia do Senado emitiu o parecer número 655 de 2025, na SEM Advoce, com recomendações. Portanto, com base no referido parecer, a comissão acata a recomendação de oficiar as entidades que detenham interesse legítimo na defesa dos afetados pela documentação, comunicando-as da existência do material, sua natureza e demais fatos apurados na comissão, sem o envio do material, para que tome as medidas judiciais cabíveis à sua obtenção, né? Ou seja, as entidades ou interessados em ter acesso a esse documento terão que ter uma autorização judicial para que essa comissão disponibilize este conteúdo que está aqui, porque é verdade, né? Caso essa comissão disponibilizasse esse material que é de natureza sigilosa, sim, há um grande risco de que não só o presidente dessa comissão, como o próprio parlamentar que tem acessado a esse material e divulgado, pode sofrer alguma repercussão legal em função disso. Então, quero colocar primeiro essa parte aqui em discussão sobre esse encaminhamento de nós mantermos aqui em domínio da Comissão de Segurança Pública esse material em caráter sigiloso e permitindo que essas entidades que tenham interesse possam, mediante autorização judicial, ter acesso a essa documentação. Senadora Damares. Eu só queria fazer uma pergunta. Esse material vai ficar sigiloso para os membros da comissão? Não, é a segunda parte. Eu já posso colocar a fala da segunda parte e botar tudo em votação junto? Pode. Que acho que fica mais claro. Eu tenho as minhas preocupações com a exposição de pessoas que, com certeza, nesses arquivos do Eduardo. Sim. Por exemplo, nós já temos um colega que perdeu o casamento por causa disso. Vocês sabem que o senador Marco Duval, as imagens íntimas da esposa vazaram. Essa é a e preocupação vocês precisam ter ideia do que aconteceu com essa mulher e com ele. Então, assim, a troca de mensagem entre marido e mulher, a intimidade do casal, e eu tenho muito medo que nessas mensagens todas do Eduardo tenham mulheres que serão expostas. Então, como esse material sigiloso ficará guardado nessa comissão, isso, eu gostaria de a entender. ideia, senadora Damares, é permitir o acesso por parte dos membros da comissão com o rigor aqui que já é tratado com relação a CPIs que recebem materiais sigilosos. Eu vou fazer aqui a leitura do segundo encaminhamento para que possamos votar tudo em conjunto. No que diz respeito ao acesso pelos membros dessa comissão aos documentos disponibilizados pelo senhor Eduardo Tagliaferro,
faz-se necessário, conforme a orientação constante do parecer da Advocacia do Senado, manter o dever de preservação do sigilo, com observância das normas regimentais, do Código de Ética e Decoro Parlamentar e das responsabilidades políticas e penais associadas. Desse modo, esta comissão preservará a sua atuação dentro dos limites constitucionais, legais e regimentais, evitando riscos de responsabilização institucional ou individual de seus membros em virtude de eventual divulgação indevida. Além dessa orientação, a Advocacia do Senado também, além dessa orientação da Advocacia do Senado, também se faz necessário observar o parágrafo único do artigo 144 do Regimento Interno do Senado, segundo o qual a comissão, em relação à documentação de natureza sigilosa, não será lícito transcrevê-lo no todo ou em parte nos pareceres e expedientes de curso ostensivo. Feitas essas considerações, nossa sugestão é a adoção do seguinte procedimento. Esta comissão coloca em votação o acesso aos senadores membros interessados da atual composição, mediante assinatura de termos de confidencialidade e responsabilidade, a fim de resguardar a segurança das informações pessoais ou classificadas em qualquer grau de sigilo e materiais de acesso restrito. Então, coloco essas duas questões em discussão. Um esclarecimento. É o rito que é usado na CCCAI. Exatamente. Perfeito. Um esclarecimento, senhor presidente, só para ficar claro. Qualquer órgão externo tem que pedir autorização judicial. Sim. Perfeito. Vai ter uma sala-cofre para guardar este material, como a gente tem nas CPIs, que registra... É porque é digital e... Tudo bem, mas precisa ter o sigilo protegido. Sim. E o registro de quem acessa, para saber se houve violação ou não violação deste material. Oi? A SECAI tem esse procedimento. A Comissão de Controle da Atividade... Ele fica a rastreabilidade. Baseado aqui nas preocupações da... A assessoria me informa aqui, senador Ribeiro Carvalho, que fica cada senador, vai ser criado gerado um login e senha específico para cada senador, e é possível rastrear, né, dependendo se isso vazar em algum momento, de onde foi que isso partiu, segundo aqui a segurança da assessoria da mesa aqui. Então, eu coloco em votação esses dois encaminhamentos. Dá a sua senha. Os senhores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente audiência. Uma boa tarde a todos. Daquele prefeito eu falo aqui agora. O que são terras raras? Quais os desafios para a exploração e os impactos ambientais? O professor da USP, Fernando Landgraf, e o representante da Agência Nacional de Mineração, Mariano de Oliveira, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Essa ação da Polícia Federal com a CGU teve origem, a base de tudo começou na ação do Ministério da Previdência Social e da ouvidoria. Essa ação foi de fora para dentro, ou seja, não era uma ação feita de dentro do INSS com dinheiro público da Previdência Social. Era uma ação feita entre uma parte das associações criminosas com a conivência criminosa de alguns de dentro do próprio INSS, que está sendo apurado e que espero eu que sejam presos exemplarmente. Sob a gestão do senhor, o prejuízo anual saltou de 700 milhões para quase 3 bilhões em 2024. Ao não perceber ou fingir, ou não querer perceber, um desvio dessa magnitude, o senhor se torna diretamente responsável pelos 6,3 bilhões roubados de 7 milhões de aposentados. Eu nunca imaginei a dimensão e a grandiosidade dessa corja de ladrões que de fora para dentro invadiu o INSS. Não tinha a menor ideia disso. Sabia que tinha fraude, sabia que tinha denúncia, tomou umas providências, todas elas estão elencadas ano a ano, mês a mês, dia a dia. Agora, infelizmente, o resultado não foi o que eu esperava e acabou acontecendo pela primeira vez. Uma investigação está verdadeiramente apurando e apontando culpados. Vossa Excelência aqui já apresentou
uma série de elementos que servirão de pistas para esta comissão, se quiser, de fato, fazer uma investigação séria. Se quiser jogar para a galera, se quiser lacrar, se quiser transformar isso aqui em mais uma rede social, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Qual foi a primeira vez que o senhor tomou conhecimento dos descontos irregulares de entidades associativas? O senhor pode fornecer qual foi a data? Começa em março de 2023, quando a gente fez uma reunião, o INSS fez uma reunião junto com a Polícia Federal para começar a apurar. Ministro, e por que tanto tempo para uma suspensão cautelar desses descontos associativos? Nobre relator, a gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve feita a Polícia Federal. O Estúdio A é especial, uma homenagem ao gênio da música brasileira, Hermeto Pascoal, que nos deixou no dia 13 de setembro de 2025, aos 89 anos. Estúdio A, neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Havendo número regimental, declaro aberto a 34ª reunião da Comissão de Educação e Cultura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 16 de setembro de 2025. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater o tema Novos critérios de distribuição da complementação da União, operacionalização e lacunas, no contexto da avaliação da política pública sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em atenção ao requerimento número 8 de 2025, de minha autoria. Convido para tomar seu lugar à mesa os seguintes convidados: a senhora Maria Tereza Gonzaga Alves, diretora de Estudos Educacionais do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Muito obrigada. O senhor Patrick Tranjan, falei certo? Vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais, CONSEC. O senhor Anísio Santos de Melo, coordenador-geral da Frente Norte-Nordeste pela Educação. Participará ainda de forma remota a senhora Manuela Miranda, gerente de políticas educacionais do movimento Todos pela Educação. Informo que foi convidada também a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, que ainda não indicou representante para participar desta audiência. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados, por meio do portal E-Cidadania na internet e no endereço senado.leg.br/ecidadania ou pelo telefone 0800 61 22 11. O relatório completo de todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado terá o tempo de 10 minutos para fazer uso da palavra. Ao final das exposições, a palavra será concedida caso exista algum parlamentar que queira.
E nós temos outras perguntas que também serão feitas e nós voltamos para a rodada final. A Bruna de Mato Grosso coloca: como assegurar que os recursos cheguem efetivamente às escolas e impactem a qualidade de ensino? O Fábio de São Paulo: os novos critérios reduzem desigualdades regionais na educação básica? Andréia, do Rio de Janeiro: quais são os critérios de distribuição da complementação da União? Avaliação, controle, acompanhamento? Carlos, do Rio Grande do Sul: como fiscalizar de forma eficaz, transparente a correta aplicação do Fundeb nos municípios? A Andréia, do Ceará: como serão garantidas a equidade na distribuição dos recursos e a transparência na divulgação e fiscalização dos mesmos? Algumas perguntas, também vou pedir para passar a cópia para vocês. Algumas, com certeza, não será possível tratar dessas questões, são várias perguntas. Mas a pergunta é: nós estamos essa série de audiências públicas, elas têm um objetivo de produzir um relatório de acompanhamento, monitoramento em relação à implementação do novo Fundeb. Quando o processo de construção, vários de vocês participaram ativamente. Foi uma emenda constitucional que nós conseguimos realizar mais de 50 audiências públicas, várias idas aos estados e várias audiências, enfim. E 2026 é um ano previsto para a avaliação do novo Fundeb, ajustes necessários, encaminhamentos, em virtude do próprio desenho do projeto. Pergunta em relação à questão da distribuição dos recursos e ponderação. Estão sendo aplicadas na distribuição dos recursos do Fundeb as ponderações por nível socioeconômico dos alunos, pela disponibilidade de recursos vinculados à educação em cada ente e pelo potencial de arrecadação tributária. As novidades introduzidas, além da criação do valor aluno-ano total VAT e do valor anual aluno resultado VAR, vocês entendem qual é o impacto, se tem conseguido redistribuir os recursos, o potencial indutor, quando esses critérios foram criados, logicamente, como um projeto de tal complexidade, nós tivemos que fazer uma construção com diferentes atores que se preocupavam com o crescimento da complementação da União, que ao longo do Fundeb e Fundef nunca passou de 10%, e nós conseguimos chegar a 23%. E, logicamente, existia uma grande pressão para que não fosse todo o dinheiro para pessoal. Por isso, os 15% específicos de capital. Esse é um dos temas que nós também vamos nos debruçar. Outro ponto em relação ao VAR, enquanto condição de indução, não de qualidade no seu sentido abstrato, de fala, mas a ideia do direito de aprender, melhoria dos resultados de aprendizagem. Em que medida o VAT tem contribuído com a expansão da cobertura da educação infantil, que foi um dos pontos principais. Quando nós conseguimos avançar, a ideia era em relação à ampliação do atendimento da educação infantil, uma vez que no ensino fundamental e ensino médio nós tínhamos já uma alta cobertura, mas na educação infantil ainda temos problemas e tem uma situação em relação aos fatores. Nós usamos os fatores para apropriação dos recursos, ou seja, como fator de apropriação, que vai ser definido o que cada rede vai receber, mas na hora da aplicação nós não temos uma garantia que esses recursos que entraram para a educação infantil, se eles estão sendo empregados realmente na educação infantil, na educação indígena, na educação de tempo integral.
Depois dessa rodada inicial, eu tenho outras questões que vou fazer antes da segunda rodada. E nós já começamos... vou começar a ouvir a todos que estão aqui e já gostaria de agradecer, né, a fala de cada um. Então, eu passo a palavra para Maria Tereza Gonzaga Alves, diretora de Estudos Educacionais do INEP. O microfone. Bom, tá ligado? Eu cumprimento a todos que estão aqui acompanhando essa audiência pública, presencialmente e remotamente. Agradeço a senadora professora Dorinha pelo convite. Estou aqui representando o INEP e espero poder contribuir para esse debate tão importante sobre o Fundeb, especialmente sobre o tema, né, da audiência de hoje, novos critérios de distribuição da complementação da União, operacionalização e lacunas. O novo Fundeb, no âmbito do novo Fundeb, a complementação da União, equivalente a 23% da receita global dos fundos até 2026, ela passou a ser organizada em 3 modalidades. Não vou me deter na explicação desses tópicos, mas quero dizer, já até tocando num ponto de uma das perguntas, né, que a complementação valor anual aluno final, o VAAF, ela equivale ao modelo vigente do Fundeb no período anterior, de 2007 até 2021. O VAAT, é uma nova complementação que visa exatamente a melhor equalização entre redes, com foco nos municípios, né, e na expansão das matrículas da educação infantil. E o VAAR, que é a menor parcela de toda essa distribuição, mas ela tem um papel de indutor de políticas públicas com foco na redução de desigualdades de resultados educacionais, que esse valor que será distribuído a partir de 5 condicionalidades. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o INEP tem um papel estratégico na operacionalização do Fundeb, uma vez que a principal distribuição do VAAF, historicamente, é decidida a partir, né, entre outros insumos, dos dados produzidos pelo censo escolar, que é a pesquisa educacional mais importante que nós temos nesse país, é a pesquisa mais abrangente para retratar a realidade da educação do Brasil. Com as novas modalidades, outros dados e indicadores no âmbito do INEP vieram se somar à importância do censo escolar, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas o INEP passou a construir indicadores da educação infantil de nível socioeconômico, que é um tópico que foi questionado, né, que ele passa a ser também um novo ponderador, e especialmente os indicadores do VAAR, que é um tema que mobiliza bastante os debates. Então, além do novo Fundeb, ela trouxe inúmeras atribuições para o INEP, muitas atribuições. Então, a elaboração de propostas técnicas para a mensuração das 5 condicionalidades do VAAR, metodologia de cálculo dos indicadores de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, metodologia de cálculo do indicador de nível socioeconômico, o indicador de educação infantil, os estudos dos custos médios das etapas, modalidades, durações de jornadas e tipos de estabelecimentos de ensino, a avaliação dos efeitos redistributivos de melhoria dos indicadores educacionais e estudos para avaliação da eficiência, da eficácia e da efetividade na aplicação dos recursos. O INEP tem cumprido essas obrigações com o esforço do seu corpo técnico, mas também por meio de parcerias com instituições de pesquisa que têm também expertise e nos ajudam a conseguir cumprir tantas atribuições que foram colocadas para o Instituto. É importante também a gente entender como que acontece o processo de construção e apuração dos indicadores do Fundeb, especialmente o VAAR.
A partir, tendo como parâmetro norteador a legislação, a Constituição e a lei do Fundeb, o INEP propõe as metodologias dos indicadores à Comissão Intergovernamental de Financiamento da Educação Pública de Qualidade. Essa proposição metodológica, ela não parte apenas do INEP, ela é precedida de inúmeras discussões com os representantes dos municípios, através da Undime, dos estados, do CONSED e de secretarias do próprio MEC e o FNDE. Essa metodologia é apresentada anualmente até o final de abril. Até o final de julho, a CIF ela deve deliberar por aprovar, alterar ou mesmo reprovar as propostas dos indicadores. Evidentemente, entre abril e julho, novas rodadas de reuniões técnicas acontecem. Então, é um processo colaborativo na construção desses indicadores. O INEP não elabora a metodologia sem um amplo diálogo com os representantes dos estados e dos municípios. Uma vez deliberada, a CIF deliberando, o INEP e a Secretaria de Educação Básica do MEC fazem a apuração dos resultados dos indicadores, envia para o FNDE no início de dezembro, que fará o cálculo dos coeficientes para a distribuição dos recursos no ano seguinte. Esse ciclo, no ano seguinte, retorna anualmente todo esse processo intenso de trabalho e de debates com a sociedade. Mas, dentro do VAA, a condicionalidade 3 é aquela que mais mobiliza os debates. O que ela diz? Redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais, medida nos exames nacionais do Sistema Nacional da Avaliação da Educação Básica. O SAEB é uma das 5 condicionalidades, mas certamente essa é a mais desafiadora, inclusive foi discutido aqui na semana passada. Bom, eu vou contar aqui um pouco como tem sido o processo de elaboração da condicionalidade 3. Então, a Lei 14.113 instituiu o VAR, com 5 condicionalidades, a condicionalidade de 3, uma delas, com efeitos sobre a distribuição a partir de 2023. Em 2022, o INEP propõe a primeira metodologia, que verifica a redução das desigualdades nos grupos socioeconômicos e raciais, comparando o SAEB de 2017 e 2019. Não se utilizou naquele momento o SAEB 2021, devido aos efeitos da pandemia do Covid-19 na taxa de participação dos estudantes em muitos entes. Essa proposta não foi aprovada pela CIF naquele momento, ela foi definida por um ato ministerial e, como resultado, para 2023, 51,1% das redes foram habilitadas. Em 2023, a CIF manteve a mesma metodologia. Entretanto, ou seja, comparou o SAEB 17 e 19, e, excepcionalmente, também se comparou o SAEB de 19 para 21 para aquelas redes que não haviam sido habilitadas na primeira comparação. Com isso, houve um aumento para 71,1% das redes habilitadas na Conde 3. Não significa recebimento do VAR, porque são 5 condicionalidades. Em 2024, a partir de uma ampla discussão, o INEP propôs uma revisão metodológica solicitada pela CIF, com a simplificação, uso de corte pedagógico e foco nos estudantes em vulnerabilidade. Com isso, usando os dados já do SAEB 19 e 23, foram habilitados 65,5% das redes. Esse resultado só pode ser comparado com o de 22, já que 23 houve uma excepcionalidade do uso de 2 ciclos do SAEB. Em 2025, já se definiu e aprovou a metodologia para o próximo ano, que é a mesma aprovada no ano passado, com pequenos ajustes, mas que não alteram o número de entes habilitados que irão ser habilitados na condicionalidade 3, que são os 65,5%. Bom, quase finalizando aqui, os principais desafios para o INEP, para todo o processo do Fundeb, especialmente do VAR, a elaboração de indicadores condicionados a extensas normas metodológicas estabelecidas na lei. O descompasso entre as exigências legais e a disponibilidade de dados. O SAEB é central no uso, mas essa avaliação não foi desenhada para este fim. A ausência de dados, há redes de ensino que não há população de referência do SAEB,
insuficiência de dados, a redes de pequeno porte, onde o SAEB avalia poucas escolas, e o fato de ser uma avaliação bianual, enquanto a distribuição de recursos do Fundeb é anual. O último slide, o VAR é uma novidade. Começou a ser distribuído em 23 e está em constante aprimoramento. Aprimoramentos exigem parcimônia. É necessário realizar estudos para avaliar os impactos financeiros, sociais, políticos e éticos de mudanças. Nós buscamos sempre aprimorar a comunicação com gestores, professores e a sociedade e a transparência na divulgação dos dados e indicadores que estão na página do INEP. Basta procurar no INEP a página do Fundeb, onde todas as bases de dados que nós usamos a partir do ciclo de 24 para 25 com a nova metodologia estão disponíveis, as notas técnicas, as planilhas com os resultados. Eu creio que eu falei um pouco da questão do Fábio, de São Paulo, e da Andréia, de Ceará, eu tangenciei, mas eu posso aprofundar depois, se tiver tempo. Acho que era isso, obrigada, e temos aqui as nossas informações. Muito obrigada, Maria Tereza. Com certeza, eu fiquei até agoniada com a sua pressa para falar. É porque tinha muita coisa em pouco tempo, mas com certeza os dados vão ficar disponíveis, né? Então, nós estamos aqui com os consultores que vão trabalhar junto com a gente no relatório. E eu penso que até pela posição de vocês, vai ser importante a gente talvez realizar uma reunião técnica específica, né, com o INEP, mas agradeço. Disponíveis. Muito obrigada. Passo a palavra agora para o senhor Patrick Tranjan, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais, CONSEC, para a sua exposição inicial. Oi, me ouve bem? Primeiro, eu queria agradecer a senadora professora Dorinha pelo convite para estar aqui, Tereza, Anísio, por estar participando aqui da mesa. E aí eu vou falar de um local, senadora, estive até o final do ano passado como secretário adjunto no Pará, trabalhando com Rocieli, e agora estou como secretário municipal de Belém. E começo falando isso porque uma primeira preocupação que existe nessa discussão do Fundeb, eu acho que no mérito é indiscutível que a gente tem que prezar pela redução das desigualdades, que a gente tem que prezar pela aprendizagem dos estudantes. Mas dado que é um problema muito complexo e a solução tem que ser igualmente complexa, eu faria um primeiro ponto que é as fórmulas, a concepção do que se tem dentro do Fundeb é de dificílimo entendimento para 99% dos secretários de educação. E aí, eu digo isso porque eu vi uma das perguntas que foi feita aqui, do Fábio, se os novos critérios reduzem desigualdades regionais na educação básica. Na verdade, o que reduz a desigualdade é a ação do secretário, junto com o time da secretaria, junto com todos os servidores. Os critérios por si só, eles não agem sobre a realidade da educação. Quando estava no Estado, a gente fez um trabalho muito forte de formação dos secretários municipais de educação em função do novo Fundeb, de algumas outras situações na educação no estado do Pará. E era unânime o desconhecimento generalizado de que era possível acessar recursos por resultados, de que haveria subvinculações dentro das regras de distribuição do Fundeb que tem que ser cumpridas. Isso acaba gerando, de um lado, um problema que me preocupa um pouco menos, porque ele é passível de uma justificativa, né, que é do secretário explicar por que utilizou os recursos errados, né, e eventualmente fazer algum tipo de compensação junto dos tribunais de contas, mas principalmente porque a gente acaba não incentivando de fato as redes de buscar a redução da desigualdade pelo desconhecimento do que tem que ser feito, né. E aí eu acho que o Ceará, na experiência, foi uma experiência muito feliz, e inicialmente por ser uma regra muito simples, de muito fácil entendimento, né? Essa discussão de incluir indicadores de desempenho em algum nível para a distribuição de recursos, ele vem lá da experiência do Ceará com o ICMS, né? A gente chegou agora para o Fundeb, mas lá a gente tinha uma regra muito simples, de fácil compreensão. Hoje a gente tem uma regra complexa, importante de existir, mas complexa, e a gente precisa trabalhar para estar formando melhor nossos gestores, principalmente os municipais, que acabam tendo menos acesso, menos condições de trabalho, principalmente de capital humano para poder trabalhar, para que de fato a gente tenha um incentivo que ele esteja alinhado à prática dentro das redes. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, e aí
tanto na sua fala, senadora, quanto na fala da professora Tereza, isso aparece, que é a utilização do recurso, né? Os recursos, eles vêm com base em critérios, mas eles não são utilizados com base nesses critérios. Há muito mais liberdade na utilização do recurso do que a vinculação para o recebimento dele. Isso é importante, porque quando a gente olha, eu vou pegar mais uma vez o caso da Rede do Pará, a gente foi um dos 6 estados que receberam a complementação do VAR, né, ano passado. E me assusta muito que outros 21 não tenham recebido, né? Quando a gente pega, eu vou pegar o Distrito Federal, mais estados. Quando a gente olha para os municípios, a gente vai ter um número, a professora Tereza mostrou isso, um número perto aí de 3.000 municípios, 3.500 municípios, né? Mais as redes estaduais aí que receberam esse recurso. Então, se de um lado a gente tem uma dificuldade muito grande na compreensão do que gera esses recursos, ainda existe também uma dificuldade muito grande na qual a melhor utilização. E aí a professora Tereza também trouxe isso no final da fala dela, sobre a eficácia do que tem sido feito na educação. Eu sempre vou defender mais recursos para a educação, independente de qual for o cenário, né? Meu papel enquanto secretário de Educação é esse, além de uma convicção pessoal. Mas a expansão dos recursos do Fundeb para 23%, ela tem que vir acompanhada de um controle maior na utilização desses recursos para que, de fato, reflitam em qualidade da aprendizagem. Eu sinto que a gente tem avançado no Brasil em passos muito lentos, dado o volume de recursos que a gente tem. Óbvio, a gente tem uma situação extremamente complexa na educação. A gente tem um país de dimensão continental, a gente tem desigualdades históricas que são herdadas e acabam tendo reflexo dentro das nossas escolas. Mas a gente precisa conseguir trazer um pouco mais de ciência para a discussão do que funciona dentro de uma sala de aula ou não funciona. E aí, um exemplo claro disso é que a gente tem escolas em regiões muito pobres, com bons resultados, em escolas com público de nível socioeconômico mais alto, em regiões ricas, com resultados ruins. O resultado ele não é apenas o socioeconômico. Tem coisas que escolas fazem, que professoras fazem dentro da sala de aula, que tem mais ou menos resultado. Isso muitas vezes não faz parte do dia a dia da discussão dos secretários de educação. E aí, juntando, para finalizar e unindo essas duas coisas, se por um lado a gente precisa entender melhor quais são as regras que distribuem os recursos para que a gente consiga buscar esses recursos para apoiar nossas redes, do outro lado a gente precisa entender quais são essas práticas que garantem melhores resultados para que a gente de fato utilize esse recurso para gerar, para que de fato isso aconteça dentro da sala de aula. E aí vou fazer um adendo aqui de uma das perguntas aqui da Bruna, do Mato Grosso, que ela fala como a gente faz para os recursos chegarem de fato no chão da escola, né? Finalizo a fala e utilizando essa pergunta aqui também de embasamento, que é, muitas vezes, apesar do aumento da complementação em redes que têm complementação, eu digo isso por ter professores na minha família, ter um contato muito próximo aí com muitos profissionais do magistério, as pessoas não veem isso chegando no chão da escola, né? Muitas redes não veem diferença nenhuma do que existe numa escola hoje, do que existia numa escola 5 anos atrás, quando a gente não tinha o novo Fundeb, quando a complementação era maior, quando a gente não tinha a possibilidade de receber recursos aí por atingimento de resultados. Porque no final das contas, o que importa é o que acontece dentro da escola, né? Se a escola estiver funcionando bem, se a escola estiver com condições adequadas de aprendizagem, não importa se a rede recebe ou não recebe complementação, se a rede recebe ou não recebe VAR, se as coisas, o que importa é o que está acontecendo na escola. Todo esse restante é uma consequência, seja da matrícula do estudante na escola, seja do resultado do estudante nas avaliações do SAEB. E aí, mais uma vez, também a professora Tereza já te citei várias vezes aqui, mas você trouxe um ponto também que é fundamental, que o SAEB não foi pensado para essa dinâmica. O SAEB é realizado a cada 2 anos, a gente tem uma distribuição a cada ano, né? Se a gente não consegue garantir que as coisas aconteçam dentro do chão da escola, aí toda essa discussão, tanto da origem do dinheiro quanto da execução orçamentária dos recursos da educação, ela vai perdendo sentido. Então, queria encerrar com essa mensagem, mais uma vez agradecer por estar fazendo esse debate, porque esse debate é muito importante, tem sido pauta constante das reuniões do CONSEC, especialmente os recursos do VAR, em função das margens de erro serem menores para cidades que são muito grandes, né? A gente tem pouquíssimas capitais que receberam a complementação, mas a gente tem uma concentração de alunos muito grande nessas capitais. Em geral, a gente acaba tendo, inclusive nessas capitais, os melhores quadros. Então, alguma coisa a gente precisa conseguir afinar, talvez de entendimento, ou talvez de prática, né, de quais são as experiências exitosas, para que a gente consiga ter um número maior aí de cidades recebendo, porque um número maior de cidades recebendo, no final das contas, significa um número maior de alunos sendo beneficiados, de estudantes, de professores sendo beneficiados dentro das escolas. É isso, obrigado.
Eu agradeço e vou aproveitar o fato de você não ter usado todo o seu tempo e fazer algumas provocações que você posso conceder na sua fala esse tempo, né? Você coloca que os critérios não agem, né? Que a fórmula é complexa, que na verdade esse processo todo da fórmula, a construção em si ela é bem complexa. O nosso país tem uma enorme diversidade, né? E ao mesmo tempo o desafio de lidar com os recursos próprios, com a diversidade que nós temos e desigualdade de formação de professores, de carreira, de salário, de organização da escola, né? Então é muito complexo. Quando você diz da dificuldade de compreensão dos secretários de educação, você não acha que aí tem um papel que era muito esperado pelos secretários estaduais e pelo governo federal? Porque primeiro o Fundeb não tinha a tarefa de garantir, e aí vai para Maria Tereza também, um novo formato de avaliação. À medida que o Fundeb define critérios de condicionalidades e novos formatos, se esperava que a gestão pudesse avançar em relação à construção de condições para esse critério. Na semana passada, também essa questão do descompasso e até da temporalidade também apareceu. Quando foi colocada a questão da avaliação, era muito com essa ideia, né? Não é simples mover toda essa estrutura complexa da educação num sistema... Nós estamos tentando agora votar o Sistema Nacional de Educação, mas nós temos quase que, quando a gente olha os outros sistemas do mundo, parece que nós temos meio que quase que um ensaio de doido, né? Nós temos as escolas da rede municipal, muitas vezes concorrentes, isso apareceu na outra fala, né? Eu fui secretário de Estado, eu peguei uma parte do Fundef, em que era comum ter nos municípios carros de som com competição para atrair alunos, distribuição de mochila, enfim, porque significava recurso. Ainda existe muito descompasso entre as redes. Eu vou para o currículo, eu fui autora, inclusive, quando a gente colocou no PNE a questão da BNCC, eu fui autora do destaque, da proposta, porque a ideia era tentar pelo menos um espaço de unidade, dando condição, e a BNCC tenta fazer essa construção de um espaço para diversidade no âmbito regional, no âmbito estadual e municipal. Mas você falou e não avançou em relação à sua questão da utilização dos recursos com liberdade, parecia que você defende isso, né? E lógico que o princípio do Fundef, do Fundeb também é este, porque eu já fui secretária, eu sei que é difícil você dividir a gestão, dizer esse dinheiro aqui, eu pego um professor que às vezes era professor de inglês no fundamental e no ensino médio, né, em termos de rede, de investimento na escola e tudo. Mas depois, se você puder comentar alguma coisa em relação a isso, né? E, de novo, você repetiu, o que importa é o que acontece na escola. Lógico que é o que acontece na escola, mas aqui nós estamos falando de gestão. E a gestão começa do Ministério da Educação, em que nós vivemos um período de troca de ministros, eu acho que 5 ministros numa gestão, né? Do âmbito dos secretários estaduais, de entender que não são gestores da sua rede, mas são gestores da educação. E quando nós introduzimos a questão do ICMS, eu não sei se você pode depois falar um pouquinho sobre isso, e o modelo que a gente olhou era o do Ceará, que é um modelo muito simples, né? E ali teve uma continuidade, mas é um modelo simples e um modelo até que estimula uma competição. Só que a ideia, e aí hoje eu tenho ouvido alguns presidentes de Undime no âmbito dos estados dizendo que os secretários estaduais têm pego o recurso e têm gasto como querem. O recurso que deveria estimular um planejamento combinado, construído junto, rede estadual e rede municipal. Se a gente não conseguir ter essa concertação de planejamento, por isso a nossa expectativa é que o Sistema Nacional possa ajudar nessa organização, mas também não é uma mágica, aprovamos o PLP e aí, de repente, a gente vai conseguir já
organizar para que as redes trabalhem nesse planejamento, né? Mas quando você fala isso que acontece na escola, se pudesse também falar da experiência do Pará, como é que vocês estão construindo essa organização, em que medida a Secretaria de Estado criou instâncias de colaboração com os municípios. E eu quero falar que o Pará há muito tempo quando eu fui na época do Fundef ainda, eu era presidente do Concede, né, de secretários de educação. Eu fui inclusive a Marabá, fui a vários lugares. O Pará já foi muito proativo também nessa questão da distribuição, na implementação do Fundef. Enfim, você tem alguma experiência que você possa compartilhar, né, com o debate nosso em relação a essa questão de organização? E também, se a Maria Tereza tiver alguma, ela falou sobre, né, a comissão intergovernamental, né, se avançou em relação à questão das qualificações, capacitação em relação dos gestores. Eu passo a palavra para o professor Anísio Santos Melo, coordenador-geral da Frente Norte-Nordeste pela Educação. Obrigado, professora, senadora Dorinha, pelo convite. Aqui saudar os participantes da mesa, quem está nos vendo e ouvindo, o Patrick, a Tereza, a todos presentes. Eu venho do Ceará e acredito que a educação une uma nação. E estou na presença, mais uma vez, da professora Dorinha, que transitou e transita no espectro de avanços da educação brasileira. E eu não poderia deixar de falar isso, porque sempre que a educação precisou, com seus profissionais, de uma força, de uma mão amiga, companheira, ela esteve presente. E a sua presença fez com que a gente pudesse resgatar, manter e ampliar recursos para a educação. Então, desde o precatório do Fundef, o próprio Fundeb e o novo Fundeb, são nessa perspectiva de recursos para a educação. Então, nós temos essa fala para dizer que nós vamos tocar aqui no ponto que nós achamos que é o coração desse debate, que é a questão dos recursos. Então, quando a gente aponta uma direção, que é a direção de garantir recursos permanentes, né, que possa dar sustentabilidade a um projeto nacional de educação, nós temos que falar que o avanço que foi o Fundef, né, mas infelizmente o Fundef já na perspectiva de nascer e morrer, o próprio Fundeb na perspectiva de nascer e morrer, e o novo Fundeb vem com essa permanência, que para mim é uma PEC que pode se chamar de PEC, que muitas PECs estão vindo aí para deformar. A PEC 15, que nós tivemos a deputada Dorinha como a grande baluarte, junto com os movimentos sociais, com o Congresso Nacional, ela é uma marca. Tornou esse fundo permanente com mais recursos, que cresce até 2026. Ela é tão espetacular, tão protagonista, que ela apontou, indicou também que em 2026 a gente pudesse revisar, né, esta política permanente importante. Então, quando a gente vem aqui, a gente vê que da necessidade de ter mais recursos e que esses recursos possam ser canalizados para a construção de uma educação de qualidade social com valorização dos seus profissionais. Então, queria dizer, professora Dorinha, que estar aqui, para quem viveu aquela história difícil, que num ambiente de conjuntura política difícil, a aprovação do novo Fundeb, né, ela é um marco espetacular na história da educação brasileira. E agora nós temos que valorizá-lo, reconhecê-lo, conhecê-lo e apontar novas fontes de financiamento. Então, eu queria a nossa fala em nome da Frente Norte-Nordeste, em nome do Sindicato APEOC, nesse sentido, entender
como o resgate da educação passa pela garantia do financiamento permanente. Então, aí nós temos aí a nossa Constituição, que é a base, né, das vinculações obrigatórias, e nós temos um parâmetro muito claro. Entendemos que não se deve tocar nesse item da Constituição dos recursos obrigatórios. Ao contrário, nós achamos que deveria aumentar a obrigatoriedade de recursos constitucionais para a educação a partir da união dos estados e municípios. Então, nós entendemos que essa base ela tem que ser acoplada a outras fontes. E aí a gente está resgatando a luta da DRU, né, a desvinculação de recursos da União, que foi uma luta grande, acabamos com a desvinculação, garantimos mais recursos, fortaleceu o Fundeb, e nós queremos deixar bem claro que precisamos resgatar mais recursos para garantir esse desenvolvimento, né? Aí o Fundef 96-2006, Fundeb 2007-2020, e nós temos essa evolução do financiamento da educação, em algum momento da história brasileira vulnerável. A criação do Fundef é um passo adiante, a criação do Fundeb, mas, como eu disse, o Fundef nasce para viver 10 anos e morre, e o Fundeb tinha 14 anos, né, para viver. E quando ele iria morrer, quando o governo do presidente Bolsonaro apontava para a desqualificação total, né, para a voucherização da educação, nós fizemos movimentos, fizemos luta e apareceu a PEC 15, que garantiu o novo Fundeb permanente, com mais recursos e com nova distribuição. O novo Fundeb, ele tem mais recursos, como eu disse, e nós estamos entendendo que a vitamina, o ingrediente, o potencial que nós temos de garantir mais recursos vinculados, subvinculados para a educação, é a partir dos royalties do petróleo e do gás, que nós temos aí a Lei 12.858 não regulamentada, e a Lei 12.351, depois de um relatório do TCU, onde indicava o mau uso desses recursos, né? Não havia regulamentação, não havia participação, o Conselho não estava deliberado. Infelizmente, a lei, né, já no governo Lula, formalizou o fundo de acompanhamento, mas sem a participação popular. E nós vimos que o fundo do pré-sal está sendo utilizado para diversas questões. E aí eu queria dialogar com os representantes dos municípios, né? O Sindicato dos Prefeitos, a CNM, tem muita voracidade em relação a recursos, mas tem muita lentidão ou falta de compromisso com a discussão onde esses recursos deveriam ser aplicados, né? Então, nós vimos hoje que o Fundo Social do Pré-Sal foi ampliado, as suas possibilidades para a questão das enchentes, questões sociais, né? Vimos o agronegócio recentemente abocanhar 30 bilhões, possibilidade de abocanhar 30 bilhões desses recursos, e nós ficamos preocupados, professora Dorinha, porque entendemos que o pé de meia é uma política importante, mas entendemos paliativa. Nós queríamos discutir a questão de um colchão para a educação, um colchão de financiamento que pudesse dar vazão às necessidades que nós temos, tanto em relação à estrutura das escolas, a construção das escolas, né? O caminho para a universalização das creches e garantia da educação infantil, assim como das escolas profissionalizantes, mas não podemos ver isso com os recursos que nós temos hoje no Fundeb. Então, para 2026, nós entendemos que é necessário, sim, fazer esse debate e tentar ampliar a gama desses recursos. Os prós e o contra, né? Os prós, financiamento ampliado, distribuição mais justa, valorização dos professores, e agora, com todos os profissionais da educação, né? No novo Fundeb, foi um ponto importantíssimo. Nós não podemos considerar a escola apenas feita pelos professores, a escola tem que ser ampla, geral e restrita, valorizando todos os profissionais da educação, entendemos isso importante, né?
E, contrariamente, o desvio dos royalties, que nós entendemos que há um desvio desses recursos, a governança frágil e decisões de curto prazo. O avanço recente. Eu vou me ater ao relatório do TCU, que me preocupa. O relatório do TCU, que provocou o governo federal a falar sobre a questão dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal, aponta aí por uma arrecadação de 146 bilhões entre 2012 e 2022, o saldo em caixa de apenas 20 bilhões, o uso indevido de recursos de 64 bilhões para amortização da dívida pública, governança institucional não foram regularizados os conselhos e, quando foram agora, sem a participação social, discrepância nos registros entre a ANP, a Agência Nacional do Petróleo e o Tesouro, e as ações do TCU na cobrança da regulamentação da criação dos comitês. Então, nós entendemos que o Brasil aponta ainda para uma possibilidade real do Fundo Social do Pré-Sal, do petróleo e da faixa do pré-sal. Temos a faixa equatorial, temos a faixa sul apontando aí novas fontes de arrecadação de petróleo e gás, e entendemos que o novo Fundeb, que é uma política permanente, histórica, que tem consequência, que precisa ser aprimorada, ela tem que ter um viés para a questão do financiamento, para que a gente possa garantir piso, carreira e dignidade, escolas de qualidade, desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, de alcançar nossas metas, de transformar a nossa nação a partir da educação. Então, nós da Frente Norte-Nordeste entendemos que a PEC, que nós consideramos histórica, a PEC 15, transformou-se no novo Fundeb, e acredito, com a força do Senado, do Congresso Nacional, com a força da professora Dorinha, nós estaremos em 2026 discutindo, avaliando, mas apontando um caminho de mais luz para a nossa educação, a partir do financiamento e das políticas que nós precisamos discutir. Queria agradecer a professora Dorinha, precisar falar isso, porque eu sei o quanto foi difícil. Tem uma música do Cidade Negra que diz assim: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. E a senhora caminhou e caminhamos juntos. Grande abraço e vamos ao debate. Muito obrigada, professor Anísio. Na verdade, a grande maioria não acreditava que o Fundeb podia, em plena pandemia, e com todos os fatores contrários, a gente conseguir a aprovação, e mais do que isso, Quem acompanhou, e vale a pena revisitar a fala do ministro da Economia na época, o ministro Paulo Guedes, de que a gente, contra o Fundeb, que o Fundeb tinha data para acabar. Ele estava nas disposições transitórias e finalizaria em dezembro. E o grande movimento ele veio espalhado por várias instituições, movimentos ligados aos professores, a gestores, enfim, apesar, inclusive, do próprio Ministério da Educação, na época, e no desenho possível, E essa ideia da avaliação, e ano que vem é um ano eleitoral, a gente tem insistido nessa questão, porque é um ano que está definido como a possibilidade de avaliação, e nós vamos tentar ajustes. Um exemplo é a questão das condicionalidades, porque algumas situações elas já estão dadas, Elas tinham um papel de indução e as redes atenderam. Então, quais serão as novas condicionalidades? É possível aprimorar? Quais os desenhos? Eu passei para vocês algumas questões, eu vou fazer depois ao final, mas fica também como sugestão de que vocês possam contribuir com a gente em relação a essas questões. Eu passo agora a palavra para Manuela Miranda, gerente de políticas educacionais do movimento Todos pela Educação, que também esteve bem ativo conosco nesse processo todo de construção do Fundeb. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigada, senadora professora Dorinha, pelo convite. Nós aqui do Todos pela Educação agradecemos muitíssimo. Gostaria de cumprimentar também a professora Maria Tereza, a professora Anísio, o secretário Patrick. É uma oportunidade muito importante debater esse tema que é fundamental para os próximos anos e décadas do Brasil. Espero hoje poder trazer algumas reflexões aqui do Todos pela Educação para contribuir com esse debate.
Eu estruturei uma breve apresentação em 3 partes, então uma breve introdução, vou passar bem rapidamente, não é novidade para ninguém que está compondo essa mesa, e trouxe algumas reflexões sobre aspectos a serem considerados sobre a operacionalização e lacunas do Fundeb dos ponderadores. E reflexões finais que eu espero poder depois voltar e contribuir nas minhas reflexões finais. Eu queria começar trazendo uma mensagem importante de que o novo Fundeb ele foi fundamental para avanços no financiamento brasileiro e redistribuição dos recursos nos últimos anos. Então, saudar esse novo Fundeb aprovado pelos parlamentares em 2020 e dizer, assim como já foi dito também aqui nessa audiência, que como toda política pública pode e deve ser revisado visando o seu aprimoramento. Nesse sentido, trouxe aqui como introdução dessas minhas contribuições, como já previsto no ato das disposições constitucionais transitórias no artigo 60A, uma revisão do Fundeb a cada 10 anos, com a primeira no 6º ano. Então, 2026, nesse sentido, gostaria de novamente parabenizar a senadora professora Dorinha pela realização dessas audiências públicas muito importantes para a avaliação dessa política pública e pensar nos que aspectos são importantes para essa revisão da lei no próximo ano. Para começar, eu queria trazer 3 reflexões aqui que nós, aqui no Todos pela Educação, acreditamos ser bem importantes serem considerados. Algumas, inclusive, conversam com falas anteriores. Eu vou tentar fazer algumas conexões e também responder algumas perguntas que foram feitas no início da audiência. A primeira diz respeito às 3 ponderações previstas, que 2 atualmente estão em vigência, então a do nível socioeconômico e a de disponibilidade de recursos vinculados à educação. Dizer que a terceira, que é a ponderação do potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, ela está prevista em lei e com previsão de valer a partir de 2027. E, nesse sentido, é muito importante que esteja avaliada com atenção nesse processo de revisão, considerando a viabilidade da sua operacionalização. Então, o que será considerado, como calcular. Então, essa é uma que ainda não é válida e que vale muita atenção nessa revisão. Com relação às 2 primeiras, de nível socioeconômico, nós acreditamos que ela é muito positiva, então a sua inclusão foi muito positiva e necessária, e que a consolidação dos dados pode apresentar alguns desafios. Assim como a segunda, disponibilidade de recursos, que também é extremamente relevante, a forma de cálculo pode trazer algum desafio no entendimento de gestores, mas ambas muito importantes. E aí, nesse sentido, eu queria fazer uma conexão com a fala da professora Maria Tereza, do desafio, algumas vezes, do descompasso entre as exigências legais e a disponibilidade de dados. Então, não só nesse primeiro que eu estou trazendo, do NSE e do DREC, como alguns outros que eu vou trazer relacionados ao VAR e às suas condicionalidades, é sempre importante pensar nessa revisão da lei, desses critérios, pensando na disponibilidade de dados, na temporalidade dos dados. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar aqui na minha fala. O segundo ponto diz respeito à atenção com a periodicidade das atualizações, tanto de critérios de cálculo quanto das receitas que são utilizadas. Então, acredito que esse ponto também tenha sido tocado nessa audiência. A variação nessas regras e nos ponderadores, ela é bastante desafiadora para as redes, não só no entendimento, como na previsibilidade que eles têm das complementações. Então, a fórmula de cálculo do VAT, por exemplo, precisa considerar possíveis distorções, dado que consideramos recursos dos 2 anos anteriores. Então, são algumas questões técnicas e de cálculo que devem ser consideradas aí nessa revisão. O terceiro ponto é que é fundamental que se façam estudos sobre o efeito dessas subvinculações do VAT para verificar se de fato estão gerando os efeitos esperados. Se não me engano, uma das perguntas dizia respeito justamente, por exemplo, à educação infantil, para entender se de fato essa questão da educação infantil tem levado a maior atendimento. Nós temos alguns estudos e um estudo recente todo pela educação que fala do desafio que nós temos ainda de atendimento à educação infantil. Então, trazer esse ponto para reforçar que nessa revisão é muito importante usarmos evidências e, de fato, entendermos nesses últimos anos que elas estão gerando o efeito esperado como previsto na lei. Os meus 2 outros pontos que eu gostaria de contribuir para o debate, um é que para operacionalizar o que está previsto hoje na lei, e aqui destacar e ressaltar o trabalho do que o INEP e o FNDE têm feito, um trabalho técnico muito importante para adequar essas metodologias, claro que depois são submetidas à CIF e aprovadas, para se cumprir com o que está na lei. Então, trouxe algumas perguntas para reflexão também e debate do quanto a lei deveria prever em detalhes sobre essas condicionalidades,
e aqui tem alguns exemplos no cálculo do VAR, que tem questões muito específicas que, às vezes, tecnicamente, são desafiadoras de serem cumpridas, e o que pode ser alterado na lei nesse sentido para permitir que os critérios sua essência seja mantida, mas que eles sejam menos complexos no sentido de entendimento e da sua operacionalização. E para concluir, eu queria entrar nas condicionalidades do VAR, que é natural com o tempo também, no contexto atual, que elas precisam ser avaliadas com atenção para esse contexto de 2025 e daqui para frente. Então, as mudanças que a professora Maria Tereza também trouxe na forma de cálculo da condicionalidade 3, em muitos casos gerou dificuldade de entendimento do que estava sendo considerado, se era a diferença entre dois grupos ou se era olhando para o grupo de estudantes mais vulneráveis, então PPIs e de baixo nível socioeconômico. Então, essa mudança e essa oscilação precisa ser considerada daqui para frente. A condicionalidade atrelada ao ICMS Educação, que também já foi mencionada, precisa ser revista à luz da reforma tributária e aí, como um todo, como isso afeta o Fundeb. Outros exercícios muito importantes técnicos que têm sido feitos pelo INEP, como, por exemplo, a definição de níveis de proficiência que têm sido desenhados, precisam ser considerados. Hoje, na lei, nós temos a previsão de abaixo do nível adequado, mas se novos níveis de proficiência são definidos, como que essa lei pode se adequar, enfim, os critérios se adequam ao que está previsto em lei. Por fim, a forma de aferir as condicionalidades, algumas apresentam desafios. Então, temos alguns desafios ainda de autodeclaração de estudantes com relação à sua raça, nos questionários do SAEB, o nível socioeconômico também já trouxe esse ponto. Então, de novo, em alguns casos, esse descompasso não só de temporalidade, como o desafio de ter dados precisos para o cálculo das condicionalidades do VAR e entendimento dos gestores. Aqui trago, então, para encerrar minha fala, minhas reflexões finais, resumindo em 4 pontos que eu gostaria de deixar e contribuir para o debate. O primeiro é da importância de se considerar uma simplificação do que está previsto em lei, preservando a essência do novo Fundeb. Então, de novo, esse desenho muito importante que trouxe avanços significativos para uma redistribuição dos recursos no Brasil, mas visando maior entendimento e maior tradução e clareza de como calcular tecnicamente o que está na lei. O segundo ponto é a estabilidade dos cálculos, então considerar a periodicidade de atualizações sobre o cálculo para garantir alguma maior previsibilidade para os gestores públicos. O terceiro sobre as ponderações e condicionalidades, então é chave que se reflita sobre quais ponderações e condicionalidades de fato devem ser mantidas. E aqui eu trouxe um exemplo que eu gostaria de destacar, que é o do potencial de arrecadação tributária, para entender a viabilidade técnica de se manter de fato essa ponderação. E avaliar os impactos da reforma tributária, não só na revisão da cesta de receitas, como nas condicionalidades do VAR, que tem uma sobre o ICMS Educação prevista. Então, encerro aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez, senadora professora Dorinha, pela oportunidade, e nos colocando à disposição para contribuir com esse debate que é muito importante. Obrigada, Mariana, e também fazer a solicitação, todos sempre enviou documentos, sugestões, é importante em relação aos pontos apresentados e principalmente a nossa ideia de conseguir construir o processo de avaliação e até com sugestões em relação a esse ano que é possível fazer propostas legislativas, para acho que também o Patrick falou sobre isso, a simplificação, a transparência, para que as pessoas possam compreender, ter clareza em relação a critérios e tudo isso. Eu quero agradecer também a consultoria que está aqui, o nosso trio, a Tatiana Feitosa Brito, o Rodrigo Santos Ramos e, ao mesmo tempo, agradecer as questões que vocês entregaram, eu passei para os expositores, eles não vão ter condição, Tatiana, de responder, em virtude do tempo, e, ao mesmo tempo, que possam, eventualmente, se quiserem contribuir conosco em relação a pontos apresentados. Agradecer também a presença do Jussi, Merlin, do CONOF, Jussi Merlin, que está conosco também, são consultores que apoiam e vão trabalhar conosco nesse processo de
início de avaliação do novo Fundeb. Eu vou falar, na verdade, 4 questões, dessas são 15 que foram enviadas, mas uma delas em relação ao CIOP, que primeiro, ele era um dos grandes desafios nossos em relação às redes que não eram obrigadas a responder ao CIOP, e ele era um instrumento principal para nós em relação ao retrato da rede, né? Então, a pergunta é em que medida o Fundeb, é a pergunta número 9, trouxe melhorias e aperfeiçoamento para o sistema de informação, para o CIOP, para verificação do cumprimento dos 70%, enfim, todas as informações. Também, se tiver alguma sugestão específica, acho que foi recorrente aqui várias das contribuições dizendo na verdade, de movimentos que precisam ser feitos, e era, inclusive, a ideia nossa em relação à questão do socioeconômico, que houvesse um trabalho do Ministério da Economia, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Educação em relação a critérios para essa medida. Hoje, o que a gente tem feito é usar critérios já existentes e que é recorrente essa questão da temporalidade, do ajuste em relação ao modelo. Então, a provocação para que, e essa é a ideia também do nosso relatório, de provocar o governo federal e os governos municipais em relação aos ajustes, em termos de implementação. Quais a número 10, quais as dificuldades das gestões municipais e estaduais no que se refere à implementação da subvinculação de 70% dos recursos do Fundeb para o pagamento dos profissionais da educação? Foi uma inovação do texto, o professor Anísio até menciona, fez na sua fala, sobre isso, mas aqui está essa pergunta. A 13ª, o impacto na nova destinação de parte dos recursos da complementação da União para a educação integral. Essa alteração legislativa que foi feita, inclusive contra a minha vontade, lutei bastante para que não ocorresse. O programa Tempo Integral foi criado pelo governo federal e não era para usar o dinheiro do Fundeb de complementação. Isso não fazia parte, não faz parte, ainda que de maneira pontual e temporal, se de qualquer forma ele acaba, na verdade, retira recursos da complementação, que deveria estar disponível para a própria implementação do fundo. E a 14ª, em que medida o VAF, o VAT e o VAR têm impactos diferenciados nas redes de ensino, no caso como as capitais, nos pequenos municípios, no Norte e Nordeste, Ou seja, eu estou tentando dar um exemplo nessa diversidade que nós lidamos. Ainda tem municípios que têm muito recurso e ainda recebem complementação, têm ajustes necessários. E eu vou passar a palavra agora para a consideração final. Eu vou autar a palavra para Maria Tereza Gonzaga, que representa aqui o INEP. Bom, são muitas questões. Eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre a própria condicionalidade 3 que eu apresentei. Há muita incompreensão, muitas vezes, entre as condicionalidades e os indicadores, porque nós temos as 5 condicionalidades, depois os indicadores VAR atendimento e VAR aprendizagem. Muitas vezes há uma confusão como se fosse a mesma coisa, e não é. E é difícil mesmo de entender, isso não é muito simples, não. As mudanças nessa metodologia, nós temos um diálogo constante, participando de todos os encontros regionais da Undime, encontros do CONSED, e é unanimidade que as mudanças na metodologia da condicionalidade 3 simplificaram substancialmente a compreensão dos entes em comparação com a metodologia que foi aprovada em 22, para distribuição em 23 e reconduzida em 23 para ser aplicada em 2024. Se o ciclo do Fundeb prevê uma discussão anual, o objetivo é o aprimoramento. Não há sentido em dizer que a metodologia tem que ser congelada, porque os entes não vão entender. Porque se os entes fizerem o que o professor Patrick disse, que é olhar para a escola, para a educação, para o currículo, para os seus alunos, esse resultado vai aparecer. Não podemos colocar a estatística e os dados como causa do aprendizado. Tem que ser o contrário.
né? A gente faz o SAEB para monitorar o resultado do aprendizado e não ao contrário, existir uma avaliação, ela que vai causar. Isso não faz o menor sentido. E a questão da precisão dos dados do nível socioeconômico, assim, o nível socioeconômico do educando que está previsto aqui na lei é uma medida relativa, posicional, que hierarquiza os entes e é altamente correlacionada com o índice de pobreza calculado com dados do censo, com percentual de pobres nos municípios, com renda, vários indicadores, renda média da população. Mas o INEP está completamente em paz se, numa mudança da lei, isso passe para outro ministério, até reduz as nossas atribuições, já que passaria para outra instituição. Mas nós usamos no cálculo do indicador de nível socioeconômico que é aplicado no VAT, informações de estudantes com Bolsa Família, e eu tenho muita convicção que é um indicador que consegue estratificar muito bem a sociedade, enquanto que a elegibilidade para um benefício social não significa que o estudante vai receber, porque isso sofre muito mais influência de políticas dentro de os ciclos de governo. A questão racial também, existe uma vastíssima literatura que mostra que um conceito social a gente deve buscar em compreender. Eu não consigo entender o que significa precisão de medida racial. Isso, para mim, escapa da minha compreensão, porque a gente sabe que uma medida social, ela pode, inclusive, o próprio indivíduo, à medida que ele cresce, mudar a sua autoclassificação a partir de um letramento racial. E existem estudos, por exemplo, da professora Marília de Carvalho, da USP, que mostra como que o mesmo indivíduo vai ser classificado por critérios muito distintos. Então, eu não consigo entender esse conceito de precisão. Mas ele está na lei e nós consideramos que a autoclassificação dos alunos é a medida, dentro da linha da Marília de Carvalho, a que mais se aproxima do que socialmente o Brasil tem tratado como medida racial. Acho que as mudanças que tem, elas têm sido no sentido de simplificar. Basta comparar o resultado do VAA, da distribuição em 25, que aumentou substancialmente em relação a 23, com a mudança da metodologia. A gente não pode comparar o de 24, porque aquele ano houve uma sobreposição de 2 ciclos do SAEB. E, por último, eu acho que o VAR, ele é realmente um sucesso. O VAR, não, o Fundeb é uma distribuição muito progressiva, ele reduz desigualdades. Acho que vocês vão ter aqui no dia 1º uma análise desses efeitos redistributivos, que é um estudo que eu estou acompanhando, e aí vocês vão poder ver como, de fato, o VAT e os novos ponderadores contribuíram substancialmente para reduzir a capacidade de financiamento dos entes. Eu acho que não dá tempo de falar mais. Obrigada, mas eu estou muito disponível, senadora Dorinha, para a gente vir aqui e contribuir para esse debate em outros momentos, tá bom? Muito obrigada, professora Maria Tereza. Na verdade, nós vamos procurar para o diálogo, né? E eu acho que é muito importante quando você coloca a questão, e é essa a ideia, do aprimoramento. Por isso, 2026, colhendo já informações, e tem uma pergunta que está colocada aqui, em que medidas e que pontos podem vir numa nova lei em termos de ajuste para acompanhar essa evolução, simplificar, garantir, inclusive, elementos que possam já estar superados em relação à primeira lei de regulamentação. Eu passo a palavra agora para o senhor Patrick Tranjan, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais e secretário municipal de Educação de Belém. Obrigado. Senadora, eu vou tentar responder rapidamente as primeiras perguntas que a senhora me fez, depois eu vou passar aqui para as perguntas que estão colocadas. Acho que um primeiro ponto, eu vou começar pela experiência do Ceará, para chegar no que a gente construiu na Secretaria do Pará. Ali existe um mix no Ceará entre competição e colaboração. E, assim, ao meu entender, ali está parte da fórmula do sucesso, né? Quando a gente pega as melhores escolas para apoiarem as piores escolas. Quando eu digo piores escolas, né, forte, mas eu digo especificamente em nota do SAEB.
Porque a competição por si só, eu não acredito que ela é capaz de fazer essa transformação com a equidade que o Ceará trouxe. E para mim, mais impressionante do que aonde o Ceará chegou é a equidade que existe na rede pública do Ceará. Isso me impressiona mais do que o resultado que foi alcançado, que também é um resultado muito bom. No Pará, a gente, dentro da Secretaria de Estado, não estou mais lá, né, mas quando estive, a gente criou uma secretaria adjunta específica para regime de colaboração, entendendo que a gente precisa ter uma área robusta para tratar desse tema da articulação com os prefeitos. Porque é uma articulação que muitas vezes ela passa por uma discussão técnica e às vezes até pedagógica de alinhamento, até de material didático, né, que é utilizado nas redes, principalmente quando a gente não tem processos de municipalização muito bem definidos entre as redes, para a gente evitar que tenha um aluno numa escola A e outro numa escola B, utilizando materiais completamente diferentes, concepções diferentes, a gente tentar fazer o máximo essa padronização com os prefeitos. Então, é uma secretaria que eu digo isso porque é uma secretaria que ela é robusta, não apenas da parte técnica de magistério, para poder fazer essa conversa de profissionais da educação com profissionais da educação, mas também de ter um trato político com os prefeitos, porque aí entra uma discussão de repassar recursos de ICMS com base em resultados educacionais, de diversos outros convênios do Estado do Pará, em que o governador cobra dos prefeitos que sejam atingidos resultados educacionais. E a nossa prioridade no ano de 23 e 24 foi no processo de alfabetização, né? O Pará, inclusive, foi o primeiro estado a lançar o programa de alfabetização em regime de colaboração com os municípios, lá chama Alfabetiza Pará, e foi um dos estados que teve um dos melhores resultados nesse processo de alfabetização. É muito desafiador, o Pará é muito desafiador, é um estado com uma complexidade gigantesca, mas eu acho que o Pará ele traz uma luz no fim do túnel, que é, se é possível fazer, se o Pará conseguiu ter maior crescimento de aprendizagem, não estou nem dizendo de DEB, de aprendizagem nessa última edição, conseguiu reduzir desigualdades, a gente consegue fazer isso em qualquer lugar desse país. Porque é um estado assim, de uma dimensão territorial, um tamanho maior que muitos países, com uma desigualdade gigante, com uma discussão geográfica em função da floresta que torna muito complexo o atendimento nas comunidades remotas, e o Pará conseguiu mostrar esse resultado com muito investimento, muito dinheiro, e por isso eu vou continuar sempre brigando, né? O Pará gastou 32% do orçamento com educação no ano passado. Não é pouco investimento que foi feito na educação, mas o resultado veio e ele está aí para mostrar que é sim possível. Quando eu digo sobre... E aí vou entrar na discussão agora mais a fundo sobre o novo Fundeb, né, os indicadores, as condicionalidades. De fato, a gente tem alguns cenários onde a gente torna isso mais simples. Mas quando a gente vai especialmente provar, a gente tem uma dificuldade muito grande da compreensão dos gestores, e eu digo isso com tranquilidade, que se a gente pegar os 3.600 entes que receberam complementação, se 10... Eles foram habilitados na habilitados. Se receberam a outro número. Foram quantos? Você lembra, Tereza? Deve ser cerca de 1.000 e poucos. Eu lembro do número desse, eu até fiquei um pouco confuso aqui. Assim, se perguntar para 10% dos secretários quais são como se chega nesse número do VAR, pouquíssimos vão saber explicar. E eu digo isso porque, reforçando, né, como o que acontece no chão da escola é o reflexo. A prova é um reflexo do que acontece. O SAEB não é o SAEB que prepara o estudante, né? E as coisas elas estão acontecendo na escola e estão tendo reflexo, a despeito dos secretários saberem o que eles têm que fazer para receber mais dinheiro, né? Eu acho que essa é uma informação importante. Aí eu faço para não me alongar muito, eu lembro de uma experiência que teve do PROBNCC. Uma das condicionalidades para o recebimento dos recursos era que os estados, junto das Undimes, fizessem a formação das redes municipais para a implementação dos currículos. E eu sinto que isso faltou no novo Fundeb, né? Uma exigência de que se faça, porque senão a gente vai depender da boa vontade de alguns secretários de fazerem esse trabalho junto aos municípios, e muitas vezes isso não vai acontecer, e a gente vai ter essa realidade. E aí, sem contar a troca de gestores, que é muito frequente, a gente vai ter uma realidade onde as pessoas não sabem o que poderiam estar fazendo, o que deveriam estar fazendo para poder tá recebendo mais recursos. Então, eu acho que faltou essa amarra também de garantir, de obrigar os entes estaduais a que fizessem essas reuniões de alinhamento com as prefeituras. E aí, obviamente, o PROBNCC ele é talvez não, muito mais complexo, né? A discussão de currículo, de base, do que a do Fundeb, mas eu sinto que ela precisa ser feita e precisa ser feita como uma exigência dos entes, porque é muito dinheiro que a gente está botando para ter gente não sabendo o que fazer para receber. Desculpa ter me alongado aqui. E aí, em 10 segundos, subvinculações. Acho que a única subvinculação que eu sou incondicionalmente favorável é a do 70%. Mas a gente tem outras que ocorrem, subvinculações, por exemplo, dentro do VAT, para investimentos de capital, que muitas vezes elas não fazem
parte da realidade do município, e a gente acaba vendo muitos municípios utilizando os recursos de uma maneira corrida ali no final do ano para poder bater tanto o atingimento dos 25% quanto as demais outras subvinculações, porque se por um lado o Fundeb ele considera essa realidade geográfica do Brasil, essa realidade social do Brasil, para pensar em critérios mais justos, quando a gente olha para a subvinculação, ela congela isso para todo mundo. E a gente deixa de olhar as particularidades que cada uma das redes tem. Já vi rede que chega no final do ano e vai comprar computador só porque precisa usar o dinheiro de capital e não precisa dos computadores na rede. Ela troca computador a cada 2 anos, está lá a rede trocando todos os computadores das escolas. Então, eu não quero pegar a exceção como regra, a gente tem que olhar, mas ao meu ponto de vista, algumas subvinculações elas têm engessado o trabalho dos gestores para aquilo que eles mais precisam dentro das escolas. Desculpa ter me alongado. Não, você não gastou seu tempo na primeira rodada, sem problema. Essa questão como eu disse, fez parte da negociação, embora a gente não vá ter tempo de discutir, mas 70% no mínimo ficou para o pessoal e os 15% do novo, né? E a gente sabia que podia enfrentar algumas realidades específicas de rede, mas porque, em geral, e o INEP mostra isso nos dados, as nossas redes ainda são muito ruins. Escolas muito ruins, sem biblioteca, sem laboratório, sem acessibilidade. Então, eu ainda penso que ainda é uma situação de exceção, mas que pode ser pensada num filtro se tiver alcançado toda a parte de infraestrutura, né? Porque nós temos uma realidade de escolas que não tem nem banheiro. Eu acho que é uma situação que pode ser pensada para o futuro, mas, infelizmente, ainda a realidade é bem aquém do que nós temos em termos de oferta. Passo a palavra agora para as suas considerações finais para o professor Anísio Santos Melo, coordenador-geral da Frente Norte e Nordeste pela Educação. Obrigado. Entre as condicionantes que são importantes, aí a questão de interpretação, as dificuldades que nós temos das gestões, e creio que essa revisão passa também por a gente ajudar a simplificar no sentido de garantir um entendimento, porque é muito constrangedor você chegar em determinado momento e ver uma série de prefeituras que não se habilitam a receber os recursos por não estarem, não conseguirem fazer o dever de casa em relação ao entendimento e aplicação das condicionantes que estão colocadas, né? Então, isso para nós é muito ruim, né? Você ter o recurso e não poder estar habilitado. Eu vou citar o município de Paulista, que hoje tem o secretário, o professor Gilberto, que foi companheiro aqui da Frente Norte e Nordeste. Hoje, eu tenho um abraço para a senhora. E lá no município paulista, tinha essas dificuldades e foi garantida a gestão democrática lá, um processo em que o município fez para se habilitar, e sempre é muito difícil as mudanças, porque eu vejo também, professora Dorinha, que nós deveríamos ter um olhar, não sei se a partir dessa revisão, em relação às prefeituras que insistem, e governos estaduais também, numa precarização das relações de trabalho. Eu acho que o condicionante concurso público deveria surgir também dentro desse processo de garantia de repasse de recursos, porque nós temos aí tanto prefeituras como governos estaduais se utilizando em 50%, 60% da sua carga horária, muitas vezes de carga horária permanente, para a utilização com professores temporários, que de diversas formas são colocados, e isso nos submete ao desrespeito ao concurso público, então, enquanto elemento. Então, eu acho que esse processo da habilitação a partir da gestão democrática, da seleção, da participação popular, e também mais inerente à questão do concurso, não só para professor, mas para o funcionário da educação, ele deve ser visto nessa revisão. A outra questão que eu queria colocar, que a subvinculação de 70% é o mínimo. É o mínimo. E muitas vezes o governo entende como máximo. Tem outras fontes de receitas que devem ser colocadas, né, para além, recursos que poderiam estar discutindo, ou recursos do Tesouro. Eu vou citar o Ceará. O Ceará, professor Dorinha, a senhora teve participação, resgatou só de precatório Fundef cerca de 4 bilhões para a rede estadual.
Desses 4 bilhões, 1 bilhão e 600 milhões, o governo estadual, através de negociação conosco, colocou para fortalecimento das creches e das próprias escolas profissionalizantes. Então, o Fundeb não é a única fonte de recurso. No Fundeb é uma caixa central que nós devemos pensar na qualidade da educação, na valorização dos profissionais, mas precisamos garantir um avanço maior em relação ao financiamento e não esquecer que estados e municípios têm outras fontes, né? Diferentemente do Ceará, outros estados e municípios pegaram recursos do precatório do Fundef e separaram os juros de principal, cortando metade de 50%, e o dinheiro ficou livre, leve e solto, e muitas vezes não aplicado na destinação que nós entendemos. Então, eu acho que é necessário transparência, é necessário participação. Entendo que essa discussão começa agora, dessa revisão do novo Fundeb, ela deve ser feita na sua amplitude e na unidade de gestores, professores, congresso, de ter a educação como centro de um projeto de desenvolvimento sustentável para a nossa nação. Obrigada, professor Anísio. Passo a palavra para Manuela Miranda, gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação. Obrigada, senadora professora Dorinha. Vou ser breve nas minhas considerações finais aqui, mas saudar mais uma vez, parabenizar por esse debate que se inicia, então deve se estender também, e super importante, reforçar a importância que já foi trazida também desse debate amplo, com muitos atores, então partindo sempre de evidências técnicas, partindo sempre do que é possível tecnicamente, dos desafios já enfrentados, mas sempre ouvindo um grupo amplo de atores que são fundamentais, não só para essa revisão do Fundeb, mas depois a operacionalização, implementação e acompanhamento dessa política pública brasileira que é tão importante e vai no sentido de contribuir para uma educação de qualidade e equidade no Brasil. Nesse sentido, eu queria, inclusive, reforçar uma fala da professora Maria Tereza, de como toda política pública é muito importante termos aprimoramentos, mas que esses aprimoramentos levem em conta estudos técnicos aprofundados, cuidadosos, e também os impactos no orçamento. Então, muito importante, e nesse sentido, essa audiência também vai nesse sentido, e essa série de audiências e avaliação proposta pela senadora Dorinha, dessa política pública que é tão estruturante para avançar o financiamento na educação básica aqui no Brasil. Queria destacar 2 últimos pontos. Da importância do apoio aos entes, então, especialmente aos entes com menor capacidade instalada, e aqui destacar a importância de regime de colaboração também entre estados e municípios, não só no entendimento, como na execução desses recursos do Fundeb, pontos que o secretário Patrick também trouxe dessa importância, e destacar a importância depois desse acompanhamento, como vem sendo feito, da implementação e do monitoramento de como esse recurso está sendo utilizado, para entendermos esses efeitos, de fato, nas prioridades, né? Então, estamos num ano muito importante de debate do Sistema Nacional de Educação, Plano Nacional de Educação, que aponta caminhos para a próxima década na educação brasileira. Nesse sentido, o financiamento é fundamental, então é importante acompanharmos como esses ponderadores e, enfim, VAR também com sua indução ali de políticas e ação de gestores públicos na ponta, está nos levando no caminho certo para que todos os brasileiros tenham direito a uma educação de qualidade. Agradeço muitíssimo mais uma vez a oportunidade de participar e reafirmo o compromisso do Todos pela Educação de contribuir tecnicamente com o debate. Nos colocamos à disposição, professora Dorinha, para continuar trocando sobre o assunto. Obrigada. Muito obrigada, a Manuela, que representa o Todos. Eu agradeço a todas as participações e, logicamente, nós estamos começando o debate. Acho que eu vi que a Maria Tereza está acompanhando a proposta como um todo, né, da realização. E, à medida que nós avançarmos em relação ao relatório, a nossa previsão, inclusive, talvez a gente não consiga fechar o relatório este ano, precisa de fazer ainda no próximo ano, ainda talvez 2 ou 3 momentos. Mas nós gostaríamos de receber as contribuições, porque o tempo aqui é bastante curto, mas são temas que todos estão, todas as instituições aqui presentes têm se debruçado em relação ao tema.
né, e podem contribuir a partir da análise que cada um tem construído e da vivência diferente de cada um aqui, né, de vivência de rede, de representação sindical e, ao mesmo tempo, o acompanhamento. Eu acho que o Anísio faz isso muito bem na frente, né, não trata só da questão de organização sindical e de igual forma todos. E o INEP, lógico que tem esse papel, já teve todo ao longo da implementação do antigo, né, do Fundeb, e agora no novo Fundeb também faz esse trabalho de construção. Então, eu agradeço aos consultores e a todos que nos acompanham e quero encerrar a presente reunião dizendo que na próxima semana nós vamos dar sequência às audiências em relação ao tema. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião. Muito obrigada. A Assembleia Potiguar reforça procuradorias da mulher nos municípios. Deputados gaúchos lançam frente de apoio ao audiovisual. Um novo portal facilita acesso a dados sobre o orçamento da União. E no Rio de Janeiro, a Assembleia festeja os 75 anos do icônico estádio do Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. O Estúdio A é especial, uma homenagem ao gênio da música brasileira, Hermeto Pascoal, que nos deixou no dia 13 de setembro de 2025, aos 89 anos. Estúdio A, neste sábado, 20h, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. E, havendo número regimental, eu declaro aberta a 40ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura.
A presente reunião atende aos requerimentos número 1476 de 2025 CAS, de minha autoria e de autoria do senador Flávio Arnes e da senadora Damares Alves, para a realização de audiência pública destinada a debater sobre o aumento do consumo abusivo de bebidas alcoólicas entre as mulheres. Informo que essa audiência ela tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com os serviços de interatividade com o cidadão, ouvidoria, através do telefone 0800 061 2211 e pelo portal e-Cidadania, o endereço www.senado.leg.br/e-Cidadania, www.senado.leg.br/e-Cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Nós já temos algumas perguntas aqui interessantes, nós vamos aguardar as nossas debatedoras aqui para tratarmos. Senhoras senadoras, senhores senadores, convidados e convidadas, especialistas e demais participantes, declaro aberta essa audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, convocada para debater uma questão que exige nossa atenção e compromisso, que é o aumento do consumo abusivo de bebidas alcoólicas entre as mulheres. Esse debate é fruto do requerimento feito por mim, senadora Damares e senador Flávio Arnes, aprovado por esta comissão, e tem como objetivo chamar a atenção do Parlamento e da sociedade para uma realidade cada vez mais preocupante. O consumo abusivo de álcool é responsável por inúmeros impactos sociais, econômicos e de saúde pública. Segundo estudo realizado pela Fiocruz, o custo do consumo de bebidas alcoólicas para o Brasil foi de 18,8 bilhões em 2019, somando despesas diretas e indiretas. Dados do Vigitel revelam que entre 2006 e 2023, a frequência do consumo abusivo de bebidas alcoólicas subiu de 7,8% para 15,2% entre as mulheres, enquanto se manteve praticamente estável entre os homens. Ou seja, o que antes era visto como um problema predominantemente masculino, hoje atinge de forma crescente e acelerada o público feminino. No recorte por capitais brasileiras, os números impressionam. Em Salvador, mais de 21% das mulheres relataram consumo abusivo em 2023. Aqui no Distrito Federal, nossa capital, esse índice chegou a 20,5%. É preciso ressaltar que não exige nível seguro de consumo de álcool para a saúde. A Organização Mundial de Saúde alerta que mesmo doses leves aumentam o risco de câncer, em especial o de mama. As mulheres ainda apresentam maior vulnerabilidade biológica, atingem níveis mais altos de alcoolemia e desenvolvem doenças com menor quantidade e menor tempo do que os homens. Além disso, enfrentam o peso do estigma social e muitas vezes perdem rapidamente suas redes de apoio quando o problema já se instala. Durante a gravidez, o alerta é ainda mais forte. Não existe consumo seguro de álcool na gestação. Mesmo pequenas doses podem causar abortamento, prematuridade ou a síndrome alcoólica fetal. Diante desses dados, torna-se evidente a importância de reconhecermos o alcoolismo feminino como um problema de saúde pública, que demanda políticas específicas, ações de prevenção, tratamento e, sobretudo, informação clara à população.
O Brasil já assumiu metas internacionais, como o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que prevê a redução em 10% da prevalência do consumo abusivo até 2030. Para alcançar esse objetivo, precisamos enfrentar as causas, combater a publicidade, que é abusiva, direcionada às mulheres, e adotar medidas eficazes, como as do pacote SAFER da OMS, que envolvem tributação, restrição de marketing e acesso ampliado ao tratamento. Nesse sentido, não poderia deixar de registrar a aprovação na semana passada, nesta mesma comissão, do parecer favorável da senadora Damares Alves ao PL 2880 de 2023, que altera a lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006, para dispor sobre a criação de estratégia de saúde direcionada à mulher alcoolista. Espero que, o quanto antes, possamos aprovar a matéria em plenário e enviar para a sanção presidencial. Nós vamos tratar disso e vamos colocar isso, não só senadora Damares como relatora, eu agora, né, requerente dessa iniciativa, mas mais do que isso aqui é uma prioridade da nossa bancada feminina. Já deixo registrado aqui a todas. Por fim, eu quero agradecer às convidadas e convidados que aceitaram estar conosco hoje, representantes de associações, da sociedade civil, da academia e do poder público, todos com experiências e visões que enriquecerão esse debate. Esta audiência é um passo fundamental para compreendermos melhor o fenômeno do alcoolismo entre as mulheres e, principalmente, para avançarmos na construção de respostas legislativas e de políticas públicas que protejam a saúde, a dignidade e, claro, o futuro de todas nós brasileiras. Eu declaro, portanto, iniciados os trabalhos dessa audiência pública e convido os presentes a contribuírem com suas análises e reflexões para que possamos avançar juntos nessa luta tão necessária. Muito obrigada. Perdão, são tantas pastas de tantas reuniões, de tantas comissões, que às vezes eu me embolo um pouquinho aqui. Eu vou convidar... Eu vou convidar, inicialmente, para sentar aqui comigo no dispositivo, para fazer o uso da palavra, a senhora Graziela Santoro, que é presidente da Associação Alcoolismo Feminino, a AF. A senhora Helena Ferreira Moura, vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos em Álcool e Droga. A senhora Juliana Ferreira, assessora de advocacy da ACT Promoção da Saúde. A senhora Luciana Monteiro Vasconcelos Sardinha, que é diretora adjunta de doenças crônicas não transmissíveis da Vital Strategias. E o senhor Marcelo Dias, diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Tá. Doutor Marcelo, eu vou pedir para o senhor ficar para a próxima mesa, perdão. Fui orientado agora. Obrigada. De registrar a presença também da dona Nara de Araújo, diretora de Prevenção e Reinserção Social da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça, que farão parte na próxima mesa, e o senhor José Mauro Braz de Lima, neurocientista e professor associado de Neurologia da Faculdade de Medicina da UFRJ. Sejam todos muito bem-vindos. O doutor Mauro, José Mauro, vai estar por videoconferência. Eu vou passar a palavra agora, já primeiramente agradecendo essa mesa aqui, brindada, uma mesa toda feminina, né?
Sejam todas muito bem-vindas. Para a doutora Graziela Santoro, né, que é presidente da Associação Alcoolismo Feminino. Seja muito bem-vinda, doutora Graziela. Bom, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. É uma honra estar aqui. Agradeço imensamente à senadora Leila, ao seu assessor, Johan, que ajudou tanto a gente. Eu sou Graziela, estou presidente da Associação Alcoolismo Feminino, uma associação, eu vou falar um pouco sobre a associação, mas antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou uma alcoolista. Eu sou uma mulher que tem transtorno por uso de álcool, uma condição mental, assim como é a depressão, assim como é o transtorno por uso, o transtorno de ansiedade, né, o transtorno afetivo bipolar, né, o transtorno por uso de álcool, ele tem tratamento. E essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar, né, que eu não tenho vergonha de dizer que eu sou uma alcoolista, que eu tenho um transtorno por uso de álcool, porque esse estigma, ele precisa ser rompido na nossa sociedade. A segunda coisa que eu queria falar como mulher é que eu sofri violência sexual estando alcoolizada. Eu não lembro, quando eu acordei eu me dei conta que eu tinha sido abusada sexualmente estando alcoolizada. E eu falo essas duas coisas porque a grande maioria das mulheres, e espero que muitas estejam assistindo e ouvindo, ou que essa audiência chegue a muitas mulheres, se culpam porque estão doentes com transtorno mental e comportamental e se culpam por terem sido violentadas estando alcoolizadas. E a gente precisa muito falar sobre violência associada ao consumo de álcool. Então, dito isso, né, eu vou apresentar rapidamente um pouquinho do trabalho que a gente realiza e vou deixar a parte mais técnica para as minhas colegas. Eu coloquei ali, né, o uso da tecnologia no tratamento, porque o trabalho que a gente realiza, ele é 100% virtual. Inclusive, a gente está disponível para todo o governo brasileiro, né, para parceirar aí no modelo de atuação que a gente realiza, que é 100% virtual. Nós já acolhemos... Pode passar, por favor. Eu não sei se eu... Ah, está aqui. Estou nervosa, gente, desculpa. Bom, nós já acolhemos mais de 2.300 mulheres de todo o Brasil. Nós já acolhemos brasileiras que hoje residem na Europa, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Europa, né, Irlanda, enfim. E nós estamos acolhendo mulheres de Portugal e de Angola, né? Isso é um orgulho poder atingir alcançar outros países e levar tratamento, né, no modelo nosso brasileiro para fora do país. Só para mostrar para vocês, das 2.300 mulheres, mais ou menos, já deve estar em 2.500, a gente tem todas essas que vocês estão vendo ali no mapinha, são alcoolistas em recuperação na nossa associação e são alcoolistas não anônimas. Elas resolveram sair do anonimato para falar e para romper esse estigma. Eu não posso ter vergonha de falar do meu transtorno, eu não posso ter vergonha de pedir ajuda pelo alcoolismo, por estar doente, né? Então, infelizmente, são só 50 mulheres, mas já são 50 mulheres, né? Então, e elas vão para as redes sociais e elas falam, né, do transtorno, de como afetou a família delas, os filhos, e isso é muito potente, porque é isso que engaja outras mulheres a buscarem ajuda também. A gente trabalha com uma metodologia baseada, humanizada, científica e apoiada em tecnologias, como eu já falei. A primeira frase que a mulher recebe, né, ouve quando ela chega para a gente deixa a gente te amar enquanto você não consegue. Porque realmente elas chegam muito, muito, muito destruídas. Aqui é um pouquinho do nosso site, né, para quem for buscar ajuda.
não vou me estender aqui, mas é só para mostrar que a porta de entrada é o nosso site ou é o nosso Instagram. A gente trabalha com esse guia para a sobriedade. Em breve, estaremos lançando um livro, que é o Guia Comentado para a Sobriedade, explicando cada passo que está ali, tá? Que é baseado em ciência, o que uma mulher que tem o transtorno por uso de álcool, ou que acha que tem, precisa fazer para poder alcançar a sobriedade, que é uma coisa tão bacana. Eu estou sóbria aí há 17 anos e a minha vida hoje é maravilhosa, é muito melhor do que eu jamais sonhei. Então, esse guia é o norteador aí do nosso trabalho. O nosso trabalho é isso aí, tá? Que vocês estão vendo, é tudo virtual. A gente tem mais de 11 terapias em grupo. E o que é legal nesse modelo é que ele foi construído com todas as alcoolistas. A gente não criou nada, a gente construiu a partir das demandas. Grazi, olha, eu fui abusada. Dá para a gente falar sobre sexualidade ou sobre violência contra a mulher? Criamos terapias em grupo para falar sobre isso. Dependência emocional, dependência financeira. Então, a gente tem grupo de empoderamento, a gente tem grupo para falar de dependência emocional, perdas e luto, né? Muitas mulheres são mães e cuidadoras de seus pais. A grande maioria das mulheres são cuidadoras de seus pais, né? E elas passam por essa situação do luto, da perda da sua própria autonomia, porque ela está ali vivendo o cuidado com os filhos, o cuidado com os pais, né? Então, a gente fala... E o próprio luto de ter que parar de consumir bebidas alcoólicas, né? Que, para elas, inicialmente, para mim também foi muito difícil, né? Então, a gente tem todo um modelo, são mais de 11 terapias em grupo. A gente tem parceria com a Clínica Evolução, que é da Selene Barreto, esposa do Dr. José Mauro, a doutora Júlia Pascoal, uma equipe de psicólogas, terapeutas, educadora financeira, até professora de inglês a gente tem, elas vão pedindo, a gente vai criando para elas, né? Tudo de forma virtual. E esse trabalho, gente, eu tenho certeza que... Eu vou me emocionar. Eu tenho certeza que muitas estão assistindo agora, mas ele é realizado por mais de 50 voluntárias, todas alcoolistas, todas em recuperação na nossa associação. Nosso trabalho só funciona porque essas voluntárias existem. Então, eu sou muito grata, né, por não estar sozinha nessa luta. E a gente tem reuniões de troca, que o troca é o tempo reservado para eu olhar com carinho e atenção para mim, para minha sobriedade, né, para minha vida. Porque normalmente as mulheres não param para ter, né, elas não separam tempo para elas. Elas têm tempo para cuidar de todo mundo, menos delas, né? Então, a gente reserva esse tempo de 2 horinhas para elas poderem falar das dificuldades, não só relacionadas ao consumo de álcool, mas da vida, né? Da vida. Enfim. Aqui são as terapias que eu já falei, aqui as profissionais, né, que todas têm especialização em dependência química. A gente tem um grupo dedicado só a mulheres negras. A gente está retomando um grupo para a comunidade LGBTQIAPN+, tem grupo para familiares, que eu não falei, enfim. E nós já fomos premiadas 2 vezes por fazermos um trabalho baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Objetivo 3, 5 e 18, Saúde e Bem-Estar, Empoderamento de Meninas e Mulheres e a Equidade Racial. Então, esse é o nosso 2º selo de reconhecimento e ali é uma agenda, né? A gente tem uma comunidade virtual pelo WhatsApp e ali a gente vai colocando todas as informações. Hoje são mais de 350 mulheres acolhidas em todo o Brasil e fora do país. Aqui é o perfil, né? Quando a mulher chega na nossa associação, ela preenche um cadastro. E aí a gente consegue, através dessa análise, ir melhorando o acolhimento, a recuperação, o tratamento. Então, hoje a grande maioria é heterossexual. Um detalhe muito importante, né? Ali, mais de 80% tem histórico
de alcoolismo na família, né? Então, acredito que talvez a Beade vá falar. O transtorno por uso de álcool tem uma predisposição genética, né? Eu sou filha de alcoolista, minha mãe era alcoolista, então eu já vim ao mundo, isso é uma coisa que eu falo muito para as mulheres que chegam, né? Eu já vim ao mundo com a predisposição genética, né? Não tenho nem culpa de ter vindo com a predisposição, né? Porque culpa, eu vou falar sempre, é o carro-chefe da dor de todas essas mulheres que têm esse transtorno. Vou falar mais rápido, gente. A cirurgia bariátrica, eu acho que esse é um ponto fundamental também, não sei se minhas colegas vão falar, mas para você, isso é uma assustadora, assim, sabe? Assustadora. 36% das mulheres que estão em tratamento com a gente fizeram cirurgia bariátrica. É assustador isso. O pior, tiveram reganho de peso. O pior são as que mais têm ideação suicida. Das 5 mulheres que nós perdemos para essa doença, 4 tinham feito cirurgia bariátrica. 15 segundos. Obrigada. Aqui são as organizações internacionais que nos apoiam. A Organização Pan-Americana da Saúde nos apoia desde o início. Eu tive a oportunidade de falar ali com grandes feras, o presidente mundial do AA, doutora Maristela Monteiro, num webinar, falando do trabalho que a gente fala que é pioneiro aqui no Brasil, né? É inovador. A gente agora representa a ISOP aqui no Brasil também e a Movende. As parcerias com várias universidades, isso para a gente é muito importante, universidades, faculdades, né, doutorados, mestrados, quanto mais pessoas quiserem estudar e falar sobre isso, a gente está super disponível a colaborar. Outras organizações, e aqui um pouquinho do um pouquinho do que a gente faz presencialmente, né? Isso são alguns encontros, vocês podem ver que tem muitas sem máscara, tem outras com máscaras, todas são alcoolistas, todas. A gente faz agora em outubro, 3, 4 e 5 de outubro, a gente vai ter a nossa convenção com quase 100 mulheres, no final de semana inteiro, reunidas, vai ser muito legal. Aqui é o que a gente faz, a gente visita comunidades terapêuticas, a gente visita clínicas, a gente faz café da manhã, a gente faz almoço, a gente faz jantar, faz festa de Natal. Então, a gente está sempre aqui, a PUC Rio sempre nos convida para falar para as suas alunas de psicologia. E é isso, né? A gente tem essa frase que vai nos direcionar em 2026, da Clarice Lispector, que é depois do medo vem o mundo, porque falar sobre alcoolismo, falar sobre esse transtorno por uso de álcool, ajudar mulheres a perderem o medo, a não serem oprimidas pela própria família, muitas vezes, né? No trabalho, elas têm muito medo, como eu já tive, né? Mas depois que elas perdem o medo, com certeza vem um mundo e vem uma vida muito, muito, muito melhor para elas. E eu sou muito grata por esse pontapé inicial. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer o Brasil referência no tratamento de mulheres alcoolistas. E eu conto demais com todos vocês, com a senhora senadora. Enfim, muito obrigada. Muito obrigada por me ouvirem. Nós que agradecemos, Grazi. Né, teu relato aqui, seu depoimento, tua história de vida e essa tua força. É inspiradora mesmo ver esse trabalho lindo, né, que a AF tem feito. A sede é no Rio. Sede em BH. É em BH, perdão. Mas a gente tem filial no Rio, porque como é tudo virtual, certo, a gente fundou só para ter o CNPJ, mas entendi. Ainda não temos um espaço físico. Um espaço físico. Mas a sede... E qualquer uma pode entrar, pode... Então, assim, que bom que nós estamos promovendo essa audiência pública. Como você falou, certamente inúmeras mulheres agora estão olhando esse seu depoimento, a apresentação do trabalho, né, da Associação Alcoolismo Feminino. E, enfim, é uma porta, é uma janela, aliás, que se abre, né, para todas vocês que estão nos acompanhando aqui. Obrigada pela participação, Grazi.
Bom, eu vou passar a palavra agora para a Helena Ferreira Moura, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos em Álcool e Droga, a BEAD. Seja bem-vinda, Helena. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, obrigada por promover esse debate tão importante. Eu queria começar... Opa, eu aponto para onde? Para cá? Tá. Para onde? Tá. Ótimo. Então, eu queria começar falando desse manual que foi lançado pela nossa associação, que é Nada sobre Nós, Sem Nós, que é um relato importante sobre vários aspectos de fatores de risco para o desenvolvimento do alcoolismo em mulheres, de fatores de como prevenir, como tratar, como algumas diretrizes para a formação de políticas públicas e itens que não podem faltar. Então, é um manual bem completo. Eu sugiro muito, fica com uma sugestão de literatura, muito do que eu vou falar aqui, inclusive, eu tirei desse material. Então, nós temos essa questão do contexto, que já foi trazida aqui pela senadora Leila, no início da nossa audiência, né, de que a gente tem percebido um aumento do consumo. A gente não está falando aqui do aumento de alcoolismo, mas do aumento de consumo, mas isso por si só fala como um fator de risco, porque quanto mais mulheres bebendo, maior o risco, maior o valor, a quantidade de mulheres que depois podem acabar desenvolvendo o transtorno. E aí o que eu queria ressaltar aqui para vocês é como as mulheres têm uma série de especificidades que vão exigir com que estratégias de prevenção, de tratamento, o cuidado, ele precisa ter uma série de especificidades para que as necessidades delas sejam atendidas. Sempre importante falar, né, que o álcool ele tem múltiplos rostos, né? Então, desde a cantora pop famosa do mundo do rock, alternativa e tudo mais, até a dona de casa, mãe de família, a dona Nenê não era necessária, porque eu acho que é uma boa representação de uma mãe de família, tá? Mas não lembro de ter alcoolismo nela na série, mas é para vocês verem, assim, às vezes a pessoa que a gente menos imagina, e ela é justamente um dos casos mais difíceis, muitas vezes, da gente tratar, porque é aquela mãe de família, preocupada com seus filhos, preocupada com o marido, e que não tem um comportamento assim que chame a atenção no sentido, né, de não corresponder ao que a sociedade espera dela, mas é uma mulher que muitas vezes bebe escondido, sente muita vergonha disso e não se sente à vontade de procurar um atendimento exatamente por conta disso, por conta dessa vergonha e por uma característica muito feminina de sempre achar que não, os meus problemas eu cuido, eu vou conseguir enfrentar isso sozinha. E a pobre menina rica, né, que está todo mundo acompanhando aí na novela, então atinge diferentes classes sociais, diferentes etnias, diferentes perfis de comportamento. E o que a gente tem de especificidade, né? Então, é muito comum ter muita vergonha de procurar tratamento, porque se sentem julgadas. É muito comum, assim, não, eu não posso ir para o tratamento porque eu preciso cuidar dos meus filhos. E é interessante, porque sempre quando nós falamos em saúde, as mulheres sempre tendem a adoecer mais, tendem a ter uma melhor adesão ao tratamento, as mulheres procuram mais os postos de saúde do que os homens, mas não é o que a gente vê no caso do alcoolismo, em razão de todas essas peculiaridades e também porque sempre quando a gente fala de um acompanhamento de um transtorno que é crônico, né, que vai precisar de muitas idas ao atendimento, que vai precisar de um acompanhamento que, pelo menos no início, costuma ser mais intensivo, as mulheres muitas vezes têm essa dificuldade porque, nossa, mas com que eu vou deixar meu filho? Como é que eu vou deixar de cuidar da casa? Então, querer assumir todas essas responsabilidades. Um medo muito grande de perder a guarda das crianças. A gente não vê isso acontecer com os homens, né? Às vezes mesmo um caso de alcoolismo, de violência doméstica, mas ainda assim não se tira, né? Não se separa, às vezes, esse pai da família, mas com as mães não. E as mulheres costumam ter uma rede de apoio mais frágil que a dos homens, no sentido de que é muito comum, às vezes, chegar para nós no atendimento, num consultório, num CAPS, um homem alcoolista com 3 gerações diferentes de mulheres da família. Vai a filha, vai a esposa, vai a mãe, todas elas oferecendo esse cuidado. As mulheres geralmente não têm esse tipo de apoio. Mas eu gostei muito da apresentação da F, porque mostra um aspecto importante, uma peculiaridade importante do tratamento da mulher, que merece investimento, é disso de oferecer um local em que seja possível você ter uma formação de um grupo, uma formação, né, de um vínculo social novo ali. Isso é super importante, mais para mulheres do que para homens. E, falando do organismo das mulheres, tem aquilo que nós chamamos de efeito telescópio. O que é isso? Mesmo uma quantidade menor da substância,
por um período de consumo menor. Então, por exemplo, às vezes um homem, para desenvolver um alcoolismo, precisa ali de 10, 15 anos para desenvolver um alcoolismo mais grave. Na mulher, esse percurso ele é muito mais curto e mesmo em doses menores, os danos para o organismo e o risco de desenvolver o transtorno por uso de álcool é maior. E aí eu aproveito aqui para falar da questão da bariátrica, que eu não tinha incluído na apresentação, mas que de fato é um tópico importante. A cirurgia bariátrica, principalmente que usa aquela técnica do bypass, ela muda a forma do álcool ser absorvido e metabolizado. Então, é como se o efeito do álcool, é como se virasse uma chave, de repente a mulher está bebendo e de uma hora para outra é como se ela ficasse muito intoxicada, muito alcoolizada, perdendo o controle sobre o consumo. Então, muitas reportam que mesmo com uma quantidade menor de álcool, elas têm um resultado que é totalmente imprevisível. Antes, não, eu sei que eu não posso passar de 2 doses, que eu já começo a passar vergonha. Depois da bariátrica, esse parâmetro se perde. E aí a chance, né, disso acabar acarretando depois outros transtornos é maior. Tem também a questão, claro, né, da preocupação que a gente tem que ter dos efeitos do consumo da substância para lactação e gestação, síndrome alcoólica fetal, que em seguida vai ser abordado esse tema aqui também. E algumas vulnerabilidades adicionais. Então, é muito comum que as mulheres que desenvolvem algum tipo de adição, seja por álcool, até mesmo de outras substâncias, virem de um histórico de violência doméstica, terem sofrido violência na infância, terem sofrido ou estarem sofrendo violência do marido em casa. É muito comum a gente ver uma associação com transtornos de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, muitas vezes em razão desses abusos. Então, isso exige que o tratamento seja integrado, né? Que aquele tratamento que, além de tratar o alcoolismo, ele vai ter que abordar o trauma, ele vai ter que abordar a ansiedade, a depressão. E isso, infelizmente, é uma coisa que nós ainda não temos muitos serviços que oferecem isso. Se nós formos ver os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, eles são separados em CAPs transtorno mental e CAPs AD, quando que o ideal é que nos 2 ambientes se tenha habilidade técnica para tratar tanto de um transtorno quanto de outro. E o que as mulheres falam, né? Isso aqui já é num outro estudo que eu peguei. O que as mulheres reportam como sendo dificuldade? Então, a responsabilidade familiar, o medo de perder a guarda, a questão de terem pouco apoio dos maridos, se sentem muito desconfortáveis de ter outros homens participando do tratamento. Por que isso acontece? Muitas vezes os homens que chegam ao tratamento, eles estão ali, às vezes, até por um pedido da justiça, porque, por exemplo, foram enquadrados na Lei Maria da Penha. Então, são homens que em casa cometem a violência doméstica, são homens que às vezes já cometeram violência sexual contra outras mulheres, e aí eu vou estar reunindo ali numa terapia de grupo, com as pessoas falando dos seus traumas, das suas situações, uma pessoa que foi abusada ao lado de um abusador. Então, elas, em geral, não se sentem à vontade para isso. Então, o ideal, assim como a gente tem falado até do vagão do metrô, né, de ter um só para mulheres, o tratamento do alcoolismo em mulheres também é importante da gente pensar em modelos como esse. A questão do estigma mais forte e o fato de ter uma prevalência maior, é mais frequente a gente achar uma comorbidade psiquiátrica numa mulher do que num homem, e isso exige, né, esse tratamento integrado, que é um recurso mais complexo de tratamento. E o que acontece hoje, né? A gente fala de alcoolismo de um modo geral. Até então, de fato, a gente via o alcoolismo muito mais nos homens. Agora a gente está vendo que o consumo de álcool está aumentando nas mulheres e que desde sempre houve um percentual dessas mulheres que já sofriam com alcoolismo, mas que ficavam escondidas em casa, em razão de tudo isso que eu estou explicando. Então, precisa levar em conta que elas têm filhos, que elas estão gestantes, e a própria equipe, né, que vai prestar esse atendimento precisa estar preparada para isso, porque é difícil para nós, isso é importante ser muito franco com si mesmo, mas é difícil você, por exemplo, estar num serviço e você vê uma mãe com uma barriga de 9 meses e está alcoolizada, né? É difícil presenciar isso, é difícil lidar com isso, mas é importante que essa pessoa também seja acolhida, também seja ouvida e não estigmatizada e rechaçada ainda mais. Então, os programas de prevenção eles precisam ser amplos, porque a gente, no caso, falando aqui de mulheres, vai ter toda a questão da mídia, né? A mídia, às vezes, começa a se direcionar mais para as mulheres, então tem todo esse cuidado também, mas tem também uma questão de que a gente tem que pensar tudo aquilo que previne abuso, tudo aquilo que previne né, as misoginias, tudo aquilo que pode fazer com que uma mulher sofra agressões e abusos ao longo da vida. Então, quando a gente fala em políticas de gênero, quando a gente fala em proteção à segurança
da saúde da mulher. Isso também, eu também estou falando de prevenção de transtorno por uso de álcool em mulheres. Então, a necessidade de adaptação dos tratamentos, isso inclui ter leito em hospital geral. O alcoolismo, em geral, costuma ser muito... A síndrome de abstinência do álcool, quando grave, ela requer hospitalização, porque a mortalidade pode chegar a 25%. É muito alto. A gente não pode tratar isso em casa, a gente não pode tratar isso num centro de saúde, tá? Tem que ser hospital. Pensando que, às vezes, essa mulher pode estar gestante, pode estar no período puerperal, então precisa ter uma maternidade integrada, então precisa ter um serviço ginecológico integrado também, porque a mulher já está ali gastando o tempo dela longe dos filhos para um atendimento psicológico, ainda vai ter que depois pegar outra fila, outra ficha para ir no atendimento ginecológico. Isso pode acabar fazendo com que ela tenha que escolher entre um e outro. Então, quanto mais eu integrar isso, maior a chance de participação e adesão. E começar a treinar já desde a faculdade, né? Então, psicologia, todos os profissionais que serão futuramente um profissional de saúde, eles precisam ter esse treinamento para depois, quando chegarem na ponta, não terem esse olhar do preconceito, esse olhar estigmatizante. E era isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, doutora Helena. Grata pela sua exposição e os esclarecimentos aqui. O E-Cidadania está, pessoal, bombando. Nós temos algumas mensagens aqui, perguntas, enfim, e comentários, mas eu vou deixar mais entre a primeira e a segunda mesa. Eu vou passar agora a palavra para a Juliana Ferreira, que é assessora de advocacy da ACT Promoção da Saúde, desculpa. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, a quem nos acompanha na transmissão online. Na pessoa da senadora Leila Barros, gostaria de cumprimentar toda a mesa. Eu sou Juliana Ferreira, atualmente eu sou assessora de advocacy para o projeto do álcool na ACT Promoção da Saúde, que é uma organização não governamental que atua já há 18 anos na prevenção dos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis. De forma mais específica, a gente atua no controle do tabaco e do álcool, na promoção da alimentação saudável e de forma mais lateralizada com a promoção da atividade física e tentar diminuir a poluição do ar, que são os fatores de risco hoje reconhecidos pelo Ministério da Saúde e pela OMS. Nossa atuação é baseada em ações de advocacy, então nessa incidência política dentro do poder público para aprovação de políticas públicas efetivas, também ações de comunicação em mídias sociais e mídias de massa e em produção de conhecimento para estar sempre trazendo um arcabouço científico e acadêmico para a nossa atuação aqui dentro. Hoje eu vou trazer um pouco a respeito das estratégias de marketing direcionada ao público feminino e o papel da regulação da publicidade e a relação dele com esse aumento de consumo que temos identificado entre o público feminino. Para contextualizar, eu trago aqui o pacote Safer, que foi introduzido pela senadora na abertura da nossa audiência pública, que é um pacote técnico da OMS para apoiar governos na redução do uso do álcool e também reduzir os seus impactos, tanto sanitários quanto sociais e econômicos. Cada letrinha dessa representa uma ação, então a gente tem desde restrição à publicidade, medidas contra a direção sob efeitos de álcool, a facilitação na triagem, intervenção breve e ao tratamento, e os dois últimos que eu acredito que é onde o Brasil tem uma janela de oportunidade muito significativa nesse momento, que é aplicar proibições e restrições abrangentes à publicidade, ao patrocínio e à promoção de bebidas alcoólicas e aumentar o preço do álcool por meio de impostos específicos e políticas de preço, como a gente está aí vias de ter uma reforma tributária já efetiva nos próximos anos. Por outro lado, a gente encara um aumento do gender washing, ou de uma tradução livre, o feminismo de fachada, que é manifestado quando a organização aparenta uma preocupação com a igualdade de gênero, mas não adota medidas efetivas para corrigir as lacunas dessa questão. O autor aqui citado, ele também traz uma ilustração onde o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que é de equidade de gênero, ele vai no sentido oposto desse
gender washing porque não foca em medidas realmente efetivas, né? A gente fica ali traçando alguns movimentos para maquiar essa tentativa de uma equidade de gênero, mas não estamos focando em medidas realmente efetivas para reduzir essa inequidade. E, por outro lado, também se tornou uma prática de marketing para essas empresas, essas instituições, essas indústrias, onde visam promover venda desses produtos e serviços e também numa gestão de reputação, tentando moldar essa legitimidade e credibilidade da empresa no ambiente em que se encontra, para também melhorar a imagem corporativa, principalmente nesse contexto de ESG que a gente tem observado no meio corporativo. E agora, já trazendo um pouco mais, afunilando a nossa temática para o consumo de álcool entre mulheres, eu trouxe aqui alguns dados gerais, onde a gente já tem dado de que o álcool é a principal causa de morte e invalidez entre pessoas de 15 e 49 anos. Ele mata 2 pessoas por hora e, anualmente, chega a 105 mil mortes atribuíveis ao álcool. E na parte financeira, né, o impacto para o país é em cerca de 20,6 bilhões por ano, e desse total, 1,1 bilhão se refere aos custos diretos com o SUS. A nossa sociedade já está entendendo a problemática do álcool, então 7 a cada 10 brasileiros, de acordo com o último Datafolha encomendado pela ACT, concordam com a restrição da restrição de propaganda de cerveja na televisão, nas redes sociais e em eventos. Todos esses maiores de 18 anos foram os entrevistados. E ainda sobre a restrição de publicidade, também é preciso proteger as crianças e os adolescentes. Na PENSE de 2019, 34,6% dos entrevistados já tinham experimentado a primeira dose de álcool antes dos 14 anos de idade. Trazendo o recorte de gênero agora para esses dados, nessas 105 mil mortes que foram atribuídas ao álcool, 14% delas são entre mulheres, e mais de 60% dessas mortes de mulheres causadas pelo álcool foram de registros fatais relacionadas a doenças cardiovasculares e vários tipos de câncer. O consumo de álcool entre mulheres ele dobrou em menos de 2 décadas, saiu de 7,7% em 2006 para 15,2% em 2023, essa foi uma pesquisa da UFMG. E ainda quando as mulheres não estão sentindo as consequências diretas do consumo, quando são elas mesmas que estão consumindo, elas ainda sofrem as consequências indiretas. Então, o Instituto Sou da Paz trouxe que a arma de fogo se mantém como o principal meio utilizado no assassinato de mulheres no Brasil há quase uma década. Cerca de 2 mil mulheres são mortas no país a cada ano, e metade dessas mortes, ou seja, cerca de 1.000 mulheres, foram mortas por parceiros íntimos que usavam bebidas alcoólicas. Então, o problema ele é muito maior do que a gente consegue imaginar, e sem falar que parte desses dados ainda podem ser subnotificados, passando por essa questão, né, da vergonha em buscar tratamento, em buscar ajuda. E agora a gente se volta para as estratégias de marketing que a indústria do álcool, né, durante anos teve, usando as mulheres como num lugar de sexualização, num lugar ali de serventia, visto que o público-alvo desses produtos, né, era o público masculino. Então, elas estavam ali para servirem de atração, né, para que esses homens se sentissem instigados a comprar essas bebidas alcoólicas. E a gente pode pensar que aquelas propagandas são muito, muito antigas, mas há 10 anos atrás a gente teve uma propaganda da cerveja Skol durante o Carnaval que trazia a seguinte frase: esqueci o não em casa. Fazendo uma alusão, né, a não negar investidas sexuais que podem acontecer durante os festejos carnavalescos, a ponto de a própria CONAR, que isso também é algo que a gente precisa destacar, que a indústria ela é autorregulada no que se tange a publicidade de álcool, decretou a retirada dessa propaganda do ar, e eles fizeram aí reverteram para não dê o jogo, tira o time de campo. Neste carnaval, respeite, mas foi preciso toda uma mobilização nacional
nacional, foi preciso que não pegasse tão bem para que eles refizessem essa propaganda. Ali tem também, você está esperando o quê para ter a primeira vez com uma devassa, né? Uma brincadeira. Quem é a devassa? É a cerveja ou é a mulher que está ali fotografada? E, para piorar, em 2010, 2011, é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Então, aqui ainda tem a intersecção do recorte de gênero e raça, sexualizando a mulher negra em prol da publicidade e do lucro dessas indústrias. Mas, obviamente, a discussão social a respeito do feminismo foi avançando e a indústria, que não é boba nem nada, também foi avançando nesse sentido. Então, depois de vários anos trazendo imagem estereotipada feminina, as marcas começaram a desconstruir, colocar propagandas, né, para esse público que antes era sexualizado, agora no lugar de consumidor direto. Então, as mulheres saíram do papel de objeto para um papel de igualdade de compra com os homens, né? Então, a gente já vê aí que, em vez do Johnny Walker, tem a Jane Walker, My Body, My Rules, ali, né, meu corpo, minhas regras, no bolso do short do desenho, e a gente passa por essa mudança no diálogo com essas mulheres. E agora, né, a publicidade de álcool, ela ultrapassa o limite dos outdoors, dos comerciais televisivos e chegou à palma das nossas mãos. E a chegada do marketing de bebidas alcoólicas nas redes sociais revela uma preocupação também com o controle, pois o algoritmo pode exibir esses anúncios para menores de idade. Estão frequentemente associadas ao esporte, como ali o SAB, né, que é uma brincadeira com... vou tentar terminar. Com Sociedade Anônima Brahma, né? Uma brincadeira aí com alguns times que têm se tornado Sociedade Anônima de Futebol. Então, traz esse apelo para o torcedor de que você comprando essa Brahma, parte desse dinheiro vai ser revertido no seu time do coração. As marcas emergentes, então, quando eles não estão fazendo marketing para as próprias marcas, estão trazendo o Zé Delivery, por exemplo, que é um aplicativo exclusivo de entrega de bebidas alcoólicas. E também a associação ao lifestyle agora desses garotos propagandas. Antes a gente só via os garotos propagandas nos próprios comerciais. Agora a marca está integrada no estilo de vida deles. E o marketing vai tomando essas novas proporções. E também trazendo aqui, né, um exemplo do remake de Vale Tudo que está no ar. A gente, como a doutora Helena trouxe, né, a gente tem a personagem emblemática da Heleninha Reutemann, que tanto na primeira versão quanto nessa sofre, né, com as consequências do alcoolismo. E só que ao mesmo tempo, os espectadores são surpreendidos com a propaganda do Zé Delivery na mesma novela. Então, no dia 26/8/2025, a gente tem o Cauan Raymond ali fazendo numa cena com Deborah Bloch, né, que interpreta a Odete Reutemann, uma propaganda ali com o Zé Delivery. 3 dias depois, uma cena super emocionante da Heleninha Reutemann no AA. E o que devemos fazer a partir desse cenário? Regular para que esses ambientes se tornem mais saudáveis, para que a nossa população tenha decisões mais saudáveis. A gente tem a Lei 9294 de 96, que regula as restrições de propaganda de diversos produtos e também do álcool. Mas para essa lei só é reconhecido como bebida alcoólica aquelas que estão acima de 13% de teor alcoólico, deixando de fora dessa restrição cerca de 90% do mercado, porque inclui cervejas que estão abaixo dessa gradação alcoólica, algumas ices, champanhes, alguns vinhos. E essa lei está prestes a fazer 30 anos, então também não inclui mídias sociais, por exemplo, por isso que a gente é bombardeado de propaganda de bebida alcoólica o tempo todo nas nossas mídias sociais. Então, é urgente fazer uma atualização dessa lei, porque já mudou muito, né, as propagandas e a publicidade desses produtos que estavam previstos. E, nesse sentido, o que o Senado Federal pode fazer? Aqui na Casa, a gente tem o projeto de lei 2502 de 2023, de autoria do senador Stevenson Valentim, que visa trazer essa correção da lei de 96. Então, pela proposta do texto, sai do 13% de teor alcoólico para 0,5% de teor alcoólico. Com isso, praticamente todas as bebidas, eu acredito que não tem nenhuma abaixo desse teor alcoólico, teriam as mesmas restrições que as bebidas hoje mais alcoólicas têm, né? Que é a questão de horário e outros mais. E também o mesmo projeto de lei tem
algumas sugestões de advertência em rótulo, que também é uma iniciativa interessante. Qual é o problema? Esse PL está parado na CTFC desde o dia 18 de março de 2025, aguardando relatoria. É a primeira comissão, então ele ainda não tramitou, não passou por nenhuma outra, não temos nenhum parecer, seja ele favorável ou contrário ao PL, e, em seguida, saindo da CTFC, ele passa pela CCT e finaliza aqui na casa essa referida comissão na qual estamos falando hoje. Então, acredito que essa é uma oportunidade que o Senado Federal tem para fazer a diferença nesse cenário de consumo entre mulheres. E, por fim, a reforma tributária. A gente já tem o imposto seletivo aprovado, né, que prevê maior taxação para produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Atualmente, o texto está sendo finalizado pelo Poder Executivo, né, o texto que vai prever as alíquotas desse imposto seletivo. E é importante que sejam aprovadas aqui nessa casa alíquotas realmente efetivas, a ponto de reduzir o consumo de bebidas alcoólicas e também reverter esse cenário de consumo por mulheres. E, para finalizar, eu trago alguns pontos aqui. As propagandas atualmente têm enxergado as mulheres como um público em potencial, comparado aos homens. O consumo ainda é menor entre mulheres, né, mas está em crescimento, então é um mercado a ser atingido. É um lugar onde eles podem aumentar a sua margem de lucro. As mulheres, como já bem citado, concentram o cuidado também de quem sofre suas consequências pelo uso do álcool. Então, até quando não são elas que estão em tratamento, são elas que estão dando apoio ao tratamento de seus maridos, de seus pais, de seus filhos. E a importância da regulação, né? Então, tributação majorada, restrição de publicidade, elas compõem as práticas mais custo-efetivas para reduzir o consumo de produtos nocivos. É necessário impedir a normalização do álcool, porque assim a gente olha para a saúde dessas mulheres também, e a gente não pode deixar que a indústria se utilize de uma pauta tão louvável para lucrar em cima da saúde dessas mulheres, porque consumo não significa emancipação, e a gente precisa trazer isso. Muito obrigada, e é isso. Nós que agradecemos a sua participação, Juliana, e trouxe dados, enfim, todas as anteriores também, a doutora Graziella, Helena. Assim, muito interessante, porque vocês estão, enfim, abrindo um leque de oportunidades e saber, né, que o senador Stevenson já apresentou um projeto. Estava olhando aqui para a minha assessoria, eu falei, olha, vamos apresentar um projeto, mas se já temos esse projeto e já está na CTFC, então a gente tem que tratar com o presidente da comissão para ver se a gente, enfim, começa a dar o start, né? Startar logo o processo da apreciação desse PL, o 2502 de 2023 do senador aqui na casa. Obrigada pela sugestão e por essa informação importante. Eu vou passar a palavra agora para a Luciana Sardinha, que é diretora adjunta de doenças crônicas não transmissíveis, da Vital Strategies. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, senadora. Eu acho de extrema importância reunir pessoas de tantas vozes diferentes no mesmo lugar para que a gente possa discutir um problema que já é um problema de saúde pública. Além de ser uma questão social, é um problema de saúde pública. Na Vital, a gente trabalha com informação para poder agir de que forma? Em políticas públicas estruturadas para que a gente tenha bons resultados na área da saúde e questões sociais, porque uma coisa está absolutamente ligada a outras. Aqui algumas informações, a gente já foi aqui discutindo nas outras falas, o álcool ele é responsável por mais de 200 doenças e lesões, e aqui a gente tem doenças de todos os tipos. A gente fala muito em doenças do fígado, cirrose, porque está muito evidente, mas tem inúmeras doenças. Além disso, tem as questões das lesões, dos sinistros de trânsito, das violências. Então, a gente não está falando só de doenças, a gente está falando também de problemas que estão para além das doenças, que causam doenças, né? Tem a questão do impacto na saúde mental, e ela começou falando, né, a Graziella começou falando sobre isso. É um impacto que se agrava ainda mais quando a gente pensa em pessoas, e aí tanto homens quanto mulheres, que já têm uma predisposição a problemas de saúde mental. Ele é muito potencializado com a questão do consumo abusivo do álcool e mesmo o consumo do álcool.
E o fator de risco, ele é um fator de risco para tantas doenças, como a gente já falou aqui, mas ele é um fator de risco negligenciado. E por quê? Porque no Brasil a gente vê o álcool como socialmente aceito. Então, é o bar no final do dia para relaxar, as festas, os agrupamentos, sempre se pensa no álcool para o benefício disso. Então, eu vou chegar mais ao fim falando da questão da reforma tributária. A gente vem escutando, inclusive na imprensa, de que a gente vai tirar a diversão do brasileiro, que vai aumentar a cervejinha do brasileiro. A gente não quer mais que o brasileiro tenha essas distrações ou se juntar a outros. E a ideia não é essa. É um fator de risco, ele é um fator de risco importante para as doenças crônicas não transmissíveis, assim como as doenças transmissíveis. A gente vê a questão das violências domésticas, as questões das violências sexuais, o quanto que isso aumenta aí a questão do HIV positivo, das doenças transmitidas, né, por pessoas, como, por exemplo, a tuberculose, entre outras. Tudo isso está muito relacionado a esse fator de risco que hoje é tão socialmente aceito. Então, eu acho que o nosso trabalho, enquanto sociedade civil, enquanto governo, enquanto legislativo, é trabalhar para mostrar os problemas advindos desse fator de risco. Como a Juliana já mencionou antes, a gente tem aí pelo menos 105 mil mortes por ano atribuíveis diretamente ao álcool. E mais de 80% dessas doenças estão relacionadas a doenças cardiovasculares, digestivas e alguns tipos de câncer e as lesões, como eu falei, tanto sinistros de trânsito como violências em geral. De 4 em cada 10, ou seja, 40% dessas mortes estão relacionadas aí a essas lesões, como eu mencionei. Outros impactos importantes, né? O impacto econômico, tanto na área da saúde quanto de assistência social. A gente pensa, por exemplo, daquela pessoa que se alcoolizou e no dia seguinte vai trabalhar, que a gente chama aí de presenteísmo. Ela está lá, mas ela não está fazendo aquilo que deveria ou como ela faria sem estar com a ressaca, né? Como é muito normalizado. Está só com ressaca, se divertiu ontem, então parte da diversão e por isso ela tem um trabalho a menos ou ela não flui como deveria. E isso custa para os cofres públicos. A gente tem aí quase 20 bilhões diretamente relacionados. A gente pode focar isso, mudar o foco para a atenção à saúde, a promoção da saúde, a mais equipamentos na área da saúde. Então, o custo disso, direto e indireto, é muito alto. E a população mais afetada sempre é aquele público mais vulnerável, tanto dos mais jovens quanto das mulheres, e aí, como já foi colocado aqui, as mulheres, tanto do fato dela estar alcoolizada, quanto dela sofrer violências daqueles que estão alcoolizados. Voltando que eu não mencionei, a gente realizou um estudo de mortes em 2019 e a gente observou que houve um aumento ali depois da pandemia de quase 20% nas mortes diretamente relacionadas, e aí tem os CIDs relacionadas ao consumo do álcool. Isso vinha numa curva estável por décadas e de repente da pandemia em diante a gente tem esse aumento. Para chegar à morte, a essa questão final aí, a gente tem um processo. São essas pessoas que estão sofrendo, são famílias que estão sofrendo, é o gasto público, são muitas coisas envolvidas. Então, a gente realmente precisa prestar atenção nisso. Aqui um dado do inquérito que a gente realizou em 2023, só para a gente ter uma noção de como está isso no Brasil. Em torno de 41% costuma consumir bebida alcoólica, que fala que no último ano consumiu, praticamente metade da população acima de 18 anos. 22% tiveram pelo menos um episódio de consumo abusivo, né? A mulher 4 doses no único episódio e homens 5 doses. 7% beberam em 3 dias ou mais, numa mesma semana, nos últimos 6 meses. Então, a gente já tem aí 1 em cada 10 já fazendo consumo de pelo menos 3 vezes por semana. E 4% já apresenta, a partir de um diagnóstico que a gente faz de uma escala,
que já tem um consumo tão presente que já se mostra como um provável dependente. Então, a gente já tem aí 4% da população adulta brasileira. Aqui, dados que a gente já mencionou antes aqui na mesa, já foram abordados. O consumo das mulheres continua em ascensão, e a gente pode olhar aí esse gráfico, que os homens de 2006 a 2023 praticamente não muda, é uma curva, é uma linha estável, e as mulheres, elas dobram, de 2006 a 2023 simplesmente dobram. Então, as mulheres ainda têm um consumo menor? Tem, mas nesse crescimento aí, a gente vai chegar a passar muito rapidamente, infelizmente, se a gente não agir também com muita rapidez. Se a gente observar essas informações por idade, elas se concentram ali entre 18 e 44 anos, é a idade economicamente ativa, então são pessoas que estão saindo do mercado, já estão instáveis dentro do mercado de trabalho, já deixam de produzir, né, dentro do Brasil, então existe um impacto econômico aí, e a gente observa que a partir de 9 anos de escolaridade, seria aí o ensino médio. Então, a gente não está concentrado em pessoas de 12 anos ou mais que já estão ali na faculdade, se a gente relacionar a idade, 25 anos ou um pouco mais. A gente já começa desde aquelas mulheres que estão ali no ensino médio. A gente precisa de estratégias, cada lugar é um lugar, né? Então, aqui a gente tem aí, como a senadora começou dizendo, o Distrito Federal é o 5º que mais consome, Salvador, Maceió são os que mais consomem, outros menos, mas mesmo os que estão com menor prevalência, como Manaus, já são 17%. Então, ou seja, praticamente 2 mulheres em cada 10 já estão consumindo de forma abusiva. E o que a gente precisa para atuar aí nesse cenário? A gente precisa de dados sempre oportunos, estratificados, né? Diferentes entes trabalhando juntos, que eu acho que é o que estamos fazendo aqui hoje. Acredito que essa é uma iniciativa muito importante. E agendas de enfrentamento, principalmente dos determinantes sociais. Então, a questão da vulnerabilidade, questão de renda, de escolaridade, de local de moradia, de interiorização, né, do alcoolismo, isso está muito evidente. Então, a gente precisa focar aonde a gente mais precisa, inverter essa prioridade, que a gente começou a pensar nisso quando veio aí da pandemia. A gente precisa ter um foco naqueles que são mais vulneráveis. E o que a gente pode agir efetivamente muito rapidamente? A adoção do imposto seletivo, ela já está dada, mas agora a gente precisa de alíquotas que sejam suficientes, porque quanto maior o valor, menor o consumo. Então, ele é diretamente relacionado. Então, a gente precisa ter alíquotas que realmente aumentem esse preço ali da loja, né, para o consumo. Políticas regulatórias, né, sem interferência da indústria, isso é muito importante, sem o interesse comercial. Não permitir de maneira alguma a participação da indústria, como a gente viu aí muitos casos que a Juliana expôs, que estão diretamente dizendo que estão fazendo uma autorregulação e que a gente está vendo que não funciona. Então, a gente precisa de uma política que seja transparente. E aqui, para finalizar, eu acho importante, porque sempre tem uma fala da indústria dizendo que, nossa, vamos perder vendas, isso é consumo, esse consumo tem trabalhadores, né, nas facas, vai beber, vai todo mundo para a rua e tudo. O que eu quero deixar é que o desenvolvimento econômico, ele não deve, em hipótese alguma, se sobrepor à saúde e o bem-estar da população brasileira. Por isso, a importância das informações baseadas em evidências para a indução de políticas públicas consistentes, eficazes no combate a esse importante problema de saúde pública. Eu agradeço. Obrigada. A doutora Juliana, é o lobby é forte aqui dentro dessa casa. Está até minha assessoria ali olhando, né? Porque a gente falar de autorregulação, desculpa, é uma piada, né? É uma piada, assim, é um tapa na cara da sociedade. E vou te falar que aqui dentro dessa casa nós somos muito coniventes, assim. Nós deixamos muitas vezes passar a boiada. E eu tenho vergonha disso, não tem minha digital, eu falo isso com muita tranquilidade. Tanto que teve projetos aqui que tratavam do tabaco,
eu enfrentei o lobby, nós aprovamos aqui um projeto muito importante do senador José Serra sobre mais restrições de publicidade, de apresentação do produto em estabelecimentos. E nós enfrentamos um lobby forte aqui dentro da casa, mas, enfim, conseguimos aprovar. Está lá na Câmara parado, claro, né? Mas aqui a gente tem trabalhado muito nesse sentido. E, assim, os dados, eles são estarrecedores. Eu vou mais longe, doutora Juliana. Quando a senhora fala do ensino médio, não é. Os últimos anos do ensino fundamental, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu tenho um filho, né, já nos últimos anos do ensino fundamental, em festas, né, festas de 15 anos, festas de 14 anos, os jovens, tanto as meninas e os meninos, já provando, experimentando o álcool. Entendeu? É muito sério o que vocês estão passando de dados aqui. Inclusive, nós vamos fazer uma fala, né, fruto dessa audiência, já na próxima sessão. Amanhã eu quero ir para o púlpito para falar um pouquinho do que vocês trouxeram de números e alertar e falar do projeto do Stevenson. Acho que nós temos que começar a fazer um trabalho mesmo, né, um movimento mesmo, desse de fora, já trazendo vocês para dentro da casa, para tentar conscientizar cada senador e senadora da importância de tratarmos desse tema aqui dentro da casa. Obrigada pela participação, doutora Juliana. Eu gostaria de encerrar essa primeira parte aqui, essa primeira mesa, já agradecendo a doutora Graziela Santoro, a Helena Ferreira Moura, Juliana Ferreira. Está faltando mais alguém, gente? E a Luciana... Desculpa. A Luciana, claro, mas não está aqui, gente. Ah, tá, a Luciana não coloquei, doutora Luciana Sardia, desculpa, doutora. Meninas, muito obrigada, gratidão mesmo. Agora vamos para a segunda mesa, já agradecendo a participação das 4 mulheres aqui incríveis, que trouxeram muitos números, dados e inúmeros alertas com relação à saúde, né, das causas e os danos do álcool à saúde pública dos nossos jovens, das meninas, das nossas mulheres. Agora eu vou chamar aqui para compor a segunda mesa o Marcelo Dias, que é o diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. A Nara de Araújo, diretora de Prevenção e Reinserção Social da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça. E o professor José Mauro Braz de Lima, neurocientista e professor associado de Neurologia da Faculdade de Medicina da UFRJ por videoconferência. Sejam bem-vindos, por favor. Antes de passar a palavra, eu vou citar aqui algumas perguntas, que ao final da fala dos nossos expositores, eu vou dar pelo menos 2 a 3 minutos para todos que estiveram aqui compondo as mesas, para darem, né, para finalizarem a sua participação. Eu vou passar as perguntas aqui, caso queiram dar a resposta, né, ao final. Amanda do Ceará, quais as motivações que levam as mulheres ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas? Já foi falado aqui também. Ana de Goiás, quais as consequências do abuso de álcool na adolescência para o desenvolvimento psicossocial da mulher? Bruno de Mato Grosso, como a rede de atenção básica de saúde pode ser fortalecida para identificar os casos precocemente? Felipe de São Paulo, como deixar o álcool menos atrativo para menores de idade, considerando a influência das redes sociais? Também foi falado. Lauro, do Rio Grande do Sul, a flexibilização penal para embriaguez atende liberdades individuais ou ao lobby da indústria de bebidas? Comentários. Samuel, do Rio Grande do Sul, o aumento de consumo abusivo de álcool entre as mulheres é cultural. Precisamos de redes de apoio no SUS. O Oswaldo, do Rio de Janeiro, políticas sobre o consumo de álcool têm que ser voltadas a todos os gêneros. As mulheres apenas estão se igualando aos homens. É um problema social. Bom, eu vou passar a palavra para o senhor Marcelo Dias, que é o diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Seja bem-vindo. Tá bom. Muito obrigado, senadora. Parabenizar pela iniciativa. Essa é uma pauta importantíssima. A gente também está acompanhando esse aumento, né, essas mudanças do ponto de vista epidemiológico em relação ao aumento de consumo de álcool entre as mulheres. E, de fato, nós somos bastante sensíveis em relação a isso do ponto de vista das políticas públicas.
vou utilizar aqui meus 10 minutos falando um pouco sobre o campo assistencial que a gente tem dentro do campo de álcool e outras drogas, falando principalmente na questão de álcool e álcool entre as mulheres. Acho que a maior parte da pauta da discussão epidemiológica, acho que a Nara vai falar um pouquinho, então a gente vai combinar um pouco aqui. Tá, então, primeiro, dizer que a rede de atenção psicossocial, que ela é composta principalmente dos serviços de saúde mental, que são serviços territoriais, mas que eles têm uma especialização no campo de cuidados a usuários de álcool e outras drogas, ele tem tido uma expansão ao longo desses últimos 3 anos, que ela é bastante significativa, né? E, entretanto, a gente, como eu vou apresentar, o número de atendimentos que a gente tem feito em relação ao uso de álcool e outras drogas, principalmente entre mulheres, eles têm crescido desproporcionalmente. Então, acho que tem um dado importante aqui, dizer que nós temos hoje 3.061 serviços de saúde mental no país, sendo que não só os serviços voltados para usuários de álcool e outras drogas, mas serviços, esse CAPS 1 e o CAPS AD3, eles também fazem atendimento para usuários de álcool e outras drogas, não só serviços específicos, os CAPS AD. É importante dizer isso porque esse é um modelo de atenção importante para municípios de pequeno porte, com menos de 20 mil habitantes, mas que nós precisamos ter serviços que façam algum tipo de assistência para usuários de álcool e outras drogas. Essa rede ela teve uma expansão ao longo dos últimos 2 anos de mais de 10%, e é importante dizer que ainda que nós tenhamos tido uma expansão, esse aqui é um gráfico falando da ampliação do número de atendimentos dentro da rede de atenção psicossocial. Na verdade, a rede de atenção psicossocial ela envolve não só os serviços de saúde mental, mas um conjunto de serviços que eles se organizam dentro de uma rede que chama RAPS, né? Esse gráfico ele mostra a expansão ao longo desses últimos anos, e principalmente dentro desse período pós-pandemia, né, esta primeira linha os atendimentos são realizados nessa rede especializada, mas principalmente após a pandemia, a gente vê que a partir de 2020 a gente tem um aumento muito grande, quase exponencial, sendo que nos últimos 2 anos a gente teve um aumento entre 21% e 22%, e que foi proporcional ao aumento de acesso a usuários do sexo masculino e a usuários do sexo feminino. Durante esse período da pandemia, a gente vê que teve uma diminuição significativa do número de atendimentos, que foi em função da rede ela ter funcionado de uma forma bastante regular durante esse período. Aí tem duas observações que eu acho que são importantes. A primeira é que é interessante saber que, na medida em que a gente tem uma expansão da rede, o número de atendimentos aumenta também. Isso parece intuitivo, mas não é tanto, por exemplo, quando a gente fala de atendimentos femininos. Então, vou corroborar toda a discussão que foi feita aqui em relação ao estigma e procura de serviços de saúde mental e álcool e outras drogas por mulheres, que é muito mais difícil, ao contrário, como disse a representante da BEAD, ao contrário do que a gente vê em outras áreas da saúde, onde a procura feminina é desproporcionalmente maior. No caso de álcool e outras drogas, as mulheres elas tendem a procurar menos, desproporcionalmente menos, por conta da questão de estigma. E como foi dito aqui já mais de uma vez, a gente chama isso de barreira de acesso, e esse é um fenômeno que ele tem que ser enfrentado, um grande desafio, tanto do ponto de vista de estigma, quanto do ponto de vista de qualificação dos serviços de saúde. É interessante dizer aqui também que, ainda que uma grande parte do número de atendimentos seja realizado dentro dos serviços na atenção primária, nós temos o maior número de atendimentos sendo realizados dentro dos serviços especializados. Tem 2 pontos aí, que eu acho que é importante. Quando a gente pensa, e esse gráfico ele não diz respeito especificamente a mulheres, ele diz respeito a homens e mulheres, que nós temos de aumentar a nossa capacidade diagnóstica nos serviços de atenção à saúde de uma forma geral, porque muitas vezes existe um subdiagnóstico mesmo porque, no caso de mulheres, elas mais dificilmente procuram os serviços especificamente em relação à questão de álcool e outras drogas. Então, identificar esses casos, e fazer abordagens e fazer acolhimento para essas pessoas, ele é muito importante em todos os pontos na rede, não só na rede de atenção psicossocial.
A questão é que na rede de atenção psicossocial essas pessoas já chegam, quando elas já chegam, elas já têm o diagnóstico, ou então tem uma forte suspeita em relação a esse diagnóstico, ou tem agravos relacionados a esse tipo de problema. Quando a gente fala sobre o número de atendimentos que é realizado dentro do Centro de Atenção Psicossocial, tem uma outra questão, que é um outro fenômeno que a gente vê bastante no período de pós-pandemia, é que existe um aumento desproporcional de uso de álcool associado a outras drogas, o que ele está representado nessa linha maior. Então, essa linha laranja, que normalmente são problemas relacionados a álcool, ela normalmente tem uma ascensão que ela é paralela, né, a problemas relacionados a álcool associado a outras drogas, mas a gente tem uma abertura dessa diferença. Isso indica que existe cada vez mais associação de álcool com outras drogas, dentro do uso, ou pessoas que procuram serviços de saúde mental. Isso implica em dois fenômenos: ou que essas pessoas elas estão procurando os serviços quando o problema ele fica mais grave, ou que existe de fato, do ponto de vista epidemiológico, uma associação cada vez mais frequente de álcool com outras drogas. Quando a gente vê em relação ao atendimento de mulheres e que eles são atendidos dentro da rede de atenção psicossocial, principalmente dos serviços de saúde mental, a gente vê essa mesma configuração. Ainda que 27% dos atendimentos dentro dos CAPs sejam relacionados ao uso de álcool, exclusivamente do uso de álcool, a gente tem um número que é mais do dobro de mulheres que procuram serviços com problemas relacionados a álcool associados a outras drogas. Então temos aí um problema que ele não diz respeito só ao uso de álcool, mas a associação dele com outras substâncias. E numa situação de gravidade suficiente para que essas pessoas elas procurem um serviço especializado, ainda que exista todo esse estigma, toda essa dificuldade, todas essas barreiras de acesso para a procura. Dentro desse perfil de uso de procura, dos serviços de saúde mental para mulheres que têm problemas com álcool e outras drogas, a gente vê uma distribuição que ela corresponde, principalmente entre os 40 e os 49 anos e entre os 50 e 59 anos. E existe uma lógica dentro da procura de serviço de saúde mental em problemas relacionados a álcool e outras drogas, que ele que está associado à questão do estigma, que normalmente essa procura ela se dá não só quando o problema ela aparece, mas quando a pessoa ela começa a ter agravos. Foi dito aqui em mais uma ocasião em relação à mortalidade relacionada a álcool. É importante dizer que essa mortalidade ela não diz respeito especificamente a problemas relacionados diretamente ao uso de álcool, como intoxicação, uso de álcool com outras substâncias enfim, mas com problemas que são problemas que eles aparecem de forma crônica. Então, nós temos cardiopatia, hipertensão associada a isso, insuficiência renal, insuficiência hepática, tem problemas de várias ordens. E, normalmente, nessa faixa etária em que a pessoa procura problema entre os 40 e os 59 anos, que a gente vê que a grande maioria das pessoas que procuram, das mulheres que procuram, normalmente já existe algum tipo de agravo. Já existe algum tipo de problema clínico relacionado ao uso de álcool, no caso, álcool, ou problemas relacionados ao álcool e outras drogas. Então, esta é uma procura tardia, senadora, é uma procura que ela acontece num momento em que já existe algum tipo de problema relacionado. Nós temos também um predomínio de procura de mulheres negras atendidas dentro do Sistema Único de Saúde. Isso diz respeito a uma dependência do Sistema Único de Saúde e um aumento de prevalência que está associado também a condições socioeconômicas, então isso é importante dizer. E esse conjunto de informações, ele nos dá um alerta de que são pessoas que elas são mais vulneráveis socialmente, que elas têm mais dependência de serviços públicos, de que elas procuram mais tardiamente e que elas estão associadas a essa mortalidade aumentada relacionada ao uso de substância.
Enfim, né, nós temos vários desafios relacionados a essas políticas, né, como a Nara vai falar, assim, é uma política que ela tem que ter um caráter intersetorial, ela tem que envolver não só questões de saúde, mas de assistência. Eu acho que já foi bastante salientado aqui, né, ações de prevenção, elas têm de ter uma certa especificidade. Eu acho que essa questão de comunicação em relação a essas pessoas terem acesso aos serviços de saúde e estarem acessíveis a medidas e políticas de prevenção, isso é uma questão de comunicação importante, e pensar a lógica de redução de danos como uma lógica que tem que estar presente no Sistema Único de Saúde, de se fazer acolhimento a essas pessoas de uma forma irrestrita. Não pode existir uma condição de promoção de abstinência para que essas pessoas procurem ajuda. Eu acho que já foi colocado em várias falas aqui que o mais importante é esse alerta, né? Identificou algum tipo de problema, por maior que seja o estigma, por maior que sejam os problemas associados, procure ajuda. E, finalmente, esse é um dado que vai ser corroborado aqui, dizendo que as barreiras de acesso, eles são um fenômeno que a gente encontra mundialmente. Então, acho que a Nara a gente conversar, ela vai usar esse mesmo dado, que é um dado da UNODC, que 1 entre 7 homens diagnosticado com uso de substância, ele está em tratamento, e uma mulher entre 18 que tem problemas e está em tratamento. Então, isso implica na necessidade de ampliação de campanhas educativas com recorte de gênero como um ponto importante. E eu queria salientar que, dentro dessa expansão do número de atendimentos que a gente tem para mulheres com problemas de álcool e outras drogas, isso nos dá uma notícia importante, que é importante fazer uma expansão da rede, é importante abrir novos serviços, e isso existe uma resposta da sociedade em relação à procura. E a forma com que a gente tem de conseguir, de fato, prestar uma assistência, um cuidado a todas essas mulheres, é fazendo uma expansão da rede. É isso, muito obrigado. Obrigada, doutor Marcelo. Bom, eu vou passar a presidência, o comando dessa audiência pública para a senadora Eudócia. Nós temos aqui a senadora Damares também, que foi a relatora do 2880, que foi aprovada aqui na casa. Amigas, eu quero dizer para vocês duas, nós temos pela frente um grande desafio. É um tema que é absolutamente invisibilizado, a gente está dando agora voz, e é uma estatística estarrecedora. Doutora Eudócia, e você, Damares, que foi relatora agora, teve a possibilidade de se aprofundar. E doutora Eudócia, porque é médica e sabe desse dia a dia aí nas clínicas, nos hospitais do Brasil inteiro, essa realidade. Mas, assim, é preocupante quando a gente fala do alcoolismo feminino de ver que em cada 7 homens está sendo tratado e, na verdade, essa barreira enorme com relação às mulheres. 1 em cada 18, né? Por estigma, por inúmeras dificuldades, ela não procura, porque existe uma barreira enorme social para que essa mulher busque o tratamento. É muito, muito sério. E o bom de tudo é que trouxeram para nós algumas alternativas que depois, acho que é importante nós conversarmos com a nossa bancada. Dentre eles é um projeto que está tramitando aqui do senador Stevenson, o 2528, que trata justamente sobre o teor alcoólico, né, da gente, de fato, trazer barreiras, né, e as limitações com relação à propaganda, enfim, a tributação e tudo, e também essa questão de dar luz à questão do teor alcoólico. O que nós temos hoje na legislação é que a dificuldade, né, existe uma barreira para vender até 13%. Né, para baixo no tema. E 90% das bebidas alcoólicas estão bem abaixo desse teor alcoólico. Justamente são essas que têm o acesso às mulheres, os jovens, enfim. Nós temos um grande desafio aqui. Gente, eu quero demais agradecer, porque eu estou saindo agora, porque eu vou para... Você também está voltando, né? Para a CPMI do INSS, né? Trocaram novamente a sessão de hoje. Mas eu quero agradecer demais o que eu ouvi aqui. E estou voltando, assim, para o meu gabinete, para essa relação com a nossa bancada com sangue nos olhos, para a gente tratar isso com muita responsabilidade.
Exatamente. Vocês mexeram comigo e certamente com toda a bancada, porque a doutora Eudócia vai comandar, né, o restante da audiência pública, já agradecendo a você, que é a nossa vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais, e a Damares, porque também já tem conhecimento por ter sido relatora do 2880, tá? Obrigada mesmo. Tchau, gente. Desculpa, você também. Marcelão. Quero dar uma boa tarde a todos aqui presentes. Quero parabenizar a senadora Leila Barros pela brilhante iniciativa dessa reunião tão importante sobre o alcoolismo nas mulheres, né? Na área feminina. E agora, dando continuidade, eu vou passar a palavra... Presidente. Pois não, senadora Damares. Tem muita gente acompanhando essa audiência online. Não sei se vocês têm ideia de como foi muito bem recebida pela sociedade. Opa, só para lembrar quem está acompanhando que todos os palestrantes, os expositores, trouxeram uma apresentação riquíssima. E eu estou vendo aqui que é material de curso de pós-graduação. E todo esse material fica à disposição da sociedade. Quem está nos acompanhando, depois pode baixar esse material. Então, parabéns aos expositores que tiveram esse zelo, esse carinho de trazer a apresentação, porque é muito bom. Depois de uma audiência dessa, pesquisadores buscam, estudantes, médicos, instituições, a sociedade. Então, eu quero começar aqui, antes da senhora passar a palavra, elogiando os expositores, pela forma como vieram essa audiência tão preparada e com tanto zelo para nos ajudar nesse debate. Muito bem colocada, senadora Damares. Grata pela colocação. Agora eu passo a palavra à doutora Nara Denilze de Araújo, que é diretora de Prevenção e Reinserção Social da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça. E a senhora, doutora Nara, tem 10 minutos para a exposição. Bom, senadora, em seu nome eu quero cumprimentar aqui os demais participantes da mesa e também cumprimentar as colegas, né, que estiveram participando com as apresentações anteriores. Várias representações aqui têm sido... Tem mantido um diálogo muito forte com a Senad, muito próximo com a Senad, e fizeram várias falas extremamente importantes. Acho que as informações que foram trazidas são extremamente importantes para um tema hoje que ainda, infelizmente, é muito invisibilizado, né? Infelizmente. Então, mas extremamente relevante para o campo da saúde pública e das políticas públicas, especialmente para a política nacional sobre drogas. Em nome da secretária Marta Machado, eu quero agradecer o convite para que a Senad estivesse aqui hoje, participando desse diálogo, e parabenizar a comissão pela iniciativa. Bom, acho que, diante do que já foi exposto, né, eu não vou me deter muito aos primeiros slides, porque as colegas que fizeram a exposição antes
na primeira rodada, né, já abordaram vários dos temas que eu traria aqui. Mas eu acho que reforçar, né, dentro daquilo que a Luciana da Weitel trouxe, né, embora seja um fator de risco para lesões, sinistros de trânsito, violências, diferentes formas de violência, né, então, embora o consumo de álcool esteja associado, né, a vários fatores de risco e agravos na saúde, ainda assim, né, acho que a gente pensando do meu lugar de fala hoje como diretora de prevenção e reinserção social, pensar a política pública relacionada, né, a resposta do Estado relacionada ao consumo de álcool, é pensar que estamos falando de uma substância que é lícita, que é de alta exposição, então a CT trouxe aqui as questões de marketing, da propaganda, então de altíssima exposição, altíssima disponibilidade, de fácil acesso e que ainda apresenta normas sociais de aceitação e permissividade. Então, é nesse contexto que a gente precisa pensar a prevenção. E esse contexto torna a prevenção muito mais desafiadora para a política pública. Então, esses dados já foram apresentados, a própria senadora abriu, né, a sessão trazendo os dados e registrando, né, embora mulheres, né, em relação ao consumo, o número de mulheres que fazem o consumo, a prevalência do consumo entre mulheres seja menor relacionada à prevalência entre homens, a gente tem aí uma tendência de crescimento nos últimos anos. E aí o que eu queria destacar, porque também esses dados já foram aqui abordados e abordados também por Kimati, mas eu acho que vale trazer, eu queria fazer 2 destaques aqui. O primeiro é que a colega da Weitel trouxe uma média ali de 104 mil óbitos por ano, aproximadamente, relacionados aí, atribuíveis, né, ao uso do álcool. E aí, quando a gente olha para o dado de 2022, a partir do levantamento que teve aí da Unifesp, que teve o apoio da Senage, o terceiro Lenage, que foi divulgado esse ano, né, e está disponível na página do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, nós tivemos, no ano de 2022, 1.438 mulheres que faleceram devido a quadros de saúde agravados atribuíveis ao consumo de álcool. Ou seja, é um número, quando nós olhamos para uma média de 104 mil, ele pode parecer né, um número pequeno, entretanto, quando a gente pensa num país ainda muito desigual, quando olhamos para a perspectiva de gênero, os impactos desses óbitos são enormes, né? São mulheres que possivelmente são responsáveis pelo sustento, né, da família, são mulheres que são responsáveis pelo cuidado, essa ainda é uma atribuição delegada às mulheres, infelizmente, diante de um quadro de desigualdade de gênero que a gente vive na nossa sociedade. Então, o impacto na família, o impacto na comunidade, ele acaba sendo muito maior e a gente precisa olhar para isso. Para além disso, eu acho que também eu gostaria de destacar a questão das interseccionalidades, e aí quando a gente olha para o número de óbitos, né, de mortes atribuíveis exclusivamente ao álcool em 2022, a gente tem uma relação ali de 70% entre mulheres, né? 70% desses óbitos foram de mulheres negras. Então, a gente olhar para essas interseccionalidades também é importante quando a gente pensa a resposta do Estado a essa questão. Então, aqui também a gente fala sobre isso, eu vou passar. E antes de falar sobre as ações de prevenção, então, já foi mencionado aqui, mas é importante reforçar que as ações de prevenção, as ações de reinserção social que a Senage propõe, né, como Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, elas precisam estar vinculadas ou precisam estar contextualizadas a uma situação, né, de desigualdade de gênero. Então, todos os elementos associados à desigualdade de gênero no campo socioeconômico, as violências também, as diferentes formas de violência de gênero, e aí eu acho que cabe retomar o que a Helena trouxe da BEAD, né, que as mulheres acabam sendo
vítimas, né, dessa violência desde muito cedo, então a gente considerar aí os impactos disso para a saúde mental e para a sua relação com o uso de substâncias, incluindo o uso de álcool. Então, tudo isso precisa ser considerado quando a gente pensa numa proposta de ações de prevenção, numa resposta na perspectiva da prevenção. Todos os estereótipos associados também já foi mencionado por outras falas, né, aqui que me antecederam, né, os estereótipos de gênero. Kimati traz aí esse dado que demonstra muito claramente, né, muito concretamente, o quanto essas barreiras que vão sendo construídas em cima de estereótipos de gênero vão impactando no acesso dessas mulheres aos serviços. Então, a gente tem aí esse dado estarrecedor do Relatório Mundial sobre Drogas do NODC, de que 1 em cada 18 mulheres, quando tem demandas relacionadas ao uso de substâncias, conseguem acesso a um serviço de atenção à saúde. Enquanto entre homens, 1 em cada 7. Então, assim, realmente é um dado que faz a gente olhar, né, para todas essas barreiras, e aí eu retomo aqui o que a colega, a Helena da BEAD, trouxe, né? Culpa e vergonha, responsabilidade com os filhos, a rede de apoio mais frágil, o medo de perder a guarda das crianças, todas essas crenças normativas que nós temos e relacionadas à questão de gênero, que batem e que vão construindo e reforçando barreiras de acesso. Então, a Senage também tem trabalhado numa perspectiva de promoção de acesso a direitos, né? E quando falamos em prevenção, acho que vale destacar como é que a Senage tem proposto, né, uma política nacional de prevenção. Então, uma política nacional de prevenção que pense a promoção de sistemas territoriais. Então, acho que a gente olhar para contextos, então a gente pensar que as pessoas hoje, elas convivem em contextos que são diversos e olhar para esses contextos e fazer uma escuta, uma perspectiva horizontal de diálogo com esses contextos e considerar esses contextos na resposta é extremamente importante. Multissetoriais, então são sistemas que precisam ser territoriais, multissetoriais e pensando uma perspectiva mais ampliada da prevenção com base em evidência, em contextos que são de desigualdades sociais e econômicas. E quando falamos de uma prevenção ampliada, essa perspectiva ampliada da prevenção é que o uso da substância, ele precisa ser considerado com um conjunto de outros fatores, com um conjunto de outros elementos contextuais, como incidência de conflitos, aí seja em sala de aula, seja na comunidade. Então, territórios que são muito mais afetados, né, por conflitos, eles têm especificidades que precisam ser olhadas. Então, a incidência de bullying, por exemplo, e aí quando a gente fala das diferentes formas de violência desde a infância, como é a prática de bullying hoje no ambiente escolar e que é vivenciado por essas crianças, inclusive pelas mulheres. A incidência de conflitos comunitários, a exclusão por questões raciais, a exclusão por questões de gênero, a exclusão por orientação sexual, a exclusão por barreiras de acesso a capital cultural, vulnerabilidade habitacional e vulnerabilidade climática. Então, pensar a prevenção numa perspectiva ampliada é pensar em todos esses elementos. Então, como é que a Senage tem respondido, né? Temos respondido em ações territoriais, e aí nós temos 2 iniciativas importantes que eu vou destacar aqui, que é o Comunidades que Cuidam, é um sistema que busca, né, traz uma estratégia para mapear vulnerabilidades na comunidade e mobilizar atores locais para ações preventivas baseadas em evidência, e o PIPA, né, Territórios Preventivos, que é uma experiência inspirada numa iniciativa global do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, que propõe o desenho, implementação e monitoramento e avaliação de modelos de sistemas locais de prevenção. Além disso, a perspectiva da prevenção, né? Ela vem sendo trabalhada pensando o investimento público em estratégias com respaldo científico, a valorização da complexidade de matrizes epistemológicas e metodológicas dentro do espectro baseado em evidência, participação social, técnica e intersetorial e vulnerabilidades mediante desigualdades de oportunidades. Então, já vou passar. E as ações que nós temos desenvolvido. Desenvolvemos um guia de prevenção, pensando no monitoramento dessas ações. Então, como gestores estaduais, municipais, podem trabalhar a prevenção com base em evidência, que indicadores precisam ser considerados e como essa prevenção pode ser monitorada, tanto das ações, o processo de adesão, de fidelidade, de qualidade de implementação, como também da extensão, do alcance de metas que precisam ser pré-estabelecidas.
Temos um comitê científico que é composto hoje por especialistas qualificados, especializados independentes que atuam de forma voluntária. O trabalho é pautado pela promoção, desenvolvimento e consolidação da perspectiva brasileira sobre ciência da prevenção e que inclui novas questões de pesquisa, novas questões novas metodologias para uso de dados desagregados por raça, gênero e perspectivas teóricas diversas das áreas de conhecimento. Temos uma plataforma digital sobre prevenção ampliada e que também traz informações. A ideia é um espaço que sirva de referência de informações sobre prevenção, tanto do uso do álcool quanto de outras drogas, informar os públicos mais diversos sobre diretrizes, planos de ação e estratégias de prevenção do governo federal, oferecer ferramentas, recursos educativos e informações para qualificar a oferta das ações de prevenção e ser uma oferta de monitoramento e visualização de dados, além de um espaço de aproximação entre a ciência e a prática da prevenção. Então, a gente tem aí o QR Code e ali é o endereço para acesso à página. E, muito rapidamente, eu acho que vale mencionar, porque muito se investe em informações, e aí pensando em campanhas, enfim. E é muito importante porque isso consome um valor alto de recurso público. Então, o que nós teríamos de evidência nesse campo, né? O uso da mídia em estratégias de prevenção, ele deve ser compreendido como um componente complementar, embora ele seja relevante, ele é complementar na política pública de saúde e de segurança social. Então, a sua efetividade ela vai estar condicionada à integração com outras ações preventivas e à adoção de abordagens baseadas em evidência e adequação das mensagens aos diferentes públicos. Gestores e organizações devem considerar a comunicação como uma ferramenta estratégica de mobilização social, educação e fortalecimento de atitudes protetivas. Então, informações sobre ações de comunicação com base em evidência também estão disponíveis na nossa plataforma. E, por fim, a Senad tem trabalhado numa perspectiva de acesso a direitos na política sobre drogas. Então, estamos aí com a implantação, e uma discussão muito próxima com a saúde, a implantação dos Centros de Acesso a Direitos e Inclusão Social. Eles foram originalmente desenvolvidos como parte do Plano Nacional Ruas Visíveis, que foi esse conjunto de ações do governo federal lançado em 2023 para pessoas em situação de vulnerabilidade social agravada. Entretanto, hoje, a gente vem trabalhando com uma perspectiva de uma rede, né? Com uma metodologia que se baseia em evidências, pensando que iniciativas voltadas à redução do uso problemático de drogas são mais efetivas quando priorizam o acesso a direitos e que olham e a mitigação de vulnerabilidades com um olhar mais integral para as demandas que essas pessoas apresentam. Então, a ideia é de ter uma equipe multidisciplinar, composta aí por assistentes sociais, psicólogos ou terapeutas ocupacionais, profissionais jurídicos, especialistas em redução de danos e no campo jurídico também educadores jurídicos, que vão poder fazer uma escuta qualificada das demandas que essas pessoas trazem e poder fazer essa ponte com a rede de serviços do SUS, do SUAS, com acesso à justiça, enfim, atendendo de uma forma mais ampla a população. Então, todas essas ações de prevenção e de inserção social que a Senad vem desenvolvendo, elas são transversalizadas pelo que nós temos hoje como a estratégia de acesso a direitos para mulheres na política sobre drogas. Então, todos os elementos e as especificidades de mulheres são consideradas em cada uma dessas estratégias que a Senad vem conduzindo a partir da estratégia que foi lançada em março de 2023 e hoje segue como uma ação transversal e que nós buscamos em todas as nossas ações, inclusive na produção e análise de dados. Eu mencionei aqui que o nosso Observatório de Informações sobre Drogas, o OBID, foi relançado agora no primeiro semestre e ele tem uma página específica com dados e análises de dados, trazendo o recorte de gênero para que a gente possa pensar políticas que sejam mais adequadas para os públicos que são diferenciados no campo da política sobre drogas. Então, já passei bastante do meu tempo, eu agradeço. Obrigada. Parabéns. Parabéns, doutora Nara Denilze, pela brilhante explanação. Foi realmente, fez a diferença nos nossos conhecimentos em relação a essas drogas que são tidas como lícitas e, consequentemente, acessíveis, bastante acessíveis. Parabéns. Agora eu passo a palavra ao doutor José Mauro Braz de Lima.
Ele vai fazer sua explanação através de videoconferência. Ele é neurocientista e professor associado de neurologia da Faculdade de Medicina da UFRJ. Com a palavra o Dr. José Mauro. Bom, primeiramente, agradecer a esse honroso convite de poder ter participado até agora desse brilhante encontro, que também é da mais alta oportunidade, falar das questões relacionadas ao uso, ao abuso e à dependência de bebidas alcoólicas. E, nesse ponto, destacar o problema do aumento do alcoolismo entre as mulheres e também trazer algumas questões sobre quando a mulher está grávida, quer dizer, o consumo de álcool durante a gravidez, que é uma causa importante, uma das mais importantes, fora as causas genéticas, de deficiência cognitiva e comportamental na idade escolar, entre as crianças de modo geral. Tá? Mas fiquei esse tempo escutando brilhantemente todos os colegas, a começar pela doutora Graziella, tá? Que foi do alcoolismo feminino, né? E que me deu também uma satisfação grande tendo me convidado para falar, acho que o ano passado, sobre exatamente esse tema, o aumento de consumo de álcool entre as mulheres. Então essa é uma das temáticas mais relevantes, mais importantes, embora não tenha merecido o devido destaque. Isso é curioso porque o alcoolismo é um problema sério no Brasil, é no mundo, de um modo geral. Tanto que a ONU tem essa recomendação do enfrentamento das consequências do uso e abuso de álcool. Eu nem falo das outras drogas, mas o álcool é a principal droga. É uma droga tóxica, é uma droga metabólica, é uma droga que mexe com o metabolismo oxidativo e depressora do sistema nervoso e depressora de todo o funcionamento celular. Então, quando me falaram, eu realmente só tive conhecimento da minha participação agora recente, que nós estamos saindo de um congresso internacional da BEAD, aliás, um brilhante congresso, um congresso que no Rio de Janeiro aconteceu a semana passada, trazendo 800 pessoas, 800 inscritos no congresso, o que para um congresso dessa natureza e no momento atual é um número expressivo. Ele foi presidido pela doutora Selene, que conseguiu vários apoios e fez esse sucesso no congresso da BEAD, do qual eu tive também um enorme prazer de participar por várias falas. Bom, voltando à questão de hoje, dentro desses 10 minutos, né, eu quero apenas destacar algumas questões, né, e achei bastante interessante. Todas as apresentações foram ricas e foram plenas de informações importantes para reflexão, para uma grande reflexão. E como falou também, mais uma vez eu agradeço o convite à senadora Leila, à senadora Damares e ao senador Flávio, que estão nessa empreitada de atenção ao álcool, e sobretudo entre as mulheres, agradecendo e elogiando também essa iniciativa. Eu quero dizer também do meu lugar de fala. Eu sou professor de medicina, médico neurologista e tenho uma experiência grande. Quer dizer, eu, quando entrei para a universidade, pode colocar aí mais de 4 décadas, uma das questões que me atraiu na faculdade foi o centro de pesquisa, e que é importante. Então, nesses mais de 40 anos, eu fui trabalhar em hospital psiquiátrico, quando eu fiquei 20 anos como neurologista e clínico, fiquei 20 anos numa emergência psiquiátrica, diarista, e trabalhava ao mesmo tempo no hospital universitário como professor de neurologia. E o Instituto de Neurologia, ele é vizinho do Hospital Pinel e vizinho do Instituto de Psiquiatria, quer dizer, 2 grandes centros de saúde mental, de psiquiatria. E vale dizer que, na nossa experiência chamada baseada em evidência, quando nós estamos numa emergência psiquiátrica, mais da metade de cada 3 casos, 2 que aparecem na emergência estão relacionados aos problemas ligados ao álcool e outras drogas, principalmente álcool. No hospital também,
como o Pinel, que tem sua enfermaria, como o Instituto de Psiquiatria, e eu fiquei ali mais de 40 anos vizinho dessas duas instituições, também é o mesmo perfil. Então, nós estamos diante de uma situação que a gente vê muito a questão da saúde mental, mas eu costumo dizer, quando criamos um programa acadêmico, quer dizer, um programa acadêmico de álcool e droga, vale dizer, um parênteses, que é um programa que está trazendo a questão do ensino de graduação e pós-graduação universitário, traz a pesquisa são apoio para fazer as linhas de pesquisa e aí gerar artigos, trabalhos e teses essas que vão ser usadas a nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Então, na área de álcool e droga. Então, vocês podem imaginar que nesses 40 anos, o número de trabalhos e teses pelos quais eu passei, por isso também aumentou muito a experiência aprendendo com os alunos, né? Então, foram dezenas de teses. E aí, dentro dessas teses, abrangemos vários aspectos, não só de saúde mental, de doença, mas também as questões de distúrbios, e de estudo comportamental, de estudo cognitivo. E aí, então, a gente vê que o problema do álcool e das drogas, sobretudo do álcool, não pode ficar, não deve ficar, ele passa do limite em que é atendido pela questão do conceito de saúde mental. Então, eu tenho problema de álcool e droga no trânsito, uma das principais causas de morte na juventude, de 20 a 40 anos, é a primeira causa de morte é acidente de trânsito, em jovens, aí com álcool no meio. Os problemas ligados à violência urbana, a violência urbana pode ser a violência doméstica, e aí doméstica pega a criança, né? Aí pega o infanticídio, pega também as mulheres, hoje está visto isso de maneira trágica, né? Que é a causa de feminicídio e o álcool no meio. Essa questão do álcool no meio não é nada novo, porque na literatura isso existe por vários autores, esse relato desse fato, né? Vem até a figura em psiquiatria que a gente chama de delírio do ciúme, que chama síndrome de Otelo, que muitas vezes o companheiro, sob efeito do álcool, cisma persecutoriamente e agride a mulher e às vezes vai ao óbito, levando então à questão do feminicídio. Então, é essa abordagem em que passa também pelo alcoolismo nas empresas, que nós fizemos alguns trabalhos, ao alcoolismo na população feminina carcerária, trabalhamos também com a questão do aspecto jurídico, que chamou o Tribunal Especial de Droga, que em outros países é bem avançado, quer dizer, os jovens, adolescentes em conflito com a lei. Bom, então essa abertura mostra que o alcoolismo e o uso e abuso de álcool deve ser, como foi feita essa audiência pública, uma questão mais intensa, mais constante. E como eu tenho 40 anos de observação, eu vejo, às vezes, com certa frustração, que as coisas não avançaram como deveria. Quer dizer, está faltando alguma revisão. Por mais que tenham trabalhos fantásticos, como o trabalho do alcoolismo feminino, como o trabalho da SENAD, eu estava na criação da SENAD. A SENAD foi criada em 1998. Então, vocês imaginam, foi criado com todo o empenho, na época, foi assinado na ONU, numa sessão da ONU, e com todo o recurso. Então, virou realmente um passo importante. Mas, apesar de estamos precisando, eu falo isso na altura desses mais de 40 anos, estamos precisando de algumas coisas mais integradas. Então, por exemplo, a questão da prevenção. Eu vejo que no alcoolismo e nas drogas, eu também trabalho como diretor médico de uma clínica que é especializada em atender pessoas com álcool e drogas, né? Então a gente vai vendo que a prevenção precisa passar pela educação. É mudança de cultura, mudança de paradigmas, entende? Porque mudou o mundo. Quando a gente estabeleceu os pilares do problema do álcool e das drogas, da dependência química, isso foi lá pela meada do século passado, nos anos 50, 60, 70, foi muito bom. A ABAD, da qual eu sou membro, ela foi criada em 78, quer dizer, trouxe enormes contribuições, mas há que mudar, sobretudo em políticas públicas. Então, nesse sentido, eu vejo algumas coisas que chamou a atenção, por exemplo,
Vou falar um pouquinho da SAF, mas eu queria dizer que a questão do aumento do consumo de bebida alcoólica entre as mulheres, ele aconteceu porque houve muito aumento de consumo de bebida alcoólica entre jovens. Quando nós olhamos para isso, aí eu vejo... 15 segundos. Tá. Então, na trajetória do tempo, eu só cito, então, essa lei. A Lei 9294, que foi citada, essa lei trouxe um nível de teor alcoólico de 13,5%. Isso é um engodo. Isso eu fico assim espantado, mas até hoje não se discutiu isso, não se trouxe, porque não existe esse 13,5%. Talvez seja muito chocante falar isso, mas é que toda bebida alcoólica, uma dose de cerveja, um copo, uma tulipa, uma taça de vinho, uma dose de uísque, vodka ou cachaça, uma caipirinha, na sua dose padrão, está escrito desde o século passado que, apesar da cerveja ser 5%, o vinho ser 11, 12%, e a cachaça, o uísque e a vodka ser 40%, todas as doses padrão, a dose padrão tem a mesma quantidade de álcool puro, que é em torno de 16, 17 ml de álcool puro por dose padrão, por recipiente, o que corresponde em massa a 12, 13, 14 gramas de álcool puro. Então, esse 13, eu estive em Brasília algumas vezes, tentando entender isso, isso foi um engodo, não está escrito em lugar nenhum que haja esse nível, essa taxa de teor alcoólico. Até hoje eu não encontrei nenhuma referência para uma bebida alcoólica ter teor alcoólico de 13, isso é um absurdo. Tá? Isso é um absurdo para mim, que comecei a investigar e procurar isso. Então, isso em 96 foi uma forma enganosa de dizer que a cerveja era uma bebida leve. E o que houve? Dizer que cerveja é bebida leve abria a porta, como foi falado aí muito bem, para o marketing, dizer que cerveja ela pagaria até uma taxa relacionada ou equiparada a uma bebida, um refrigerante. Então, isso é uma importância muito grande que eu acho que é a falha do nosso conhecimento. Não se investigou isso, porque não existe esse padrão de 13,5%, e isso foi divulgado, isso ficou na literatura. Então, o que houve? Dos anos 2000 para cá, 2000 até 2023, a produção de bebida aumentou muito. A de cerveja, que é mais fácil a gente medir, ela passou de 2 bilhões de litros anos para quase 20 bilhões de litros anos. Em 20 anos, aumentou quase 1000%. E a população brasileira, nesses 20 anos, cresceu 35%, de 150 milhões, segundo o IBGE, em 2000, até hoje, com 210 milhões de pessoas. Então, aumentou 35%. E o aumento só de cerveja, não falo nem das outras bebidas, mas de cerveja. Então, esse aumento de quase 1000% está muito feito a consumo, sobretudo por jovens e mulheres. Jovens e mulheres, não foi nos últimos 10 anos, isso é nos últimos 20 anos. E aumentou essa produção porque a indústria não perdeu a oportunidade, com seu marketing fantástico, com seu poder econômico, de poder aumentar baseado que cerveja é bebida leve. Então está aí a cerveja sendo droga, sendo a bebida para sustentar o show, para sustentar as festas e tudo, e até o 15 carnaval. segundos. Então, eu só estou falando isso para dar uma contribuição muito modesta, e muito simples, e dizer que, dentro do aumento de consumo de bebida alcoólica entre as mulheres, uma das consequências muito deletérias e muito importante é a síndrome alcoólica fetal. Então, eu peço desculpa por ter trazido essas questões e me coloco à disposição para tudo que for possível perguntar sobre álcool. A questão de eu não ter trazido nenhuma demonstração, porque eu realmente não estava preparado, mas fica aqui, então, a indicação de um livro sobre SAF, que está aí para disposição, e um livro de alcoologia que estão até hoje aí disponível na Amazon, por exemplo, nessas formas de poder pegar através da internet, mas eu me coloco à disposição. Então, essa bagagem que a gente traz de quase 40 anos de ter coordenado um programa acadêmico de ensino, pesquisa e extensão e atendimento ambulatório sobre álcool e outras drogas, que juntou o que a gente poderia chamar de baseado em evidências, né? E não deixar de parabenizar todas as apresentações e os avanços que tiveram, sobretudo nas pesquisas
avançada hoje da Senad, do Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, mas que a prevenção tem que ser trabalhada antes. Não, a gente não pode cair no modelo médico de tratar a doença só quando ela é grave. E se comparar o alcoolismo a diabetes, eu não posso esperar o diabetes chegar em fase final, porque o tratamento vai ser terrível e de pouco sucesso. O alcoolismo devia ser, então, tratado muito fortemente entre jovens, nas escolas, e aí eu tinha que empoderar os professores, empoderar os municípios e para trazer essa cultura e estudar bem, porque a indústria ela não quer outra coisa senão vender. Então não adianta esperar que movimento qualquer vai ser feito se a indústria não for também trabalhada. Trabalhada não no sentido de acabar com o álcool, como podia ser, vamos tirar a droga de cena. Não dá. O álcool faz parte da cultura humana, desde a antiguidade está presente. O que nós temos que cuidar é de nós mesmos, cuidar para minimizar ao máximo. E seguir alguns exemplos de países mais avançados que tratam disso de forma mais holística, mais integrada. Se a gente for esperar o alcoolista ficar alcoólatra dependente, não vai dar resultado. Então, existem 1000 formas de fazer. Então, a minha última palavra é: estava na hora do Brasil criar uma força-tarefa nacional. Uma força-tarefa, porque o problema é de nível nacional, é de um flagelo nacional. E o álcool está entre as 5 prioridades de saúde dos governos e da ONU, que vai entrar por várias formas entre as prioridades para combater a doença e a mortalidade relacionada ao abuso e à dependência. Então, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Doutor José Mauro, muito grata pela sua participação. Excelente explanação. O senhor está de parabéns e realmente concordo com você que temos que ter uma força-tarefa. Por isso que estamos aqui, neste momento, unindo forças, unindo conhecimentos, para que a gente possa, não é, doutor Marcelo, doutora Nara, doutora Juliana, Graziela, todos que doutora Luciana e demais que me antecederam, podermos dar as mãos para que a gente possa, de uma vez por todas, minimizar de uma forma drástica e eficaz o número de pacientes dependentes do álcool e, mais do que isso, cada vez mais aumentando o número de mortes por consequência ao uso excessivo do álcool. Então, quero agradecer a todos, mais uma vez, a todos que contribuíram para essa audiência pública. Repito, doutora Graziela Santoro, doutora Helena Ferreira Moura, que não teve como participar ativamente, doutora Juliana Ferreira, doutora Luciana Monteiro, doutor Marcelo Quimati. A Helena participou, só que ela foi embora. Doutora Helena Ferreira participou, corrigindo, porém teve que se ausentar um pouco mais cedo. Doutora Nara Denilze, com a sua explanação belíssima, parabéns. E agora o doutor José Mauro Braz de Lima. Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião e uma boa tarde a todos vocês aqui presentes. A Assembleia Potiguar reforça procuradorias da mulher nos municípios. Deputados gaúchos lançam frente de apoio ao audiovisual. Um novo portal facilita acesso a dados sobre o orçamento da União. E no Rio de Janeiro, a Assembleia festeja os 75 anos do icônico estádio do Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer
em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. É uma necessidade de revisão desses benefícios e incentivos fiscais. Eles são concedidos originalmente em troca de vantagens para o povo brasileiro, que é a geração de emprego e oportunidades. Mas isso vai ficando no decorrer do tempo, essas empresas vão acostumando com incentivos fiscais e vão, às vezes, reduzindo os empregos, reduzindo as vantagens para o Brasil, e não é justo que eles continuem oferindo esses benefícios ao longo de tanto tempo. Então, cada caso é um caso. Tem que se rever tudo isso e ir fazendo os cortes. Começa aí com 5% inicialmente desses benefícios, depois 10%, 15%, até ajustar aqueles que realmente são muito importantes e indispensáveis para o crescimento do Brasil. A experiência a gente não percebe muito, vai sendo acumulada. Ela vai sendo usada no momento que você precisa. Cada experiência tem alguma coisa que você aproveita, a outra não. Isso o cérebro que processa. Como faz, ainda muita coisa não se sabe. Envelhecer. Neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Os subsídios concedidos às empresas envolvem mais de 800 bilhões. É uma renúncia fiscal que representa quase 7% do produto interno bruto. A Constituição Federal determina a redução gradual desses subsídios até o patamar de 2% do produto interno bruto. Nós temos que chegar a 2% dos benefícios dos subsídios infraconstitucionais. E aí nós estamos cumprindo a emenda constitucional, por incrível que pareça. Vamos lá. Lembram que eram quase 600 bi de subsídios? O que eu tenho que ficar em 2% é o referente aos subsídios infraconstitucionais, que eu tenho que excluir aqui, né? As exceções são de 297, estão indo direto para a linha segunda ali, olha. Eu tenho que estar com 2% em cima dos 47% possíveis de limitação. E nesse aspecto, hoje, nós estamos com 2,3%. Onde é que está o interesse público para que a gente possa repensar o gasto público, as isenções constitucionais e infraconstitucionais que foram concedidas ao longo do tempo? O papel da responsabilidade fiscal é essa, né? Entre outras coisas. Não é cortar o essencial, é cortar aquilo que não mais atende ao interesse público. E é fazer com que, com responsabilidade fiscal, a gente consiga os recursos necessários para garantir aquilo a que todos nós nos propusemos, fazer justiça social, diminuir a desigualdade social, acabar com a miséria, com a fome, né? E colocar na pauta as políticas públicas essenciais. O Estúdio A é especial, uma homenagem ao gênio da música brasileira, Hermeto Pascoal, que nos deixou no dia 13 de setembro de 2025, aos 89 anos. Estúdio A, neste sábado, 8h da noite, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado.
na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O Cerrado, bioma que abastece a maioria das bacias hidrográficas do país, está perdendo suas águas por degradação ambiental. Pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão criam cosméticos naturais com frutas típicas do estado. E um gari do sertão paraibano fabrica vassouras com garrafas PET. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. CPI do INSS ouve Nelson Williams, investigado pela Polícia Federal por suspeita de lavar dinheiro das fraudes nos descontos indevidos. Comissão de Constituição e Justiça aprova o projeto que finaliza a regulamentação da reforma tributária. E conta de luz mais barata para pessoas de baixa renda. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. O advogado Nelson Williams, investigado pela Polícia Federal por suspeita de lavar dinheiro das fraudes nos descontos indevidos, negou à CPMI do INSS envolvimento com o esquema. Williams foi ouvido nesta quinta-feira. Munido de um habeas corpus com o direito de permanecer em silêncio, o advogado Nelson Williams se negou a prestar o compromisso de dizer a verdade. Vossa Senhoria gostaria de prestar o termo de compromisso voluntariamente, senhor Nelson? Isso, no verde aqui. Não. Nelson Williams é investigado pela Polícia Federal por movimentações financeiras suspeitas no contexto do esquema de fraudes no INSS. O advogado usou o tempo inicial concedido pela CPMI para se defender, garantindo que não conhece o careca do INSS e afirmou que tem vínculo apenas com Maurício Camisotti. Eu não conheço o careca do INSS. Minha relação com Maurício Camisotti, esse eu conheço. Conheço desde 2015. Apresentado por um amigo em comum. Uma pessoa de bem também. Assim como eu estou aqui falando com vocês. Minha relação com o Maurício, 2. Inicia profissional e passou para amizade. O advogado também disse que não participou do esquema de fraudes no INSS. Não possuo qualquer ligação com os fatos investigados por essa ilustre, respeitosa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O senhor disse que inspira milhares de jovens por esse Brasil afora. Eu pergunto, como é que o senhor vai se dirigir a esses jovens para continuar inspirando se o senhor, perante uma comissão parlamentar de inquérito, se nega a assinar um termo de compromisso de falar a verdade? Primeiro, como papel meu de advogado. Se eu estivesse aqui representando um cliente meu, eu daria esta mesma recomendação, nobre relator. Eu daria esta mesma recomendação, porque isto é um direito
consagrado. O relator questionou o porquê de ele ter ido voluntariamente à Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Por que, após a operação deflagrada em abril, a operação sem desconto, por que o senhor voluntariamente se dirigiu à Polícia Federal para prestar esclarecimentos? O senhor era alvo daquela operação? Eu vou repetir aqui mais uma vez. Eu não tenho nada a ver com o que está sendo objeto da investigação. Eu mantenho a mesma posição. O relator da CPMI perguntou ao depoente sobre contribuições a diversos políticos e questionou a motivação dessas doações. O senhor fez doação para o senhor Dória de R$10 mil, do PSDB. O senhor fez em 2016, em 2018, para o senhor Rogério Marinho de R$10 mil, do PSDB, pelo menos está aqui. O senhor fez em 2018 para o senhor Antônio Anastasia de R$10 mil. O senhor fez em 2022 para o senhor Marco Bertaioli, do PSD São Paulo, de R$5 mil. O senhor fez para o senhor Emílio Pereira de Souza, do PT de São Paulo, presidente do PT de São Paulo e coordenador da campanha presidencial de Haddad em 2018, de R$5 mil. Eu pergunto ao senhor, olha, e aí eu quero fazer um esclarecimento. O senhor fez doações muito pequenas para o tamanho do seu patrimônio. Qual o motivo dessas doações? O senhor fez essas doações esperando algo em troca da classe política? Eu sou uma pessoa democrática e republicana. Após uma pausa para conversar com os advogados, Nelson Williams repetiu a mesma resposta para todas as perguntas. Vi nas suas redes sociais um jato de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais carros de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais relógios de milhões de reais. Tudo isso tem dinheiro dos aposentados do Brasil? Vou ficar em silêncio. Você recebeu 15 milhões de reais, ou melhor, você pagou ao Maurício Camisotti 15 milhões de reais no intervalo de 2016 a 2022. Conta pra gente esse case de sucesso, de pagar para trabalhar e ter uma adega só com vinhos importados, ter carros importados, ter jatinho, ter, inclusive, um jardim que foi comprado pelo Camisotti, que custou 22 milhões de reais. Com todo o respeito, deputado, eu vou permanecer em silêncio e eu não tenho nada a ver com o objeto desta CPMI. O segundo depoimento à CPMI do INSS na quinta-feira foi do empresário Milton Salvador de Almeida Júnior. Ele negou ser sócio do Careca do INSS. O empresário de Brasília, Milton Salvador de Almeida Júnior, é apontado como sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. Mas no depoimento, ele negou ter qualquer tipo de sociedade. Eu não sei o que houve durante o processo do inquérito policial, eu consto lá como sócio do Careca do INSS. Não sou, nunca fui e jamais serei. Eu sou um prestador de serviço que eu conheci numa seleção em fevereiro de 2024. Ele contratou a minha empresa para prestar serviço para a empresa dele, de consultoria administrativa e financeira. Eu jamais fui sócio de quaisquer das empresas do Careca do INSS. Milton explicou ao relator, deputado Alfredo Gaspar, sua conexão com o Careca do INSS. Eu recebi um telefonema da secretária dele, me convidando para uma entrevista, que ele tinha interesse de fazer uma proposta comercial.
E eu fui. Eu nunca tinha visto antes. O senhor poderia dizer que ano isso aconteceu? Foi em fevereiro de 2024. E o que foi que ele propôs ao senhor? Me propôs um contrato de prestação de serviço como pessoa jurídica, que a maioria das atividades hoje são pejotizadas, né? Não sei se isso é bom, se é ruim. Com qual finalidade esse contrato era, para que tipo de prestação de serviço? Assessoria financeira. O depoente também negou contato com o empresário Maurício Camizotti. Toda a área comercial e estratégica era com o Antônio Carlos Camilo Antunes. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, pediu foco dos parlamentares para que a CPMI seja produtiva. Eu quero pedir aos senhores que a gente caminhe junto nesse esforço, de cada vez mais a gente avançar, a gente dar mais respostas, a gente elucidar mais, a gente mostrar a todo o povo brasileiro o que aconteceu aqui, para que a gente não deixe impune essa situação. A CPMI do INSS também aprovou 179 requerimentos. Entre outras coisas, a comissão quer saber quais parlamentares estão sob investigação. Entre os requerimentos está um pedido de informações e compartilhamento de dados de inquéritos da Polícia Civil do Distrito Federal. Outro requerimento pede que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, compartilhe com a CPMI a lista de senadores e deputados que tenham o nome envolvido na operação sem desconto ou que constem como investigados em inquéritos sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários. Também foram aprovadas quase 50 novas convocações, a maioria de pessoas ligadas a associações suspeitas de irregularidades na gestão e descontos indevidos de benefícios previdenciários. Além das convocações, a comissão aprovou convites para ouvir o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ex-secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. A CPMI ainda trabalha para tentar ouvir Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS, e o empresário Maurício Camizotti. Eles estão presos na Polícia Federal. Tinham sido convocados para falar à CPMI, mas conseguiram uma autorização do ministro André Mendonça para não comparecer à comissão. Na semana passada, reclamamos aqui, eu reclamei e disse estranhar muito a decisão do ministro André Mendonça, que tornou facultativa a presença de 2 dos principais investigados. Esta presidência decidiu não impetrar qualquer mandato de segurança em relação à decisão pretérita do ministro André Mendonça, como nós anunciamos aqui anteriormente. Diante da abertura de diálogo e do respeito às nossas prerrogativas, nós recorreremos pela via de um pedido de reconsideração e, eventualmente, do agravo interno, para que haja ou a reconsideração pelo ministro ou uma decisão colegiada para que os 2, Antônio Camilo e Maurício Camizotti, compareçam a essa CPMI ou que nos seja franqueado ouvirmos os 2 na sede da Polícia Federal. A Polícia Federal se colocou totalmente à disposição para receber os parlamentares na sua sede, fazer a sessão da CPMI lá, mas deixou bem claro, o acesso aos investigados, desde o momento da decisão do ministro André Mendonça, passa pela autorização judicial. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou na quarta-feira o projeto que finaliza a regulamentação da reforma tributária. O relator, senador Eduardo Braga, analisou 149 novas emendas apresentadas nos últimos dias e leu uma complementação de voto, incluindo no texto 50 dessas novas emendas. E ainda acatou uma emenda verbal de última hora para resolver conflito com relação à composição dos municípios no comitê gestor. Nada me deu mais trabalho neste relatório, que
é extremamente técnico, como vocês estão vendo, do que a composição entre Confederação Nacional dos Municípios e Frente Nacional de Prefeitos. Finalmente, estaremos fazendo a satisfação à Frente Nacional dos Prefeitos para ter a eleição dos 13 membros dos municípios e assim ter finalmente a representatividade dos municípios no comitê gestor do IBS e do CBS. Durante a discussão, o relator ouviu dezenas de apelos para a inclusão de emendas. A gente sabe que o olhar do governo sobre o tema tem relevância, mas é importante também sempre levar em consideração o olhar de quem produz. Afinal, a reforma tributária não é e não deve ser feita para resolver os problemas do governo. Ela deve ser feita principalmente para facilitar a vida de quem produz. E quem produz é que merece, né, sem dúvida nenhuma, ter o seu olhar sempre levado em consideração. E é nessa linha, senhor presidente, que eu faço aqui 2 apelos ao nosso relator, senador Eduardo Braga. No PLP 108, até agora, Vossa Excelência recebeu 517 emendas do Senado Federal. Espero que meus dados estejam coerentes com os seus. E 151 emendas de minha autoria e 35 emendas acolhidas. Eu tenho mais 2 pedidos aqui a fazer a Vossa Excelência e levar à consideração de Vossa Excelência. A emenda número 36 de minha autoria, ela pretende fazer justiça. E aí, quando a gente fala em agro, a gente sempre acha que está falando do grande. Eu estou falando do pequeno, do médio, do grande, de todo aquele que está dentro do agro. O que nós pretendemos? O que a nossa emenda pretende? Pretende garantir que terras e propriedades rurais, maquinários e bens vinculados ao agro, a pesca, a agricultura e a silvicultura e ao extrativismo vegetal e natura, seja tributado apenas na alíquota da faixa primeira do TCMD. Esse já está na primeira faixa. Ele já está. Não, esse não está na primeira. Já está na primeira faixa, senador. Já está na primeira faixa. Eu então me comprometo de analisar. Se ele já estiver na primeira faixa, eu retiro o destaque que irei fazer. Algumas acatadas com apoio presencial do governo. A emenda 414, Vossa Excelência não aceitou. Ela pretende retirar até a impressão de que a União está pegando dinheiro dos municípios. Do que se trata? No período da transição, o que é receita de ISS vai para o IBS e o que exceder a tanto por cento da receita vai só para a União. O que nós estamos propondo é que seja também compartilhado com estados e municípios. A União, o texto que o senhor apresentou, mantém a proposta de que isso vá para os tributos federais. Esse excesso que eles estão propondo é que seja distribuído entre os tributos federais e o IBS. No que exceda. No que exceder esse valor que excede hoje. Eu acho que é durante a transição só o efeito. Eu efetivamente acho que o valor é pequeno, compensa na alíquota de referência. A proposta finaliza a regulamentação da reforma tributária e institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS, Imposto Estadual, vai substituir o ICMS e o ISS gradativamente de 2026 a 2033. O texto corrige distorções para esclarecer dúvidas. Entre outros pontos, o relator definiu regras para as bebidas açucaradas, que serão incluídas gradativamente no imposto seletivo. Incluiu taxistas, mototaxistas e fretistas entre os que podem ser isentos do IBS e da CBS, desde que tenham renda mensal inferior a R$ 40.500 e definiu isenção mensal de R$ 600
reais em aluguéis de imóveis. O texto também inclui combustíveis e lubrificantes em um regime específico com a finalidade de combater a sonegação fiscal. Prevê a possibilidade de fiscalização conjunta entre União e Estados e unifica as regras para infrações ao IBS e à CBS. Depois da Comissão de Constituição e Justiça, o texto precisa passar pelo plenário do Senado e deve retornar à Câmara para nova análise dos deputados. A expectativa do governo é de finalizar a regulamentação da reforma tributária ainda este ano, para que as novas regras comecem a valer no ano que vem. Pessoas de baixa renda poderão ter a conta de luz zerada. Medida provisória aprovada na quarta no plenário do Senado prevê isenção total para essas famílias, quando o consumo não ultrapassar 80 kWh por mês. O texto segue para a sanção presidencial. A medida provisória altera a tarifa social de energia elétrica e zera a conta de luz de famílias de baixa renda. A isenção será total até o consumo de 80 kWh por mês. Hoje, a tarifa social concede descontos parciais, entre 10% e 65%, para consumo mensal de até 220 kWh. Também haverá descontos especiais e isenção para comunidades rurais, indígenas e quilombolas. Famílias inscritas no CadÚnico que tenham renda entre meio e um salário mínimo terão isenção da conta de desenvolvimento energético no consumo de até 120 kWh mensais. A CDE é uma taxa que vem na conta de luz. As alterações devem custar 3,6 bilhões de reais por ano, de acordo com o governo. É muito fácil ceder a uma situação em que você pode ser confrontado como se você, por ter responsabilidade, fosse um adversário da sociedade brasileira. Não. O que nós temos que ter aqui é uma preocupação com as contas públicas do país, porque quando a represa estoura, bate nos peitos e é abraçado, infelizmente, pela população mais vulnerável do país, que eles dizem defender. 60 milhões de brasileiros são 35% da nossa população. Sabe quem são esses? São os mais pobres, são aqueles que estão no CadÚnico, são aquelas pessoas com deficiência, são aqueles idosos. Presidente, hipocrisia é dizer que está do lado do povo e não ter sensibilidade para esses. E querer condenar 60 milhões de brasileiros, meu querido senador Laércio, a continuarem pagando tarifa de energia elétrica. Brasileiros que estão lá no nosso Amapá, presidente, que estão no Rio Grande do Sul. Os brasileiros pobres, são esses 35%. É para eles que estamos votando. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou na quarta-feira um projeto que determina que o Sistema Único de Saúde distribua o cordão de girassóis, que identifica deficiências ocultas, como o transtorno do espectro autista e epilepsia, por exemplo. O projeto segue agora para a análise do plenário do Senado. As pessoas portadoras de deficiências ocultas não são identificadas, então elas estão no meio da sociedade, surgem problemas que não deveriam surgir. Então essa fita é como se fosse uma prevenção, mostrando que aquela pessoa é portadora de deficiência oculta, portanto o tratamento com ela tem que ser diferenciado em relação a tudo que for acontecer. E essa fita para identificar é uma coisa tão simples, mas o que era a briga do deputado federal, do deputado Alberto, que a gente encampou? Era que o SUS pudesse distribuir essas fitas, para que não tivesse custo para ninguém. E esse projeto vai nessa direção. O SUS vai ser encarregado de distribuir essas fitas. O relatório de acompanhamento fiscal de setembro, divulgado nesta quinta-feira, analisa o projeto de lei orçamentária de 2026, com projeções menos otimistas que as apontadas pelo governo. A IFE, Instituição Fiscal Independente, divulgou o relatório do mês de setembro, em que projeta um crescimento do BIP de 1,7% no próximo ano, enquanto o PILOA 2026 prevê 2,4%. A projeção de inflação da IFE, de 4,3% em 2026, também é diferente da prevista pelo governo, de 3,6%. Já começa uma primeira diferença nas premissas macroeconômicas. Então, as projeções de crescimento da economia,
economia, as projeções de inflação, de taxa de juros, já apresentam aí uma discrepância razoável em relação aos nossos números e também em relação aos números do Boletim Focus, que é uma pesquisa do Banco Central feita junto a analistas de mercado, de consultorias econômicas, etc. O relatório destaca o elenco de incertezas que cercam a peça orçamentária proposta para o próximo ano, como as medidas que ainda dependem da aprovação pelo Congresso. São elas: a medida provisória que estabelece novas regras para a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no Brasil, o projeto de lei complementar que dispõe sobre a redução linear de incentivos e benefícios tributários, e o projeto de lei que isenta o imposto de renda das faixas de menor renda e estabelece compensações para que o efeito fiscal seja neutro. Tem risco porque o Congresso pode alterar as propostas durante a tramitação e pode diluir os efeitos, os impactos contidos aí, nos textos. O Centro Cultural do Tribunal de Contas da União, em Brasília, está com a exposição Cenas Brasileiras, Modernismo Brasileiro em Perspectiva. A mostra reúne 55 obras de artistas brasileiros e internacionais. A exibição apresenta trabalhos de artistas como Portinari, Di Cavalcante, Tarsila do Amaral e Salvador Dalí. Olá, gente, sejam bem-vindos ao Centro Cultural do Tribunal de Contas da União. Eu me chamo William, sou auxiliar de educação aqui do espaço e também sou curador da exposição Cenas Brasileiras, o Modernismo Brasileiro em Perspectiva, e gostaria de convidar vocês a conhecer um pouquinho da nossa exposição. E a nossa exposição ela é dividida em 4 núcleos e hoje nós vamos conhecer sobre quais temas esses núcleos estão falando. Começamos com o núcleo da paisagem. Esse primeiro quadro ele é uma pintura do Aldo Bonadei e esse artista ele vai trazer um pouquinho desse estilo modernista. Seguindo por ele, a gente também tem o Cícero Dias, que foi um artista que ele buscou representar um pouquinho do que seria esse interior do Brasil e como essa paisagem acontecia. E esses quadros aqui, eles também falam um pouquinho sobre a paisagem, apesar de estarem em outra disposição. A gente tem aqui essa pintura do Alfredo Volpi, que faz parte de um período anterior ao que ele ficou conhecido. E a gente também tem essas 2 obras do Cândido Portinari, que aí, esta obra aqui, por exemplo, ela teve um dano, mas ela já traz um pouquinho do que ele queria falar, das suas estruturas, dos seus conceitos. Nós temos também o Di Cavalcante, que foi um artista que fez parte da Semana de Arte Moderna de 1922 e ele ficou muito conhecido por tratar do corpo brasileiro e também representar as pessoas que não estavam tão visíveis naquele período. Então a gente tem a representação de um corpo feminino aqui e ele dá destaque principalmente pelo uso das formas geométricas e também pela relação que ele tinha com algumas vanguardas europeias. Seguindo pela exposição, a gente entra nesse núcleo agora que fala um pouquinho sobre quais eram as referências que esses artistas traziam e também é nesse núcleo que a gente tem o Salvador Dalí. Ele pintava essas gravuras no seu estilo, então a gente vê que tem muito do surrealismo aqui presente, principalmente nas formas, nas cores que ele vai usar também e nos gestos que a gente vê nessas gravuras. Então é uma representação bem fiel do estilo do Salvador Dalí, que a gente vê um pouquinho do que o Brasil também teve enquanto referência nesse período. E aqui também a gente tem os painéis do Portinari. Então são 12 painéis, aqui só temos 6 painéis, e eles estão representando justamente o que seria ser brasileiro. A gente tem a representação do samba, tem a representação das baianas e dos vaqueiros. Além disso, esses painéis vão falar um pouco sobre como essa cultura estava presente em outras regiões do país.
E esse foi um pouco sobre a nossa exposição Cenas Brasileiras, o modernismo brasileiro em perspectiva. Espero que tenham gostado. A exposição ela fala um pouco sobre o que é ser brasileiro e sobre quais são esses corpos que constroem a nossa história. A exposição fica aberta para visitações até 5 de outubro, com entrada franca. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue ligado aqui na TV Senado. A Assembleia Potiguar reforça procuradorias da mulher nos municípios. Deputados gaúchos lançam frente de apoio ao audiovisual. Um novo portal facilita acesso a dados sobre o orçamento da União. E no Rio de Janeiro, a Assembleia festeja os 75 anos do icônico estádio do Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Todas as vezes que a gente oferece um incentivo fiscal a uma empresa, existe uma contrapartida para a geração de emprego, para a geração de oportunidades, para o desenvolvimento da região, do local em que essa empresa está instalada. Se você corta isso sem um prévio aviso, vai gerar um impacto negativo nessa empresa. Há que se ver isso com muita cautela para não gerar um desconforto e uma situação em que venha penalizar aquele que na boa fé acreditou e investiu em cima desse benefício fiscal. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A terapia gênica é uma abordagem inovadora da medicina que busca corrigir falhas genéticas, substituindo ou silenciando genes defeituosos. Os avanços nesse tipo de terapia têm despertado grande expectativa no tratamento de condições genéticas, como hemofilia, anemia falciforme, atrofia muscular espinhal, a AME, e síndromes do espectro autista. Quem vai nos explicar um pouco mais sobre a terapia gênica é Caroline Caide, bióloga, e Ana Karine Bittencourt, fundadora do Instituto DAF1. Olá, sejam bem-vindas. Muito obrigada por virem aqui participar do nosso programa Cidadania. E eu vou começar perguntando, Caroline, parece quase enredo de filme de ficção científica, né? A terapia gênica já existe? Sim, já existe, já é uma realidade. E ela está presente justamente para a gente conseguir consertar falhas genômicas que antes eram impossíveis da gente arrumar, né? E na prática, assim, como é feita essa correção? Na prática, é um medicamento em que
o medicamento entrega aquilo que está faltando ou que está falhando. Então, por exemplo, o AME, você tem uma deficiência na proteína, então ele geralmente utiliza vírus para entregar aquela proteína que tem a conformação correta para o sistema funcionar corretamente. Mas aí ele corrige e fica corrigido? Tem de várias maneiras. Tem aquela que corrige logo no DNA, como o CRISPR, e aí você consegue, né, perpetuar aquela proteína correta. Tem algumas que você precisa entregando periodicamente aquela proteína de maneira correta para o organismo funcionar, mas ela é uma modalidade muito variada, mas o mais importante é que ela vai diretamente na origem da vida, né? No genoma, no DNA, no RNA, na proteína, para consertar pontualmente essas doenças. Olha, muito interessante, né? E, Ana, você é fundadora do Instituto DAF1 e também, né, mãe atípica. Conta pra gente o que é esse instituto e o que é o DAF1. O Instituto é uma associação de pais e um Instituto de Ciência e Tecnologia, né, ao mesmo tempo. Nós nascemos com essa dupla missão, digamos assim. O DF1 é um gene no cromossomo 11, né, que quando mutado, quando tem uma mutação nele, você tem um impacto no neurodesenvolvimento que traz consequências, né, em geral o autismo, muitas vezes epilepsia de difícil controle, muitas vezes outras comorbidades que são associadas. Quando a gente começou, meu filho foi o primeiro caso no Brasil, né, diagnosticado com essa mutação. Então, não se conhecia nada sobre o gene, nem aqui nem no mundo. E aí a gente começou a desenvolver pesquisa sobre o gene mesmo na ciência básica, né? E daí fomos descobrindo as alternativas de tratamento e a terapia gênica, exatamente por agir, né, em um gene, seria uma das opções mais promissoras atualmente. Então, daí a gente se aproximou do tema, né? Do tema que é do interesse de todo mundo que tem uma condição. Quando você fala genético, hoje em dia você acaba escutando sobre terapia gênica, seja ela um tipo ou outro, mas é uma esperança, porque, né, para quem tem uma condição genética desconhecida, incurável e rara, é complexo, né? Você acaba buscando um tratamento e não acha. Então, por isso é que a ciência se mostrou o nosso caminho de busca. Quando a gente fundou o Instituto, a gente já tinha, meu filho, quando começou a ter as convulsões, né, quando começou a ter epilepsia, já tinha 8 anos de idade. Né, e a gente foi ter o diagnóstico com 9 anos de idade. Hoje ele está com 17 anos de idade. Né, e, infelizmente, as convulsões ainda não pararam, né, apesar de todas as medicações, do canabidiol e todas as intervenções. Então, a gente vê que se tem uma base genética por trás do quadro, é preciso entender o que é que essa base genética está fazendo, de que forma que ela pode ser alterada, melhorada ou não. É muito melhor ir dessa forma do que só ficar no paliativo, né? No buscar uma medicação que não sabe o que está fazendo. A gente vive nesses testes, né? Que só alivia os sintomas, vai para frente, vai para trás, funciona, não funciona. E a gente não sabe o que está acontecendo de fato. E como a gente já tinha 8 anos, a gente já tinha passado em muitas terapias, em muitos tratamentos, aí a gente resolveu, então vamos ter que ir para a ciência, vamos ter que nos aproximar dos grandes doutores desse país, né, e entender o que eles estão fazendo para ver se a gente pode ajudar de alguma forma e entrar nesse mundo, né, para ver se ajuda também os meninos. E como isso funcionaria, Caroline? Assim, então, por exemplo, no caso do DAF1, assim, tem que ter uma pesquisa específica para tratar essa questão genética, tem que ser assim, sob medida? Sim, cada modificação, cada mutação tem uma característica. Então, por exemplo, no caso do DAF1, você tem uma modificação que, para consertar, você teria que usar, por exemplo, a tecnologia de CRISPR, que você faz uma correção direto nas células para ela poder produzir a proteína de maneira correta. Um outro exemplo, que também é um autismo genético, que é o Phelan-McDermid, já é uma outra estratégia. Então, ele tem outro mecanismo por trás, que nesse caso você entrega a proteína, que é o SHANK3, inteira, direto para aquele organismo. Então, cada condição ela tem uma realidade, ela tem os pesquisadores que estudam o mecanismo que leva, né, à doença, mas dentro da terapia gênica você tem o vetor que vai levar aquela tecnologia, né, para aquela célula. E por isso que quando você pensa no vetor, né, qual que é a máquina ou o Uber que vai levar
aquela tecnologia, aí a gente consegue unificar todas essas condições, porque é sempre você precisa de um carro, um transporte que vai levar essa tecnologia, independente dessa tecnologia. Imagina, por isso eu gosto do carro, porque você tem um carro vazio e você coloca o passageiro ali ou a mala para entregar. As malas são diferentes, os passageiros são diferentes, mas a construção desse carro ela é muito importante. E hoje, na ciência, a gente tem apenas um tipo de carro, que é o adenovírus. E ele tem várias limitações e vários efeitos colaterais. Por isso a importância da ciência avançar, não só lá na ponta, na condição, mas também no transporte, né, nessa plataforma. E é muito bacana porque o Brasil tem avançado nesse tipo de ciência e a gente tem desenvolvido aqui no país plataformas que podem abastecer a terapia gênica de uma maneira mais holística, né, mais completa. E a ideia também, então, você falou que o adenovírus tem efeitos não desejáveis, é buscar uma coisa, né, um carro mais eficiente, um Uber mais confortável. Exato, assim. exato. Então, a gente desenvolve pesquisa, por exemplo, usando os próprios vírus brasileiros, né? Então, o adenovírus é um vírus de DNA. E a gente tem os flavivírus, que são vírus de RNA, né? Dengue, Zika. Então, usando engenharia genética em vírus, a gente consegue transformar ele nesse transporte para poder fazer esse carregamento das terapias gênicas que estão por vir, né? E isso tudo, né, como eu até falei antes, parece um pouco filme de ficção científica, né? Essa é uma das suas campanhas, né, Ana, de divulgar mais, levar esse conhecimento, né, à população. O Instituto vai fazer 5 anos de existência, né? E nesse tempo a gente aprendeu muito o que eu chamo de letramento, né? A gente precisou fazer preciso começar a traduzir os termos dos pesquisadores, né, para a gente começar a conversar. E aí a gente começou a adentrar nesse mundo. E aí, fora do Brasil, é muito comum as associações financiarem, patrocinarem e até estarem bem próximas da ciência. Aqui no Brasil ainda é muito raro isso. Mas a gente resolveu ousar nesse sentido e foi aprendendo. E aí, então, ali, quando a gente já estava com um pouco mais de experiência, a gente propôs a Pfizer Internacional em um edital público, né? Que a Pfizer abriu um edital público para educação médica sobre educação social, educação sobre conhecimento genético. Eu falei, olha, então nós vamos educar médicos, mas também nós vamos educar famílias, nós vamos educar profissionais da ciência sobre o que é genética, sobre esse letramento todo, o que é terapia gênica. Vamos levantar o que tem no Brasil sobre isso. E aí fizemos um documentário, a gente ganhou o edital, né? E fizemos um documentário e agora a gente vai fazer a gente está fazendo, né, uma série de eventos em que a gente expõe esse documentário e chama os pesquisadores para debater o que eles estão mesmo falando lá no documentário, junto com as famílias, junto com as pessoas que têm interesse, né? Quem tem uma condição que está sendo pesquisada lá no Einstein, por exemplo, e traz o pessoal do Einstein para conversar com essas famílias, né? E, ao mesmo tempo, os pesquisadores locais também podem trazer suas dúvidas e gerar novos grupos de pesquisa, né? Iniciantes e novas hipóteses. Essa foi a proposta nossa, de dividir aquele nosso conhecimento como família, né? Pequenas famílias, mas muito interessadas, e que fomos adquirindo, né, ao longo do tempo. Então, isso a gente tem. O Fórum de Terapia Gênica é um fórum onde a gente expõe o documentário, mas também expõe, entre aspas, né, os pesquisadores, a nata do Brasil, né, nesse tema. E deixa eles, assim, interagirem e a gente espera que a coisa cresça, né, e ganhe corpo no país. Porque tem essa questão mesmo, né? Tem que encontrar o pesquisador certo que está fazendo a pesquisa para aquela condição, né? Tem que fazer esse encaixe. E incentivar outros pesquisadores, né? Porque hoje em dia nós temos, assim, cerca de 8.000, 7.000 doenças raras. E dessas, 80% são de origem genética. Dessas 80%, 95% não tem tratamento nenhum. 5% tem tratamento. E às vezes a gente se perde um pouco na nossa discussão quando começa o tema terapia gênica, né? A gente se perde no assunto assim, quanto é o terapia gênica? É milionário. Mas só quem tem acesso a esses 5%. Os outros 95%, e o GeneDF1 está nesses outros 95%, não tem sequer a pesquisa ainda. Então, a gente precisa que outros pesquisadores se interessem, não só pelo meu gene, mas pelo CUL3, pelo SHANK3, pelo SN2A, todos os outros genes são iguais, né? Mas então a gente precisa estimular outros grupos de pesquisas a surgirem. Não falta assunto para pesquisar. E ainda tem alguns que nem são conhecidos, né? Cada vez mais se sabe, né, que o autismo tem fundo genético, mas
Geralmente não se sabe qual é a alteração ou a complicação, né? O autismo é uma condição muito peculiar, né, nesse sentido. Ele tem um grupo que é poligênico, né, que eu não tenho sim, mas eu acredito que esse grupo que é só poligênico, né, ou seja, que tem vários pequeninos genes influenciando, eles estão mais no suporte nível 1, né? Agora, você tem aqueles que você tem um gene específico. E esse que tem um gene específico, você tem características de saúde específicas vinculadas àquilo ali. Seja saúde mental, seja saúde física, você tem alguma coisa muito bem traçada. Esses são os que a gente chama de autismo sindrômicos. E dentro desse grupo, a saúde é primordial, entendeu? Assim, para o meu filho, saúde é primordial. E existe, né, um debate de tratar ou não tratar autismo, mas eu acho que quando a gente cai nos autismos sindrômicos, isso fica muito claro. Se você tem um gene, se você tem uma linha traçada de sintomas de saúde, eu acho que você tem que tratar sim, né? E não é que a gente queira desmerecer ou desfazer ou não colaborar com a diversidade, com a neurodiversidade de forma alguma, né? Amo as pessoas com autismo que eu conheço de todos os níveis de suporte e assim como amo as pessoas com deficiência intelectual também, acho que até esse nome um dia vai mudar, né, de deficiência intelectual, vai deixar de ser, como síndrome de Down também. Mas, assim, síndrome de Down é muito clássico, né? As pessoas começaram a tratar os problemas cardíacos de síndrome de Down algum dia na vida, graças a Deus, né? Porque não é porque a pessoa tem síndrome de Down que eu não vou tratar o coração dela. Mas eu não sei se eu fui além do que você perguntou, desculpa. Caroline, e pelo que eu entendi, assim, quando é uma condição que é só um gene, fica bem mais simples de tratar, né? Do que quando é essa associação, né? Assim, é mais fácil de editar ou mexer ali naquele gene. Sim, a terapia gênica é justamente para isso. Ela modifica aquele único gene, ela mexe naquele único mecanismo. Mas a gente não sabe ainda, porque a pesquisa não chegou até lá, qual que seria o efeito dessa terapia gênica em outros tipos de autismo. Pode ser que o fato de você entregar uma proteína que vai ajudar num tipo específico de autismo sindrômico, pode também ter algum benefício para os outros poligênicos, a gente ainda não sabe. A pesquisa precisa avançar a esse ponto. Mas eu acho que a Ana comentou um negócio que é muito importante, que a terapia gênica é um tema complexo. O complexo significa que é difícil? Não. Complexo significa que você precisa de várias pessoas com expertises diferentes, trabalhando no mesmo objetivo. Então, você precisa de vários, né? Um time. É isso que você consegue resolver um problema complexo. Então, a pesquisa, ela precisa começar na academia, porque a função da academia é justamente gerar conhecimento, e a gente faz isso muito bem no Brasil. Mas essa pesquisa na academia, ela precisa sair e avançar. E para ela sair e avançar, ela precisa de vários outros profissionais, ela precisa passar pela manufatura, a gente precisa do cientista ir para o engenheiro de processos, precisa ir para o advogado, precisa ir para o farmacêutico, precisa ir para o médico, que ele vai entender a realidade do paciente, vai pensar, vai voltar isso para a pesquisa. Então, por isso que a gente chama essa etapa de pesquisa e desenvolvimento. A gente não consegue desassociar as duas coisas, porque precisa fazer pesquisa e desenvolvimento. E dentro dessa jornada, que ela é longa, em torno de 5 a 10 anos, até que esse medicamento chegue para o paciente, você precisa de algumas instituições, então, academia, depois você vai para a startup. A etapa da startup é muito importante, porque é um ambiente extremamente inovador, é uma estrutura, é um CNPJ que ele é simples e que ele consegue ser muito rápido e avançar na velocidade, no limiar ali da inovação, né? Fazer inovação radical. E a startup, às vezes, é negligenciada pelas academias, negligenciada pela indústria, negligenciada pelo governo, né? Porque é frágil e precisa desse apoio, né? Mais de 70% dos medicamentos novos que são gerados nos Estados Unidos começam na startup. Depois da startup, ela vai para a farmacêutica e que depois isso chega no paciente. Então, cada um ali tem um papel importante e todos precisam dar as mãos, né? Academia, indústria e governo, para que isso aconteça e chegue, né, no produto final.
E como é que está essa aliança aí, assim, aqui no Brasil, com relação à terapia gênica? Desafiadora, mas o ecossistema ele ainda não está maduro para isso acontecer, né? Entre a academia e a indústria existe um buraco, mas tem várias outras startups, muito pesquisador que está tendo coragem de sair da academia e enfrentar esse matagal na unha para poder estabelecer o ecossistema, para a gente poder ter essa rota de geração de tecnologia mais fundamentada. Quando a gente ouve falar, né, nesses medicamentos baseados em terapia gênica, a gente sempre ouve falar em medicamentos caríssimos, né? Assim, quem tem acesso a essa medicação atualmente? Hoje é muito difícil, né? Então, a terapia gênica Zolgensma é a droga mais cara no mundo, né? E isso assusta. Mas sim, é possível desenvolver terapia gênica com acesso. Só que para você desenvolver terapia gênica com acesso, você precisa pensar no acesso desde o início, lá na prova de conceito, quando você está desenhando ela. Então, eu gosto de dizer que para você desenvolver terapia gênica com acesso, você precisa resolver 3 problemas, né? O primeiro é a ciência. Então, pensar no acesso desde o início. E aí você consegue desenvolver a ciência. O segundo é a manufatura. Então, você precisa desenvolver um processo produtivo que seja eficiente para poder baratear. Se eu tenho um processo que ele não é eficiente, eu não vou conseguir produzir muitas doses, automaticamente ele vai ficar caro. Agora, se eu penso nessa produtividade, ela tem que ser uma produtividade alta, eu consigo entregar isso com acesso, né? E aí eu preciso colocar os engenheiros de processos para conversar com os cientistas. E geralmente isso não acontece, né? É um problema. Em terceiro lugar, é a fonte de dinheiro que vem para essa terapia. Então, se ele é um dinheiro caro, que requer um retorno financeiro muito alto, isso encarece. Agora, se você consegue uma fonte de fomentos do governo, isso sempre barateia, porque você já desenvolve lá atrás pensando na incorporação no SUS. Você recebe esse dinheiro do governo sabendo que isso vai chegar lá na ponta no SUS. Então, seguindo esses 3 pilares, você consegue dar acesso. Mas para o Brasil conseguir fazer isso, precisa ser desenvolvido tecnologia nacional e fortalecer, né, o complexo industrial da saúde. Nesse documentário, né, que vocês produziram, pelo que eu entendi, fala um pouco disso, né, da ciência básica até chegar lá à ponta, à clínica, e vocês também conversaram com muitas pessoas. Conta pra gente um pouco. Foi, eu fui entrevistar todos eles, né? Como interessada maior, eu fui apertar o pessoal por aí afora. E foi muito interessante, assim, ver a qualidade do conhecimento que é produzido. E realmente a gente precisa dessa conexão. A conexão lá da pessoa que vai pegar aquele gene que não está associado a nenhuma doença e vai começar a associar aquele gene a uma doença, vai começar a ver qual o impacto, e tem pessoas muito boas que fazem isso, até aquelas pessoas que vão manufaturar, escolher qual é o melhor vírus, qual é o melhor método, qual é a melhor coisa, até aquelas pessoas que vão chegar, aqueles médicos que vão acompanhar a aplicação mesmo num teste clínico, o recrutamento de pacientes, né? Ver as motivações dos pacientes, as condições éticas para que aquilo aconteça com respeito, né, a todas as pessoas envolvidas. E isso acontece no Brasil, só que hoje a gente ainda tem, assim, como eu comentei, né, a gente ainda tem um foco na clínica, porque a clínica acabou aparecendo mais rápido, porque fora do Brasil já temos muitos. Né, já temos muitas opções de terapia gênica para muitas condições. Né? Se você for no centro, o Hemocentro, a gente foi ao Hemocentro da Unicamp, né, que é um dos pioneiros no Brasil de testes clínicos em terapia gênica para hemofilia. Doutora Margarete José, doutora Gabriela Yamaguchi. Né? Doutora Gabriela também nos acompanha aí nos eventos. E lá eles já fizeram vários testes em pacientes brasileiros. Então, assim, a gente tem muito mais representação lá no clínico, porque os nossos médicos foram fora do Brasil pegar a tecnologia que estava lá, então foram oferecer, vamos dizer, entre aspas, né, o nosso potencial de pacientes brasileiros para serem testados. E aí a gente participou, a gente tem vários exemplos no Brasil, né? Mas não temos uma droga desenvolvida aqui do início ao fim.
Então, a gente caiu naquela discussão de vamos pagar ou não vamos pagar. Hoje, o João Zelsman está, se não me engano, em torno de 6 milhões, né, pelo SUS, em São Paulo, para crianças até 2 anos de idade que são diagnosticadas aqui. Aqui em Brasília também tem, né, também tem esse diagnóstico pelo teste do pezinho ampliado. Mas né? Na Anvisa você tem 8 aprovados. E esses 8, se você tiver uma condição, a gente foi falar com uma paciente, por exemplo, que recebeu num teste clínico para amaurose congênita de Leber, que é uma doença da visão. A perda da visão é progressiva e você perde até os 24, 25 anos. Então, ela recebeu num teste clínico também. Então, foi desenvolvido fora do Brasil. Ela participou quando veio para o Brasil por conta de uma excelente médica, a doutora Juliana Salum, que participa também do documentário. E melhorou muito a visão dela e os outros pacientes também. E ela já era muito mais velha. Mas você vê, tem essas representações. A gente precisou cavar para achar quem lá na ciência básica sabia de CRISPR. Quem sabia fazer lá no laboratório? Achamos, e foi muito bom conversar com eles. Quem sabe fazer aqui no meio, que é o que a gente chama de ciência translacional, que é pegar o que o pessoal aqui descobriu e sabe transformar isso aqui numa medicação. Aqui tem menos gente. Então, assim, felizmente temos a doutora Caide, né, a doutora Caroline Caide, temos também o Albert Einstein, o doutor Ricardo Weilich e a doutora Priscila Matsumoto, né, que tem linhas lá eles têm uma linha para anemia falciforme e epidermólise bolhosa, né, são condições sanguíneas e condição de pele. E a doutora Carolina Caide, condições neurológicas. Então, foram esses 2 polos, basicamente, que a gente conseguiu achar de desenvolvimento nacional de tecnologia. Então, assim, esse foi o documentário, entendeu? Assim, a gente tanto juntou o nosso conhecimento pequeno como famílias, né, em conseguir entender esse universo. Eu vou lá, vamos ver se alguém sabe mais do que eu. Com certeza alguém sabe mais do que eu, porque eu sei muito pouco. Né? E aí a gente foi cavando quem são essas pessoas que estão desenvolvendo isso no Brasil. E montamos em 3 episódios. Doutora Caroline, quais são as perspectivas assim, de conseguir baratear esse tipo de tratamento? Na iniciativa que a gente está agora, na pesquisa que a gente está desenvolvendo, a gente já conseguiu resolver o problema da ciência, porque quando a gente foi desenhar, né, a tecnologia, essa ideia do transporte, a gente pensou ele em plataforma, que você, quando pensa em plataforma, é um único carro que leva várias, então você consegue trazer esse acesso. E a vantagem é que o fato de você ter essa plataforma, você consegue desenvolver num único lugar de manufatura, o que também ajuda a trazer o acesso. Né? Agora a gente precisa resolver o outro problema, que é a fonte de financiamento para desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil. E essa fonte de financiamento, principalmente do governo, né? Porque é um dinheiro que é barato, vamos dizer assim, porque a gente não precisa depois devolver para o fundo de investimento ou outras iniciativas esse lucro. Como não tem lucro envolvido, é desenvolvendo a tecnologia até o final. E a gente, né, tem esse comprometimento de entregar e incorporar isso no SUS no futuro, esse último problema de fomento que ainda não está resolvido. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso tempo. O assunto é vasto, mas deu para a gente dar uma pincelada aí. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Cidadania. Obrigada, Roberta. Obrigada. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa sobre edição gênica está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado. A Assembleia Potiguar reforça procuradorias da mulher nos municípios. Deputados gaúchos lançam frente de apoio ao audiovisual. Um novo portal facilita acesso a dados sobre o orçamento da União. E no Rio de Janeiro, a Assembleia festeja os 75 anos do icônico estádio do Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora.
Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Que é uma necessidade de revisão desses benefícios e incentivos fiscais. Eles são concedidos originalmente em troca de vantagens para o povo brasileiro, que é a geração de emprego e oportunidades. Mas isso vai ficando no decorrer do tempo, essas empresas vão acostumando com incentivos fiscais e vão, às vezes, reduzindo os empregos, reduzindo as vantagens para o Brasil, e não é justo que eles continuem oferindo esses benefícios ao longo de tanto tempo. Então, cada caso é um caso. Tem que se rever tudo isso e ir fazendo os cortes. Começa aí com 5% inicialmente desses benefícios, depois 10%, 15%, até ajustar aqueles que realmente são muito importantes e indispensáveis para o crescimento do Brasil. O tenentismo é um antecedente histórico. Foram alguns tenentes dos anos 20 e 30 que se tornaram os presidentes da República. Então, eles tentam tomar o poder nos anos 20 e 30, não conseguem, mas esse objetivo de tomar o poder se realiza, na verdade, em 64. 100 anos de cultura e conflitos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. Essa ação da Polícia Federal com a CGU teve origem, a base de tudo começou na ação do Ministério da Previdência Social e da ouvidoria. Essa ação foi de fora para dentro, ou seja, não era uma ação feita de dentro do INSS com dinheiro público da Previdência Social. Era uma ação feita entre uma parte das associações criminosas com a conivência criminosa de alguns de dentro do próprio INSS, que está sendo apurado e que espero eu que sejam presos exemplarmente. Sob a gestão do senhor, o prejuízo anual saltou de 700 milhões para quase 3 bilhões em 2024. Ao não perceber ou fingir, ou não querer perceber, um desvio dessa magnitude, o senhor se torna diretamente responsável pelos 6,3 bilhões roubados de 7 milhões de aposentados. Eu nunca imaginei a dimensão e a grandiosidade dessa corja de ladrões que de fora para dentro invadiu o INSS. Não tinha a menor ideia disso. Sabia que tinha fraude, sabia que tinha denúncia, tomamos as providências, todas elas estão elencadas ano a ano, mês a mês, dia a dia. Agora, infelizmente, o resultado não foi o que eu esperava e acabou acontecendo pela primeira vez. Uma investigação está verdadeiramente apurando e apontando culpados. Vossa Excelência aqui já apresentou uma série de elementos que servirão de pistas para esta comissão, se quiser, de fato, fazer uma investigação séria. Se quiser jogar para a galera, se quiser lacrar, se quiser transformar isso aqui em mais uma rede social, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Qual foi a primeira vez que o senhor tomou conhecimento dos descontos irregulares de entidades associativas? O senhor pode fornecer qual foi a data? Começa em março de 2023, quando a gente fez uma reunião, o INSS fez uma reunião junto com a Polícia Federal para começar a apurar. Ministro, e por que tanto tempo para uma suspensão cautelar desses descontos associativos? Nobre relator, a gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho
o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve feita a Polícia Federal. O Estúdio A é especial, uma homenagem ao gênio da música brasileira, Hermeto Pascoal, que nos deixou no dia 13 de setembro de 2025, aos 89 anos. Estúdio A, neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O Cerrado, bioma que abastece a maioria das bacias hidrográficas do país, está perdendo suas águas por degradação ambiental. Pesquisadores do Instituto Federal do Maranhão criam cosméticos naturais com frutas típicas do estado. E um gari do sertão paraibano fabrica vassouras com garrafas PET. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. This is George Ball. Yes, George. We had a meeting this morning with Max Taylor, and we decided on the basis of the information that had come in this morning, go ahead and start a naval task force out, but with no commitment. In Puerto Rico, assemble shipment of 110 tons of ammunition, light equipment, and tear gas for mob control. U.S. Sink South Naval Task Force to consist of aircraft carrier, 4 destroyers, 2 destroyer escorts, and task force tankers. Initial destination is Santo. São Paulo and Minas Gerais governors have definitely reached accord. The trigger is a military uprising led by General Mourão Filho. Troops will march towards Rio de Janeiro. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. O tenentismo é um antecedente histórico. Foram alguns tenentes dos anos 20 e 30 que se tornaram os presidentes da República. Então, eles tentam tomar o poder nos anos 20 e 30, não conseguem.
Mas esse objetivo de tomar o poder se realiza, na verdade, em 64. 100 anos de cultura e conflitos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. É uma faixa bastante grande de brasileiros retornados que ocupam aquela região, né, e seus descendentes atualmente. Inclusive, nós visitamos a chamada Casa dos Brasileiros lá, que foi uma tentativa de estabelecer conexões Brasil-África, Brasil-Gana, né, homenagear as lideranças de Gana. Tela Brasil, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 19 de 2025, de autoria dessa presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a homenagear o Sistema S, Senai, Senac, SESI, SESC, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT, SESCOP. Convido para compor a mesa dessa sessão especial o senhor José Carlos Cirilo, diretor-geral do Departamento Nacional de Serviço Social do Comércio, SESC, representando o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o senhor José Roberto Tadros. Pode aplaudi-lo. Você tem. Convido também o senhor Paulo Moll, diretor superintendente do Serviço Social da Indústria, SESI, representando o presidente da Confederação Nacional da Indústria, o senhor Antônio Ricardo Alvarez Alban. Muito bem. Convido também o senhor Nilson Leitão, consultor da presidência da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, representando o presidente João Martins da Silva Júnior. Esse aqui não está do MEC. Ah, tem aqui. Isso.
Convido também a senhora Nicole Goulart, diretora executiva nacional do Serviço Social de Transporte, SEST, Senat, representando o presidente da Confederação Nacional do Transporte, senhor Vander Costa. Convido também o senhor Marcelo Bregagnoli, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. E a senhora Carla Oliveira, gerente-geral de Serviço Nacional de Aprendizagem e Cooperativismo, SESCOP, representando o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, senhor Márcio Lopes Freitas. Aí, cara. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Quero cumprimentar aqui o nosso secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Marcelo Begagnoli, o nosso representando aqui o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o senhor diretor-geral do Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio, José Carlos Cirilo, representando o nosso presidente aqui da Confederação Nacional do Transporte, a senhora diretora executiva nacional do Serviço Social do Transporte, a Nicole Goulart, representando o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, nosso colega deputado, consultor Nilson Leitão, nosso representante do presidente da Confederação Nacional da Indústria, senhor diretor superintendente do Serviço Social da Indústria, Paulo Moll, representando o presidente do Sistema Organização das Cooperativas Brasileiras, a senhora gerente-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem e Cooperativismo, a Carla Oliveira, cumprimentando todos os presidentes aqui de sindicatos, associações, servidores, alunos, professores, convidados. Hoje, a homenagem é para esse sistema que, com uma única letra, consegue fazer toda a diferença na vida das pessoas. Uma letra que constrói empresas, cria fundações, ensina e qualifica profissionais, gera oportunidades, prepara para o futuro e que muda para melhor a vida das pessoas. Uma única letra, sozinha, mas que faz tudo isso muito bem, acompanhada de várias outras letras. O S, que está presente em tudo. O S de saúde das pessoas, investido em ações que atendem desde o cidadão comum até os colaboradores das grandes indústrias de comércio. No S de serviços para o trabalhador, com cursos profissionalizantes e consultoria para quem quer empreender. No S de sonhos, transformados em realidade, servindo de palco para melhor da cultura do nosso país, sendo apresentada de forma acessível para todos. Esse é o Sistema S, que nasceu de um pacto, a união entre setores produtivos e a sociedade em torno de um objetivo comum, qualificar pessoas, fortalecer empresas e gerar oportunidades. Desde então, cada entidade do sistema desempenha um papel decisivo na vida de milhões de brasileiros. E quando falamos de números, falamos de impacto real. São milhões de matrículas em cursos profissionalizantes todos os anos, sendo milhares de jovens encaminhados ao primeiro emprego, milhares de empresas recebendo orientação técnica e também de gestão, milhões de famílias alcançadas por programas de cultura, esporte, saúde e lazer. É um sistema que não é teoria, é prática, é vida transformada. São décadas de dedicação à educação profissional, à formação de trabalhadores, à inovação empresarial e ao fortalecimento da economia nacional. Uma trajetória que se confunde com o próprio desenvolvimento do país. Não há futuro do trabalho sem qualificação. Não há competitividade sem inovação. Não há cidadania plena sem acesso à cultura, ao lazer e ao conhecimento. E é exatamente nesse tripé que o Sistema S se sustenta. Formar pessoas, transformar vidas e impulsionar o país. Hoje, ao prestarmos essa homenagem, celebramos cada orientador que ensina, cada técnico que instrui, cada colaborador que acredita na missão do sistema. Celebramos milhões de brasileiros que, ao longo da história, encontraram no Sistema S a porta de entrada para o emprego, para o empreendedorismo e para uma vida melhor. Que este momento renove o compromisso dessa casa com a valorização e o fortalecimento do Sistema S, que possamos seguir lado a lado, parlamento, sociedade civil, visando ampliar o alcance dessas iniciativas e, assim, garantir que o Brasil continue sendo referência em educação profissional e desenvolvimento social. Ao Sistema S, a nossa mais sincera homenagem e o nosso reconhecimento, tendo a certeza de que a sua contribuição seguirá sendo fundamental para os próximos capítulos da história nacional.
o Sistema S, que é o S de soberania para a nossa indústria, para as nossas empresas, para o nosso comércio e cooperativas. Da solidariedade à sustentabilidade, que o sistema continue sendo S de sucesso, S de seriedade, S de símbolo de orgulho nacional. Ao Sistema S, o nosso muito obrigado. Eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional preparado pelo sistema SESC-SENAC. Você já parou para pensar no impacto que o SESC e o SENAC têm na vida dos brasileiros? Há 80 anos, o sistema CNC SESC e SENAC segue firme na missão de fortalecer o setor de comércio, bens, serviços e turismo no Brasil. E ao longo de todos esses anos, o SESC e o SENAC, vetores sociais do sistema, estiveram presentes no dia a dia de milhões de cidadãos, transformando vidas por meio de qualificação profissional da educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Que o Serviço Social do Comércio, o SESC, é sinônimo de qualidade de vida, muita gente já sabe. São milhares de instalações espalhadas por todas as regiões do país, dedicadas exclusivamente a proporcionar bem-estar aos trabalhadores, seus familiares e público em geral. Espaços criados para o aprendizado, para a saúde, seja de quem busca cuidados com o corpo ou uma boa alimentação. Para aqueles que querem praticar atividades físicas ou simplesmente apenas para quem deseja desfrutar de bons momentos de cultura e lazer. Uma infraestrutura que, além de oferecer serviços essenciais, também gera emprego e renda para mais de 46 mil colaboradores em todo o país. E os brasileiros sabem que podem contar com o SESC quando buscam serviços de qualidade e acessíveis. Somente em 2024, as ações e programas do SESC voltados para a educação transformaram a vida de mais de 1,6 milhão de pessoas. Na saúde, milhões de atendimentos foram realizados. E em todas as outras frentes de atuação como cultura, lazer e assistência, milhões de crianças, jovens, adultos e pessoas idosas participaram ou foram impactados por atividades que fizeram a diferença no seu dia a dia. E falando em assistência, o programa SESC Mesa Brasil, que promove a segurança alimentar, beneficiou mais de 2,3 milhões de pessoas por mês ao longo de 2024. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, é referência internacional em formação profissional, capacitando anualmente milhões de brasileiros para o mercado de trabalho. O SENAC está presente em mais de 2.100 municípios no Brasil. São 689 unidades operativas e 329 polos EAD espalhados por todas as regiões para alcançar milhões de brasileiros que buscam qualificação todos os anos. Um trabalho conduzido com seriedade e empenho pelos seus mais de 36 mil colaboradores. O SENAC oferece formação inicial, continuada, técnica e superior nas mais diversas áreas, com uma qualidade aprovada pelo mercado. O índice de inserção produtiva de ex-alunos no mercado de trabalho ultrapassa os 71%. E para ampliar o acesso ao ensino, o SENAC também oferece gratuidade para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. Só em 2024, foram mais de 1,3 milhão de atendimentos gratuitos e mais de 4 bilhões de reais investidos para transformar vidas por meio da educação. Convido para fazer uso da palavra o senhor diretor-geral do Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio, José Carlos Cirilo. É para coincidir com o vídeo.
Excelentíssimo senhor senador Isalcir Lucas e demais senadores, autores dessa iniciativa tão meritória. Excelentíssimos senhoras e senhores, senadores e senadoras aqui presentes. Senhores e senhoras, representantes dos serviços sociais autônomos da indústria, SESI-SENAI, da agricultura, SENAR, do transporte, SEST-SENAT, SESCOP e SEBRAE. Demais autoridades e convidados presentes. Em nome do presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Dr. José Roberto Tadros, transmito respeitoso cumprimento e a honra de compartilhar com esta mesa para celebrar esta homenagem de reconhecimento público da contribuição inestimável dos serviços sociais autônomos e do compromisso dos empresários com o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Permita-me dirigir uma saudação especial e respeitosa ao excelentíssimo senador Isalcir Lucas e demais senadores e senadoras autores desta homenagem, pela sensibilidade e compromisso com as causas estruturantes deste país, materializada nesta sessão solene. Ao propor esta homenagem, os senhores valorizam e reforçam a importância dos serviços sociais autônomos que, ao longo de 8 décadas, transformam diariamente a realidade de milhões de brasileiros, especialmente daqueles que necessitam de oportunidades, de qualidade de vida, de qualificação profissional, para que possam contribuir para o desenvolvimento dos setores produtivos deste país. A CNC, SESC e SENAC integram de forma indissociável o esforço conjunto das confederações e serviços sociais autônomos, ora homenageados, para promover o desenvolvimento social e econômico deste país. Assim, é com grande honra que representa o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, bem como o Serviço Social do Comércio, SESC, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, para agradecer e reconhecer esta justa homenagem. A CNC, criada em 1945 como entidade representativa, junto com as federações e os sindicatos dos setores de comércio, de serviços e turismo, com o objetivo de apoiar, modernizar as atividades empresarial, defendendo os interesses do setor com base em valores como liberdade, segurança jurídica e democracia, na construção de um ambiente favorável ao progresso. Cabe também à CNC a missão de gerir, manter e defender a atuação do SESC e do SENAC, formando o sistema CNC, SESC e SENAC, que cuida e promove a qualificação profissional. Com a presença nacional e 80 anos de história, o SESC e o SENAC são instituições reconhecidas pela excelência na prestação de serviços sociais e na educação profissional. Suas ações chegam a todos os cantos do país, muitas vezes contribuem constituem uma única opção do acesso à cultura, ao lazer, à saúde, ao esporte, à educação e à qualificação profissional em municípios onde o Estado ainda não chega com a mesma intensidade. Como diretor-geral do SESC, muito me honra estar aqui representando o presidente José Roberto Tadros e começar falando do SESC, que foi criado em 13 de setembro de 1946, em um contexto de pós-guerra, marcado por incertezas e pela necessidade de novos caminhos para o desenvolvimento social.
Fruto da iniciativa visionária dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, o SESC nasceu com a missão de promover o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores do setor e de seus dependentes. Para isso, desenvolve ações que promovem o acesso às atividades de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Uma atuação pioneira de responsabilidade social, antes mesmo que esse conceito ganhasse nome. A trajetória do SESC é guiada por um olhar atento às necessidades da população e às características de cada região do país. Desde os primeiros serviços voltados à assistência à maternidade, à infância e à saúde bucal, áreas que representavam importantes lacunas sociais à época. Ao longo de sua história, o SESC construiu uma sólida estrutura em todo o território nacional. Até 2024, eram 642 unidades fixas em 341 municípios, além de 151 unidades móveis, alcançando mais de 2.000 cidades, entre capitais e localidades do interior. Na ação educacional, o SESC promove o aprendizado ao longo da vida, com uma rede que atende da primeira infância à maturidade. Em 2024, mais de 78.900 alunos estavam matriculados na educação básica e mais de 79 mil alunos em cursos de educação ampliada. Na saúde, o SESC promove o bem-estar integral dos trabalhadores e seus dependentes, com os serviços clínicos odontológicos e ações de prevenção. A rede conta com 192 clínicas fixas e 60 móveis. Em 2024, o programa SESC Saúde Mulher realizou mais de 43 mil mamografias em 22 unidades móveis. Na cultura, o SESC amplia o seu acesso às artes, forma plateias e valoriza artistas. Em 2024, promoveu milhares de atividades em música, literatura, dança, artes visuais e teatro. Mantém ainda mais de 220 bibliotecas fixas e 45 móveis, com um acervo de mais de 2 milhões de obras. No lazer, é referência mundial no turismo social. Em 2024, suas 41 unidades de hospedagem receberam mais de 750 mil pessoas, além de oferecer excursões e passeios que estimulam o desenvolvimento local. Também promove atividades físicas, esportivas e recreativas em academias e espaços de convivência. Na assistência, destaca-se o programa SESC Mesa Brasil, que já distribuiu mais de 770 milhões de quilos de alimentos em seus 30 anos. Só em 2024, foram mais de 57 milhões de quilos distribuídos para retirar novamente o Brasil do mapa da fome. O SESC também é pioneiro na valorização da pessoa idosa, com o programa Trabalho Social com a Pessoa Idosa, e atua de forma visionária na pauta da sustentabilidade, com 42 áreas naturais preservadas. Entre elas, está a Reserva Particular do Patrimônio Natural SESC Pantanal, a maior do país, com 108 mil hectares, abrigando mais de 630 espécies de animais e 250 espécies de plantas. Em 2024, o SESC realizou mais de 12,5 milhões de ações, beneficiando mais de 108 milhões de pessoas. Por isso, afirmamos, em cada canto deste Brasil, que a vida acontece com o SESC. Com a missão igualmente nobre, o SENAC, fundado em 10 de janeiro de 1946, já atendeu mais de 78 milhões de pessoas em todo o país.
Entre os seus programas, um destaque está o Programa Senac de Gratuidade, PSG, criado em 2009, que já beneficiou mais de 5,7 milhões de alunos. O Programa de Aprendizagem Comercial capacita jovens de 14 a 24 anos, promovendo a sua inserção no mercado de trabalho. O Senac está presente em mais de 2.000 municípios. Para ampliar o acesso, criou o programa Senac Móvel, com 89 carretas escolas e uma balsa escola na Amazônia, levando cursos às comunidades remotas. Além da população em geral, o Senac apoia empresas por meio do programa Senac Empresas, com soluções sob medida nas áreas de gestão, hospitalidade, gastronomia, moda, beleza, tecnologia da informação e outros setores. Também firmou parcerias com os ministérios dos governos estaduais e prefeituras para atender indígenas, quilombolas, ribeirinhos, detentos e egressos do sistema prisional, além das mulheres em situação de vulnerabilidade. Ao longo de 8 décadas, o Senac reafirma a sua missão de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país, com excelência educacional, compromisso com a inclusão e articulação com os setores público e privado. A atuação do SESC e do Senac, sob a coordenação da CNC, materializa o compromisso do sistema comércio com a transformação social e a promoção da cidadania. São instituições que não oneram o orçamento público, mas que retornam à sociedade os recursos do setor produtivo de forma transparente, eficiente e com elevado relevo social. Encerrando, neste momento, mais uma vez, em nome do presidente da CNC Sesc Senac, agradecemos essa honrosa homenagem e reafirmo o nosso compromisso com os trabalhadores do comércio e com as empresas que representamos. O trabalho permanente e dedicado do sistema CNC Sesc Senac em prol do setor produtivo, dos trabalhadores, se renova diariamente, com empenho, zelo e propósito. E quem conhece o SESC e o Senac luta por eles. E quem faz parte do sistema acredita no poder da integração, na excelência e no compromisso com o Brasil. Diante disso, reitero a importância de preservar e fortalecer o papel dos serviços sociais autônomos, que são patrimônio da sociedade brasileira. O sistema CNC Sesc Senac é, portanto, parte desse esforço coletivo pela construção de um país mais justo e produtivo. Muito obrigado. Quero registrar aqui a presença do senhor diretor adjunto do Serviço Nacional de Transporte e também do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SESC Senat, Vinícius Ladeira. Senhor presidente do Sindicato das Indústrias de Informação do Distrito Federal, Sinfor, Carlos Jacobino. Senhor presidente do Sindicato das Empresas de Loterias, Antônio Simoneto. Senhor conselheiro da Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo do Distrito Federal, Fábio de Carvalho. O senhor vereador do município de Peçanha, Minas Gerais, Alair Ricardo Ferreira. O senhor vereador do município de Peçanha, Minas Gerais, Anselmo Barbosa. Senhor Wilson Nobre, professor da Fundação Getúlio Vargas. Senhora chefe de gabinete da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal, Caetana Franarim. Cumprimentar aqui também os alunos do SESC e do Senac e também o grupo dos mais vividos do SESC. Sejam bem-vindos. Registrar e agradecer também a presença e o apoio do Ataíde Passos e também do Paulo Domingos, da Assessoria de Relações Institucionais da FEComércio. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional preparado pela Organização das Cooperativas Brasileiras.
2024, o cooperativismo alcançou um novo patamar de importância. E esta é a nossa história de crescimento e transformação. Ano a ano, o cooperativismo cresce de forma significativa e sustentável em todos os aspectos. Em 2024, atingimos mais de 757 bilhões de reais em ingressos e 1,39 trilhão em ativos. Alcançamos também 105 bilhões em capital social. Chegamos à marca de mais de 578 mil empregados. São postos de trabalhos que reafirmam a nossa capacidade de promover renda e dignidade. A força do cooperativismo está nas pessoas. O aumento no número de cooperados demonstra o poder de atrair cada vez mais pessoas para as escolhas conscientes e sustentáveis. Neste ano especial, que é o Ano Internacional das Cooperativas, o Anuário COP 2025 reafirma a grandeza do cooperativismo e cada um desses números conta a história de desafios vencidos e oportunidades criadas para um futuro mais próspero e cooperativo. Seguimos avançando rumo à marca de 1 trilhão em prosperidade promovida pelas cooperativas do Brasil. Convido a senhora gerente-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, Carla Oliveira. Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar, em especial, o presidente dessa sessão, senador Exalci Lucas, em seu nome também cumprimentar a todos os representantes dessa ilustre mesa e assim como os demais senadores que lhe acompanham nessa homenagem que muito nos deixa com sentimento de privilégio de poder estar aqui hoje todos juntos nesse momento. Conforme foi dito, também cumprimentar a todos, que beleza ver esse plenário cheio, tantos jovens, tantas mulheres aqui representados, tantos setores representados, realmente é uma alegria. E como já foi dito, o Sistema S é um patrimônio do Brasil. Há décadas, várias décadas, vem trabalhando muito fortemente para levar formação para as pessoas, saúde, qualidade de vida, cultura, lazer, realmente trazendo um impacto social, reduzindo desigualdades e formando, inclusive, gerações de pessoas que trabalham hoje dentro dos diversos setores. Tenho certeza, quando eu olho tantos jovens aqui, que várias gerações já passaram aí pelas entidades do Sistema S e que isso também, certamente, muito nos orgulha. E aqui, para mim, é uma alegria muito grande, uma honra muito grande representar o Sistema OCB, o SESCOP, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, em nome do presidente Márcio Lopes de Freitas e da nossa superintendente Tânia Zanella, e fazer parte desse time, o time do Sistema S, que faz tanta diferença e transforma a vida das pessoas. Acho que é importante, todos viram aqui no vídeo que nós passamos, do nosso Anuário do Cooperativismo. Em 2025, nós lançamos esse anuário, onde a gente representa 4.400 cooperativas que estão presentes em todo o país. Mais de 3.500 municípios representados aí pelas nossas cooperativas. Somos hoje 26 milhões de cooperados em todo o Brasil. Isso mesmo, 26 milhões de cooperados, cujos setores que eles representam, as cooperativas que eles representam, geram cerca de 600 mil empregos diretos. E desses 600 mil empregos diretos, eu tenho a alegria também de compartilhar que mais da metade da força produtiva do nosso cooperativismo em âmbito nacional conta com mais da metade da força de trabalho representada por mulheres. As mulheres mostrando aí a nossa força, a força de trabalho para o cooperativismo e certamente para todos os demais ramos representados. Então, é uma alegria muito grande, uma honra muito grande estar aqui hoje fazendo parte desse time. E com esse grande desafio de atender essas 4.400 cooperativas e 26 milhões de cooperados
quase 600 mil empregados, que o Sescop tem uma missão muito clara, a missão de formar pessoas, desenvolver cooperativas e fortalecer o cooperativismo. Temos uma regra na nossa atuação enquanto Sistema OCB, enquanto Sescop, que precisamos gerar valor para as nossas cooperativas, levar excelência nos nossos trabalhos, nas nossas soluções, para alcançar e impactar positivamente as nossas cooperativas. Essa é a nossa forma de trabalho. E essa forma de trabalho, ela é muito focada também por meio da realização de diagnósticos. Nós entendemos que trabalhar com dados é fundamental para que a gente possa gerar informações estratégicas para a tomada de decisão das nossas cooperativas e que para que nós também possamos cada vez mais ser assertivos na oferta das soluções mais adequadas para as necessidades de cada uma das nossas cooperativas. Temos diagnósticos nas áreas de gestão, de governança, de negócios, tudo isso para que possamos realmente gerar essa entrega de valor para as cooperativas e que a gente faça realmente uma entrega de soluções mais assertivas. E dentre essas soluções, eu gostaria de destacar a nossa plataforma de educação à distância. É uma plataforma que hoje conta com mais de 250 cursos, cuja avaliação passa dos 90%, avaliação essa registrada pelos seus mais de 150 mil usuários. Isso significa dirigentes capacitados, cooperados, trabalhadores capacitados para enfrentar hoje os desafios do futuro. Além da nossa capacitação, nós também estamos muito focados no desenvolvimento de mercados, na inserção das cooperativas em mercados, tanto em mercado nacional quanto em mercado internacional. Por isso que, por meio do Sescop, várias cooperativas têm se beneficiado de ações por meio de feiras, rodadas de negócio, missões nacionais e internacionais, gerando uma expectativa de bilhões de recursos em negócios, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional. Estamos também muito focados no tema da sustentabilidade. Essa também é uma fonte importante da nossa atuação enquanto S do cooperativismo. Com o apoio do Sescop, muitas cooperativas, diversas cooperativas já realizaram seus inventários de carbono, da emissão de carbono. Várias cooperativas também se beneficiaram de ações de eficiência energética. Diversas cooperativas também têm se beneficiado de ações voltadas para a governança, a inclusão, a diversidade, trazer cada vez mais jovens, as mulheres, dentro também do contexto das cooperativas, não só como empregados, mas dentro da estrutura de liderança das cooperativas. Esse todo é um trabalho articulado que o Sescop tem feito para cumprir essa premissa primordial do nosso trabalho: gerar valor às cooperativas, impactar positivamente os negócios das cooperativas, com a compreensão muito clara de que, ao impactar positivamente os negócios das cooperativas, isso transborda, chegando às comunidades, levando o desenvolvimento local nas diversas localidades onde as nossas cooperativas estão inseridas. Por isso, nessa breve fala, eu realmente reforço o agradecimento por essa homenagem tão bonita e tão representativa e tão importante para o setor, reforçando esse compromisso do Sistema S, do qual fazemos parte com muito orgulho, de levar desenvolvimento para as pessoas, levar desenvolvimento para as comunidades e apoiar na construção de um país mais justo, com mais prosperidade, trazendo impacto para todos. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Quero registrar também a presença dos instrutores do grupo dos alunos do SENAC e do SESC, presente aqui na galeria, a senhora Kelly Alves de Oliveira, a senhora Georgia Barreto e o Wellington de Castro Leima. Obrigado pela presença. Convido agora para também fazer uso da palavra o nosso consultor e deputado representando aqui a presidência da Confederação da CNA, senhor Nilson Leitão.
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o presidente dessa mesa, senador Exalci Lucas, um amigo, parabenizá-lo. Você sempre promove homenagens e eventos pela sua sensibilidade com o setor que gera emprego e gera renda nesse país, e isso é uma diferença enorme. Então, lhe parabenizo por tudo isso, mas também pelo seu trabalho por Brasília e pelo Brasil. Muito obrigado aí. Eu estou aqui a pedido do Dr. João Martins, presidente da CNA, que está acontecendo nesse momento, nessa semana em Belo Horizonte, o evento que é um grande evento da carne, e o evento é promovido pela CNA e pela Federação de Minas Gerais. Então, a pedido dele também, do diretor do Senar, o nosso querido Daniel Carrara, pediu para que eu viesse falar algumas palavras exatamente dessa beleza criada lá em 1942 ainda pelo presidente Getúlio Vargas, esse sistema S que nasce com o Senai, né? E depois os outros setores vieram aprendendo que não era apenas gerar o emprego, mas que precisava capacitar, ensinar, profissionalizar e melhorar cada vez mais esse Brasil e esses brasileiros. Eu cumprimento toda a mesa, todas as nossas federações aqui já citadas, representadas, as confederações, a nossa OCB, ao governo aqui representado pelo Ministério da Educação, pelo Marcelo Breganoli. Enfim, cumprimento cada um de vocês. Eu vou ser muito breve, mas apenas fazer esse breve relato. A Confederação Nacional da Agricultura e o Senar tem essa função, como as demais de outros setores, justamente de alcançar a melhoria da capacitação, da qualificação do setor rural brasileiro. O Brasil é rural e todas as nossas fronteiras, elas nasceram primeiro pelo pioneirismo dos nossos agricultores ou do setor de base florestal, dos nossos pecuaristas. Foram eles que chegaram primeiro para desbravar regiões, construir pontes, construir estradas e buscar uma nova vida, né? Muita gente chegou em regiões como essa para desbravar o Brasil, esse Brasil do interior, na mala apenas a esperança e a vontade de trabalhar. E o Brasil desenvolveu e começou a cobrar novas culturas, novo tipo de produção, o mercado se abriu, o Brasil se relacionou com outros países. Até na década de 70 nós éramos importadores de alimentos. A partir daí o Brasil desenvolveu, se relacionou e passou a ser um dos maiores vendedores de alimentos do mundo e um dos maiores produtores de alimentos do mundo. O Sistema S, ele é mais atual do que nunca e mais imprescindível do que nunca, porque a tecnologia, o avanço, a modernidade, ela andou mais depressa do que a mão de obra, ela andou mais depressa do que os setores. E agora o mundo cobra justamente isso. Não é mais ensinar o produtor como ele planta a batata, ou o tomate, ou o algodão, ou a soja, ou o arroz, ou o milho. É muito mais do que isso. É como dominar uma máquina com tecnologia que pode andar sozinha no campo. É dominar justamente um sistema que hoje cada vez avança mais e a tecnologia, a modernidade vem cobrando isso de pessoas que a grande maioria que estavam no campo nem estudo, nem o primeiro grau tinha, nem o primário tinha. Era um mundo de muitas pessoas que não tiveram acesso ao estudo e hoje tem que romper essa barreira com um desafio ainda maior. O Sistema S ele se torna cada vez mais importante porque o Brasil é cada vez mais cobrado pelo mundo para avançar no seu modelo de produção. Ele é cobrado para poder ter competitividade, em que a globalização que aconteceu há pouco tempo passa a trombar agora com um viés que tem um caminho de volta. Então o Brasil precisa estar preparado e o melhor jeito do Brasil estar seguro, o Brasil ter essa fortaleza e ter uma segurança real da sua capacidade é capacitando as pessoas. O emprego é, sem dúvida nenhuma, o maior programa de justiça, de dignidade que pode dar para o ser humano. Mas hoje em dia não basta o emprego. Precisa ainda mais aquilo que já foi visto há muitos anos, mas que precisa avançar cada vez mais, senador, que é o conhecimento, a formação, a atualização, a tecnologia na veia
de todos, não de poucos, de todos. E eu acho que isso o Sistema S compreendeu há muito mais tempo, andou com uma velocidade enorme e é impressionante. Hoje o Senar ele tem, como a maioria, o ensino à distância, o nosso EAD, e 50% dos inscritos são mulheres para a aprendizagem de profissões da área rural. É uma coisa impressionante, é muito bonito isso, porque percebe que naquela área rural também tinha a tradição do homem ir para o campo e a mulher ficar em casa para cuidar dos filhos, para fazer a comida, para cuidar da casa. E isso se inverte também na área rural. Se na cidade isso já é uma realidade, no campo também é. Grande parte dessas mulheres assume esse papel e o Senar dando oportunidades e criando também novos cursos exatamente que atenda esse público tão importante que é a maioria do nosso país. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o Sistema S, ele além de preencher uma lacuna enorme que o Estado brasileiro não tem condições de alcançar, que é a capacitação, vem por último uma outra necessidade, o nosso jovem. O nosso jovem hoje tem pressa. Ele não tem muita condição, aliás, ele não tem muita expectativa de ficar 4, 5 anos no banco da universidade. Ele vai, ele estuda, mas ele quer para ontem. Então, os cursos técnicos, profissionalizantes nesse país inteiro, não deixou apenas de ser um socorro ao desemprego ou à falta de formação. Passou a ser uma necessidade da demanda dessa juventude que tem pressa de aprender ontem, de aprender logo, quer estar no mercado de trabalho com aquilo que ele pode fazer rápido, essa capacitação. E ainda não alcançou também na estrutura do Estado brasileiro. Por fim, eu parabenizo aqui essa iniciativa. O Sistema S tem muito desafio ainda pela frente. O Brasil está engatinhando ainda nessa caminhada longa de ser um grande ativo da economia mundial. Ainda representamos muito pouco quando se trata do PIB mundial, mas o maior patrimônio nosso está sendo cuidado exatamente por vocês e pelo sistema, que são as pessoas. Não é um emprego apenas, é realmente o conhecimento, a formação, a modernização, a tecnologia que precisa alcançar todos, independente de condição econômica. E o Sistema S geralmente atende justamente o que tem menos condições econômicas. E isso é uma beleza enorme. Então, parabéns ao sistema, parabéns, Exalci, nosso senador, parabéns ao Senado Federal e Deus abençoe a todos. Quero registrar também a presença do senhor presidente da Associação das Empresas Revendedoras de Veículos do Distrito Federal, Neto Rodrigues, o senhor presidente do Sindicato do Centro de Formação em Condutores de Veículos Automotores do Distrito Federal, Joaquim Loyola, e o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Produtos Farmacêuticos do Distrito Federal, Erivan Araújo, senhora presidente do Sindicato dos Floricultores, Fruticultores, Horticultores do Distrito Federal, a Sandra Vitorino, e o presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Distrito Federal, Geraldo Nascimento. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional preparado pelo sistema SEST-Senat. Seja bem-vindo ao SEST-Senat. Aqui, trabalhamos para oferecer mais saúde, bem-estar e desenvolvimento profissional para quem movimenta o país. O SEST-Senat está pronto para atender você com qualidade e eficiência. Nossa estrutura foi projetada para promover o bem-estar dos trabalhadores do transporte e suas famílias. Estamos aqui para capacitar e qualificar os profissionais com salas de aula modernas, laboratórios de informática e simuladores de direção de última geração, contribuindo para um aprendizado prático e seguro. Você sabia que algumas de nossas unidades ainda contam com muito mais? Vem conhecer comigo!
Nossa missão é cuidar dos trabalhadores do transporte e de seus dependentes, oferecendo saúde, capacitação e lazer para que eles possam desempenhar suas funções com mais qualidade e bem-estar. Seja bem-vindo ao SESC Senat. SESC Senat, a serviço do transporte e de todos os brasileiros. Convido agora para fazer uso da palavra a diretora executiva nacional do Serviço Social dos Transportes, Nicole Goulart. Obrigada. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senador Exalci Lucas e demais senadores autores do requerimento dessa sessão, prezados colegas das demais entidades do Sistema S, senhoras e senhores, em nome do presidente da CNT, Wander Costa, e com grande honra, acho que o senhor percebeu, senador Exalci, o orgulho que todos nós falamos até agora de representar um sistema tão pujante como o Sistema S, e a gente participa dessa solenidade que homenageia o Sistema S, um dos pilares do desenvolvimento social e econômico do Brasil. O senhor bem comentou logo no começo, né, senador, que nós somos responsáveis por qualificar pessoas, construir empresas e gerar oportunidades. E o senhor resumiu muito bem. Aqui, enquanto representante do SESC Senat, nós atuamos há mais de 3 décadas transformando o setor de transporte e a vida de milhões de brasileiros. O SESC Senat nasceu da consciência do setor transportador sobre a importância de cuidar dos seus trabalhadores e de investir na qualificação profissional. Somos um dos S's mais jovens. Fomos criados em 1993 e temos atuado com excelência na promoção da saúde, na capacitação técnica e na valorização dos profissionais do transporte. Hoje, temos uma atuação pautada pelo compromisso com a empregabilidade, a inclusão, a inovação no setor de transporte e o desenvolvimento do país. Nos últimos anos, realizamos mais de 17 milhões de atendimentos em nossas mais de 170 unidades operacionais em funcionamento em todas as regiões do nosso país. Com essa estrutura mostrada aí um pouco no vídeo, impactamos diretamente a população de mais de 5 mil municípios brasileiros, com serviços de saúde, qualidade de vida e capacitação profissional. Acreditamos que fortalecer quem movimenta o Brasil é impulsionar o crescimento do país. São milhares de pessoas, assim como esses jovens que estão aqui, que encontram no SESC Senat e nas demais entidades do Sistema S, não apenas serviços, mas dignidade e oportunidades. Quero destacar especialmente a nossa atuação na saúde, com foco na prevenção de doenças, uma marca registrada da nossa instituição. Em nossas clínicas, todos os trabalhadores e seus familiares recebem atendimentos odontológicos, de psicologia, nutrição, fisioterapia, além dos nossos programas de esporte. Com esses atendimentos, estamos, na prática, reduzindo afastamentos, prevenindo doença, desafogando o sistema público de saúde e garantindo o transporte continue em movimento com segurança para toda a sociedade brasileira. Também acreditamos que investir em educação é abrir portas para o futuro. Desenvolvemos programas de aprendizagem técnica, capacitações profissionais e ações que ampliam a empregabilidade do setor. E aqui não poderia deixar de cumprimentar o secretário Marcelo, que temos algumas parcerias, né, secretário? Uma delas que faço questão de destacar aqui é o projeto Asas para Todos, que trata de capacitar mulheres, especialmente, em situações de vulnerabilidade, para que elas possam fazer manutenção de aeronaves. É uma área muito carente para o nosso setor, então, muito obrigada, viu, secretário, pela parceria que nós temos, inclusive também com o projeto Qualifica Mais. Além disso, cito aqui o projeto Mais Motoristas, que contribui para ampliar a oferta de motoristas qualificados, contribuindo diretamente para a geração de emprego, renda e segurança no trânsito. Nós temos, senador Exalci, uma necessidade de mais de 1 milhão de motoristas profissionais no nosso setor.
A gente percebe que os motoristas estão envelhecendo, saindo do nosso setor e que os jovens não têm interesse de vir trabalhar no nosso setor. Então, o que a gente faz hoje? A gente custeia o processo de mudança de categoria e forma esses jovens, essa população que quer virar motorista profissional. Nós sabemos, né, o Brasil hoje tem a sua matriz eminentemente rodoviária, então nós sabemos que para todos os setores aqui, com todo respeito, funcionarem bem, né, comércio, indústria, precisa do transporte. Então isso a gente se preocupa com muito, esse é um projeto prioritário nosso, sabe, senador? Defendemos diariamente isso lá no nosso setor e nós já entregamos mais de 12 mil novas habilitações custeados integralmente com os recursos do SESC-Senat. Promovemos ainda iniciativas de inclusão social e cidadania, como o projeto Impulsiona, que capacita pessoas em situação de vulnerabilidade, e o projeto Proteção, que atua no enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes. Além disso, temos como premissa que a cidadania se faz com integração social. Promovemos, portanto, esporte, cultura e lazer, com um evento que eu destaco aqui, que é a Copa SESC-Senat de Futebol Set Society, que é um dos maiores campeonatos amadores do país, que leva saúde, convivência e alegria para milhares de trabalhadores e suas famílias, e nós reunimos mais de 10 mil atletas de empresas de transporte no campeonato masculino e feminino anualmente. Senhoras e senhores, quando o Congresso Nacional homenageia o Sistema S, está reconhecendo um modelo que gera desenvolvimento sem depender do orçamento público, que aproxima a sociedade civil do Estado e que contribui para a redução das desigualdades no Brasil, como já citado aqui por todos que me antecederam. O SESC-Senat é mais do que uma instituição de ensino ou assistência. Somos, assim como os demais, um agente de transformação. Conectamos empresas e trabalhadores, promovemos saúde, educação, cultura, lazer e contribuímos diretamente para o crescimento econômico do país. Nosso trabalho fortalece o setor transportador, gera empregos, fomenta a inovação e melhora a vida de milhões de brasileiros. Neste momento de reconhecimento ao Sistema S, reafirmo o nosso compromisso com o Brasil. Seguiremos firmes ao lado das empresas, dos trabalhadores, das instituições públicas, para que o transporte continue sendo o motor do progresso nacional. Muitíssimo obrigada e viva o Sistema S! Convido também para fazer uso da palavra o diretor superintendente do Serviço Social da Indústria, Paulo Moll. Boa tarde a todos. Cumprimento o senhor senador Exalci Lucas, em nome de quem cumprimenta todos os parlamentares. Muito obrigado. Todos muito bem-vindos, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado, né, em nome do Dr. Ricardo Alban, que é o presidente da CNI, de participar dessa solenidade em homenagem ao Sistema Indústria. Eu estou aqui feliz, né, em homenagem ao Sistema S, em especial ao Sistema Indústria, que eu vou falar especificamente do Serviço Social da Indústria, da qual eu tenho a honra de ser o diretor superintendente. Então, vou falar aqui muito do nosso SESI, do nosso Serviço Social da Indústria, que tem tanto apoio e tem apoiado tanto a história do Brasil, a história da indústria no Brasil. E quando fala do Sistema S especificamente, senador, algo que me chama muita atenção, e aí conta essa história um pouco da indústria, ano que vem o SESI completa 80 anos. 1946 foi a data de criação, em 2026 completamos 80 anos. O Senai já completou, né, já está com 83. E o que conta para a história nesse processo? Um país que pensou ser grande, lá na década de 40, mudando seu status de um país eminentemente rural e agrário para um país que pensasse numa indústria. E a criação do Sistema S, do Sistema Indústria, veio exatamente como forma importante de dar esse passo para a criação desse novo país, esse país grande,
Um país em que, para se transformar de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, para que caminhasse para a indústria, você precisava transformar pessoas. E a transformação das pessoas, ela foi necessária para dar esse passo e fazer o Brasil que temos hoje. E o Sistema S, especificamente o sistema da indústria, foi criado exatamente nesse momento para fazer uma revolução neste país e mudar a cara desse país que foi o que aconteceu no pós-guerra, na década de 40. Então, eu vejo o desenho do Sistema S como o desenho de, num determinado momento, dirigentes desse país, parlamentares desse país, pensando num projeto de país grande e cria uma instituição para desenvolver um projeto. Em nome de um país, desenvolver um projeto para que possamos fazer do Brasil um país grande, justo, com muitas oportunidades. Então, por isso, fico muito feliz. O SESI está presente em todo o território nacional por meio de seus departamentos regionais e ele se consolidou como uma rede robusta, diversificada e comprometida com sua missão institucional. Ao longo dos anos, ele se transformou em referência nas áreas de educação, na área de cultura e na área de saúde, sempre alinhado às necessidades da indústria e da sociedade. E essas demandas de saúde, de educação e de cultura, elas vão mudando ao longo das décadas, ao longo dos tempos. E esse é o papel do SESI, cada vez mais estar alinhado a essas demandas. O propósito do SESI é claro, transformar a vida das pessoas para que possamos construir uma indústria mais competitiva. Para isso, permanece atento às novas e urgentes demandas que emergem do cenário econômico e dos desafios do desenvolvimento industrial. Para ilustrar a relevância e o alcance das ações do SESI, eu vou compartilhar apenas alguns números. O SESI, hoje, ele conta com quase 500 escolas na área de educação. Ele tem matriculado hoje quase 400 mil alunos. Hoje é a maior rede privada de ensino do Brasil. É algo importante, muito importante. Na área de saúde, hoje, o SESI atende a 3,5 milhões de trabalhadores. Então, esse é um processo extremamente importante, desde promoção da saúde, atendimento básico. Então, são várias ações colocadas aí. Ao longo dessa trajetória de êxito, o Congresso Nacional tem sido um parceiro fundamental do SESI, aqui vai o nosso agradecimento, contribuindo para o aprimoramento dos marcos legais que orientam e fortalecem a sua atuação, a atuação do SESI. Essa parceria tem sido essencial para garantir melhores condições de vida aos trabalhadores da indústria e seus dependentes. Registro, portanto, meu agradecimento a todos os parlamentares que reconhecem e apoiam o trabalho do Sistema S, especialmente ao senhor senador, excelentíssimo senador Exalcir Lucas, que tem sido um parceiro muito forte, cuja indicação e colaboração constante têm sido fundamentais para o alinhamento das nossas ações com as necessidades da sociedade e da indústria. Muito obrigado. Eu concedo a palavra também ao senhor Felipe Morgado, que é o superintendente da Educação Profissional Superior do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, do SENAI. Excelentíssimo senhor senador Exalcir Lucas, cumprimento ao senhor, ao qual cumprimento a todos os parlamentares e autoridades aqui presentes. Meu colega, secretário Marcelo Breganholi, secretário de Educação Profissional Tecnológica do MEC, ao qual eu cumprimento a todos os professores, estudantes, diretores de unidade deste país. Cumprimento a todos os colegas do Sistema S, ao qual eu tenho muito orgulho de fazer parte há muitos anos, há mais de 20 anos. Estar aqui hoje nessa tribuna é um momento de muita responsabilidade de falar do primeiro Serviço Social Autônomo, né? O SENAI, que surgiu no dia 22 de janeiro de 1942. E desde então, o SENAI busca homenagear e formar trabalhadores para ajudar a indústria a ser mais competitiva. Então, homenagear o SENAI não é apenas celebrar uma sigla, é celebrar a força do trabalho, a engenhosidade da nossa indústria e, acima de tudo, transformar a educação, por meio da educação, vida de milhões de trabalhadores. Desde a sua existência, o SENAI formou mais de 92 milhões
de brasileiros em mais de 92% dos municípios brasileiros. Só no ano passado, no ano de 2024, foram mais de 3 milhões de matrículas em cursos de educação profissional, desde a formação inicial, cursos técnicos, cursos superiores de graduação e pós-graduação. Além disso, eu gostaria de destacar a empregabilidade dos egressos do Senai. O último ano, o ano de 2024, nós tivemos uma empregabilidade recorde, medimos a empregabilidade desde 2002, chegando a 85,6% dos nossos alunos com a empregabilidade estão empregados em até um ano após a conclusão do seu curso. Isso demonstra o quanto que o Senai está preocupado em alinhar a sua oferta à necessidade do setor produtivo. Para a indústria nacional, o Senai é um parceiro estratégico, um verdadeiro motor de competitividade em um mundo que move na velocidade da quarta revolução industrial. Não há soberania sem tecnologia, não há crescimento sem inovação e não há nada disso sem capital humano qualificado. E nos laboratórios, nas nossas oficinas, nas nossas escolas, nas nossas salas de aula, que o futuro da indústria brasileira é forjado todos os dias. A instituição lidera a vanguarda do conhecimento. Mais recentemente, nós criamos os Institutos de Inovação. Hoje são 28 institutos de inovação e 59 institutos de tecnologia, que são a ponta da lança do desenvolvimento de soluções para a nossa indústria ser mais digital, verde e mais produtiva. A rede de institutos de inovação, hoje foi divulgado um dado importante de uma pesquisa feita pela Universidade de Lund e por 2 institutos Fraunhofer na Alemanha. O PIB per capita brasileiro, os institutos de inovação adicionaram R$ 985, contribuindo a 0,6% do PIB brasileiro. É muito importante destacar esse impacto de um estudo relevante da inovação, impactando o PIB e impactando a inovação realizada pelos institutos de inovação. Falar de neoindustrialização em economia de baixo carbono e em transformação digital é falar do trabalho do Senai, que em conjunto com as indústrias vem desempenhando e acompanhando toda essa transformação que nós estamos vivendo neste momento. Olhar para as grandes obras de infraestrutura que integram um país, olhem para os produtos que levam a marca do Brasil para o mundo, olhem para a inovação que brota nos nossos parques tecnológicos. Em cada um desses feitos, vocês vão encontrar as mãos das pessoas e dos talentos formados pelo Senai. O Senai é reconhecido pela ONU como modelo de educação profissional no Hemisfério Sul e pela OIT como referência em educação profissional para a América Latina. Representar essa instituição me dá muito orgulho, né, e mostrar que a nossa instituição une com maestria o saber teórico e a aplicação prática, o aprender a fazer, que significa o emprego. Portanto, celebrar nesta Casa Legislativa reafirma o seu compromisso com a educação profissional superior, com a tecnologia e com a inovação, como vetor de desenvolvimento social e econômico, cuja justa homenagem se inspira a continuar investindo, fortalecendo instituições que, como o Senai e as demais instituições do SEMAS, não apenas ensinam uma profissão, mas constroem cidadãos, pavimentam o caminho para um Brasil mais próspero, mais justo e mais industrializado. Muito obrigado e vou copiar a colega Nicole. Viva o Sistema S! Quero registrar a presença também da senhora coordenadora líder da Câmara da Mulher Empreendedora da FEComércio, Bernadette Martins. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que proceda também a exibição de um vídeo institucional preparado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
No coração do Brasil, onde a terra encontra o céu e a vida brota com vigor, existe uma forte conexão entre o campo e a cidade. É o Sistema CNA, Senar e Instituto, que representa os produtores rurais em todo o nosso país e é formado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e pelo Instituto CNA. Além dos produtores, a força desse sistema também está nas 27 federações estaduais e nos quase 2.000 sindicatos rurais municipais que fazem parte dele. Na sede da CNA em Brasília, uma equipe dedicada trabalha incansavelmente para proteger os interesses dos produtores brasileiros. Além disso, a CNA conta com uma equipe de especialistas no agro, atuando nos poderes executivo, legislativo e judiciário para elaborar políticas públicas. Mas o trabalho vai além. O Senar desempenha um papel crucial, oferecendo formação profissional, promoção social e ensino técnico presencial e à distância, além de assistência técnica e gerencial para gerar empregos, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida no campo. Já são mais de 80 milhões de atendimentos e o Instituto CNA e a Faculdade CNA também contribuem para melhorar a vida do produtor e formar profissionais qualificados para o setor, trabalhando juntos pelo desenvolvimento do agronegócio. O sistema CNA, Senar e o Instituto constroem uma conexão produtiva entre o campo e a cidade, garantindo uma produção sustentável e alimentos para todos. Bem, passa a palavra agora ao secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Marcelo Bregagnoli. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de saudar o nosso senador Exalci Lucas e parabenizar pela homenagem nesse momento tão importante que a educação profissional e tecnológica atravessa. Então, gostaria de parabenizá-lo, senador, a todos os parlamentares, ao Senado Federal e saudar o dispositivo e todas as mulheres aqui presentes, em nome da Nicole Goulart e da Carla Oliveira, e dizer da satisfação em ver a educação profissional e tecnológica avançar tanto na questão de gênero, na questão de inclusão, tão importante para o nosso país, para esse diverso país. Gostaria de fazer uma saudação a todos os dirigentes, colaboradores, docentes, técnicos do Senai, Senac, do SESI, do SESC, do Senat, do SEBRAE, do Senar e do SESCOP. E, em especial, fazer uma saudação muito carinhosa, fico feliz aqui em ver essa casa repleta de estudantes, né, da Educação Profissional e Tecnológica, estudantes dos programas Jovem Aprendiz e Mais Vividos. Isso demonstra, senador, a capilaridade e diversidade dessa educação profissional e tecnológica. São dois programas referenciados, então saúdo a vocês, estudantes, parabenizando por essa inserção, né, pela oportunidade gerada através da educação profissional e tecnológica. E aqui reconhecendo o Sistema Nacional de Aprendizagem pelo seu trabalho e contribuição à sociedade. Algo diferenciado que ajuda e em muito na questão da redução das desigualdades através da geração do emprego, da renda, fruto dos processos educacionais e também, obviamente, do seu papel social dentro da saúde, do esporte, do lazer, da cultura, dos aspectos tecnológicos já mencionados aqui, dos serviços de modo geral. O Serviço Nacional de Aprendizagem é uma referência nacional e dentro dessa referência nacional eu conclamo a todos para que esse momento, evidenciado nesse momento da educação profissional e tecnológica, façamos parte desse pacto nacional. Pacto nacional evidenciado através da Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, instituído pela Lei 14.645, no qual teremos, a partir do ano que vem, um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica. Também agradeço a todo o sistema pela execução do programa Pronatec. Aqui já mencionado, né, pela Nicole, o bom exemplo
do Asas para Todos, né, dentro do aspecto do Mulheres 1000, do Qualifica Mais, mas também destaco uma outra ação muito importante que vem acontecendo dentro de uma área essencial e dentro de uma região tão importante que é a região amazônica, que é a bioeconomia, tão bem conduzido por vocês. E quero destacar nesse momento, nessa oportunidade, e conclamar, né, para que possamos atuar conjuntamente, né, para fortalecer os juros por educação, né? Dentro do âmbito do Propag, nós temos a oportunidade, nesse momento, do aumento efetivo de matrículas em educação profissional e tecnológica, nessa articulação conjunta que faremos junto aos estados para que possamos avançar no aspecto quantitativo, mas, sobretudo, qualitativo. Ministro Camilo Santana, quem traga um abraço aqui, senador Exaussi, sempre reforça esse papel do binômio qualidade e quantidade. E, através dos juros por educação, podemos ter uma oportunidade sustentável dentro da visão orçamentária e dos planos de aplicação que serão trabalhados pelos estados. Então, aqui, quero desejar muito sucesso e realizações e agradecer a todos vocês que fazem a diferença de milhões e milhões de jovens e pessoas que contribuíram tanto com esse país, né, no aspecto social, no aspecto tecnológico, de serviços. Sucesso ao Sistema S. Bem, eu quero dizer da minha alegria, né, uma honra muito grande presidir uma sessão solene em homenagem ao Sistema S, que presta relevante serviço para o país. Fico pensando, né, se não fosse vocês, como é que nós estaríamos? Porque essa luta da educação profissional é longa e a gente precisa. Eu, quando fiz meu ensino médio aqui em Brasília, nos anos 70, todos nós saíamos do ensino médio, quem quisesse, com um curso profissional. Técnico de administração, técnico de contabilidade, edificações, eletricista, técnico de enfermagem, né, normal. E acabaram com isso. E hoje nós temos 22% dos jovens nas universidades, nas faculdades. 78% dos jovens que não estudam e não trabalham, à exceção daqueles que fazem o SESC, o Sistema S. Então, é uma necessidade, né? E eu vim para o Congresso muito em função dessas coisas, porque na área pública só pode fazer o que é permitido. Então, eu tive o privilégio de presidir a comissão do novo ensino médio, que era exatamente para estender isso em todo o país, para que todos os jovens pudessem ter opção de fazer um curso profissionalizante. Mas no Brasil, infelizmente, a gente não tem política de Estado, a gente tem política de governo. E cada governo que entra faz questão de acabar e começar de novo. E hoje você tem uma geração aí, né, pagando esse preço, desempregados, sem qualificação. Eu, quando fui secretário e tive o privilégio de ser secretário de Ciência e Tecnologia por 2 vezes aqui, nós não tínhamos nenhum instituto federal. Nós federalizamos Planaltina e conseguimos trazer, hoje nós somos 11 institutos federais em Brasília. Nós tínhamos 3 escolas técnicas. Eu consegui assinar com o MEC na época mais 9 escolas técnicas do GDF, que foi construída agora, né, já há algum tempo no Guará, Braslândia, Santa Maria, Ceilândia, Estrutural, Paranoá. E os institutos federais têm no Riacho Fundo, no Recanto das Emas, São Sebastião, Riacho Fundo 1, Asa Norte, Planaltina, Gama, Recanto, Samambaia. Então, e de alto nível, né? Porque, de fato, os institutos federais e também as escolas técnicas de Brasília, juntamente com o Sistema S, são exemplos, né, de formação profissional. Mas é muito pouco ainda. A gente precisa realmente dar a oportunidade para os jovens, porque no mundo todo, os países desenvolvidos, 60% dos jovens fazem curso técnico. Só no Brasil que a gente não conseguiu chegar ainda a 11%, 12%. Então, a gente precisa realmente priorizar isso para que os nossos jovens possam sair do ensino médio como uma profissão, aqueles que não terão acesso às universidades. Então, quero aqui muito agradecer realmente o Sistema S, porque vocês fazem a diferença e fazem com qualidade.
e muitas vezes com muita competência, com muito carinho, com muito amor, porque diferente daquilo que é feito normalmente por obrigação e que muitas vezes não se preocupa com a qualidade da formação. Então eu quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês, né? A luta aqui é grande porque ainda há resistência no sistema, por incrível que pareça, não é uma das poucas coisas que funciona nesse país para valer mesmo é o sistema S. E de vez em quando ainda tem alguém querendo mexer, né? Alterar, diminuir. Então, contem comigo aqui e realmente é muito importante que a gente valorize cada vez mais o sistema S, que seja expandido isso em todas as demais atividades. Então, eu agradeço cada um de vocês que estão aqui e cumprido, então, essa finalidade dessa sessão de homenagem ao Sistema S, eu declaro, então, encerrado a presente sessão. Obrigado. A Assembleia Potiguar reforça procuradorias da mulher nos municípios. Deputados gaúchos lançam frente de apoio ao audiovisual. Um novo portal facilita acesso a dados sobre o orçamento da União. E no Rio de Janeiro, a Assembleia festeja os 75 anos do icônico estádio do Maracanã. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O Estúdio A é especial, uma homenagem ao gênio da música brasileira, Hermeto Pascoal. Eu gosto de misturar, quer dizer, então a gente toca vários estilos, justamente por causa dessas influências todas do meu tempo de criança. O menino que nasceu em Lagoa da Canoa, no Agreste Alagoano, entrou para a história como um revolucionário. A música vinha dos poros, da respiração, da inspiração, do cotidiano. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Havendo o número regimental, declaro aberta a 23ª reunião da Comissão de Esportes da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 17 de setembro de 2025. Aprovação da ata. Antes de iniciarmos nosso trabalho, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 22ª reunião, realizada em 10 de setembro de 2025. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal.
Objetivos e diretrizes da reunião. A presente reunião está dividida em duas partes, audiência pública interativa e deliberativa. Primeira parte, audiência pública interativa. Esta parte destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de promover, na forma de seminário, diálogo sobre a formação esportiva dos jovens no Brasil. Terceiro painel, proteção e responsabilidades na formação esportiva, em atenção ao requerimento 20/2025, CESP, de autoria da senadora Leila Barros. Antes de chamar os convidados para tomar lugar à mesa, eu gostaria de dizer que, por motivo de compromissos anteriormente assumidos e não menos relevantes, a senadora presidente Leila Barros, ela pediu para que eu, como vice-presidente, presidisse esta audiência pública. Portanto, faço essa justificativa, podendo a qualquer momento a senadora Leila Barros se apresentar aqui na comissão. Convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados. Senhor Antônio Ora Filho, presidente da Confederação Brasileira de Esporte Escolar. A senhora Caroline Neves, diretora da Lei de Incentivo do Esporte do Ministério do Esporte. Os outros não, né? Os outros estão online. Os demais convidados estão online. O senhor Paulo Afonso Kermes, chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, que participará por videoconferência. O senhor Paulo Henrique Perna Cordeiro, secretário nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, que participará por videoconferência. A senhora Tatiane de Andrade Rosa, presidente da Associação de Pais e Atletas de Natação, a PAN, que participará por videoconferência, e o senhor Jair Fernando Luciano, presidente da Associação de Pais e Amigos da Ginástica Rítmica de Ponta Grossa, que participará por videoconferência. Informo também que foi convidado o Ministério Público da União, que não indicou representante. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por 10 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. Exposições iniciais. Com a palavra, o senhor Paulo Afonso Kermes, chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, que participará por videoconferência. Bom dia a todos e todas. Eu saúdo o presidente da mesa, os convidados. Tem aí Caroline, nossa colega aqui da secretaria, que está participando. E é uma alegria estar aqui hoje para debatermos acerca desse tema tão importante. A Secretaria Nacional do Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, na verdade, ela é responsável por diversos programas, projetos, eventos que visam a formação, na verdade, de toda a sociedade brasileira, mas o foco principal é dos jovens. Eu diria para vocês que nós temos hoje na Secretaria basicamente 3 projetos que se colocam diretamente focados na juventude brasileira. Primeiro, acho que são 2 projetos que muitos conhecem, é o projeto Segundo Tempo, que hoje nós desenvolvemos projetos no Brasil todo e principalmente vinculados com o Ministério da Educação. Nós estamos presentes hoje, basicamente, com atividades esportivas para as juventudes em milhares de escolas e colégios do Brasil como um todo. E também temos o programa de esporte e lazer nas cidades, que também tem uma referência fundamental e tem uma representatividade muito significativa. Então, nós temos na Secretaria a responsabilidade de desenvolver programa, projetos e eventos, e o nosso foco fundamental hoje
é a formação da nossa juventude. Aqui na Secretaria nós temos uma concepção que nós precisamos trazer aquilo que a Lei Brasileira Geral do Esporte preconiza, que é a formação esportiva, a cultura esportiva para a vida toda. E aproveitando que nós estamos hoje nesse momento de diálogo, de participação, eu diria que nós estamos, nesse momento, construindo o Plano Nacional do Esporte, e ali nós colocamos a necessidade de focarmos efetivamente na formação e na cultura esportiva para toda a população brasileira, mas principalmente para as juventudes. Nós realizamos alguns seminários internamente e percebemos que hoje nós temos uma cultura, talvez, da inatividade esportiva no Brasil. E é importante que nós retomemos esse sentido da cultura do esporte no Brasil. E, para que vocês tenham uma noção, hoje nós temos aqui na Secretaria, somente por ação de medidas parlamentares, nós temos hoje 370 projetos que estão sendo desenvolvidos no Brasil, que atendem mais de 200 mil pessoas, ou jovens, principalmente, de 6 a 24 anos. Então, esses projetos estão espalhados pelo Brasil todo, atendendo essa juventude, principalmente vinculados a alguma ONG ou OCIPs, vinculados também a prefeituras ou outras instituições que desenvolvem projetos esportivos no Brasil. Somente pela lei de incentivo, e daqui a pouco a nossa diretora vai poder trazer mais dados, ela está presente aí na reunião, nós temos somente esse ano mais de 46 milhões de reais que foram captados e destinados a projetos que trabalham com jovens no Brasil, beneficiando talvez quase 100 mil jovens no Brasil. Então, acho que isso é muito significativo. Acerca dos nossos projetos, esses dias eu estive em uma outra reunião aí na Câmara dos Deputados e diz que nos últimos anos nós temos vivenciado um processo de retenção de recursos e temos tido dificuldades de executar os nossos programas no Brasil todo. Mas, nesse momento, nós temos 9 projetos sendo atendidos no Brasil, são quase 1.000 atendidos no total, principalmente de pessoas, crianças, jovens e adolescentes de 6 a 17 anos, e foram investidos quase 2 milhões de reais. Vocês podem perceber que, olhando para o Brasil, talvez nós precisamos avançar muito ainda no que diz respeito à proteção e, principalmente, à oferta de projetos para as nossas juventudes. Nós temos ainda outros projetos que estão sendo desenvolvidos no Brasil e, para que vocês percebam, aqui no Ministério do Esporte, principalmente na Secretaria de Educação, do Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, o nosso foco é chegar lá na ponta, que a política pública do esporte, que a cultura do esporte possa chegar à população que mais necessita e precisa efetivamente de ter a experiência e acessar a política pública do esporte no Brasil. Então, eu digo a vocês, nós, nesse momento, nós temos 360 projetos no Brasil, mais de 220 mil pessoas sendo atendidas, principalmente com foco de 6 a 24 anos, e no total, nesse ano, nós já investimos basicamente 320 milhões de reais nesses projetos. E aí eu preciso, nesse momento, reconhecer que muitos senadores, senadoras, deputados e deputadas têm direcionado suas emendas parlamentares para eventos, projetos e programas aqui no Ministério do Esporte que atendam principalmente essa população que hoje nós caracterizamos de 6 aos 24 anos. Obviamente, nós temos no Brasil muitas outras experiências. Para que vocês tenham uma noção, só de 2020 a 2025, nós tivemos 1.408 projetos direcionados a essa população, a juventude.
E, basicamente, então, esses projetos atendem diversas modalidades, mas o público, efetivamente, é essa comunidade de 6 a 24 anos que precisa ser atendido. Nós precisamos avançar muito, e eu aproveito esse momento para dizer que é preciso que nós tenhamos recursos, que o Ministério do Esporte precisa ter mais recursos para ampliar o seu trabalho e, principalmente, com foco nessa população jovem, e eu diria não somente jovem das cidades ou das grandes cidades do Brasil, mas nós precisamos chegar lá no interior, trabalharmos com os jovens ribeirinhos, com os jovens indígenas, com os jovens quilombolas. Nós precisamos avançar e precisamos avançar efetivamente atendendo a essa população. Obviamente, fora do Ministério ou da Secretaria aqui do Ministério do Esporte, vocês vão perceber que daqui a pouco também nós temos vários outros projetos hoje, várias outras atividades desportivas voltadas para a juventude no Brasil, que serão apresentadas e que precisam ser, não somente ter aporte financeiro, mas principalmente reconhecimento por parte do Parlamento e da sociedade brasileira. Então, é uma alegria, nós aqui na Secretaria estamos abertos, dialogando. Muitas vezes a minha função aqui na Secretaria é de receber prefeitos, vereadores e pessoas que trabalham com o desporto no Brasil, mas muitas vezes eu preciso reconhecer e dizer a vocês que eu tenho que dar a notícia que nós estamos sem recursos para atender os milhares de projetos que chegam e são apresentados aqui na Isnaeb. Então, é uma alegria estar aqui, debater e continuar dialogando com vocês. Um bom trabalho, um bom diálogo para todos nós. Eu quero agradecer a participação do senhor Paulo Afonso Kermes, chefe de gabinete da Secretaria Nacional do Esporte, Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, e passo a palavra ao senhor Antônio Ora Filho, presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, CBDE. Bom dia a todos. Inicialmente quero saudar o senador Chico, que preside esta audiência, e externar também a satisfação da entidade da Confederação Brasileira do Desporto Escolar ter sido convidada a participar desse fórum tão importante. Então, caso a senadora Leila não consiga chegar a tempo, o senhor, por favor, senador, passe para ela a nossa manifestação de gratidão. Bom, quando o Brasil ele fala, né? Quando o povo brasileiro ele pensa em esporte, a primeira coisa que vem à mente é o esporte de rendimento, porque foi isso que a nossa sociedade aprendeu a ver nas redes sociais, nos canais de TV aberto. Raramente a gente encontra em disponibilidade em canal aberto um esporte educacional, um esporte participação, um esporte formação. Nossa sociedade ela aprendeu a se espelhar nos ídolos fabricados pelo esporte de rendimento. Isso é muito positivo porque isso inspira a população à prática esportiva, mas ao mesmo tempo resume a visão do conceito do esporte. Então nós vamos apresentar aqui um sistema, né, um cossistema, um subsistema paralelo ao rendimento e que de alguma forma interage com o rendimento por ser na escola os alunos se iniciam a sua carreira esportiva e muitos deles migram para o esporte de rendimento. Nós somos uma entidade legalmente instituída e reconhecida como a entidade de administração esportiva do desporto escolar. O nosso sistema esportivo ele difere um pouco do sistema esportivo federativo do rendimento, uma vez que no sistema federativo a base desse sistema é composto pelos clubes, Flamengo, Pinheiros e assim sucessivamente. Eles desenvolvem atividade de formação esportiva e esses atletas eles migram para
o sistema federativo vinculados às federações estaduais de cada modalidade. E todas essas federações estão vinculadas às confederações nacionais, que, por sua vez, são filiadas ao Comitê Olímpico Brasileiro, que é a entidade responsável por promover a política do olimpismo no território nacional. A CBDE, ela difere justamente na sua base. A base do sistema escolar é composto pelas escolas, sejam elas privadas, públicas, estaduais, municipais ou federais. Então, todas as escolas que compõem o sistema de ensino regular no Brasil são filiadas, naturalmente, às nossas federações estaduais do desporto escolar. E a CBDE possui 27 federações filiadas. Portanto, todo o território nacional, todas as unidades federativas compõem o sistema da CBDE. E dentro do sistema da CBDE, as competições são realizadas entre escolas e não entre seleções, como usualmente acontece nas modalidades. Qual é a grande vantagem das escolas serem as representantes? A vantagem é que o esporte educacional, ele transcende a condição apenas de desempenho esportivo. Ele inclui esportivamente parte daqueles alunos que normalmente não teriam oportunidades no sistema federativo, que prioriza única e exclusivamente a performance esportiva. Então, vamos dar uma ideia do que seria um torneio um campeonato de voleibol, por exemplo, entre escolas. Nem sempre os alunos daquela escola são os melhores do estado, são a seleção. É possível que entre aqueles alunos tenha um aluno que não teria a chance de estar numa seleção, mas que vem participar nas competições da CBDE porque a sua escola ganhou estadual. E aquele aluno, ele prova, experimenta e vivencia todo esse processo de formação esportiva e de fortalecimento dos conceitos que o esporte agrega à formação cidadã. Na vida adulta, parte daqueles alunos que se destacam esportivamente, eles migram para o esporte do rendimento, mas a maioria permanece cidadão desempenhando suas funções profissionais e estarão impactados da mesma forma pelos conceitos do esporte. E o mais bonito de apresentar é que nesse subsistema paralelo, o esporte educacional, o esporte escolar brasileiro já ocupa o topo do mundo quando se leva em consideração o quadro geral de medalhas da nossa maior competição esportiva escolar mundial, chamada Ginasíade. E na Ginasíade, que seria a Olimpíada Escolar Mundial, nós temos duas faixas etárias, né? Uma categoria que é sub-18, que vai de 15 a 18 anos, e uma categoria sub-15, que estaria ali entre 12 e 15 anos. O Brasil, nas últimas edições da Ginasíade, na categoria sub-18, ficou entre os 3 países com maior número de medalhas no quadro geral. Ora, se nós formos analisar o esporte de rendimento, o Comitê Olímpico Brasileiro, que desempenha um excelente trabalho, vem arduamente trabalhando para que nas últimas décadas tente colocar o Brasil no top 10, ou seja, entre os 10 países no quadro geral de medalhas, e infelizmente não conseguimos ainda. Nossa melhor classificação, acredito que foi um 13º lugar. Já no escolar, nessa categoria sub-18, o Brasil consegue ficar entre os 3 melhores países. Desde Brasília 2013, quando a CBDE trouxe pela primeira vez uma edição da Ginasíade para o continente americano, e realizamos aqui em Brasília, quando o Brasil ficou em 3º lugar. De lá até os dias atuais, o Brasil nunca mais saiu desse top 3 no quadro geral de medalhas, na Turquia em 2015, em Marrocos 2018, na Normandia 2022 e a última edição no Bahrein em 2024, quando o Brasil ocupou o topo do quadro geral de medalhas. Já na categoria sub-15, que é uma competição recente no sistema internacional, anteriormente nós só tínhamos a sub-18, no sub-15, o Brasil, em 2023, quando realizamos aqui, dentro do Parque Olímpico, no legado das Olimpíadas 2016, nós trouxemos mais de quase 3 mil atletas de todo o mundo e o Brasil ficou em primeiro lugar no quadro geral de medalhas. Na última edição, agora em 2025, já esse ano, nós
continuamos entre os 3 no 3º lugar, uma competição que aconteceu na Sérvia. Isso demonstra que o investimento que o governo brasileiro vem fazendo no esporte, principalmente no esporte de base, nos dá esperança de que nos próximos ciclos olímpicos, esses atletas que agora, nessa fase escolar, já começam a experimentar competições de alto nível em competições internacionais, possam se desenvolver cada vez mais, possibilitando, né, transformar o Brasil na tão sonhada pátria esportiva, que hoje é o slogan da atual gestão do COB, né? Juntos por uma pátria esportiva. Eu fico muito feliz quando vejo os representantes do Ministério, principalmente o senhor Paulo Kemes, quando ele se refere, né, no empenho que o Ministério do Esporte, aí eu tenho que fazer uma menção ao nosso ministro, André Fufuca, que vem realizando um excelente trabalho, mas o secretário Paulo, ele foi muito feliz quando ele destaca a importância da Secretaria de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social e a quantidade de projetos que vem sendo desenvolvido nessa base esportiva do Brasil, que o esporte educacional está inserido. Então, voltamos agora para o recorte do rendimento. Nós sabemos que clubes são importantíssimos na formação dos nossos atletas. Nós sabemos que as confederações das modalidades, elas têm um papel fundamental, liderados pelo COB, mas nós destacamos nesse momento também a participação expressiva do esporte educacional na formação, na base do esporte no Brasil. Muito obrigado, eu acho que deu para falar bastante. Muito bem. A apresentação também do senhor Antônio Hora Filho, presidente da Confederação Brasileira de Esporte Escolar. Vossa Excelência, inclusive, nos alimenta de esperança ao vermos o desempenho do Brasil no ranking entre essas duas faixas, até o sub-15 e 18. Então, isso realmente mostra que o trabalho que o governo está fazendo, que a organização, a própria CBDE está fazendo, empenhada em levar e mostrar ao mundo exatamente que aqui no Brasil nós estamos preocupados também com o esporte, para chegar ao esporte olímpico, esporte de rendimento, e começa, obviamente, nessas categorias. Senador, se o senhor me permite... Com a palavra, Vossa Excelência. Para a gente finalizar a apresentação da CBDE, nós temos um vídeo de um atleta que participou dessa última edição na Sérvia, a Renata. Ela é uma nadadora, foi uma revelação, ganhou, acredito que 6 medalhas nessa competição internacional. E, por iniciativa própria da Renata, ela quis gravar um vídeo para ela mesma do futuro, né? É bem sugestivo, bem engraçado. E eu gostaria de finalizar a apresentação. Eu quero mandar um recado para a Renata de 2035, daqui a 10 anos. Oi, eu sou a Renata Branco Moreira, participei aqui da Gimnasia de 2025 na Sérvia e fui campeã mundial. Oi, Renata, tudo bem? Eu espero que tu já tenha sido campeã olímpica e esteja conseguindo realizar todos os teus sonhos que tu sonha desde que tu tem 7 anos de idade. Parabéns a Renata, a sua empolgação e, acima de tudo, o seu exemplo, né, para a juventude que é competitiva, né, e pode, obviamente, eu vou marcar aqui agora, aquecer, tá? Na verdade, o esporte, inicialmente, nessa primeira fase, entre os jovens. Passando para o terceiro orador, com a palavra a senhora Caroline Neves, diretora da Lei de Incentivos do Esporte do Ministério do Esporte. Oi. Antes, mesmo me antecipando, Caroline, eu quero registrar aqui e agradecer a presença dos seguintes representantes da Confederação Brasileira de Esporte Escolar. Simone Simon, chefe de gabinete. Karine Nascimento, presidente da Federação do Desporto Escolar. Aurélio Rocha, conselheiro de administração. Anne Afiune, diretora de governança. Ana Sofia Valente, presidente da Comissão dos Atletas.
Agradeço a presença de vocês aqui e, obviamente, a comissão, a CESP e o Senado ficam orgulhosos de tê-los aqui participando de uma formativa de uma audiência pública como essa. Passo a palavra a Caroline Neves. Bom dia. Antes de tudo, eu queria parabenizar a nossa querida senadora Leila, que tem feito um trabalho excelente junto à frente dessa comissão. Foi muito atuante na aprovação da nossa lei de incentivo do esporte. Então, assim, já somos amigos dessa casa, né, dessa política importante. E isso eu vejo como a deliberação do que foi falado lá na época da aprovação da lei, que esses debates tinham que continuar, que teríamos que agora pontuar quais são os gargalhos na área do esporte, voltado para o jovem, né, adolescente, na primeira infância também. Então, queria saudar o nosso querido senador, né, doutor Chico, por também estar conosco aqui, presidindo essa mesa, nosso amigo também, e outros que estão em casa, ao vivo, e aqui presencial também. Então, assim, gente, vou ser bem prática, tentar ser bem objetiva, porque isso é uma pauta bem positiva, e eu acho que tem algo que tem que ser discutido sempre, porque é o nosso futuro, ou melhor, é o nosso presente. O jovem, adolescente, a criança é o hoje. Então, nossa responsabilidade é formar, preparar, mostrar o caminho e desenvolver políticas que vá dar parâmetros para ele desenvolver e seguir o destino, o futuro, e continuar aí com o legado que muitos já passaram e não pode deixar de ser esquecido. Eu preparei uns slides falando um pouco diferente, porque o nosso secretário Paulo, ele tem feito um trabalho excelente junto ao Ministério, a Secretaria de Lazer, a Lisnea Ellis, como também o nosso ministro tem cobrado muito da gente essa atuação através das políticas públicas de uma forma eficaz, que realmente vem acontecer, cobrando os resultados, cobrando os números. Estamos aqui por isso, juntamente com a ASPAR, que também tem feito um trabalho excelente aqui no Congresso, sempre presente, trazendo para a gente aquilo que está sendo discutido no Congresso, para estarmos aqui participando e trazendo resposta, né? Porque o Brasil precisa de resposta. Estamos aqui mostrando o nosso trabalho. Então, assim, antes de tudo, de falarmos um pouco sobre a importância que já foi falada e sabemos que eu queria só fazer um recorte um pouco da questão histórica. Que esse debate não é novo. O que estamos falando aqui é algo que já vem discutido há muito tempo. De uma forma tímida, porque não existia a estrutura hoje que temos para debater isso. Mas lá da época da evolução, lá da época antiga, né, já se falava nisso, o esporte no mundo, ele acontecia de uma forma bem colonial, uma forma bem tímida, né? Não existia o esporte de uma forma tão efetiva, as atividades eram feitas de forma lúdica. Então, passando o tempo, a partir do século XX, podemos observar que já aconteceu mais o esporte de forma mais moderna. O futebol ficou mais popular na elite. Então, foi se crescendo, foi se expandindo, e aí, lá pela primeira metade do século XX, podemos ver que o esporte, a educação física já foi mais obrigatória nas escolas, onde temos criança, adolescente e jovens. Lá já houve uma preocupação na formação desses jovens voltado para o esporte. Aí veio lá em 85 a ditadura militar, onde o governo ele promove o esporte como uma ferramenta de nacionalismo. Passando mais um tempo, chegamos aqui em 88, com a redemocratização e a Constituição, o esporte ele foi reconhecido como um direito social. Né, como direito social. E hoje, século XXI, o esporte é uma cidadania. Então, o esporte hoje é direito de todos. O esporte tem que ser acessível para todos. Tem que estar acesso a todos. Então, esse debate hoje, eu acho que é só uma continuidade daqueles que não desistiram e que acreditam realmente que o esporte faz parte da vida do ser humano. Então, a evolução do Brasil para os jovens, ele foi a prática cultural indígena, lá inicialmente, a África popular também, né, onde um esporte moderno importado para a Europa, antigamente restrito à elite, e com o tempo foi se incorporando nas escolas, através de políticas públicas, até ser reconhecido pela nossa Constituição. Então, assim, o esporte, ele hoje é algo inclusivo e democrático.
E hoje lutamos com políticas públicas que o Ministério do Esporte tem para democratizar o esporte, levando para todos, acesso a todos. Então, essa é a meta do ministro Fufuca, essa é a meta do secretário Paulo, essa é a meta nós, como diretora da Lei de Incentivo, que estamos ali, porque a Lei de Incentivo hoje ela é uma forma de fomento de estruturar o esporte para que, através de projetos sociais, ele seja acessível e chegue a todo o Brasil. Então, de entre todas as políticas públicas que existem no Ministério do Esporte, o qual o nosso secretário falou, a Lei de Incentivo está incluída. Então, hoje a Lei de Incentivo é uma forma de incentivo ao esporte, uma forma de fomento, onde ela é desenvolvida através de políticas públicas sociais nos estados. Então, assim, nós temos números, resultados, quem conhece, com certeza você já tem acesso. Foi discutido no Congresso e estamos aqui para defender e falar da importância. Então, tudo que eu vou falar aqui, de forma bem prática, são resultados que conseguimos visualizar também através de ações da Lei de Incentivo, dos projetos incentivados por essa política. Primeiro, através dos jovens, podemos ver através desse um benefício muito grande no aspecto físico, social e emocional, o desenvolvimento físico e de saúde que esses jovens conseguem ter, estimulando o crescimento, desenvolvimento, fortalecimento dos músculos, nessa formação estrutural desenvolvida pela questão de saúde física, músculos, ossos, melhor coordenação motora, agilidade, equilíbrio, resistência. Esses esportes inseridos para esses jovens também, ele trabalha muito a questão do aspecto social e convivência. O nosso presidente aqui da Confederação sabe disso, os resultados que tem quando fala a questão social, no resultado que nós temos também na questão de convivência, que o esporte ele ensina a ganhar e a perder, a cair e a levantar. E através desses projetos, desse ensino, a gente consegue formar um cidadão, ou, como ele falou, anteriormente era ser um campeão, um medalhista, né? Hoje, focamos mais em tornar um cidadão com caráter para saber o que quer, saber o seu destino, saber o rumo a tomar com dignidade. E se o resultado for uma medalha, ótimo. O Brasil precisa, temos talento aqui, temos pessoas preparadas e capacitadas para isso. Também temos benefícios na formação de caráter e valores, como eu já falei, emocionais, cognitivos e perspectiva para o futuro. Aquele jovem, aquela criança, desde a base, quando ela é inserida no esporte, ela tem acesso ao esporte, ela consegue formar a sua característica, o seu futuro. Ele começa a ver o norte para o seu futuro. Isso é fato. Com certeza que tem pessoas que já passaram por isso e se identificou no esporte e hoje vive o que vive, é o que é, porque passou pelo esporte. Então, o esporte, ele traz esse benefício e a Lei de Incentivo colabora muito com isso, de forma bem efetiva, de forma mesmo bem clara, porque ela faz isso, ela dá recursos, ferramentas para que aquele projeto social, que na maioria das vezes já acontece, se fortaleça, cresça e consiga alcançar mais jovens, conseguir inserir mais pessoas no esporte. Então, ela foi criada através da Lei 11.438, que vai ser revogada agora, estamos aguardando o nosso presidente sancionar. É a principal forma de mecanismo de forma de práticas esportivas no Brasil, e o papel relevante dele é a formação de jovens. Então, a Lei de Incentivo, ela faz parte da formação do jovem, faz parte da vida do jovem. E ela permite também que pessoas físicas ou jurídicas. Então, quer dizer, com a Lei de Incentivo todo mundo ganha. O jovem ganha, o governo ganha e o empresário ganha. Então, assim, é a única forma que consegue envolver todo mundo de forma positiva. E eles são aplicados em projetos sociais voltados para o esporte, para desporto em diferentes áreas, educacionais, participação ou de rendimento. Impactos. Qual o impacto que essa lei vai ter na vida desse jovem? Qual o impacto que essa política pública vai ter na vida desse jovem? Primeiro, um acesso democrático, onde não existe preconceito, não existe cor, raça, não existe religião, é acesso no esporte. Nesses projetos, todo mundo é igual, todo mundo fica nivelado, todo mundo tem as mesmas possibilidades. Ele tem uma formação integral que vai além do rendimento esportivo, ele promove valores como disciplina, respeito, cooperação e cidadania, que eu creio desses que é o mais importante para quem tiver formar um cidadão. E ajuda também o desenvolvimento físico e emocional, como eu falei. E inclusão social. O esporte, a Lei de Incentivo é bem inclusiva e, fora isso, a descoberta de talentos, que no meio desse projeto, dessas ações, ele também consegue. Então, existem muitos desafios, nós já sabemos, grandiosos. Peço só mais um minutinho, isso aqui já acabou.
Precisamos formar, nesse meio conjunto de possibilidades, ali profissionais qualificados. Precisamos ter que essa política pública seja mais efetiva, que venhamos ter mais políticas públicas voltadas para o esporte. Precisamos fortalecer a questão de desafios econômicos e recursos, que precisa ter para que a gente venha desenvolver melhor essa política. Então, resumindo, nosso desafio principais 15 segundos. É a implantação de formação esportiva para os jovens, envolver a falta de infraestrutura, profissionais, que é a realidade que nós temos hoje, e políticas públicas. Então, assim, de uma forma geral, o esporte, ele muda a vida, ele está inserido na vida do jovem e resta a nós, como gestores esportivos, fazer isso acontecer. Obrigada. Quero agradecer a participação da Caroline Neves e dizer que nós temos aqui uma série de perguntas do E-Cidadania, depois eu passarei para a resposta, mas eu vou fazer pelo menos umas 2 perguntas para dar satisfação aos internautas e poderá responder um dos dois ou os dois, apenas resumir a resposta. A Juliette, de Minas Gerais, pergunta: como instituições, famílias e o poder público podem prevenir violências na formação esportiva de crianças e adolescentes? Gostaria de saber, o Antônio Hora falará primeiro. Olha, no meu entendimento, o esporte, né, como instituição esporte, ele compõe uma rede de proteção social. Então, quando a gente fala que a criança, a senhora Caroline foi muito feliz quando ela disse, olha, na escola tem nossa criança, nosso jovem, nosso adolescente. E ali também está inserido o professor de educação física, que é o profissional responsável pela iniciação esportiva. Então, o ambiente é um ambiente saudável e protegido, com as famílias participando no processo da educação, participando como ator ativo junto à comunidade escolar, tendo professores, família e Estado como instituição, é um ambiente de proteção. Dificilmente um atleta esportivo ele se envolva em situações adversas da sociedade. Normalmente, o jovem, quando ele é atraído para atividades que não colaboram com a sua formação cidadã, são jovens que estão desprotegidos, que eles estão num ambiente que permite a invasão desses males da sociedade atual. Então, a pergunta é muito boa da Juliette, e dizer que realmente, com a participação efetiva da família e com o fortalecimento das práticas esportivas na escola, a gente cria um ambiente mais saudável para os nossos jovens. Farei outra pergunta e um dos dois pode responder também para adiantar. Marcelo, do Distrito Federal, como as instituições esportivas estão se adequando às novas exigências legais de prevenção a abuso e outras formas de violência contra crianças? A Juliette vai responder. Perdão, a Caroline Neves vai responder. A Juliette fez a pergunta. Só para acrescentar algo, quanto família, cuidador, que não tem pai, não tem mãe, mas tem um tio, tem uma tia, tem uma avó, o que nós temos que fazer é acabar com essa cultura de colocar toda a responsabilidade da família na escola, na instituição. Então, ele falou muito bem que o projeto participação da família na escola é fundamental. Então, o pai, a mãe, o cuidador tem que começar, a primeira forma de prevenir a violência é começar a acompanhar os pais dos seus filhos. É estar ali vendo o que está acontecendo de fato. Desde a hora de colocar no ônibus para ir para a escola, desde a hora de buscar, saber. E isso tem se pecado muito no meio da família. Então, a melhor forma de prevenção é essa. E as instituições, eu vejo assim, que eu vou falar das instituições que são acompanhadas pela lei de incentivo. Primeiro, assim, eu vejo que muitas delas estão seguindo aqueles planejamentos anuais de prevenções de acordo com o ECA fala. O plano de proteção contra violência contra criança e adolescente. E isso eu vejo está crescendo muito, está se falando mais, estamos conseguindo chegar mais aos índices de violência realmente onde acontece, e as instituições são cobradas sim. Nos projetos que são cadastrados pela lei de incentivo, nós conseguimos visualizar ações pontuais para essas práticas de violência contra criança e adolescente. Até porque os conselhos tutelares, os conselhos municipais de direito contra a violência, os seus MDCAs, eu vejo que eles também estão acompanhando isso. E aí, uma falha ou outra de uma instituição, por não cumprir o seu papel, quando chega até nós, a gente consegue fazer uma campanha onde tem que ter essa política de prevenção, desde a escola até os projetos sociais.
Você quer acrescentar alguma coisa sobre a ação de vocês enquanto instituição? A CBDE ela tem uma política muito rígida na proteção dos nossos jovens, né? Porque nosso público-alvo são menores de idade. E eles estão sempre fora do seu ambiente familiar porque eles viajam para competir nos nossos eventos. Então, além da responsabilidade de termos um ambiente favorável ao desempenho esportivo, nós temos que salvaguardar a tutela temporária da sociedade brasileira, né? São os filhos de quem está ouvindo aí que estão sobre a nossa responsabilidade. E nesse sentido, a política é muito rígida. Nós temos aqui 2 representantes, que é a senhora Ania Fiude, que é diretora de Governança e Processos, e a Ana Sofia, que é presidente da Comissão de Atletas. Essas 2 mulheres têm um papel importantíssimo em relação a essa prevenção aos abusos dentro da prática esportiva na CBDE. A própria Comissão de Atletas promove seminários conscientizando não só os adultos, mas também os menores de idade a desenvolverem mecanismos de autoproteção. Então, ao primeiro sinal que algo está transcorrendo fora do nosso código de ética, o jovem já procura um membro da comissão de atletas que já se reporta à diretoria de governança e processos e a gente aciona imediatamente a nossa comissão de ética. Então, dentro do ambiente da CBDE, nós temos um ambiente totalmente protegido porque nós temos políticas rígidas e temos atores independentes que fiscalizam e monitoram todo esse processo que as crianças estão inseridas. Muito obrigado aos 2 pela explicação, aos 2 internautas, e quero fazer o registro aqui e agradecer a presença do Robson Aguiar, vice-presidente da Confederação Brasileira de Esporte Escolar, e do vereador Leandro Peixoto, do município de Itajaí, Santa Catarina, coordenador técnico da Seleção Brasileira e idealizador do NADAR, Projeto Social para Jovens. Muito obrigado pela presença, vereador Leandro. Com a palavra, a senhora Tatiane de Andrade Rosa, presidente da Associação de Pais e Atletas de Natação, APAN, que participará por videoconferência. Bom dia a todos. Então, estou representando a APAN, que é a Associação de Pais e Atletas de Natação, WS, aqui de Curitiba. Nós surgimos em 2019 com a intenção de ajudar os atletas na parte de momento para poder baixar os custos do esporte, né, que ficava elevado para cada família. A equipe WS já existe há vários anos, porém a APAN há apenas 6 anos, e nós estamos trabalhando nesse caminho de formar atletas, conseguir formar atletas de alto rendimento para que possam participar de competições esportivas a níveis mundiais, porque a nível nacional nós já temos, graças a Deus, temos 6 atletas hoje com índice para participar de campeonatos nacionais. Atendemos hoje crianças que vão de 8 até 18 anos. Temos 34 atletas no nosso quadro. Esses atletas, eles chegam para a gente de forma espontânea, por busca espontânea, porque nós não temos como captar esses alunos em escolas, né? Então, eles vêm do clube, do próprio clube ali onde a gente está. A gente faz a peneira ali entre os alunos que participam da natação e outros que vêm de fora, né? Quando a gente abre a seleção, eles vêm para tentar entrar na equipe. Então, é dessa forma que a gente tem os nossos atletas, é por busca espontânea. A natação, a gente sabe que é um esporte de alto custo, né? Porque não só a manutenção da piscina, mas também a manutenção de todo o equipamento, assim como vários esportes. O desafio que a gente tem hoje é inconciliável. O atleta hoje, principalmente o que chega ao ensino médio, conciliar escola e treinamento. Por quê? Hoje o ensino médio, ele tem o quê? Ele tem um ensino médio integral e acaba pegando esse tempo que o atleta tinha de treinamento. Então, ele precisa hoje estar na escola no tempo regular, fazer o estudo integral no contraturno
e não sobra tempo para o treinamento, né? Então, esse é um grande problema que a gente tem encontrado hoje. É quando esses atletas já estão no nível ali de 14, 15 anos, né? Estão chegando no juvenil, estão conseguindo altos índices, muitos deles têm que desistir justamente por essa falta de conseguir conciliar escola e o treinamento. Por quê? Como é um treinamento de alto rendimento, né? Precisa ser todos os dias, não tem como estar conciliando. Então, eles acabam sendo prejudicados. Nós temos hoje na associação vários projetos em parceria com o município, né? Nesse sentido, o município de Curitiba ele é muito aberto ao patrocínio de esportes. A gente tem, pela lei de incentivo de esporte também, a gente conseguiu no ano passado, porém a gente está tendo dificuldade em conseguir as empresas para poder fazer essa captação de recursos. E é isso no que o momento tem para contribuir. A Tatiane de Andrade Rosa, você trata de um tema extremamente recorrente que é necessário que haja um resgate para que possa realmente haver uma maior organização, maior disponibilidade de recursos, enfim, para viabilizar, porque a natação é um esporte que dá uma visibilidade enorme, tanto para os jovens quanto para as escolas, logicamente, e, finalmente, nas disputas olímpicas para o país. Então, as suas explicações elas estão sendo todas cadastradas aqui, acompanhadas, para no relatório final, depois a presidenta da comissão, a senadora Leila Barros, conhecida, campeã, todos a conhecem, uma atleta de alto rendimento do vôlei, possa apresentar essas proposições. Eu vou fazer outra pergunta, apenas para adiantar, e no final eu deixo as perguntas para os participantes desta audiência pública. O Alan de Tocantins, ele pergunta: como indicadores nacionais podem monitorar a efetividade das políticas de proteção infantil e juvenil no esporte? Antônio Ora. Olha, é uma pretensão muito grande, enquanto presidente de uma entidade privada, falar em nome de uma nação. Então, eu não me sinto qualificado, mas, de qualquer forma, eu posso dar uma contribuição. A CBDE ela tem um planejamento estratégico e ela estabelece os seus próprios indicadores de desempenho, suas próprias metas. Tudo isso está linkado aos nossos pilares estratégicos. Então, esse planejamento ele foi elaborado com a participação de todos os stakeholders, todos os colaboradores, escolas, famílias, atletas, técnicos, árbitros, federações, governo. Então, todos os atores que compõem o cenário da nossa atuação esportiva foram consultados e colaboraram no nosso planejamento estratégico. Quando nós estabelecemos lá um pilar estratégico de inclusão esportiva, todas as ações são voltadas para garantir que o maior número de alunos sejam ativamente esportivos. Quando a gente estabelece lá o pilar de educação e cultura, a gente garante que no evento esportivo não apenas ele pratique esporte, mas ele também possa fazer uma formação, uma campanha de conscientização, que ele possa desfrutar de momentos culturais com outros estados ou outros países, ou seja, todos esses objetivos eles estão entrelaçados e temos indicadores de desempenho que são monitorados pela diretoria de governança e processos. Então, é muito específico a minha resposta, mas, como eu falei, seria a pretensão minha falar por uma nação, né? De qualquer forma, o Antônio, o presidente da Confederação Brasileira de Esporte Escolar, você faz uma síntese do que, na verdade, são indicadores de tendência. Isso já é bom porque tanto a audiência aqui presente quanto os
internautas e aqueles que assistem a essa sessão nesse momento, essa audiência pública, podem avaliar exatamente em termos de conteúdo qual é a finalidade exatamente de atendermos nessa proteção infanto-juvenil. Com a palavra o senhor Jairo Fernando Luciano, presidente da Associação de Pais e Amigos da Ginástica Rítmica de Ponta Grossa, que participará por videoconferência. Bom dia a todos, muito obrigado pela participação, por poder estar participando com vocês. Eu sou o presidente da APAG, aqui de Ponta Grossa, né? Então a APAG, ela é uma associação de pais e amigos da ginástica rítmica. Então é uma associação, ela sem fins lucrativos, que foi feita pela minha sogra, né? Na verdade, em 2001. Então ela foi até 2012, mais ou menos, assim, ela ficou meio inativa porque era um sonho da minha sogra, porque minha esposa foi ginasta, ela participou das seleções ali na Unopar, Londrina, e a partir de 2013 a gente assumiu a associação. Só que o nosso grande problema hoje é a questão de incentivo, né? Em 2022 a gente conseguiu a utilidade pública para poder estar aí tentando dar um caminho, um segmento maior assim para as crianças e jovens aqui de Ponta Grossa, né? Como a nossa associação é a única no momento aqui de Ponta Grossa que é federada, então a gente participa das competições da federação e futuramente a gente quer participar até da CBG também, né? Só que como a gente fala, a gente é uma associação pequena de pais e amigos, né? Então para a gente hoje o que é mais difícil a gente conseguir, a gente vai atrás, a gente está tentando é a lei de incentivo ao esporte. A gente tem muita dúvida sobre isso, como eu disse, né? Eu sou novo nesse ramo de ginástica rítmica, né? Meu esporte era outro, né? Eu trabalhava mais com esporte e lazer. Mas a gente está tentando. A nossa escola hoje, atualmente, ela conta com, em média, de uns 80 alunos, né? Muitos deles são alunos que são bolsistas, né? Que a gente pega, né? Nossa seleção também, a gente não tem uma seleção própria, então a gente vai mais no boca a boca. Então, é um pai que gosta, que vai lá e fala para outro. E o que eu posso dizer mais sobre a nossa associação, a gente está aí disputando. E a gente está tentando abrir um leque maior, porque a gente vê que hoje, como hoje em dia, a ginástica rítmica, a natação, handebol, são esportes que no meu ver, eles ainda não têm aquela visibilidade maior no cenário nacional. Então a gente está tentando ver se a gente consegue fazer um incentivo maior, tentando buscar dar um incentivo maior para essas crianças. A minha filha, hoje em dia, ela é atleta de ginástica rítmica. Então, eu sei como é difícil, como é complicado a vida de um pai. Então, a gente tenta sempre dar o apoio para a família, para tentar deixar ela o mais, vamos por assim, confortável possível para poder confiar na gente. O que eu tenho a dizer, creio que seja isso, né? Tem muitas dúvidas que eu queria ver se eu consigo retirar nessa sessão, mas é isso aí. Muito obrigado pela sua oportunidade. Eu, até por sugestão da Caroline, eu vou pedir ao vereador Leandro Peixoto, do município de Itajaí, Santa Catarina, para que você possa fazer em 5 minutos um resumo da sua experiência na captação de atletas e no acompanhamento e controle dessa atividade tão importante para o esporte inicial nessas categorias. Bom dia, senador. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, Caroline, senhor Antônio, que preside uma importante entidade aqui do nosso país, em especial nessa base de formação. Estou vereador hoje em Itajaí, mas vim de uma formação esportiva. Sempre fui atleta, cheguei a nadar Sul-Americano, cheguei a nadar Campeonato Mundial, mas o mais importante que o esporte construiu para mim, acredito que foi essa base de formação de fato. Me deu a oportunidade de hoje ter conseguido idealizar e ajudar a formação do nadar lá em Itajaí, que hoje tem em toda a nossa região ali da Foz do Rio Itajaí, contempla quase 7.000 alunos de natação e outras modalidades paralelas. Então, dando essa formação, dando essa base importante para eles, o esporte é capaz de levar essas crianças muito mais além.
Se vai se tornar um atleta olímpico, não importa. Mas, basicamente, o esporte vai dar a formação que elas precisam para se tornar adultos disciplinados, adultos competitivos, adultos que vão saber lidar com frustração, que hoje a gente tem uma geração muito dificultosa em relação a isso. O esporte pode, sim, dar essa base para toda essa geração que está vindo. E é por isso a importância dessa base de formação, da gente estar incentivando cada vez mais, dado que o esporte é unânime, é uma ferramenta de transformação social absurda. Ela capta muito fácil a criança, ela capta o adulto a se manter saudável. Ela capta... Hoje temos dados alarmantes do nosso país. 33% dos nossos adolescentes do país estão obesos ou acima do peso. Por conta de telas, por conta da fuga, da falta de espaços esportivos em que eles podem estar trabalhando. E nisso que a gente tem trabalhado fortemente para poder ampliar, oferecer, oportunizar o esporte na vida de cada criança dessa, lá regionalmente, mas tentando ampliar todo o Brasil. O esporte em que me formei, que tocamos junto com o campeão olímpico César Cielo, que se mudou para Itajaí por conta do projeto social e que está fazendo ampliação, conseguimos montar um núcleo modular, onde tivemos o primeiro modelo instalado no bairro São Paulo e Navegantes, que é um bairro de extrema vulnerabilidade social, e conseguimos montar uma piscina de atendimento gratuito às crianças daquele bairro. Hoje atende quase 800 crianças e idosos dentro daquele bairro, que elas nunca teriam acesso. E aí, quando eu falo oportunizar o esporte a essas pessoas, não é formar unicamente atletas, mas mostrar para eles que é possível. Mostrar para que cada um dessas crianças que está começando lá vai poder chegar à frente. Se quiser ser um atleta, ele vai ter oportunidade. Isso pode sim mudar a vida dele, com uma bolsa de estudo daqui para frente. Mudar a vida de toda aquela família, levando saúde, levando educação para dentro da casa, levando segurança. Porque, como bem falou o senhor Antônio, é uma criança formada no esporte, dificilmente, muito dificilmente, ela vai ser um adulto fora de um padrão social esperado, né? É importante. E aí, eu provoco os senhores, através da própria comissão, para que a gente tente, através aqui do Senado, chegar ao COB e ao CBC. Eu tive a oportunidade, durante essa minha construção de vida, hoje estar como coordenador técnico da Seleção Brasileira de Águas Abertas. E a gente tem enfrentado alguns desafios. Por quê? A nível mundial, já temos a categoria de 12 anos acima. Contando com uma formação de base, contando com uma formação esportiva dessas crianças. A nível mundial, tivemos agora uma chinesa de 12 anos, quinto do mundo do campeonato mundial. Então, tem sim crescido a formação, e não é precoce, tem sim crescido a formação esportiva, mas tanto o CBC quanto o COB levam como base 14 anos completos para poder estar investindo numa criança dessa. Sendo que o mundo todo está numa tendência já a partir de 12. Então, hoje, nem o CBC nem o COB financiam viagens internacionais para uma criança dessa que hoje teria oportunidade e condição técnica para isso. Então, provoco a comissão para que seja possível estar intercedendo, estar trabalhando, discutindo junto com essas entidades, porque pode sim estar influenciando na formação de toda uma geração do esporte do Brasil. Obrigado. 15 segundos. Eu quero agradecer ao vereador Leandro Peixoto pela apresentação, mostrando parte da sua experiência nessa área, que na verdade contribui também para essa audiência pública. E apenas como último orador, eu gostaria de convidar a Ana Sofia, presidente da Comissão de Atletas do CBDE, para falar 5 minutos da sua experiência. Ela já falou. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade e vou me apresentar um pouquinho, vou falar sobre 2 vertentes, um pouquinho da minha experiência como atleta e hoje como gestora. Eu sou Ana Sofia Valente, sou presidente da Comissão de Atletas da CBDE, sou profissional de Educação Física formada há 5 anos e sou lá de Belém do Pará do Norte. E fui atleta de natação, eu acredito que a modalidade de natação está em peso hoje.
Eu fui diversas vezes campeã paraense, fui campeã brasileira e medalhista sul-americana também, e trafeguei ali por aqueles caminhos do alto rendimento também. Mas eu gostaria de enfatizar a minha participação no desporto escolar. Eu fui atleta do sistema CBDE com 16, 17 anos, então eu pude experimentar um pouco desses dois caminhos no qual nós estamos debatendo hoje. E eu gostaria de falar na condição de representante dos atletas. Hoje eu vejo a importância que foi a minha participação no ramo do desporto escolar, porque naquele momento de 16, 17 anos, a gente está naquela transição ali, finalzinho de escola, pegando aquela pressão de Enem, de vestibular. E eu acredito que o principal diferencial na minha vida e na minha rotina foi a questão de ter participado de um evento da CBDE, no qual eu tive a oportunidade de nadar, né? Ganhei 3 medalhas, 2 de bronze e 2 de prata, mas ali naquele momento foi o primeiro impacto que eu tive, a diferença do que era escolar e do que era alto rendimento. No alto rendimento, como todos sabem aqui, e na natação principalmente, cheguei a participar de diversos campeonatos brasileiros no Corinthians, no Pinheiros, e a gente ia para a competição custeado a muito custo pelos meus pais, que também não tinham muitas condições, e no estado do Norte, eu falo como atleta, certos momentos a gente se vê como invisíveis ou como esquecidos. E isso foi uma das experiências que mais impactou a minha carreira como atleta. E eu gostaria de falar aqui um pouquinho também de uma vertente da CBDE. A CBDE ela procura democratizar o esporte em todo o país. Como o presidente Ora falou, nós temos entidades federativas filiadas à CBDE nos 27 estados. E isso possibilita todos os atletas, aqueles que têm condições ou não de estarem dentro do esporte e terem a oportunidade de não só participar de eventos nos seus estados, mas também a participar em outros estados e conhecer novas culturas, né, do nosso grande Brasil. E o que eu gostaria de trazer com isso é que hoje, como professora de educação física e gestora, eu pude ver o outro lado da moeda, né? Agora dentro da CBDE, no qual a gente está diretamente trabalhando com a equipe da CBDE e a governança de proporcionar a melhor experiência para aquele atleta. E eu, como já fui do sistema, a gente sempre pensa, eu e a minha equipe somos formados por 15, né? Só contextualizando o que é a Comissão de Atletas da CBDE, nós somos formados por 15 representantes, cada representante ali está representando uma região do país. Então, assim, a gente consegue alcançar o máximo de representatividade dos nossos atletas. E a nosso principal objetivo é o bem-estar do atleta. E a maioria de nós, da Comissão de Atletas, já fomos atletas do sistema. Então, a gente consegue ser essa ponte entre os atletas e a CBDE. E quando o presidente Ora falou, ele falou sobre a segurança que os nossos atletas têm no sistema CBDE, é que a comissão de atletas ela está diretamente ligada aos atletas durante todo o período dos nossos eventos. Em todos os momentos, a gente está ali do lado do atleta. Então, quando o atleta está passando por alguma dificuldade, tanto psicológica quanto de segurança, com relação à pressão psicológica dos técnicos, ou pressão mesmo da família que existe, eles acionam a comissão de atletas e a comissão de atletas aciona a CBDE para a gente pensar em políticas e em projetos que a gente consiga proporcionar a esses atletas uma melhor experiência dentro dos nossos eventos. Então, eu agradeço a oportunidade e eu acho que vocês conseguiram entender um pouquinho da diferença do desporto escolar e do desporto e do alto rendimento na vida do atleta. E eu acredito que a CBDE, como a maior entidade do desporto escolar no Brasil, 15 segundos. Fez muita diferença na minha vida e hoje eu luto para que os atletas e jovens de hoje em dia possam ter a mesma possibilidade de experiência. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Ana Sofia, presidente da Comissão de Atletas da CBDE, pela exposição, pelo resumo didático e, obviamente, alcançado por todos, mesmo que não fazem parte da atividade. E, encerrando a presença dos convidados, passo agora os nossos convidados por até 2 minutos para considerações finais, aos dois, principalmente aos dois presentes, Caroline Neves e o Antônio Ora Filho.
Quero agradecer a oportunidade, quero aqui deixar já aqui provocado mais debate sobre essa pauta, que vimos conversar mais sobre isso. Realmente lá na ponta, realmente na educação, fala mais sobre a questão da base, né? Formar, questão escolar é muito importante. Só quero dizer também que eu estudei em escola pública de tempo integral, lá descobri o vôlei, joguei vôlei, estudei em escola particular com bolsa escolar para jogar naquele time. Não segui a carreira porque peguei outros rumos, mas me tornei uma boa mãe, uma boa profissional e hoje estou aqui defendendo porque eu sei da importância que é o esporte, tanto no âmbito escolar, tanto no âmbito social. E assim, eu acho que nós aqui estamos representando esse povo, esse grupo, muitas vezes vulneráveis, que precisa, sim, de voz. Então, que viemos ser essas vozes aqui, a nível nacional, para defender essas políticas e levar o esporte para todo o Brasil. Antônio, ora. Parabéns, Caroline. Me sinto plenamente representado pela sua fala. Eu só queria incluir que a CBDE, além de trazer também os atletas para a gestão da entidade, nós temos outras políticas. Por exemplo, a política de equidade de gênero. Nas competições da CBDE, nós garantimos que a metade dos participantes sejam mulheres. Isso é algo diferente e que a CBDE saiu na frente. Temos também outra política, que é incluir os estados que historicamente estavam afastados das práticas esportivas. A exemplo de Roraima, Rondônia, Acre, Sergipe. Então, o projeto do GEBS, que é o nosso maior projeto hoje, inclui em igual condições e igual quantidade de participantes em todos os estados. Nós temos aqui o professor Elcio, que é diretor do Colégio Amorim, o maior incentivador privado do esporte escolar brasileiro, uma escola que faz um investimento próximo de 10 milhões de reais por ano de bolsas para que atletas como a senhora possam ter uma formação numa escola de qualidade particular e que possam seguir suas carreiras profissionais quando não optarem pela vida esportiva. Gente, nós ficamos extremamente gratificados e em nome também da senadora Leila Barros, presidente desta comissão, que uma lástima ela não poder estar presente, ela que é atleta, que conhece a linguagem de vocês com mais propriedade, mas de qualquer forma ela está presidindo no Senado agora, no plenário do Senado, um evento em relação ao aniversário do Hospital Universitário de Brasília, ela que é senadora por Brasília. Tenho certeza que os dados aqui apresentados, ela deverá ter conhecimento e, lógico, fazer uma extensão do que vocês falaram aqui para tentar otimizar todos os meios para que nós possamos contribuir definitivamente com esse segmento que é importantíssimo na formação de atletas no país. Portanto, quero agradecer a presença dos convidados que participaram desta audiência pública. Certamente a participação de todos colaborará com a formação esportiva dos jovens do Brasil. Peço que aguardem em seus lugares, pois realizaremos na sequência a deliberação de 2 requerimentos. Segunda parte deliberativa, a presente reunião é destinada à deliberação de requerimentos apresentados à comissão. Item 1, requerimento da Comissão de Esporte número 38 de 2025, requer nos termos do artigo 90, inciso 13 e artigo 142 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de diligência externa em São Paulo, com o objetivo de visitar a sede do Comitê Paralímpico Brasileiro. Autoria, senadora Leila Barros, subscrito por mim. Votação, a votação será simbólica. Em votação, o requerimento. As senhores senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 2, requerimento da Comissão de Esporte número 39 de 2025, requer nos termos do artigo 90, inciso 13º do artigo 142 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de diligência externa no Rio de Janeiro, com o objetivo de conhecer o CT Time Brasil e a sede do Comitê Olímpico do Brasil. Autoria, senadora Leila Barros, subscrito por mim. Votação, a votação será simbólica. Em votação, requerimento. As senhoras e senhores senadores que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Resultado aprovado.
Informações sobre participação nas diligências. As senhoras senadoras e os senhores senadores interessados em participar das diligências externas ao Comitê Paralímpico Brasileiro e ao Comitê Olímpico do Brasil, aprovados nesta região, deverão manifestar-se por meio de e-mail à secretaria desta comissão. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa excelente sessão, que foi muito produtiva, vendo inclusive o nível de profissionalismo que cada um de vocês que aqui se manifestaram, apresentaram e deixaram como herança ensinamentos e, acima de tudo, sugestões que podem serem aproveitadas por essa Comissão de Esportes do Senado da República. Deus abençoe e muito obrigado. O Estúdio A é especial, uma homenagem ao gênio da música brasileira, Hermeto Pascoal, que nos deixou no dia 13 de setembro de 2025, aos 89 anos. Estúdio A, neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Os Contos de Eu Não Disse, livro da Lara Raj, é um livro curioso, porque é um livro de uma jornalista que renega ao jornalismo em favor de uma ficção mais concreta, mais correta, mais verdadeira. E aqui estão as verdades de quem vê a vida a partir da psique de seus personagens. O livro ele começa com uma temática muito delicada, né, Maurício? O livro já começa com um suicídio, que foi uma situação assim que eu vivi de fato, o suicídio do pai dos meus filhos. Mas o livro é de ficção, eu não considero nem de autoficção. Eu considero de ficção justamente porque o livro ele tenta fazer como se fosse um caleidoscópio que vai vendo a situação por diferentes ângulos, né? O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O que são terras raras? Quais os desafios para a exploração e os impactos ambientais? O professor da USP, Fernando Landgraf, e o representante da Agência Nacional de Mineração, Mariano de Oliveira, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele.
acordo com a Constituição brasileira, as funções administrativas do nosso país são exercidas por 3 poderes distintos e independentes: o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Eles precisam funcionar em harmonia e se complementar, porque dessa forma um equilibra o outro. O poder executivo é representado por aqueles que têm funções governamentais e administrativas. Já o poder judiciário é responsável pela interpretação e execução das leis. O poder legislativo atua representando a população, formulando as leis e fiscalizando o poder executivo. No Brasil, ele é dividido em 3 níveis. O nível federal, representado por senadores e deputados federais. O nível estadual, representado por deputados estaduais e distritais. E o nível municipal, representado por vereadores. No nível federal, quem exerce o poder legislativo é o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado é composto por 81 senadores, 3 para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal, em uma divisão igualitária. Já na Câmara, composta por 513 deputados, o critério para a divisão do número de cadeiras é o da proporcionalidade. Quanto mais habitantes a unidade federativa tiver, maior será o número de representantes. Quando um projeto de lei é debatido e votado pelos deputados, os senadores fazem a revisão. Quando o projeto tem origem no Senado, a revisão é feita pelos deputados. Essa necessidade de revisão de um projeto de lei, passando necessariamente pelo Senado e pela Câmara, é o que chamamos de sistema bicameral. Toda a estrutura do nosso poder legislativo é garantida pela Constituição e também por algo muito importante, que é o seu voto. As histórias de Ademir Lins. Um inquieto. É o desafio que Carlos Marcelo nos apresenta ao nos mostrar o escutador. E as editoras, o que elas faziam então? Elas criavam, para não ficar na mão dos autores, porque eles podiam acontecer alguma coisa com eles, podiam falecer ou mudar de editora, enfim, eles contratavam essas figuras, chamadas escutadores, para garantir, se acontece alguma coisa com esse autor... Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Declara aberta a sessão solene, inclusive, do Congresso Nacional, em homenagem aos 53 anos do Hospital Universitário de Brasília, o HUB, e aos 35 anos do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. A presente sessão ela foi convocada pelo presidente do Congresso Nacional em atendimento ao requerimento número 15 de 2025, de minha autoria, do senador Jorge Cajuru e do deputado federal André Figueiredo. Compõe a mesa dessa sessão solene, juntamente com essa presidência, a senhora superintendente do Hospital Universitário de Brasília, professora Fátima Souza, por favor. E o senhor presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, o senhor Arthur Quioro. Antes de irmos para o hino, estão a caminho para compor a mesa o senhor ministro de Estado, do Estado e da Saúde, né, o Alexandre Padilha, e a magnífica senhora reitora da Universidade de Brasília, Rosana. Ambos estão em um evento, mas estão a caminho e eles comporão a mesa na sequência. Eu convido a todos para, em posição de respeito, né, entoarmos o hino nacional.
Neste momento, convido a todos a assistir ao vídeo institucional preparado pelo Hospital Universitário de Brasília e, em seguida, ao vídeo preparado pelo Ministério da Saúde. Quanto tempo eu trabalho aqui no hospital? Então, no HUB, na verdade, a gente está há 13 anos. Tem 5 dias. Aqui no HUB tem 7 meses. E ingressei agora este ano, 2025, em março, na residência de pediatria. Eu estou há 17 anos aqui no hospital. Fui estudante da UNB, então fiz estágio aqui, fiz residência e agora eu estou como preceptora e coordenadora do programa de residência. Tinha concluído o curso técnico e estava terminando a graduação. Aí, antes de concluir a graduação de enfermagem, eu fui nomeada aqui e vim para cá. O meu primeiro emprego aqui e estou aqui desde então. Esse período que eu estou aqui, eu comecei no hospital com a bicicleta, fazendo ronda. Hoje o hospital me fornece uma moto e isso é gratificante. Quando eu cheguei aqui, eram apenas 12 máquinas. Hoje, só que nesse salão, são 16 máquinas, mais a da sala de isolamento. Uma estrutura excelente, chegando vários materiais novos, tudo novo. Então isso daí é muito gratificante eu ver essa transformação aqui. Quem atua na área do hospital, a vida muda, né? Porque a gente tem que desenvolver empatia, a escutativa, a questão da comunicação. E tem coisas que realmente a gente só vai aprender atuando. E o residente é uma área que você é um profissional que você já está formado, mas você tem a oportunidade de estar em treinamento com profissionais que são mais experientes que você. A gente sempre pensa no paciente. No final das contas, eu sempre digo que uma prática é importante, mas com alguém que tenha conhecimento e tenha noção de docência, que saiba ensinar o que é certo e o que é errado, seguindo uma ética necessária, que temos de fato esses protocolos, é essencial para uma formação. Os cursos de saúde, de modo geral, não só o de fisioterapia, medicina, enfermagem, psicologia, é indispensável. Não tem como ter uma formação de qualidade de um aluno sem a prática. E o HUB oferece isso de uma forma muito boa. Por quê? De excelência. Porque a gente tem preceptores que são especialistas, preceptores altamente capacitados e, além disso, a gente tem uma excelente parceria com eles, com entendimento, para a gente conseguir fazer aqui dentro o que é mais importante, que é a integração entre as equipes, que a gente chama de um trabalho transdisciplinar. Aqui é uma equipe multi, então todos têm que trabalhar em conjunto. A farmácia não funciona isolada, a enfermagem não funciona isolada, o médico não funciona isolado, então nós temos que todos trabalhar assim, buscando interagir, né? Então, por isso, é preciso muita comunicação, é preciso o tempo todo a gente estar atento ao nosso trabalho, buscando sempre ajudar o trabalho do próximo. O profissional que está aqui, ele já sabe que ele vai trabalhar em equipe, o que facilita muito. E a questão de nós termos estudantes da graduação, da residência, faz com que sempre a gente seja reciclado, a gente seja desafiado e eles nos motivam a buscar novos conhecimentos quanto a isso. Os nossos pacientes, em geral, quando eles falam para nós, eles dão feedback, que aqui é um hospital que é diferente, né? É um hospital que é mais humano. São todos prestativos, educados, do pessoal da limpeza até o médico trata a gente muito bem, é um tratamento muito humanizado, né? Nós montamos os kits dos pacientes, observando sempre qualidade e com a maior atenção possível para que a gente faça o melhor trabalho para o paciente e nós encaminhamos os medicamentos até os leitos. O hospital informa a gente como tem que ser tratado os pacientes, né? Orienta a gente, sempre ser cortês, sempre ser educado. E aqui a gente tem uma dinâmica muito legal, porque o hospital, aqui o nosso setor, ele é muito acolhedor. A gente comemora as datas comemorativas com os pacientes, a gente faz festa junina, faz bingo com os pacientes. Eu nasci com uma doença genética e com 13 anos eu perdi os 2 rins, né? E comecei com a hemodiálise
até que eu engravidei. Por conta da gestação, eu tive outras complicações, né? E também precisei ficar internada. Aqui no nosso hospital, ele tem a máquina, uma das melhores máquinas que tem para dialisar o paciente na UTI. Eu entrei em trabalho de parto, fiquei 22 horas em trabalho de parto. Eu tive o meu bebê fazendo hemodiálise. Ele nasceu e eu continuei fazendo hemodiálise até terminar. A equipe da hemodiálise me acompanhou, me acolheu desde o primeiro dia. A equipe da maternidade, a equipe da gineco-obstetrícia, a UTI neonatal. Então eu falo assim, a minha relação com a HUB é de amor e gratidão. A enfermagem, o verbo é sempre cuidar. Parece que o verbo da medicina há muito tempo era só curar. Você chegar na enfermaria, passar remédio, prescrever e dar horário e partir. Às vezes, carinho e amor é muito mais do que um remédio, do que um antibiótico na veia. Hoje eu tenho meu filho graças a todo a medicina que tem aqui, todo um grupo que trabalha por amor, trabalha porque gosta, porque quer salvar vidas, não importa qual seja. Se não fosse o SUS, o que seria de nós? Ou não é um direito da pessoa? Eu costumo dizer que o SUS é vida. Quem nunca precisou do SUS é muito importante. Tem uns tratamentos que é muito caro, né? Jamais teria condições. É você poder ajudar a quem realmente precisa. O SUS, de fato, ele é um anjo da guarda na vida de todo e qualquer brasileiro. O SUS é a representação do direito à saúde que está registrado na nossa Carta Magna. O SUS representa uma justiça social. Ele permite com que todos tenham acesso, né, inclusive dos seus princípios ali da universalidade. Se você sofre um acidente, o bombeiro vai te resgatar, a primeira porta de entrada vai ser um hospital de emergência do SUS. E lá na UTI, as próprias enfermeiras, elas percebiam que a gente sofria, né? Elas mesmo vinham como amigas estender a mão, dar um ombro pra gente dar uma choradinha de vez em quando precisava. Os funcionários lá, assim, eles foram muito, assim, cuidadosos, amorosos, de dar força, entendeu? Graças a Deus, fui bem assistida pelos profissionais. Não tive do que me queixar. No SUS tem pessoas que largam as suas famílias, largam muitas das vezes o seu conforto para sair de casa, para poder cuidar daqueles que precisam ser cuidados, daqueles que estão fragilizados. Porque a gente trabalha com a alma. Quando o paciente sofre, a gente sofre com ele. Quem ama, faz com amor. Então, eu acho que isso faz parte do SUS e de quem ama trabalhar no SUS. Eu amo trabalhar no SUS. São 35 anos de orgulho. Um SUS que enfrentou a pandemia e que está pronto aí para abraçar o povo brasileiro. O SUS é o projeto civilizatório mais ousado que a humanidade já teve coragem de empreender. Vida longa ao nosso Sistema Único de Saúde. Parabéns, SUS! Muito obrigado e parabéns, SUS! A minha opinião é que o SUS está de parabéns. Parabéns, SUS! Parabéns, SUS! Parabéns, SUS! Parabéns, SUS! É isso aí. Parabéns, HUB, e parabéns, o SUS. Bom, para iniciarmos aqui as falas, eu queria anunciar a presença aqui do nosso ministro da Saúde, né, o Alexandre Padilha. Por favor, uma salva de palmas, tem feito um belíssimo trabalho. Muito bom tê-lo aqui conosco, ministro. Quero também registrar a presença de uma companheira de bancada feminina, que eu tenho muito orgulho. Entramos juntas no Senado e é uma médica infectologista, né? Também representa muito o SUS nessa casa, porque toda matéria que trata de saúde, que trata de defesa do nosso sistema de saúde, nosso Sistema Único de Saúde, ela está ali no front, que é a senadora Zenaide Maia. Por favor, uma salva de palmas também. Senadora Damares também, outra, que é conosco aqui, uma grande defensora também. Por favor, uma salva de palmas, também está aqui
representando a nossa bancada feminina. Que bom, meninas, que vocês estão aqui conosco. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, autoridades presentes, profissionais da saúde, representantes da Universidade de Brasília, da EBSER, servidores, estudantes, né, e comunidade. Hoje, nos reunimos para uma celebração que carrega um simbolismo profundo. Os 53 anos do Hospital Universitário de Brasília, o nosso querido HUB, e os 35 anos do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Trata-se de uma dupla comemoração que nos convida a refletir sobre duas conquistas históricas da sociedade brasileira. Uma instituição de referência na capital do país, que une ensino, pesquisa e assistência, e o maior sistema público de saúde do mundo, universal e gratuito, que atende diariamente milhões de brasileiros. É motivo de honra para mim ter apresentado o requerimento que viabilizou essa sessão solene em homenagem ao HUB. Como brasiliense, como cidadã e como parlamentar, sei o quanto esse hospital significa para o DF e para todo o Brasil. Inaugurado em 1972, o HUB nasceu junto da Jovem Universidade de Brasília como espaço ousado de inovação que uniu desde o início 3 dimensões indissociáveis: a formação de profissionais da saúde, a pesquisa científica e o atendimento direto à população. Foi lá que gerações de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e tantos outros profissionais iniciaram suas trajetórias, levando para todo o Brasil a marca de excelência da UNB. O hospital também foi cenário de pesquisas e estudos que ajudaram a moldar protocolos clínicos e políticas públicas. E em 2014, ao integrar a rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, ganhou estabilidade na gestão, modernização de infraestrutura e ampliou sua relevância no contexto do Sistema Único de Saúde. Não podemos esquecer o papel decisivo do HUB na luta contra a maior crise sanitária da nossa geração, a pandemia da Covid-19. Foi no HUB que se realizaram estudos clínicos fundamentais para a vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e que ajudou a salvar milhares de vidas. Durante aqueles meses tão difíceis, vimos médicos, enfermeiros, técnicos, residentes, estudantes e servidores unirem-se em jornadas exaustivas, abrindo leitos, reorganizando serviços e cuidando de pacientes com coragem, solidariedade e principalmente humanidade. Este capítulo ficará para sempre na memória de todos nós como exemplo do que significa servir ao Brasil em momentos de vulnerabilidade. Senhoras e senhores, comemorar os 53 anos do HUB neste ano em que o SUS completa 35 anos é mais do que coincidência, é uma feliz convergência. O Sistema Único de Saúde é uma das maiores conquistas da Constituição de 1988. Nasceu da luta social por um modelo universal, equitativo e integral. Desde então, tem sido porto seguro para milhões de brasileiros em seus momentos de maior fragilidade. É no SUS que todos nós somos iguais, independentemente de classe, cor, endereço ou condição social financeira. Foi o SUS que nos amparou na pandemia, que nos garante vacina, transplantes, partos, terapias complexas e consultas básicas. É o SUS que todos os dias salva vidas e reafirma o valor da vida como direito fundamental. E é com alegria que registro que no último fim de semana, dias antes dessa homenagem, o HUB protagonizou mais uma página da sua história. Um grande mutirão, aliás, o segundo, né, ministro e professora Fátima? Mais um mutirão de atendimento no âmbito do programa Mais Especialistas, iniciativa que amplia o acesso de brasileiros às consultas e procedimentos
especializados. Nós sabemos o tamanho das filas de cirurgia eletivas e de muitos, inúmeros procedimentos, né, senadora Damares, senadora Zenaide, nós sabemos, cada um representando os seus estados, a realidade. Então, essa é uma belíssima iniciativa, junto com os hospitais universitários do país, encabeçado pela EBSER, e que realmente está fazendo a diferença. Eu quero parabenizar a iniciativa, né, essa grande convergência, essa grande parceria entre vocês aqui presentes. Estive nesse mutirão ao lado do presidente Lula, dos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Comunicação, Camilo Santana, da Educação, perdão, o Camilo Santana, bem como o presidente da EBSER aqui, o Arthur Quioro. Esse esforço coletivo mostra que o SUS segue se expandindo e inovando. Demonstra que o governo federal está comprometido em reduzir filas, acelerar diagnósticos e garantir que o direito à saúde seja realidade concreta para ainda mais brasileiros. Um compromisso com a população do DF bem diferente do descaso que temos verificado por parte do governo local em relação ao nosso povo. Senhoras e senhores, celebrar o aniversário do HUB e os 35 anos do SUS é reconhecer também o trabalho incansável de quem está na linha de frente todos os dias. Médicos, enfermeiros, técnicos, servidores, residentes, estudantes e pesquisadores. Vocês são os verdadeiros pilares dessa história. A todos vocês, uma salva de palmas. Os hospitais universitários são pilares fundamentais do Sistema Único de Saúde. Defender essas instituições é defender a saúde pública, a educação de qualidade e o futuro do Brasil. O HUB é parte desta história e hoje celebramos sua força, sua trajetória e a esperança do que ele representa. O futuro, sabemos, traz desafios. O financiamento adequado, a modernização da infraestrutura, a valorização dos profissionais. Mas também traz esperança, porque temos exemplos de resiliência e compromisso com a HUB e o SUS para nos inspirar. Que o Hospital Universitário de Brasília siga sendo farol de ciência, de solidariedade e de compromisso social para as próximas gerações. Que o SUS continue sendo a maior política pública inclusiva do nosso país, lembrando-nos sempre que a saúde não é mercadoria, mas o direito de todos e dever do Estado. Reitero aqui o meu compromisso, como senadora da República, de seguir defendendo o SUS, fortalecendo os hospitais universitários e honrando a confiança do povo brasileiro. Parabéns, HUB, parabéns, SUS, que suas histórias continuem a se entrelaçar em defesa da vida, da dignidade e da esperança do nosso povo. Muito obrigada. Esse foi feito com carinho, cada linha pensada. Bom, eu vou convidar aqui para fazer o uso da palavra por 5 minutos, mas fiquem à vontade. A nossa querida superintendente, do Hospital Universitário de Brasília, a professora Fátima Souza. Seja muito bem-vinda, professora. Muitíssimo obrigada. Bom, vou seguir aqui o meu discurso, porque foi feito coletivamente. Se faltar uma palavra, quando eu voltar ao hospital, eles vão me cobrar. Excelentíssima senhora senadora da República, Leila do Vôlei, requerente desse expediente em homenagem ao nosso hospital, extensiva a todas as senadoras e senadoras que subscreveram. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre Padilha, nosso querido amigo, em que aproveito para parabenizar pela gestão brilhante à frente do Ministério da Saúde. Excelentíssimo senhor presidente da EBSER, professor Arthur Quioro, meu colega da Unifesp, meu irmão de sonhos. Excelentíssima senhora reitora, que já estará conosco. Infelizmente, nesse momento, ela está recebendo, felizmente, está recebendo o MEC, e por dever de ofício, ela está dividida, mas já junta-se a nós. Senhoras e senhores, senadoras, muito feliz de ter aqui a senadora do Rio Grande do Norte, uma senadora valentíssima, que faz par aqui com a nossa senadora Leila,
a nossa senadora Damares, que tem também contribuído bastante com o nosso hospital universitário, senhoras e senhores autoridades, meus colegas diretores das faculdades de Ciências da Saúde, meu diretor da Faculdade de Ciências da Saúde, Laudimar, nosso querido diretor da Faculdade de Ceilândia, viu, ministro? Estive lá entre os 15 colegas professores para criar aquele campus. Tenho muito orgulho que o senhor esteja à frente da nossa Universidade de Ceilândia. Eu repito, a nossa faculdade está onde o povo está, né? Pois lá moram os nossos nordestinos, é a maior administração, né, do nosso Distrito Federal. Fico feliz, João, que você esteja à frente. E o nosso querido diretor da Faculdade de Medicina, um carioca, viu, que já está em Brasília e que disse que já esqueceu as praias do Rio de Janeiro, que é o nosso querido Rodolfo. Olha, a Leila está dizendo que é difícil esquecer as praias. Eu pedi permissão a ela para fazer essa licença poética aqui de vez em quando. Ao corpo dirigente do Hospital Universitário, a nossa querida Mônica Sampaio, quem tem orgulho de fazer essa caminhada, o nosso administrador, também colega professor da Ceilândia, professor Carlos, a nossa querida cearense, Mônica Sampaio. Em nome deles, dos três, eu cumprimento a todo o corpo dirigente do nosso hospital. Cumprimento os ouvintes da Câmara, né, que estão aí pela TV Senado. Digo a Câmara porque foi uma solicitação conjunta, né? Mas, nesse ato, eu cumprimento mais uma vez a professora Leila e agradeço, eu digo a professora, porque ela é esportista e ensina a todos nós a cuidar bem da nossa saúde. Veja, hoje celebramos com emoção, mas também com responsabilidade, os 53 anos do nosso hospital universitário. O nosso querido HUB. Mais do que a passagem do tempo, esta data é uma marca histórica, a consolidação de um projeto coletivo que une ciência, cuidado, compromisso com a sociedade brasileira e com o Distrito Federal e com a nossa capital da República. O filósofo Paulo Rousseau nos lembra que, entre aspas, somos sempre herdeiros antes de sermos inovadores. Ao celebrar o HUB, reconhecemos o legado daqueles que, desde 1972, ergue esse hospital não apenas como um edifício de concreto e tijolos, mas como a casa do saber, da esperança, como mencionou a nossa senadora, mas, sobretudo, do cuidado integral, com carinho, com afeto, com acolhimento, como mencionou o nosso vídeo, um funcionário da segurança que está conosco quase desde esse tempo. O HUB, quero que todos saibam nessa sessão, é o único hospital universitário do Distrito Federal e cumpre uma missão singular, formar profissionais da saúde com excelência técnica e sensibilidade humana, enquanto oferece assistência de alta qualidade. Repito que o nosso presidente da EBSER, Arthur Quioro, e o nosso ministro Padilha sempre nos marca em todos os espaços públicos, 100% SUS. Um HUB gratuito e universal para todos, independente de qualquer lugar onde esteja ou de onde venham. Inclusive dos estrangeiros que aqui nos chegam e escolhem essa pátria para aqui viver. Cada consulta, cada diagnóstico, cada procedimento realizado representa a materialização de um dos princípios, julgo eu, mais belo da Constituição de 1988. A saúde como direito de todos e dever do Estado. Nesses 53 anos, o HUB se consolidou como referência em alta complexidade, oferecendo, faço questão de frisar, laboratórios de ponta para diagnósticos precisos e seguros, com garantia da segurança de todos aqueles que batem a porta do hospital universitário. Diálise em todos os níveis de internação, inclusive à beira-leito. Uma singularidade do nosso hospital na capital da República. Serviço de imagem avançado, como ressonância, tomografia e medicina nuclear. Referência em cardiologia, saúde auditiva, incluindo o implante coclear. De novo, único na nossa cidade. E gestação de alto risco. Centro de transplante de rim, córnea e medula óssea, oferecendo novas chances de vida a centenas de pessoas.
Somos o único hospital, como bem mencionou a nossa senadora Leila, público do DF, com bracterapia, ampliando o acesso a tratamentos oncológicos que salvam vidas, especialmente no câncer do colo do útero, uma doença que atinge tantas mulheres em situações de vulnerabilidade. Como hospital universitário, o HUB é laboratório vivo, não me canso de repetir, de ensino, pesquisa, inovação e extensão. Nossos corredores são atravessados por estudantes, residentes, preceptores, pesquisadores, unidos pela paixão de aprender e ensinar. Em nossa casa, ministro, a ciência nasce do encontro entre teoria e prática, sempre guiado pela ética e pela empatia. Somos também espaço de inovação, do telesaúde, uma agenda da sua gestão, da transformação digital. Abra um pé de página, como costumo dizer no meu Departamento de Saúde Coletiva, para informar, ministros, de que ontem recebemos a delegação do Mercosul e que saiu encantado com aquele templo construído por todos aqui que estão presentes, pelos demais que não puderam vir a essa sessão, porque estão lá, cuidando da saúde de cada um que bate à nossa porta. Portanto, digo que vamos transferir tecnologia, mas também vamos transferir ou socializar o cuidado de forma humanizada. Somos também um espaço de inteligência artificial. Buscamos integrar tecnologia e cuidado humano, tendo em sua lente o futuro dos hospitais inteligentes e promotores da saúde. O ministro já prometeu que estamos entre os hospitais que serão inovados. Vocês viram que eu faço cobrança ele de público. Celebrar o HUB é também celebrar a diversidade. Atendemos populações indígenas, pessoas em situações de vulnerabilidade, a população trans, as mulheres em situações as mais diversas, bate também à nossa porta. Pacientes que dependem exclusivamente do SUS. E em cada encontro clínico, reafirmamos que não cuidamos apenas de doença, mas de pessoas, de suas histórias, dos seus contextos, de suas esperanças. Como nos ensinou Guimarães Rosa, não posso deixar de citá-lo, abro aspas, o que a vida quer da gente é coragem, fecho aspas. E coragem não nos falta para continuar lutando pelo fortalecimento do SUS, pois somos quase suas coautoras. Ainda jovem adolescente, estava nesse plenário no processo constituinte, assessorando o deputado Eduardo Jorge, do PT São Paulo, brigando para que a saúde fosse um direito de todos. Portanto, esta mulher não pode fugir à luta. Aqui estou sempre à disposição da consolidação do nosso sistema de saúde. Portanto, se coragem não nos falta para continuar lutando pelo fortalecimento do SUS, também não faltará coragem para seguir defendendo a ciência em nossas salas de aulas, em nossas pesquisas, pela equidade e pela inovação. Caminho já para a conclusão. Ao completar 53 anos, o Hospital Universitário não apenas revisita o passado, ele se projeta para o futuro. Queremos mais ensino, mais pesquisa, mais inovação, mais cuidado, mais humanidade. Queremos consolidar o nosso centro de inteligência em gestão hospitalar, avançar na transformação digital em saúde, fortalecer o complexo de pesquisa clínica, tornando o HUB cada vez mais um patrimônio nacional de educação, ciência e inovação dedicado ao SUS. Esta celebração é coletiva, é de cada trabalhador e trabalhadora, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais, equipes administrativas de hotelaria, segurança do paciente, que fazem do HUB um espaço de acolhimento e, me repito, de esperança. Finalizo com os versos de Carlos Drummond de Andrade. Temos apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Que nossas mãos unidas sigam construindo esse hospital-escola que ensina, pesquisa, cuida e, sobretudo, inspira. Que o HUB continue sendo farol de ciência e de humanidade, para que o povo do Distrito Federal e do Brasil siga encontrando neste cuidado dignidade e vida plena. Parabéns, HUB, parabéns a todas as pessoas que fazem parte dessa história, que venham os próximos 53 anos de coragem, de ciência e de esperança. E, para isso, precisamos de mandato de mulheres nessa capital da República.
E a Leila do Vôlei, não posso deixar de registrar nesse momento, dedicou quase todas as suas emendas para o nosso hospital universitário, mas demarcou que essas emendas deveriam ser destinadas à oncologia, a cuidar de mulheres que vivem em fila de espera, quase 45 delas, para cuidar entre o diagnóstico e o tratamento do seu câncer de mama e do seu câncer de útero. O DF precisa do seu mandato. O DF sabe que seu mandato é saudável para o SUS e para o Hospital Universitário de Brasília. Obrigada. Isso não estava combinado, eu fiquei sem graça e fiquei emocionada. Obrigada, professora. Você, enfim, eu dispenso comentários, aprendo muito com ela, conversando com ela, né? Essa paixão que ela tem pelo ofício dela é inspiração também, gente. Tenho certeza que quem convive sabe disso melhor do que eu e você também é uma mulher muito inspiradora. Parabéns, professora. Eu vou passar a palavra agora para o nosso ministro da Saúde, o Alexandre Padilha. Seja bem-vindo, ministro, porque ele tem um compromisso na sequência e aí, na sequência, a senadora. Muito obrigado, senadora Leila, presidente dessa sessão e requerente dessa sessão de homenagem. Eu também não havia combinado com a senhora, mas tenho que dizer, senadora, que eu tenho certeza absoluta e o povo do DF tem que saber, só tem uma pessoa que poderia fazer essa homenagem no Senado Federal ao HUB, que é a senadora Leila do Vôlei, pelo compromisso que a senhora tem com esse hospital e com essa universidade. Falo na condição de ministro da Saúde, mas falo também na condição de ministro das Relações Institucionais no começo do governo do presidente Lula, cargo no qual fiquei nos 2 primeiros anos, e professora Fátima, toda vez que a Leila do Vôlei vinha conversar conosco, comigo, com a ministra Anísia, era para falar e defender o HUB, defender o SUS em Brasília. Falo de alguém que sou deputado licenciado, que fui deputado federal durante a pandemia, participando da comissão de fiscalização da pandemia e sei da luta da senadora Leila para defender o SUS, para enfrentar o negacionismo, para defender a ciência, para envolver e mobilizar a sua atuação, inclusive a sua figura pública, não só como senadora, mas como atleta que inspirou e educou tanta gente ao longo dos anos, como estava dizendo a professora Fátima, e no enfrentamento que poucos fizeram, né? A senadora Leila liderou esse enfrentamento às práticas negacionistas durante a pandemia. Então, quero dizer, senadora, a senhora é uma aliada nossa da saúde, enquanto parlamentar, por sempre estar apoiando as pautas, a defesa do SUS, as ações aqui no Senado que reforço, agora a sua participação em todo o debate da medida provisória do Agora Tem Especialistas, que foi aprovada na semana passada por unanimidade da comissão e que nós estamos com a expectativa, né, senadora Zenaide, de poder votar no plenário entre essa semana e a próxima aqui no Senado. A senhora é uma defensora e inspiradora da saúde e falo também do seu papel enquanto atleta, enquanto inspiradora também na prática esportiva, tem tudo a ver com a saúde. Então, quero dizer, antes de mais nada, senadora, muito obrigado por a senhora chamar essa sessão que traz a luz para o HUB e traz a luz para os 35 anos do SUS. Muito obrigado por estar acontecendo nessa semana, porque acontece exatamente na semana depois que nós estivemos no HUB com o presidente da República e com o vice-presidente da República, e também de estar acontecendo nessa semana porque nessa sexta-feira, 19 de setembro, se completam 35 anos da lei orgânica que criou o Sistema Único de Saúde. Então, quer dizer, antes de mais nada, muito obrigado, senadora Leila. Segundo, quero saudar aqui a professora Fátima, em nome dela, saudar todos os diretores, diretoras, trabalhadores, trabalhadoras, estudantes que fazem o HUB ser o que é essa instituição. Meu querido amigo, ministro da Saúde, atual presidente
da EBSER, até que troquem o nome da EBSER, né, Arthur? O Arthur está com a missão de fazer uma consulta pública, de trocar o nome da EBSER, né, Arthur? Nosso querido presidente da EBSER, e parabenizar pelo trabalho que está sendo desenvolvido em todo o país. E eu quero fazer aqui um agradecimento a cada trabalhadora do HUB por aquilo que aconteceu no último sábado. Essa é a segunda vez que eu visito o HUB na condição de ministro da Saúde, nessa gestão. Já tinha visitado o HUB em outros momentos, senadora Zenaide, quando fui ministro da Saúde em outros momentos. Fiquei muito impressionado na primeira visita que eu fiz, foi no dia, acho que talvez dia 31 de maio, porque a gente lançou a medida provisória, agora tem especialista, acho que foi no dia 30 de maio, então foi na sexta-feira a gente lançando a medida provisória, deputado Jorge Sola, e no sábado o HUB já estava realizando um mutirão de cirurgias, de procedimentos e podendo inaugurar o novo tomógrafo. A senadora Leila estava lá junto conosco. E naquele dia eu já tinha sentido que algo de fato tinha mudado no HUB, professora Fátima. A gente ia andando nos corredores do hospital, conversando com os trabalhadores, né? Significa que é tudo perfeito, que a gente sabe que não é. Todo dia a gente luta muito, tem que ter muito compromisso, muito amor para estar tanto na universidade pública quanto no equipamento do SUS, e o HUB junta essas duas instituições, mas o clima, a motivação dos profissionais, das coisas estarem acontecendo, de reformas estarem acontecendo, o pessoal me contando as estruturas novas que já tinham sido reformadas, e olha que eu ainda nem conhecia a UCA ainda, né? Que todo mundo diz que é o lugar mais fantástico hoje da HUB, viu, senadora Zenaide? Que é uma nova unidade para criança e adolescente, todo mundo falando sobre isso, né? A conversa com os diretores da Faculdade de Medicina, Ciências da Saúde, a reitora, ou seja, um clima de transformação muito positivo. E agora, nesse último sábado, eu senti, além disso, professora Fátima, um verdadeiro brilho nos olhos. Acho que o Arthur também, o Arthur que visita mais hospitais do que eu, inclusive ao longo da vida, pelas responsabilidades que teve, ainda mais agora no EBSER, às vezes você entra num hospital, você vê o compromisso, as pessoas trabalhando, mas você não vê um brilho nos olhos. Ali, a sensação do brilho nos olhos do conjunto dos trabalhadores, dos professores, dos estudantes que estão lá, a gente ouvindo cada história, né? Acima de tudo, um espaço de transformação de vidas, seja das pessoas que vão lá por serem usuários e que entram com problema de saúde e melhoram os seus problemas de saúde, ou o que eu ouvi de depoimentos nesse último sábado, né, sobre o significado desse hospital, mas a vida dos trabalhadores, a vida dos estudantes, a gente encontrando um estudante indígena que está se formando como médico, a gente encontrando uma residente de medicina que chorou aos prantos diante do presidente da República, contando a história dela de ter entrado na medicina, que o pai era um lavrador, entrou pelo FIES, concluiu o curso de medicina, agora está na residência, né? É um espaço de transformação de vidas. E eu quero agradecer muito, porque a gente sabe que não é fácil pegar um sábado, né? Não só no HUB, mas os 45 hospitais universitários, né, ministro Arthur Quioro, eu quero agradecer muito a mobilização da EBSER, mobilizar todo mundo, mobilizar as equipes, encontrar anestesiologistas. Quase o presidente pediu para o Alckmin fazer um contrato já lá com a EBSER para ficar, para trabalhar também. Agradecer os anestesiologistas, os cirurgiões, os radiologistas, o pessoal da enfermagem, os profissionais de saúde como um todo, e ter realizado no sábado, e o HUB foi a sede, né, foi o epicentro disso, porque estava lá o presidente da República, estava lá o ministro Camilo, estava lá o presidente da EBSER, o maior mutirão nacional já feito nesses 35 anos de história do Sistema Único de Saúde. A gente já viu esforços nacionais como esse, de vacinação, às vezes de um tipo de cirurgia, mas realizar o que foi feito, né? Mais de 30 mil procedimentos, né? Centenas de tipos de cirurgias realizadas, né, nos hospitais como um todo,
E a diversidade que a gente viu aqui no HUB realmente foi algo emocionante, professora Fátima, e que dá muito mais energia para a gente implementar esse que é um grande desafio, que é o programa Agora Tem Especialista. Então, quero, em primeiro lugar, agradecer muito a cada um e cada uma por que fizeram no último sábado e o que tem feito nesses últimos 53 anos. Segundo, é interessante, né? Quando o Darcy Ribeiro projetou, pensou a UNB, e ela é uma verdadeira revolução, né, no século XX, de constituição, de formação e pensamento de universidade, uma transformação em relação ao que a gente tinha das universidades no nosso país, com todo o compromisso que ele tinha de fazer o Brasil, né, ser uma sociedade nova, né? Ele falava que a gente ia ser um exemplo de sociedade do mundo tropical, e a universidade representar um pouco isso no momento que o Brasil estava se constituindo, fundando Brasília, né? O reforço da brasilidade, incluindo cada vez mais o Brasil nesse país. Naquela época não existia o SUS, né? Então, ele, a UNB, projetou o HUB com um certo papel, um certo perfil de muito compromisso com a formação, com a extensão, com a pesquisa, de compromisso público com o país, num país que ainda não tinha um sistema único de saúde como nós tínhamos no SUS. Mas, certamente, aquilo que a semente que brota na UNB, a semente que brota em outras universidades, experiências como ela, nos ajudaram a construir ao longo dos anos, né, todo o movimento que depois desembocou aqui no Congresso Nacional, na Constituição, de ter construído o Sistema Único de Saúde. Essa inspiração também nos ajuda a inspirar aquilo que a gente comemora hoje, 35 anos pela Lei Orgânica do SUS, 37 anos pela Constituição. Estava brincando hoje aqui, ontem, senadora Zenaide, que o SUS é igual boa parte do povo brasileiro, que nasceu com 2 certidões de nascimento, às vezes. O presidente Lula tem uma data de aniversário de outubro e outra de novembro, né? Tem gente que tem... A minha mãe tinha uma data de aniversário de 1944 e uma de 1946. E eu perguntava para ela: mãe, que história é essa? Que 2 anos de diferença, né? Boa parte do povo brasileiro, por muito tempo, tinha 2 certidões de nascimento, porque nascia num dia, até ir registrar, depois fazer o registro oficial. O SUS é um pouco isso, a gente tem 2 certidões de nascimento, a Constituição de 88 e a nossa Lei Orgânica de 1990. Né? Lembrando que na Constituição estava lá o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, 2 constituintes, e na Lei Orgânica, o relator da Lei Orgânica é o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E a construção do SUS foi um desafio de Brasil do tamanho do que foi a UNB, professora Fátima, uma projeção de um país, uma projeção do Brasil, do que era um país naquele momento, um país ainda que tinha muitos desafios, um país de renda média baixa, assumiu o desafio extremamente ousado de construir um sistema público universal e gratuito para toda a sua população. Algo que até hoje, nós estamos completando 35 anos da Lei Orgânica, 37 da Constituição, algo que até hoje nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes ousou fazer. Nós fizemos há 35 anos atrás algo que até hoje nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes, estamos falando metade do que a nossa população, se falar de 200 milhões de habitantes é que não encontra mesmo, ousou fazer, ousou assumir esse grande desafio. Então, acho que o desafio da criação da UNB, do HUB e o desafio da construção do SUS, eles caminham juntos, no mesmo caminho, de quem aposta no Brasil com S, né, no Brasil que tem S do SUS, tem S da saúde, S da soberania, né? Quem pensa Brasil com Z não teria construído a UNB, nem o HUB e nem o Sistema Único de Saúde. Então, nós estamos exaltando aqui a gente está exaltando aqui, celebrando aqui brasileiros e brasileiras que ousaram querer construir um Brasil com essa dimensão. E quero dizer, querida professora Fátima, né, que a gente tem muitos desafios, tanto no HUB quanto no SUS, né? Essa semana, por exemplo, é um dia histórico para o SUS, porque nós estamos dando mais um passo de uma revolução tecnológica que até hoje a gente não conseguia fazer,
que é o número do CPF passar a ser o número-chave único do Sistema Único de Saúde. Acabou aquela coisa de você chegar lá e não saber, tem que descobrir qual é o número do cartão SUS, ter 3, 4 cartão SUS ao longo da vida, e depois você não conseguir controlar, não conseguir fazer rastreamento, né? A partir desde ontem, entrou lá no CAD SUS, que é o cadastro do SUS, está na unidade de saúde, estiver lá no HUB, entrou no CAD SUS, vai procurar Cartão Nacional de Saúde da professora Fátima, vai aparecer lá o cartão já com o número do CPF, né? E fazendo isso com as diretrizes do SUS, né? A diretriz da eficiência, porque isso vai significar combate a desperdício de recursos no Sistema Único de Saúde, porque a gente vai poder rastrear melhor, né, o histórico desse paciente, o que acontece, né? Você inibir fraudes que são criadas às vezes quando as pessoas emitem um cartão nacional de saúde, você não consegue ter controle em relação a isso. Vai cumprir uma ação cada vez mais efetiva, porque vai permitir você cruzar dados. Se prepare, professora Fátima, o pessoal do campo de ciências da saúde, da Faculdade de Medicina, a quantidade de estudos novos que vai surgir a partir daí, você vai poder cruzar o banco do cartão SUS com o banco do Bolsa Família, com o banco do INSS, com o banco de financiamento, com os estudos que vão ser decorrentes disso, poder acompanhar muito melhor, mesmo, né, no campo só restrito dos sistemas de saúde, você vai poder acompanhar melhor o que acontece com aquele paciente. A professora Fátima estava falando, né, do câncer de colo de útero, a gente tem dificuldade, senadora Zenaide, de projetar qual que é a cobertura real dos exames preventivos para o câncer de colo de útero, porque você não acompanha, não consegue acompanhar. Como você não tem o CPF, o número 1, você não consegue acompanhar quantas vezes aquela pessoa de fato fez, não sobe isso no sistema, você faz uma projeção a partir do número de mulheres e da faixa etária que tem naquela região, da quantidade de exames que foram realizados. Às vezes uma mulher fez 4 exames e outra fez 1 a cada 5 anos e você não consegue acompanhar isso de fato. Então, mesmo no campo da saúde, a possibilidade da integração dos demais dados, né? A gente tem muitos desafios. Nós estamos construindo, tenho dito que nós estamos construindo o SUS pós-pandemia. E pode ter certeza, professora Fátima, o HUB e a UNB estão no centro do enfrentamento da construção desse SUS pós-pandemia. Um SUS que tem 4 pilares dessa reconstrução, né? A primeira, se a gente não derrotar, a gente não consolida o projeto do SUS, que é derrotar o negacionismo que existe hoje no Brasil e no mundo em relação à saúde, em relação à ciência, né? Isso passa a ser uma batalha política e cultural de quem atua na saúde. É algo que a gente tem que estar lá dentro dos currículos, na formação dos profissionais de saúde, eles terem uma avaliação crítica sobre o que é um estudo científico, o que é evidência científica, qual é a solidez das evidências científicas, ter responsabilidade sobre a comunicação que faz, aquilo que a gente sempre se preocupou na formação dos professores universitários também, de orientar o aluno, como que ele comunica para o paciente, como comunica para a família, tem que cada vez mais discutir eticamente como esse profissional comunica para a sociedade, para a rede social, qual que é o papel dele enquanto profissional de saúde, de se pronunciar sobre vários temas que podem levar as pessoas à morte, pode levar coletividades inteiras, comunidades inteiras a assumir práticas que são danosas para a saúde. Então, o primeiro pilar é essa batalha política e cultural. E a gente não vence essa batalha sem a universidade pública como a UNB e sem instituições da universidade pública que cuidam das pessoas, legitimam o cuidado como o HUB. O segundo pilar, um redesenho institucional do SUS para enfrentar os novos desafios. Seja a reorganização da atenção especializada, que nós estamos fazendo com essa grande parceria com o EBSER, com o Ministério da Educação, seja na atenção à saúde, na formação de profissionais, na formação especializada na residência médica, da residência multiprofissional, seja na atenção primária, porque mudou muito os territórios. A professora Fátima, que é uma grande estudiosa da nossa atenção primária em saúde, a mudança completa dos territórios, de como as pessoas se relacionam com a unidade de base de saúde, qual é o horário que elas estão lá, qual é o horário de trabalho que elas estão lá, o papel da telesaúde, da conexão da internet em relação a isso, né? Preparar o Brasil para enfrentar novas pandemias, ter novas instituições no Brasil que sejam instituições do Estado brasileiro para que a gente possa enfrentar novas pandemias,
enfrentar o impacto das mudanças climáticas na saúde hoje, como se a gente organiza isso, que ultrapasse um governo, porque a gente viu, se não fosse algumas instituições do Estado brasileiro, como era o Instituto Butantan, em São Paulo, como era a Fundação Oswaldo Cruz, como era a Universidade Pública, a gente teria sofrido ainda mais durante a pandemia. Então, como ter instituições que ultrapassem os governos para nos preparar sobre novas pandemias e as mudanças climáticas, né? A necessidade de uma revolução tecnológica, que não é só a parte da tecnologia de informação, o papel que a professora Fátima falou aqui, e que pode contar com o apoio do Ministério da Saúde para o HUB entrar de vez na chamada vanguarda da cirurgia robótica, das novas tecnologias incorporadas no SUS digital, como a senhora falou, mas também das tecnologias assistenciais, né? Como organizar novas formas de cuidar do problema da saúde mental, do transtorno do espectro do autismo, dos idosos, né? Da maioria da nossa população, que são as mulheres e negros e negras, o que a gente precisa reorganizar no cuidado para lidar, acolher e cuidar melhor da maioria da nossa população, que são mulheres e negros e negras, né? De cuidar de minorias da nossa população, como população indígena, que vocês fazem tão bem ali no HUB, né? E um quarto pilar, que é reposicionar a saúde para a agenda de desenvolvimento do nosso país, né? Produção local, soberania, e nisso tem um papel decisivo. O HUB vai ter uma grande contribuição, como a senhora falou, que é o Brasil se tornar um terreno fértil para a pesquisa clínica, através do novo marco regulatório aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente Lula, que está sendo regulamentado nos próximos dias, que vai impulsionar a pesquisa clínica no país, atrair investimentos e, com isso, permitir que a gente possa ampliar o acesso do nosso povo a novas tecnologias de saúde. Então, a gente conta muito com a HUB e com toda a UNB. Professora Fátima, mande um abraço para a nossa reitora, desses novos desafios da construção do SUS pós-pandemia. Eu só tenho aqui a dizer muito obrigado, HUB, muito obrigado, SUS, e muito obrigado, senadora Leila do Vôlei. Um grande abraço. Nós que agradecemos a você, ministro, pela honrosa participação aqui, por estar conosco nessa celebração tão importante dos 53 anos do HUB e os 35 do nosso SUS. Bom, só para falar um pouquinho dos resultados desse segundo mutirão do programa Mais Especialista, só do HUB, viu, senadora Zenaide? Foram 2.428 atendimentos em um único dia, no HUB aqui de Brasília. Foram 1.330 exames, 170 cirurgias de diversas especialidades em um único dia, 928 atendimentos ambulatoriais e, de forma muito especial aqui, eu quero reforçar a participação, a colaboração importantíssima nesse mutirão, que foram dos nossos profissionais da saúde. Se esse mutirão foi muito exitoso, certamente eu não tenho os números a nível nacional, mas só o HUB, em um único dia, tivemos 2.428 atendimentos. Isso quer dizer, o que falta não é vontade do profissional, o que falta é vontade política daqueles que governam. Inclusive, a gente manda um recado para o governo do Distrito Federal, para procurar o governo federal, e vamos tratar do nosso SUS aqui local e vamos diminuir essas filas, porque só o HUB não vai resolver. Nós sabemos que essa fila é histórica, ela já chegou números, né professora, que não dá para computar aqui, porque se eu citar algum número, vão aproveitar, né, simplesmente desse pedaço, desse recorte, para depois me criticarem, não vou citar números, mas certamente a fila aqui do SUS em atendimentos ambulatoriais e também de inúmeros atendimentos e de cirurgias eletivas aqui, para a capital do país, são números estarrecedores. E que quem paga com essa falta de diálogo do governo local com o federal, quem paga, né, com essa dificuldade de diálogo, porque eu tenho certeza que a maior dificuldade é do governo local para o federal, quem paga é a população. E aí vale o alerta, porque é muito importante a gente ter essas iniciativas. Quem sabe o terceiro mutirão, além do nosso HUB,
a gente possa ter no hospital de base, que nós sabemos que tem grandes profissionais lá e estrutura para fazer um mutirão desse, no HRC da Ceilândia, o hospital de Taguatinga, enfim. É só querer, é vontade política e quem paga é a população. Desculpa o meu desabafo, ministro. Bom, vamos dar continuidade aqui aos nossos pronunciamentos. Eu vou passar a palavra para a senadora Zenaide Maia e, na sequência, nosso querido Chioro aqui. Está aguardando aqui. Paciente, esse é resiliente. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Quero cumprimentar a nossa querida senadora Leila, que preside e é requerente dessa sessão solene. Pense num privilégio, hein? Homenagear os 53 anos do Hospital Universitário de Brasília e os 35 anos desse SUS maravilhoso, que eu costumo chamar de pérola, esse SUS. Quero aqui cumprimentar o ministro de Estado Padilha, que teve que sair, que a gente sabe que a agenda não é tão simples assim. Saúde nunca é para amanhã, todos querem para ontem. Cumprimentar também a senhora superintendente do Hospital Universitário de Brasília. Eu sou médica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sei que os hospitais universitários, eles são responsáveis por a grande maioria da medicina de alta complexidade. Por isso, aquela luta da gente, o ano passado, Leila, para a gente colocar os hospitais universitários, que a gente possa botar emendas e deduzir do SUS, porque eu tinha muita dificuldade disso, porque como o hospital é MEC, era educação, Jorge Sola, quando a gente botava, não tinha como, botava pelo município. Aí, geralmente, os equipamentos eram de altíssima complexidade e o município já não podia adquirir. Era um imbróglio. E difícil de entender como o hospital não poderia não fazer parte da saúde, né? Isso era uma coisa difícil de entender. Quero cumprimentar aqui, né, o nosso presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Arthur Chioro, que já foi ministro da Saúde, e a todos os que fazem e que fizeram antes o Hospital Universitário de Brasília, e a todos que nos precederam nesse SUS. E eu queria aqui, Jorge Sola, cumprimentando aqui, em nome dele, os parlamentares presentes, Leila, porque nós estamos aí na porta uma reforma administrativa. E um dos principais argumentos é dizer que os servidores públicos não trabalham. E você tem que ouvir. Aí eu digo, olha, gente, eles são tão interessados em trabalho, porque eu recebo dos secretários de saúde, junto com os funcionários da saúde desses 167 municípios do meu estado, pedindo mais equipamento, mais condições de trabalho, horário estendido. Quem não gosta de trabalhar não quer equipamento e muito menos mais serviços para fazer. Esse argumento já deixa por terra tudo. Estamos vendo aqui, quero parabenizar por esses mutirões que a gente sabe que as cirurgias eletivas e esses exames de média e alta complexidade, a gente já tinha uma demanda reprimida, mas com a pandemia isso triplicou. Aí é difícil a gente acreditar que não precisaria de mutirões. E o que é que a gente vê com os mutirões? Os servidores entusiasmados, querendo ajudar, precisando que a gente dê condições de trabalho. Isso é o SUS, que se junta à academia e que defende a ciência, e que esse Congresso e o povo brasileiro, eu queria aqui também cumprimentar Rádio, TV e Agência Senado,
porque uma sessão dessa dá visibilidade, porque nós tivemos uma época não muito distante que todos queriam falar mal do SUS. Era como se fosse um saco de pancada. Mas a pandemia veio mostrar que, se não fosse o SUS, o número de mortes teria sido muito maior, gente. Porque mesmo que tivesse vacina, mesmo que tivesse os equipamentos, mas se o SUS não tivesse presente em todos os rincões desse país, teria morrido muito mais gente. De que adianta ter a vacina se não tinha gente qualificada para fazer? Então, os recursos humanos são insubstituíveis. Os recursos humanos são insubstituíveis, que somos nós, trabalhadores, seja do serviço público ou mesmo daquele serviço privado sem fins lucrativos. E dizer aqui o seguinte, os números que se mostrou aqui e que a gente precisa, mas tem algo que a gente tem que olhar esse congresso e dizer à população, porque eu ouço muito, doutora Zenaide, eu não tenho nada a ver com o SUS, porque eu tenho um plano de saúde, eu digo, ótimo, faça um transplante de órgão pelo plano de saúde, que eu quero ver se você vai fazer. O SUS é o sistema de saúde mais completo do que a gente conhece, do Brasil e da maioria dos países. E mais, quem custeia o SUS, gente, para aqueles que dizem que não depende do SUS, é justamente os 85% que só tem esse programa de saúde, essa saúde que abraça, que acolhe todos, que paga. Porque o que a senadora e todos nós que temos condições aqui, pagamos pelo plano de saúde, para a nossa família ter uma saúde de primeiro mundo, com o que existe de mais tecnologia, é deduzido do imposto de renda, e esse imposto de renda iria para o SUS. Isso aqui faz com que a gente, muitas vezes, aprovem projetos de leis, como se faz aqui, para mostrar isso aí. Aí vem o quê? Esse programa, como a gente já falou, sobre agora tem especialistas. Se faz necessário, sim, porque tem essa demanda reprimida e a gente sabe que o SUS é tripartido, então isso tem uma transversalidade. Se o município está sem condições, o Estado e o governo federal têm que entrar nisso também. Por isso que ele é tripartido. E a gente sabe que o município só, ele não tem condições de executar isso aí. Mas precisamos financiar essa pérola, que diz que a pérola legítima a gente tem que botar na água do mar, que é para ela se recuperar. O SUS precisa de financiamento. E toda a vida que se falou aqui em ajuste fiscal, eu disse, saúde vai entrar no ajuste fiscal, educação, assistência social. Eu quero dar aqui um exemplo. Eu sou um prefeito. É 54% que eu posso gastar com pessoal. Aí minha arrecadação, 1 milhão, por exemplo. Aí eu posso gastar 540 mil reais. Aí se cair a receita, aí eu vou demitir os profissionais de saúde. E quem vai salvar vidas? E como eu estava falando aqui sobre o SUS, nós temos o quê? Qual é o plano de saúde que nos oferece? Vacina, cuidado real com o hipertenso, com o diabético, pré-natal e tem mais, agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, que eu, como médica, muitas vezes quem trouxe para mim um diagnóstico de um calazar foi o agente de endemia, porque a gente tentando dar o diagnóstico, aí dizia, doutora Zenaide, tem um cachorro com calazar, quer dizer, o agente de endemia nos dá o diagnóstico. Eu desafio aqui qual é o plano de saúde que faz isso. Não tem. E outra coisa, nós temos os hospitais de urgência e emergência mais completo. Posso ter plano de saúde, mas no meu estado eu digo emergência Valfredo Gugel. Hospital público, Leila, porque é o único que você tem um cirurgião torácico, um neurocirurgião, tudo de
plantão, já encerrando, em qualquer outro hospital privado, você vai ter que formar equipe para poder fazer um procedimento que muitas vezes é no próprio corredor, uma drenagem torácica. Então, SUS, parabéns, hospitais universitários, porque são a prova viva, que é possível, sim, fazer uma saúde pública de qualidade, e como falou minha companheira Leila, precisa de vontade política. E isso nós vamos lutar. Pelo quê? Vamos colocar essa saúde maravilhosa no orçamento. Muito obrigada e parabéns a todos mais uma vez. Nós que agradecemos, Zenaide, sua participação. A Zenaide estava falando aqui, assim, eu adoro ouvir a Zenaide falando do SUS, porque os olhos dela brilham, né? Ela é uma servidora do SUS, reitora. E toda a defesa que tem com relação à saúde, orçamento, ao debate, a Zenaide nunca se furta. Ela sempre está naquele fronte ali, enfrentando inúmeros desafios que nós enfrentamos, claro, dentro dessa casa. Então, Zenaide é uma inspiração, né? A Zenaide é uma mulher que eu gosto muito, Rio Grande do Norte, né? Nordestina, ponta firme, e é uma mulher maravilhosa, muito preparada, assim, é um prazer trilhar essa caminhada, essa jornada ao seu lado, Zenaide. Eu gostaria de registrar aqui a presença, ele saiu por causa da agenda, do deputado federal Jorge Sola, né? Que é do... Ah, tá aqui! Obrigada, deputado, por estar aqui presente. O senhor também, que é um grande defensor, enfim, do SUS, tem uma trajetória linda em defesa da nossa saúde, do nosso SUS. Prazer tê-lo aqui conosco, tá? E foi chefe da professora Fátima, falou aqui. Também do Arthur. Então, assim, dispense então comentários. Prazer tê-lo aqui conosco. Vou passar a palavra agora para o senhor, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, o Arthur Chioro. Oi? Agora sim. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero saudar a nossa presidente dessa sessão solene, requerente dessa sessão, a senadora Leila Barros. Quero também me somar a todos aqueles que não apenas elogiaram o seu trabalho, a sua dedicação para o Sistema Único de Saúde, para a Universidade Pública, para a Universidade de Brasília, em particular para o HUB. É um mandato imprescindível e eu acho que isso precisa ser registrado e quero deixar aqui em nome da EBSER, do ministro Camilo Santana, que me pede para que traga esse abraço não apenas à senhora, mas também à nossa magnífica reitora, Rosana Naves, essa gratidão por todo esse esforço, toda essa dedicação para o nosso hospital universitário, para a nossa universidade, para a nossa ciência. Reitora, é um prazer imenso poder participar dessa solenidade que marca este momento tão especial na vida do Hospital Universitário de Brasília. Então, muito feliz de estar aqui com a senhora, em particular com toda a sua equipe, liderada, no caso do Hospital Universitário, por essa companheira muito querida, muito competente, muito dedicada, que é a professora Maria Fátima Souza, companheira de longa jornada. Trabalhamos juntos não apenas sob a liderança do Jorge Sola, quando ele foi o secretário da SAS, mas em muitas desses desafios que o SUS foi nos colocando ao longo desses 37 anos de existência, que se comemoram com 35 pela lei orgânica, mas eu já vou falar um pouco sobre esta polêmica, aliás, muito salutar, sobre quantos anos o SUS efetivamente tem. Motivos de debates acadêmicos muito importantes. Hoje aqui não importa, o que importa é comemorar e defender o SUS. Eu quero fazer uma saudação também muito especial à senadora Zenaide Maia. Ela é incrível mesmo, A senadora Helena não exagera, uma companheira muito querida, foi a relatora do projeto de lei que permitiu que a EBSER, que os hospitais universitários pudessem compartilhar os recursos do Ministério da Saúde e do SUS, o que mudou a história do financiamento, a nossa capacidade de receber emendas, de receber recursos de programa do Ministério da Saúde e trazer essa sonhada sustentabilidade para os hospitais universitários. Mas eu não posso deixar também de fazer uma saudação muito especial
em nome dos diretores da Faculdade de Medicina, o professor Rodolfo, da Faculdade das Ciências da Saúde, o professor Ladimar, e da Ciência e Tecnologia e Saúde, o professor João Paulo, a todos os docentes, aos técnicos administrativos que compartilham esses 53 anos do nosso hospital universitário, porque ele tem um papel fundamental para o SUS, que não é apenas, o que já não é pouca coisa, prestar assistência à saúde de qualidade, mas é se constituir no principal cenário, não o único, mas o principal cenário de ensino e de pesquisa para a universidade cumprir essa sua função acadêmica. Então, é muito importante que numa solenidade como essa a gente destaque o papel do hospital universitário na formação dos futuros profissionais de saúde, na formação dos residentes de todas as áreas, na produção de pesquisa, na colocação do hospital num papel de destaque como uma ilha de eficiência tecnológica, de inovação que nós precisamos que os hospitais universitários e as universidades públicas voltem a ser, e é o que deseja o nosso ministro Camilo Santana, o nosso presidente Lula, é o que deseja o ministro da Saúde, que o Brasil precisa. Então eu faço essa saudação. Mas eu também quero saudar em nome de todo o time de governança do hospital, ao Carlos Eduardo Santos, nosso gerente administrativo, a Mônica Sampaio, querida Mônica, nossa gerente de atenção à saúde, a professora Carla Targino, a nossa gerente de ensino, e em nome de vocês saudar todos os dirigentes do hospital, desta geração e de todas as outras, desses 53 anos de história. Porque é uma história construída, né, há muitas gerações, ninguém chega a 53 anos sozinho, não começamos hoje, então é importante nesse momento relembrar. E eu queria também saudar aqui a presença dos dirigentes dos hospitais universitários do Mato Grosso, da Universidade Federal do Mato Grosso, da Universidade Federal do Paraná e do Amapá, que estão aqui prestigiando esta solenidade, e em nome da Francisca Menezes Lima, assistente administrativa, lotada na nossa ouvidoria, saudar cada um de vocês, trabalhadores e trabalhadoras do Hospital Universitário de Brasília, que fazem efetivamente esses 53 anos de história. Nós não podemos esquecer daquilo que dá alma, da vida, que são os nossos trabalhadores e trabalhadoras, todos. Eu me refiro, senadora Leila, aos 2.356 funcionários, 1.908 contratados por concurso público através da EBSER, 448 estatutários, regime jurídico único, mas quero também me referir aos 656 companheiros e companheiras terceirizados que fazem no dia a dia um importante papel, né, de colocar o nosso hospital em pleno funcionamento. Quero me referir também e saudar os 323 residentes, entre residência médica e multiprofissional. São 253 residentes médicos. Eu quero saudar todos aqueles responsáveis pelos 112 projetos de pesquisa que estão em curso, 97 iniciadas em 2025. Isso mostra a pujança desse hospital universitário, que só em 2024 mobilizou mais de 1.700.000 em pesquisas financiadas. Isso mostra este tamanho, esta potência que é o nosso HUB, nos seus 236 leitos, que custam para a União, 491 milhões de reais todos os anos. Não é pouca coisa, mas é um recurso que eu tenho absoluta certeza que é muito bem pago, é muito bem utilizado para proteger a vida da população, para produzir mais saúde, não apenas para o Distrito Federal, porque, professora Leila, tem uma realidade que é fantástica. Primeiro, o HUB é, de fato, uma referência, habilitada em praticamente todas as áreas, as habilitações em alta complexidade do Ministério da Saúde. Mas nós somos, por exemplo, uma das maiores referências em saúde indígena no país. E, portanto, o nosso papel extrapola muito além das fronteiras do Distrito Federal e do próprio entorno, representando um papel fundamental. Eu dou referência, por exemplo, de um fato que aqui ainda não foi citado, mas que é muito significativo, como o HUB se comprometeu, por exemplo, a receber os nossos irmãos angolanos para fazer o seu processo de especialização, ou como agora recebem médicos e médicas já especialistas para fazer aprimoramento profissional, que é uma estratégia fundamental do Agora Tem Especialistas. Portanto, eu fico muito feliz de estar dirigindo a EBSER, essa estatal, que foi criada no governo do presidente Lula, que vai se consolidando agora como a maior empresa
do Sul Global na administração de hospitais públicos, 100% SUS, 100% comprometida com a defesa da vida e conseguir trazer ao HUB, nesses seus 53 difíceis anos de história, mais estabilidade, mais perspectiva de ter um futuro absolutamente esplendoroso e capaz de atender o seu papel social, a sua função social. Veja, nós estamos falando, só em 2024 e 2025, em 30 milhões de investimentos em obras e reformas no hospital. É um hospital de 53 anos. Né? É desafiador fazer obras, reformas, manutenções, sem parar a prestação de serviço à população. Mas nós estamos dando mostras de que isso é possível. 18 milhões em equipamentos. E eu estou falando de angiógrafos, de ressonância magnética, de acelerador linear, de mamógrafo, de equipamentos que colocam de volta esse hospital ao patamar que ele precisa e ele pode ter, de excelência na prestação de serviços ao SUS e na formação. Eu não quero ir muito além disso, porque me comprometi a ficar dentro de um tempo muito razoável, mas eu quero destacar um pouco o tamanho do que nós estamos falando. Uma instituição hospitalar que presta 257 mil consultas por ano, 27 mil cirurgias, 48 mil exames, 12 mil internações. Um SUS de excelência. Acima de tudo, que busca a humanização do atendimento, a prestação de um cuidado qualificado, seguro, e uma história que precisa ser destacada. Ele não foi criado como um hospital da universidade. Ele foi criado em 1972 como o Hospital do Distrito Federal, do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Estado. Ou seja, ele foi criado para ser um hospital para a elite do funcionalismo público federal. E cumpre um papel, desde 1990, quando a Universidade de Brasília assumiu o comando desse hospital, de efetivamente transformar aquilo que ele já vinha progressivamente ao longo da década de 80, se constituindo, que era um hospital universitário. De 1990 para cá, quando a Universidade de Brasília assumiu o comando para valer do hospital, desde a entrada da IBSER, já há algum tempinho, mais de década, né? Esse hospital vai se consolidando, se solidificando como uma referência para o Sistema Único de Saúde. Eu quero, portanto, concluir apenas fazendo um discreto link entre 1990, ano da criação da Lei Orgânica da Saúde, aprovação neste Congresso Nacional da Lei Orgânica, que marca os 35 anos, e é o ano também que a UNB assume efetivamente o antigo hospital que se chamou Presidente Médici, né, e que é o nosso Hospital Universitário de Brasília hoje. Né. Essa história é uma história que precisa ser celebrada. É preciso sempre se lembrar de que o SUS foi construído remando contra a maré. Literalmente remando contra a maré. Nós não podemos nos esquecer do que nós passamos durante a pandemia. Nós não podemos nos esquecer o que significou a emenda constitucional do teto, né, e o verdadeiro desfinanciamento que o SUS e, naturalmente, os hospitais universitários enfrentaram. É preciso pensar o futuro, mas é preciso também lembrar que o nosso Hospital Universitário de Brasília só terá futuro junto com o SUS, para que ele possa cada vez mais ser um hospital da Universidade de Brasília, do povo do Distrito Federal, mas, acima de tudo, um hospital do SUS, no SUS e para o SUS. Obrigado e vida longa ao HUB. Sensacional. Obrigada, professor. Excelente, excelente. Imagina. Eu vou passar a palavra agora para a nossa reitora, né, magnífica reitora da UNB, né, a Rosana Naves. Seja muito bem-vinda, professora. Então, muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Uma alegria, senadora Leila, participar dessa sessão. Peço desculpas por um pequeno atraso. A gente estava também com o evento lá na universidade, já faço um pouco mais de menção a ele, mas agradecer
pela proposição dessa sessão solene, né? Agradecer aqui a todos os senadores dessa importante casa, os deputados também que com o Senado conformam, né, esse parlamento que tem sido importante e decisivo para assegurar à nossa população, à sociedade brasileira, importantes políticas públicas, né? Cumprimentar também aqui a nossa superintendente do Hospital Universitário, professora Maria Fátima de Souza, que tem liderado com grande cuidado. Eu vou usar a palavra cuidado aqui propositadamente, porque é disso que se trata, né? O professor Chioro chamou a atenção para essa dimensão. E agradecer pela parceria, então, na gestão do hospital e por fazer isso com tanto zelo, com tanto cuidado, nessa dimensão dos resultados que o presidente Chioro trouxe, e cumprimentar, então, também o presidente Chioro pela parceria que tem desenvolvido junto ao Hospital Universitário de Brasília, né, na condição de presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que desde sábado passou a se chamar Minhocão. Brincadeira, Minhocão, porque também é um nome, né, do nosso afeto, porque lá o nosso simbólico Instituto Central de Ciências, de onde se origina a Universidade de Brasília e, né, de onde nós desenvolvemos também toda a nossa expansão, né, para não apenas para as outras unidades que foram criadas dentro do campus Darcy Ribeiro, mas também aos campos avançados em Ceilândia, Gama e Planaltina, né? Cumprimentar aqui os diretores das faculdades, né? Agradecer pela presença, em nome de vocês, cumprimentar toda a comunidade acadêmica que tem se dedicado às pesquisas na área da saúde, ao desenvolvimento e à parceria com as ações desenvolvidas no Hospital Universitário. Também, e com muito carinho, e externando mais uma vez os meus parabéns, toda a comunidade do Hospital Universitário, sejam os técnicos administrativos vinculados ao UNB, os profissionais da EBSER, os estudantes de graduação e de residência e de pós-graduação que lá desenvolvem suas atividades, e todos os gestores e as pessoas presentes aqui nessa importante cerimônia de comemoração dos 53 anos de UNB, e faço aqui também um cumprimento cordial e peço que expressem ao ministro Camilo Santana e ao ministro Padilha. Eu tive a condição de encontrá-lo ali na saída quando entrava, e agradecer pelo importante apoio do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde ao hospital. Eu gostaria de iniciar agradecendo pela sensibilidade dessa mesa, senadora Leila, em trazer, não é, a pauta do aniversário do HUB aqui a esse plenário. Ontem estivemos aqui também, não é, na comemoração do aniversário de 125 anos da Fiocruz e 35 anos do SUS, e com isso quero ressaltar como essa casa tem sido relevante para tratar a saúde como política pública. E trago esse tema porque, como mencionei, acabo de vir ali, né? A gente hoje está sediando na Universidade de Brasília o Seminário Nacional sobre Autonomia Universitária, e estavam ali presentes o secretário de Educação Superior e, enfim, o reitor da Federal de Jataí, uma professora da USP, doutora em Teoria do Estado, e ela dizia da importância de a gente tratar os temas estratégicos para o desenvolvimento da nação como política pública. E o que isso significava, vou reproduzir aqui as palavras dela, né? Significa definir quem faz, para quem faz, como faz, com que recursos e como isso será avaliado. Isso tudo para dizer que não é suficiente termos lá o artigo 207 da Constituição, né, definindo que as universidades têm autonomia didático-científica, de gestão e financeira, mas para dizer que a gente precisa regulamentar em todos os campos, na saúde, na educação, as políticas que efetivamente nos levam a cumprir essa importante missão institucional
que a Universidade de Brasília carrega, né, como órgão da educação pública brasileira, né, instituição que desenvolve a educação pública brasileira, e também o Hospital Universitário como dimensão acadêmico-científica e também assistencial, que já foi aqui mencionado, né? Então, evidentemente, aqui replica um pouco as palavras do presidente Quioro, né? São duas dimensões que não se separam, né? Em que pesem a gente identificar, por meio de atividades específicas, o que seja a nossa dimensão acadêmico-científica no hospital universitário, né? Essa dimensão formativa dos nossos estudantes de graduação, pós-graduação, dos residentes, da produção de ciência e tecnologia e todo, né, todo o avanço tecnológico em termos dos equipamentos recebidos, muitos dos quais com o apoio dos parlamentares por meio das emendas destinadas ao hospital universitário, né? Hoje conforma a maior rede, né, hospitalar pública da América Latina, né? E isso muito nos orgulha, e também a extensão universitária, que é possível fazer e que é possível ser ampliada. Temos aí isso como uma missão, né, professora Fátima, na nossa gestão, a partir do Hospital Universitário de Brasília, combinada com a dimensão, então, assistencial, essa dimensão do cuidado que se faz tendo o SUS também, em parceria com o SUS, tendo o Hospital Universitário como um cenário de prática, onde a universidade realmente consegue cumprir a sua missão, a sua função social, e, mais do que isso, nos territórios, né? Acho importante trazer a dimensão territorial aqui, no que diz respeito aos hospitais universitários, porque é nos territórios que se dá a verdadeira transformação social, e transformação social não se faz sem educação e saúde pública de qualidade, né? Evidentemente, como disse a senadora Zenaide, né, que para isso é necessário recursos, né, mas a gente conta muito com a sensibilidade do governo federal, que está aí, né, demonstrando a cada dia o seu compromisso, né? O presidente Lula, que esteve no Hospital Universitário de Brasília no sábado, e nesse contexto do aniversário, isso muito nos honrou com esse importante programa Agora Tem Especialistas, né? Agradecer, presidente Quioro, à IBSER, né? Acho que a IBSER é um exemplo dessa política pública, desse tipo de política pública que a gente necessita e requer para fazer a educação e a saúde funcionarem e atenderem de forma adequada a população brasileira. E digo isso porque a IBSER tem um desenho do qual eu me aproximei há cerca de 3 anos, quando fui decano de administração, mas que eu acho muito pertinente, em que, por meio das 3 gerências, né, ela consegue alcançar essas 2 dimensões, articular bem as 2 dimensões que eu acabo de mencionar, a acadêmico-científica e a assistencial, né, e ainda viabiliza uma 3ª dimensão, que era uma grande dificuldade nossa, né, que é de fazer a gestão administrativa e a gestão de pessoas, né, algo que era um desafio enorme para as universidades, e que a criação da IBSER vem colaborar, né, como uma solução para esse problema. Então, mais uma vez, quero agradecer, quero dizer, senadora, da importância, mais uma vez, do parlamento, não apenas, né, em subsidiar e dar relevância às grandes temáticas da nossa sociedade, do nosso desenvolvimento, mas, nesse momento, eu acho importante mencionar que as universidades brasileiras estão sob ataque, né, ataques que vêm, muitas vezes, do próprio parlamento, né. De ontem para hoje tivemos aí a divulgação de um pronunciamento lamentável, deprimente, por parte da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de um parlamentar da Câmara, e nós contamos muito com o apoio dos senadores e dos deputados do campo democrático para a defesa das universidades públicas, para a defesa da autonomia universitária e para a defesa de toda a contribuição que as nossas instituições, junto aos hospitais universitários, têm feito para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Então, é muito simbólica essa sessão.
não apenas e fortemente pelo aniversário do nosso hospital universitário, mas porque a gente enfrenta um momento crucial em que a união de todos nós é muito necessária. Obrigada. Obrigada, professora Rosana. Eu não preciso dizer, né, do quanto que eu tenho respeito pela instituição, quanto que eu sou parceira, né, durante todos esses anos da instituição. E o seu convite, né, o seu alerta, né, para o nosso campo aqui, para a nossa bancada federal, para mim não é um alerta, é uma convocação, entendeu? Então, só pode ter certeza que eu estarei com a senhora e com a universidade desse fronte, sempre em defesa dela, né, da educação, da ciência, enfim, de todos esses profissionais tão envolvidos, né? E a gente sabe que nos últimos anos, né, não é de hoje, esse ataque, essa dificuldade orçamentária, realmente são instituições que vêm sendo atacadas, que vêm sendo desprestigiadas e que bom, né, que houve a renovação de governo e a gente está novamente tratando com o devido respeito e a consideração que de fato merecem todos os profissionais envolvidos na UNB e em todas as universidades do nosso país, tá? Então, conte conosco. Eu vou passar a palavra agora para a senhora Lileuda da Cruz Vieira, que é usuária do SUS, ela está aqui conosco, seja bem-vinda. Essa sessão ela não estaria completa se nós não ouvíssemos, né, de um brasileiro, aquele que de fato, né, utiliza o sistema e sabe da importância desse sistema na vida dele, da família. Aliás, a gente ouve muito pouco aqui nessa casa quem de fato deveria ser ouvido, né, que é a base. Então, vamos aproveitar esse momento. Seja muito bem-vinda, senhora Lileuda. Bom dia. Bom dia. Estou aqui para agradecer a esse pessoal aqui maravilhoso, a todos vocês que estão aqui fazendo parte desse evento maravilhoso, que é o nosso aniversário, que eu digo que é o aniversário do HUB e também é meu aniversário, né? Pelo fato de eu estar aqui hoje contando a minha história. Então, eu sou muito grata a esse hospital onde eu tive câncer em 2012, fazendo exame mesmo de rotina e descobri um câncer. Um câncer bem invasivo, agressivo. E chegando na HUB, eu fui muito bem recebida, graças a Deus. Que eu já vinha fazendo acompanhamento antes lá e começou a minha batalha dentro do hospital. E lá eu fui recebida com assistente social, com psicólogo, com fisioterapeuta, com uma equipe multidisciplinar maravilhosa. E a partir do momento que eu coloquei meus pés ali naquele hospital, eu lembro até hoje, eu fui bem recebida daquela pessoa que estava ali naquela entrada, que era o segurança. E dali foi assim, só bênção, só bênção. Então, eu fiz todo o meu tratamento no HUB. Primeiro, eu comecei pela cirurgia do quadrante, que eles tentaram preservar a minha mama, mas com 15 dias chegou o resultado e a equipe médica veio conversar comigo que teria que tirar toda a minha mama. E ela falou para mim, a doutora Fernanda, que ainda se encontra hoje no hospital, ela falou para mim que eu teria que tirar toda a minha mama e que ia ser muito difícil. Eu falei, não, eu estou aqui querendo a minha cura. É isso que eu quero. E depois o médico também veio falar que meu cabelo ia cair. Gente, o que importava para mim, naquele momento, era a minha cura. E eu sabia que eu ia ser curada, porque eu estava em boas mãos. E foi aí que eu fiz a segunda cirurgia. Não demorou em nada. Nada, para mim, foi difícil. Fiz todo o meu tratamento, exames, depois comecei a fazer a quimioterapia. E teve uma coisa assim também que foi muito bom
dentro do HUB, que tem até hoje um projeto da atividade física, que às vezes a pessoa está com câncer, vai fazer a cirurgia e fala, eu não posso fazer educação física, não posso fazer nenhuma atividade. É engano. A gente pode, sim, tá? Isso vai ajudar muito no tratamento de vocês. E foi o que me ajudou e me fortaleceu bastante. Por sinal, a professora está aqui, que é a Lidiane, ela não me deixa mentir. Ela tem um projeto dentro do HUB com paciente oncológico, presencial e online. Por que online? Porque teve a pandemia e não tinha como ela dar aula presencial para essas pessoas que passaram pelo câncer. Então, a gente ficou tendo as aulas online e, para mim, foi maravilhoso, porque isso também nos ajudou, né, a fortalecer mais ainda. Então, eu estou aqui muito, muito grata por ter sido convidado pela essa equipe do HUB. E eu falo que, para mim, não existe hospital melhor do que o HUB. Não vão pensar assim, é política. Não, não é. E é também, né, que a gente sabe que nossa vida é política. E eu estou dentro do HUB já tem, desde a época que eu casei. 88 foi o ano que eu me casei. Esse ano eu faço 37 anos de casada. Então, meus primeiros médicos foram lá do HUB. E faço acompanhamento até hoje na mastologia, na psiquiatra e em tantos outros médicos também. E outra coisa que eu não posso deixar de esquecer é falar da nossa ouvidoria que temos dentro do HUB. Que muita gente fala assim, eu vejo as pessoas só reclamando. Agora, agradecer é difícil. Aí eu vejo as pessoas, mas aqui tem faltando isso, faltando aquilo. Eu falei, agradeça, não reclame, agradeçam. E, às vezes, você é bem atendida pelo médico por alguma coisa, você vai e diz, que coisa boa. Mas, se tiver uma coisinha de nada, você já vai na ouvidoria reclamar. Nós somos assim. Não adianta eu dizer que é só eu, é qualquer um de nós. Nós somos assim. Então, a ouvidoria não é só para reclamar. Ela está ali também para você ir lá agradecer pela pessoa que está ali limpando, pela pessoa que te atendeu bem, pelo médico, pela professora de atividade física, por qualquer uma pessoa. E quantas vezes, eu acho que ela está aqui e ela não vai me chamar de mentirosa, quantas vezes eu vou lá na ouvidoria também para agradecer. Eu já fui lá pedir assim, urgência com o exame, mas a gente tem que saber também, falar o jeito com as pessoas, que às vezes você está ali cansada e tudo, chega lá com ignorância. E não é com ignorância que a gente resolve as coisas. Então, eu sou muito grata mesmo, a equipe da ouvidoria também. Toda a equipe, a partir do momento da limpeza, de todos os funcionários, eu sou muito grata. E não queria deixar de falar para vocês que tem 2 anos que eu perdi uma irmã com câncer, porque ela, na época da pandemia, ela deu uma mancha e ela, com medo, ela não comunicou à família, ficou guardado os exames e começou aquele nódulo a desenvolver. E ela chegou para mim e falou, mana, eu estou com caroço na minha mama. E eu falei para ela, procure o médico, porque ela morava em Fortaleza. E ela, quando foi, já era tarde. Então, mulheres que estão aqui hoje, quero falar para vocês, não deixem de fazer o autoexame. De 6 em 6 meses ou de ano em ano, procure o médico. E, por incrível que pareça, o nosso câncer não era genético. Eu fui o primeiro caso na família e depois foi ela, mas o nosso não era. O meu foi um, o dela foi outro. Então, cuide. Muitas vezes a pessoa reclama, mas você vai no posto e não consegue. Você foi lá? Você procurou? Não.
Então, é isso. Procure. Vocês têm que passar pelo posto de saúde primeiro e não deixem de se cuidar. Então, eu quero parabenizar o HUB por ele ter cuidado de mim e de tantas pacientes até hoje. Quero que esse ano multiplique, por essa data, se multiplique por muitos e muitos anos. E que Deus abençoe cada funcionário daquele hospital e todas as pessoas que nos visitam. E que vocês continuem essas pessoas assim maravilhosas. E que nós, do HUB, a gente temos também um grupo, que ele é registrado como Guerreiras de Rosa. Todo ano, sempre a gente se reúne e aí a gente faz alguma coisa para comemorar o Outubro Rosa. Mas esse grupo nosso é aberto, às vezes tem uma amiga que precisa de falar alguma coisa, de desabafar, e nós estamos ali para ajudar umas às outras. E parabéns, HUB, por esse seu aniversário, e parabéns, Suzy, pelos seus 35 anos. Muito obrigada, eu sou muito grata por fazer parte da família HUB. Lindo relato, Lileuda. Obrigada por estar conosco hoje nessa celebração dos 53 anos do HUB. Que lindo relato, né, gente? Quantas vidas, enfim, todos vocês ajudaram a salvar. Enfim, emocionante. É um orgulho para todos nós. Inclusive, o Arthur comentou aqui, o doutor Arthur, que o Hospital Universitário de Brasília foi o que fez mais cirurgias no último mutirão. Então, mais uma salva de palmas para vocês. A nível nacional, no mutirão, foi o que fez mais cirurgias. Parabéns. E também a professora Lileuda, né, pelo programa, pelo trabalho aí, né, implementando atividade física dos nossos pacientes. Sensacional, gente. Vou passar a palavra agora para a senhora Iraci Costa Marinho Luz, usuária também do SUS, né? E, na sequência, a senadora Damares. Bom dia a todos. Com muita gratidão também agradeço a mesa, agradeço o convite de estar aqui como... vou falar em nome, né, dos pacientes do HUB. Receber um diagnóstico de câncer de mama foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E medo, incertezas, dores, né, me acompanharam no início. Mas eu logo encontrei mãos acolhedoras e várias equipes que me acolheram de forma humana e profissional. Cada etapa do tratamento foi desafiadora, mas também mostrou a força que eu não sabia que tinha e a importância de não caminhar sozinha. Em cada consulta, cada médico, cada oncologista que eu passei, os exames que eu tive que fazer, biópsia, cirurgias, nas quimioterapias, nas radioterapias, a equipe do NACOM é uma equipe fantástica. Cada acompanhamento que eu tive que fazer, psicológico, né, odontológico, a fisioterapia e também atividade física de excelência, né? Como a Lileuda falou, esse programa é maravilhoso, né, que eu faço até hoje. E nós temos esse acompanhamento que nos ajuda em toda a nossa vida. Que isso é o principal, né? Nós temos atividade física e isso faz parte da nossa vida e tem que fazer parte do nosso tratamento também. Por isso eu sou tão grata ao HUB por ter esse atendimento de educação física de qualidade, né? Esse atendimento que nós não podemos abandonar nunca e que precisamos realmente ter esse apoio. Agradeço, né, muito por ter isso no HUB. Hoje, vivendo essa parte da remissão, né, do câncer de mama, o sentimento é de profunda gratidão. Não tem mais o que dizer, é profunda gratidão por cada atendimento que eu recebi, por cada sorriso, cada abraço, pelas palavras de incentivo, né, de toda a equipe, né, desde a portaria, a todos os servidores da saúde, a equipe multidisciplinar. Tudo que eu passei, eu só tenho gratidão hoje. E muitas pacientes passam por isso e são bem recebidas,
Desde o acolhimento lá no UNACOM, desde a portaria, a todos os exames que são feitos e marcados, agendados, as cirurgias que são feitas, o atendimento de profissionais especializados e que tratam cada paciente com carinho, com humanidade. Hoje, meu coração é cheio de gratidão por todos esses momentos que eu pude passar. Sou muito grata por todo o acolhimento do HUB. Sou grata por estar lá, por ser atendida, por tudo que eu recebi, por todo o tratamento e cuidado. Hoje, nesse momento de remissão, eu tenho profunda gratidão a Deus, à minha família, ao HUB, a todos que estiveram ao meu lado nessa jornada. Essa vitória de esperança é de fé, amor e de cuidado genuíno que eu recebi no HUB. Parabéns, HUB, parabéns a todos os profissionais, e é com muita gratidão que eu digo essas palavras hoje. Muito obrigada. Obrigada, Iraci. Lindo relato também. 2 guerreiras, 2 vitoriosas. Parabéns pela luta. Bom, eu vou convidar para fazer o uso da palavra minha companheira de bancada aqui do DF, senadora Damares Alves. Bom demais tê-la aqui conosco, Damares. Obrigada, Leila, por ainda deixar eu falar. Vocês viram que eu estava no início e tive que sair correndo. Eu fui abrir a comissão, que eu sou presidente, mas tinha um item muito importante na comissão, que era o seu projeto de lei, Leila. Então, imagina, eu tenho que abrir a comissão, encontrar alguém para presidir no meu lugar, para mim ler o voto, e a gente conseguiu aprovar o seu projeto, Leila, que era o item 13 da pauta, que você trouxe uma inovação para tipificar como crime a indução, instigação, ou auxílio a desafios que representam risco à saúde ou à segurança das crianças, esses desafios malucos na internet. Conseguimos aprovar por unanimidade, tá, Leila? Poxa, parabéns. Muito obrigada. Gente, ela autora e relatora, e às vezes as pessoas perguntam como é que 2 senadoras de espectro político diferente. Gente, mas quando é o nosso DF, quando são crianças, quando são vidas, a gente se une, e eu tenho um amor tão grande por essa senadora, e eu não canso de expressar, eu era fã. Agora sou colega. A gente dá um exemplo de grande civilidade. Sim, sim. Na verdade, assim, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Quando as pessoas me perguntam sobre a Damares, eu falo assim, cara, a minha relação com a Damares é uma parceria que não tive até então aqui dentro da casa. Por incrível que pareça, toda vez que eu preciso... A Damares é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, toda vez que nós precisamos, seja o Banco Master, seja ajuste das forças de segurança, seja a questão do SUS, tudo que necessariamente eu preciso do apoio da bancada, e tenho certeza que ela também veio isso em mim, a gente primeiramente conversa entre a gente para depois tomar as ações. Então, assim, independente dos campos de pensamento, campos ideológicos, nós somos o maior exemplo dentro dessa casa de civilidade, exemplo para fora, que está faltando muito no nosso país. O DF tem uma grande senadora, gente. Leila, eu quero te cumprimentar também por essa sessão. E que alegria, não poderia faltar jamais. Primeiro, gente, só quem veio do interior do Nordeste, de família muito humilde, como eu, antes do SUS e depois do SUS. Como não se emocionar em estar numa sessão para a gente homenagear o SUS? Fui usuária muitos anos, mas no momento que nós não tínhamos SUS, naquele sertão do Nordeste, vocês não têm ideia, tem muita gente jovem aqui que não tem ideia o que era um Brasil sem um SUS e o que é um Brasil com o SUS hoje. Recentemente eu vi uma palestra da nossa querida Santuza, a do DNA Brasil, Instituto DNA Brasil, e ela começa a palestra dela mostrando uma foto de uma missa que aconteceu na cidade no dia que o SUS chegou na cidade, há 35 anos atrás. A cidade parou. Então, quem vê uma foto como aquela consegue entender a emoção dos mais vulneráveis, aguardando a chegada do primeiro médico do SUS na cidade. Fui ministra e fui a todos os fóruns internacionais, e vocês não têm a ideia do orgulho da gente encher o peito e falar para o mundo o que é o nosso SUS. Então, essa sessão ela é mais que merecida, ela é justa, ela é oportuna. Parabéns a todos os atores que estão envolvidos com o SUS, parabéns. Mas nessa sessão também a gente faz homenagem à HUB. Como eu não poderia subir aqui, diretora,
reitora. Mas eu queria muito que tivesse o ministro Alexandre aí ainda para eu dizer, ministro Alexandre, dá mais dinheiro para o HUB. Segura na mão da nossa diretora aí. Eu sou uma entusiasta e apaixonada por esse hospital. Que os outros diretores não escutem, mas é o hospital do meu coração no DF. Eu tenho uma história com esse hospital. Acho que todos nós do DF temos uma história. Mas a minha história ela é muito peculiar. Eu trabalho com crianças indígenas. E era nesse hospital que eu corria para salvar a vida de minhas crianças. Quantas noites eu passei ali? Dias. Eu tenho as histórias mais incríveis, desde a portaria, de olhar para o porteiro e estar com uma criança indígena gritando em febre, em dor, e a gente conseguir... Eu não furava a fila não, tá, gente? É que os porteiros sentiam a angústia de que ia estar com uma criança de uma cultura diferente, em que a família não fala a língua, a sensibilidade e a empatia desse hospital referência na saúde indígena. No momento em que eu estava levantando uma discussão no Brasil sobre o direito à vida, manifestação cultural, crianças destinadas à morte, vocês lembram dessa fase? A antropologia dizia uma coisa, a política indígena dizia outra, mas a HUB sempre disse, primeiro a vida. E foi nesse hospital que eu encontrei respostas, inclusive, para uma grande causa. Sou apaixonada pelo HUB. E hoje, desculpa, eu sou base deste governo local, mas a nossa saúde está precisando ser curada no DF. E quando a gente está em desespero, a gente senta com a diretora da HUB. E a gente vê uma mulher sonhando, os projetos, os sonhos, projetos arrojados para o nosso HUB, nossa reitora, toda a equipe. Se o Brasil não conhece a HUB, quando vocês vierem conhecer Brasília, dá uma passadinha lá, entre lá. A relação com a sociedade civil, fornecer seu espaço para que instituições ali se encontrem, as diversas culturas se encontrem. Tem dia que a gente chega no HUB, aquele hospital está falando 20 línguas diferentes, 30 línguas diferentes. Somos 274 línguas indígenas. Imagine cada dia um paciente de diversas culturas diferentes. Quantas línguas se fala dentro daquele hospital no mesmo dia? Parabéns a esse hospital que é orgulho de Brasília, orgulho do DF. Parabéns a todos vocês que fazem desse hospital uma referência, que fazem desse hospital o que ele é. Reitora, diretora, Ministério da Saúde. Já que o senhor está aí, doutor, fala para o ministro Padilha que eu estou pedindo mais dinheiro para o HUB. Que Deus abençoe vocês, continuem nessa missão. E esta sessão merecida, oportuna, a esse hospital que só enche todos nós do Distrito Federal de orgulho. Que Deus abençoe vocês todos os dias. Parabéns, Leila. Grata pela participação da Maris, assim como a sua participação da senadora Zenaide também. Ao encerrar essa sessão solene no Congresso Nacional, eu convido as autoridades presentes para o registro oficial no centro do plenário. E aí eu vou convidar o Zé Gotinha, né, o pessoal aqui. E eu gostaria também de chamar os profissionais, o corpo docente, né, todos envolvidos aí nesse belíssimo trabalho do HUB, do nosso SUS aqui na frente. Vamos fazer uma bela foto para fazer esse registro emocionante dos 53 anos do HUB e dos 35 anos do nosso SUS. Obrigada a todos que estiveram conosco nessa manhã tão simbólica, tão importante para a saúde pública do nosso Distrito Federal e do nosso país. E cumprida a finalidade dessa sessão, eu agradeço a todas as personalidades que nos honraram com as suas presenças. E declaro encerrada a presente sessão. O Estúdio A é especial, uma homenagem ao gênio da música brasileira, Hermeto Pascoal, que nos deixou no dia 13 de setembro de 2025, aos 89 anos. Estúdio A,
neste sábado, 20h, aqui na TV Senado. Fui favorável à reeleição. É claro que eu era beneficiário, eu podia ser candidato também. Mas é que 4 anos é pouco tempo. Você pode pensar, é muito tempo, não é. Então você tem que ter um mandato mais longo e uma expectativa de mandato mais longo. Isso quer dizer que tem que ter reeleição? Não. Podia ter 5 anos. Como já era, né? Como era no passado. Eu não teria forçado tanto a barra quanto forcei. Forcei a barra, não. O povo queria. Tinha pesquisa o tempo todo. Queriam a minha reeleição. Isso será que é suficiente para você mudar uma regra? Talvez não fosse. Né? Porque isso tem consequências. Hoje dá a sensação, mesmo que não seja verdade, que o presidente mal chegou lá, já só pensa no outro mandato. Se for um mandato mais longo, mais confortável, e só um mandato, talvez seja mais razoável. Mas eu vou te dizer, no final do mandato, quando você está no 6º ano de mandato, é pesado. Quando chega no final, já está louco para ir embora daquele negócio. Essa ação da Polícia Federal com a CGU teve origem, a base de tudo começou na ação do Ministério da Previdência Social e da ouvidoria. Essa ação foi de fora para dentro, ou seja, não era uma ação feita de dentro do INSS com dinheiro público da Previdência Social. Era uma ação feita entre uma parte das associações criminosas com a conivência criminosa de alguns de dentro do próprio INSS, que está sendo apurado e que, espero eu, que sejam presos exemplarmente. Sob a gestão do senhor, o prejuízo anual saltou de 700 milhões para quase 3 bilhões em 2024. Ao não perceber ou fingir, né, ou não querer perceber, um desvio dessa magnitude, o senhor se torna diretamente responsável pelos 6,3 bilhões roubados de 7 milhões de aposentados. Eu nunca imaginei a dimensão e a grandiosidade dessa corja de ladrões que de fora para dentro invadiu o INSS. Não tinha a menor ideia disso. Sabia que tinha fraude, sabia que tinha denúncia, tomamos umas providências, todas elas estão elencadas ano a ano, mês a mês, dia a dia. Agora, infelizmente, o resultado não foi o que eu esperava e acabou acontecendo pela primeira vez. Uma investigação está verdadeiramente apurando e apontando culpados. Vossa Excelência aqui já apresentou uma série de elementos que servirão de pistas para esta comissão, se quiser, de fato, fazer uma investigação séria. Se quiser jogar para a galera, se quiser lacrar, se quiser transformar isso aqui em mais uma rede social, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Qual foi a primeira vez que o senhor tomou conhecimento dos descontos irregulares de entidades associativas? O senhor pode fornecer qual foi a data? Começa em março de 2023, quando a gente fez uma reunião, o INSS fez uma reunião junto com a Polícia Federal para começar a apurar. Ministro, e por que tanto tempo para uma suspensão cautelar desses descontos associativos? Nobre relator, a gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve feita a Polícia Federal. A experiência a gente não percebe muito, vai sendo acumulada. Ela vai sendo usada no momento que você precisa. Cada experiência tem alguma coisa que você aproveita, a outra não. E isso o cérebro que processa. Como faz, ainda muita coisa não se sabe. Envelhecer. Neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Oi, oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor.
Então, é isso. Está lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6.000 habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve o diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator, ministro André Mendonça, destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Pinturas, esculturas, traços e cores que atravessam séculos e que contam histórias. Cada obra é uma janela aberta para outras épocas, outros olhares e outras culturas. A arte não tem tempo, ela vive e está exposta. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. CPI do INSS ouve Nelson Williams, investigado pela Polícia Federal por suspeita de lavar dinheiro das fraudes nos descontos indevidos. Comissão de Constituição e Justiça aprova o projeto que finaliza a regulamentação da reforma tributária. E conta de luz mais barata para pessoas de baixa renda. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. O advogado Nelson Williams, investigado pela Polícia Federal por suspeita de lavar dinheiro das fraudes nos descontos indevidos, negou à CPMI do INSS envolvimento com o esquema. Williams foi ouvido nesta quinta-feira. Munido de um habeas corpus com o direito de permanecer em silêncio, o advogado Nelson Williams se negou a prestar o compromisso de dizer a verdade. Vossa Senhoria gostaria de prestar o termo de compromisso voluntariamente, senhor Nelson? Isso, no verde aqui. Não. Nelson Williams é investigado pela Polícia Federal por movimentações financeiras suspeitas no contexto do esquema de fraudes no INSS. O advogado usou o tempo inicial concedido pela CPMI para se defender, garantindo que não conhece o careca do INSS e afirmou que tem vínculo apenas com Maurício Camisotti. Eu não conheço o careca do INSS. Minha relação com Maurício Camisotti, esse eu conheço. Conheço desde 2015. Apresentado
por um amigo em comum. Uma pessoa de bem também. Assim como eu estou aqui falando com vocês. Minha relação com o Maurício, 2. Inicia profissional e passou para amizade. O advogado também disse que não participou do esquema de fraudes no INSS. Não possuo qualquer ligação com os fatos investigados por essa ilustre, respeitosa Comissão Parlamentar Mista, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O senhor disse que inspira milhares de jovens por esse Brasil afora. Eu pergunto, como é que o senhor vai se dirigir a esses jovens para continuar inspirando se o senhor, perante uma comissão parlamentar de inquérito, se nega a assinar um termo de compromisso de falar a verdade? Primeiro, como papel meu de advogado. Se eu estivesse aqui representando um cliente meu, eu daria esta mesma recomendação, nobre relator. Eu daria esta mesma recomendação, porque isto é um direito consagrado. O relator questionou o porquê de ele ter ido voluntariamente à Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Por que, após a operação deflagrada em abril, a operação sem desconto, por que o senhor voluntariamente se dirigiu à Polícia Federal para prestar esclarecimentos? O senhor era alvo daquela operação? Eu vou repetir aqui mais uma vez. Eu não tenho nada a ver com o que está sendo objeto da investigação. Eu mantenho a mesma posição. O relator da CPMI perguntou ao depoente sobre contribuições a diversos políticos e questionou a motivação dessas doações. O senhor fez doação para o senhor Dória de R$10 mil, do PSDB. O senhor fez em 2016, em 2018, para o senhor Rogério Marinho de R$10 mil, do PSDB, pelo menos está aqui. O senhor fez em 2018 para o senhor Antônio Anastasia de R$10 mil. O senhor fez em 2022 para o senhor Marco Bertaioli, do PSD São Paulo, de R$5 mil. O senhor fez para o senhor Emílio Pereira de Souza, do PT de São Paulo, presidente do PT de São Paulo e coordenador da campanha presidencial de Haddad em 2018, de R$5 mil. Eu pergunto ao senhor, olha, e aí eu quero fazer um esclarecimento. O senhor fez doações muito pequenas para o tamanho do seu patrimônio. Qual o motivo dessas doações? O senhor fez essas doações esperando algo em troca da classe política? Eu sou uma pessoa democrática e republicana. Após uma pausa para conversar com os advogados, Nelson Williams repetiu a mesma resposta para todas as perguntas. Vi nas suas redes sociais um jato de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais carros de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais relógios de milhões de reais. Tudo isso tem dinheiro dos aposentados do Brasil? Vou ficar em silêncio. Você recebeu 15 milhões de reais, ou melhor, você pagou ao Maurício Camisotti 15 milhões de reais no intervalo de 2016 a 2022. Conta pra gente esse case de sucesso, de pagar para trabalhar e ter uma adega só com vinhos importados, ter carros importados, ter jatinho, ter, inclusive, um jardim que foi comprado pelo Camisotti, que custou 22 milhões de reais. Com todo o respeito, deputado, eu vou permanecer em silêncio e eu não tenho nada a ver com o objeto dessa CPMI.
O segundo depoimento à CPMI do INSS na quinta-feira foi do empresário Milton Salvador de Almeida Júnior. Ele negou ser sócio do Careca do INSS. O empresário de Brasília, Milton Salvador de Almeida Júnior, é apontado como sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. Mas no depoimento, ele negou ter qualquer tipo de sociedade. Eu não sei o que houve durante o processo do inquérito policial, eu consto lá como sócio do Careca do INSS. Não sou, nunca fui e jamais serei. Eu sou um prestador de serviço que eu conheci numa seleção em fevereiro de 2024. Ele contratou a minha empresa para prestar serviço para a empresa dele, de consultoria administrativa e financeira. Eu jamais fui sócio de quaisquer das empresas do Careca do INSS. Milton explicou ao relator, deputado Alfredo Gaspar, sua conexão com o Careca do INSS. Eu recebi um telefonema da secretária dele, me convidando para uma entrevista, que ele tinha interesse de fazer uma proposta comercial. E eu fui. Eu nunca tinha visto antes. O senhor poderia dizer que ano isso aconteceu? Foi em fevereiro de 2024. E o que foi que ele propôs ao senhor? Me propôs um contrato de prestação de serviço como pessoa jurídica, que a maioria das atividades hoje são pejotizadas, né? Não sei se é bom, se é ruim. Com qual finalidade esse contrato era, para que tipo de prestação de serviço? Assessoria financeira. O depoente também negou contato com o empresário Maurício Camisotti. Toda a área comercial e estratégica era com o Antônio Carlos Camilo Antunes. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, pediu foco dos parlamentares para que a CPMI seja produtiva. Eu quero pedir aos senhores que a gente caminhe junto nesse esforço, de cada vez mais a gente avançar, a gente dar mais respostas, a gente elucidar mais, a gente mostrar a todo o povo brasileiro o que aconteceu aqui, para que a gente não deixe impune essa situação. A CPMI do INSS também aprovou 179 requerimentos. Entre outras coisas, a comissão quer saber quais parlamentares estão sob investigação. Entre os requerimentos está um pedido de informações e compartilhamento de dados de inquéritos da Polícia Civil do Distrito Federal. Outro requerimento pede que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, compartilhe com a CPMI a lista de senadores e deputados que tenham o nome envolvido na operação sem desconto ou que constem como investigados em inquéritos sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários. Também foram aprovadas quase 50 novas convocações, a maioria de pessoas ligadas a associações suspeitas de irregularidades na gestão e descontos indevidos de benefícios previdenciários. Além das convocações, a comissão aprovou convites para ouvir o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ex-secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. A CPMI ainda trabalha para tentar ouvir Antônio Carlos Antunes, o Careca do INSS, e o empresário Maurício Camisotti. Eles estão presos na Polícia Federal. Tinham sido convocados para falar à CPMI, mas conseguiram uma autorização do ministro André Mendonça para não comparecer à comissão. Na semana passada, reclamamos aqui, eu reclamei e disse estranhar muito a decisão do ministro André Mendonça, que tornou facultativa a presença de 2 dos principais investigados. Esta presidência decidiu não impetrar qualquer mandato de segurança em relação à decisão pretérita do ministro André Mendonça, como nós anunciamos aqui anteriormente. Diante da abertura de diálogo e do respeito às nossas prerrogativas, nós recorreremos pela via de um pedido de reconsideração e, eventualmente, do agravo interno, para que haja ou a reconsideração pelo ministro ou uma decisão colegiada para que os 2, Antônio Camilo e Maurício Camisotti, compareçam a essa CPMI ou que nos seja franqueado ouvirmos os 2 na sede da Polícia Federal. A Polícia Federal se colocou
totalmente à disposição para receber os parlamentares na sua sede, fazer a sessão da CPMI lá, mas deixou bem claro o acesso aos investigados desde o momento da decisão do ministro André Mendonça passa pela autorização judicial. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou na quarta-feira o projeto que finaliza a regulamentação da reforma tributária. O relator, senador Eduardo Braga, analisou 149 novas emendas apresentadas nos últimos dias e leu uma complementação de voto, incluindo no texto 50 dessas novas emendas. E ainda acatou uma emenda verbal de última hora para resolver conflito com relação à composição dos municípios no comitê gestor. Nada me deu mais trabalho neste relatório, que é extremamente técnico, como vocês estão vendo, do que a composição entre Confederação Nacional dos Municípios e Frente Nacional de Prefeitos. Finalmente, estaremos fazendo a satisfação à Frente Nacional dos Prefeitos para ter a eleição dos 13 membros dos municípios e assim ter finalmente a representatividade dos municípios no comitê gestor do IBS e do CBS. Durante a discussão, o relator ouviu dezenas de apelos para a inclusão de emendas. A gente sabe que o olhar do governo sobre o tema tem relevância, mas é importante também sempre levar em consideração o olhar de quem produz. Afinal, a reforma tributária não é e não deve ser feita para resolver os problemas do governo. Ela deve ser feita principalmente para facilitar a vida de quem produz. E quem produz é que merece, né, sem dúvida nenhuma, ter o seu olhar sempre levado em consideração. E é nessa linha, senhor presidente, que eu faço aqui dois apelos ao nosso relator, senador Eduardo Braga. No PLP 108, até agora, Vossa Excelência recebeu 517 emendas do Senado Federal. Espero que meus dados estejam coerentes com os seus. E 151 emendas de minha autoria e 35 emendas acolhidas. Eu tenho mais dois pedidos aqui a fazer a Vossa Excelência e levar à consideração de Vossa Excelência. A emenda número 36 de minha autoria, ela pretende fazer justiça. E aí, quando a gente fala em agro, a gente sempre acha que está falando do grande. Eu estou falando do pequeno, do médio, do grande, de todo aquele que está dentro do agro. O que nós pretendemos? O que a nossa emenda pretende? Pretende garantir que terras e propriedades rurais, maquinários e bens vinculados ao agro, a pesca, a agricultura e a silvicultura e ao extrativismo vegetal e natura, seja tributado apenas na alíquota da faixa primeira do TCMD. Esse já está na primeira faixa. Ele já está... Não, esse não está na primeira. Já está na primeira faixa, senador. Já está na primeira faixa. Eu então me comprometo de analisar. Se ele já estiver na primeira faixa, eu retiro o destaque que irei fazer. Algumas acatadas com apoio presencial do governo. A emenda 414, Vossa Excelência não aceitou. Ela pretende retirar até a impressão de que a União está pegando dinheiro dos municípios. Do que se trata? No período da transição, o que é receita de ISS vai para o IBS e o que exceder a tanto por cento da receita vai só para a União. O que nós estamos propondo é que seja também compartilhado com estados e municípios. A União, o texto que o senhor apresentou, mantém a proposta de que isso vá para os tributos federais. Esse excesso que eles estão propondo é que seja distribuído entre os tributos federais e o IBS. No que exceda. No que exceder esse valor que excede hoje,
Eu acho que é durante a transição só o efeito. Eu efetivamente acho que o valor é pequeno, compensa na alíquota de referência. A proposta finaliza a regulamentação da reforma tributária e institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS, Imposto Estadual, vai substituir o ICMS e o ISS gradativamente de 2026 a 2033. O texto corrige distorções para esclarecer dúvidas. Entre outros pontos, o relator definiu regras para as bebidas açucaradas, que serão incluídas gradativamente no imposto seletivo. Incluiu taxistas, mototaxistas e fretistas entre os que podem ser isentos do IBS e da CBS, desde que tenham renda mensal inferior a R$ 40.500 e definiu isenção mensal de R$ 600 em aluguéis de imóveis. O texto também inclui combustíveis e lubrificantes em um regime específico com a finalidade de combater a sonegação fiscal. Prevê a possibilidade de fiscalização conjunta entre União e Estados e unifica as regras para infrações ao IBS e à CBS. Depois da Comissão de Constituição e Justiça, o texto precisa passar pelo plenário do Senado e deve retornar à Câmara para nova análise dos deputados. A expectativa do governo é de finalizar a regulamentação da reforma tributária ainda este ano, para que as novas regras comecem a valer no ano que vem. Pessoas de baixa renda poderão ter a conta de luz zerada. Medida provisória aprovada na quarta no plenário do Senado prevê isenção total para essas famílias, quando o consumo não ultrapassar 80 kWh por mês. O texto segue para a sanção presidencial. A medida provisória altera a tarifa social de energia elétrica e zera a conta de luz de famílias de baixa renda. A isenção será total até o consumo de 80 kWh por mês. Hoje, a tarifa social concede descontos parciais, entre 10% e 65%, para consumo mensal de até 220 kWh. Também haverá descontos especiais e isenção para comunidades rurais, indígenas e quilombolas. Famílias inscritas no CadÚnico que tenham renda entre meio e um salário mínimo terão isenção da conta de desenvolvimento energético no consumo de até 120 kWh mensais. A CDE é uma taxa que vem na conta de luz. As alterações devem custar 3,6 bilhões de reais por ano, de acordo com o governo. É muito fácil ceder a uma situação em que você pode ser confrontado como se você, por ter responsabilidade, fosse um adversário da sociedade brasileira. Não. O que nós temos que ter aqui é uma preocupação com as contas públicas do país, porque quando a represa estoura, bate nos peitos e é abraçado, infelizmente, pela população mais vulnerável do país, que eles dizem defender. 60 milhões de brasileiros são 35% da nossa população. Sabe quem são esses? São os mais pobres, são aqueles que estão no CadÚnico, são aquelas pessoas com deficiência, são aqueles idosos. Presidente, hipocrisia é dizer que está do lado do povo e não ter sensibilidade para esses. E querer condenar 60 milhões de brasileiros, meu querido senador Laércio, a continuarem pagando tarifa de energia elétrica. Brasileiros que estão lá no nosso Amapá, presidente, que estão no Rio Grande do Sul. Os brasileiros pobres, são esses 35%. É para eles que estamos votando. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou na quarta-feira um projeto que determina que o Sistema Único de Saúde distribua o cordão de girassóis, que identifica deficiências ocultas, como o transtorno do espectro autista e epilepsia, por exemplo. O projeto segue agora para a análise do plenário do Senado.
As pessoas portadoras de deficiências ocultas não são identificadas, então elas estão no meio da sociedade, surgem problemas que não deveriam surgir. Então essa fita é como se fosse uma prevenção, mostrando que aquela pessoa é portadora de deficiência oculta, portanto o tratamento com ela tem que ser diferenciado em relação a tudo que for acontecer. E essa fita para identificar é uma coisa tão simples, mas o que era a briga do deputado federal, do deputado Alberto, que a gente encampou? Era que o SUS pudesse distribuir essas fitas, para que não tivesse custo para ninguém. E esse projeto vai nessa direção. O SUS vai ser encarregado de distribuir essas fitas. O relatório de acompanhamento fiscal de setembro, divulgado nesta quinta-feira, analisa o projeto de lei orçamentária de 2026, com projeções menos otimistas que as apontadas pelo governo. A IFE, Instituição Fiscal Independente, divulgou o relatório do mês de setembro, em que projeta um crescimento do BIP de 1,7% no próximo ano, enquanto o PILOA 2026 prevê 2,4%. A projeção de inflação da IFE, de 4,3% em 2026, também é diferente da prevista pelo governo, de 3,6%. Já começa uma primeira diferença nas premissas macroeconômicas. Então, as projeções de crescimento da economia, as projeções de inflação, de taxa de juros, já apresentam aí uma discrepância razoável em relação aos nossos números e também em relação aos números do Boletim Focus, que é uma pesquisa do Banco Central feita junto a analistas de mercado, de consultorias econômicas, etc. O relatório destaca o elenco de incertezas que cercam a peça orçamentária proposta para o próximo ano, como as medidas que ainda dependem da aprovação pelo Congresso. São elas: a medida provisória que estabelece novas regras para a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no Brasil, o projeto de lei complementar que dispõe sobre a redução linear de incentivos e benefícios tributários, e o projeto de lei que isenta o imposto de renda das faixas de menor renda e estabelece compensações para que o efeito fiscal seja neutro. Tem risco porque o Congresso pode alterar as propostas durante a tramitação e pode diluir os efeitos, os impactos contidos aí, nos textos. O Centro Cultural do Tribunal de Contas da União, em Brasília, está com a exposição Cenas Brasileiras, Modernismo Brasileiro em Perspectiva. A mostra reúne 55 obras de artistas brasileiros e internacionais. A exibição apresenta trabalhos de artistas como Portinari, Di Cavalcante, Tarsila do Amaral e Salvador Dalí. Olá, gente. Sejam bem-vindos ao Centro Cultural do Tribunal de Contas da União. Eu me chamo William, sou auxiliar de educação aqui do espaço e também sou curador da exposição Cenas Brasileiras, o Modernismo Brasileiro em Perspectiva, e gostaria de convidar vocês a conhecer um pouquinho da nossa exposição. E a nossa exposição ela é dividida em 4 núcleos e hoje nós vamos conhecer sobre quais temas esses núcleos estão falando. Começamos com o núcleo da paisagem. Esse primeiro quadro ele é uma pintura do Aldo Bonadei e esse artista ele vai trazer um pouquinho desse estilo modernista. Seguindo por ele, a gente também tem o Cícero Dias, que foi um artista que ele buscou representar um pouquinho do que seria esse interior do Brasil